Nos 40 anos de retomada da democracia, o Conselho Editorial do Senado relançou a coleção História da Ditadura, do golpe militar à redemocratização. 3 livros refletem sobre os fatores internos e externos que corroeram a nossa democracia em 1964 e possibilitaram o golpe de Estado. Para falar sobre essas obras, o Cidadania convidou o jornalista André Basbal, que participou, daqui a pouco ele vai explicar, participou do relançamento dessa coleção. André, que é jornalista que trabalhou já nas grandes emissoras de TV do país, atualmente é diretor de integração de jornalismo da Rede Record. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Ronaldo, obrigado ao Senado, obrigado ao Conselho Editorial do Senado, na figura da Esther, senador Randolph, enfim, uma honra, um orgulho imenso participar da história do Brasil, né, recontar um pouco da história do Brasil a partir dos livros. A participação foi como aqui, André? Antes, deixa eu mostrar os livros, né? Nós temos, então, nessa coleção, um livro do professor Vanderlei Guilherme, 64, Anatomia da Crise, no qual ele discorre sobre o contexto social, o contexto político do país naquele momento. Nós temos também um livro muito importante sobre o qual nós vamos falar, 1964, que é o golpe visto e comentado pela Casa Branca, do jornalista Marcos Sá Correia. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E esse livro aqui, 1964, Imagens do Golpe, que é organizado pela professora Heloísa Starling e outros. Como é que foi sua participação nessas obras, André? Eu fiz o prefácio do Marcos Sá Correia e no livro das imagens tem um texto em conjunto com a professora Daniela Birman, que é da Unicamp, de literatura brasileira, né? Ela tem uma pesquisa grande sobre a história da literatura brasileira, literatura do cárcere, então, Estado Novo, a ditadura do Estado Novo e a ditadura de 64, ela tem bastante informação e pesquisa sobre esses 2 períodos da história do Brasil. Agora, eu queria destacar aqui a professora Heloísa Starling, que quem lidera com o Projeto República essa... Da UFMG. Da UFMG, exatamente. É uma grande historiadora brasileira e eu acho que ela faz aí, a partir de uma pesquisa que ela está fazendo sobre um outro livro dela, que está para ser finalizado esse ano, que é o Máquina do Golpe, sobre o golpe de 64, em que ela analisa as fases do golpe, que um golpe não acontece do dia para a noite, né? Ela faz uma homenagem ao Marcos Sá Correia, que é um jornalista gigante, que deu um furo imenso ainda em 1976, durante o regime militar. Ele consegue os arquivos da biblioteca Lyndon Johnson, que são abertos para o público. Ele vai lá na biblioteca, no estado do Texas, e obtém lá as informações sobre a Operação Bradersan, que é a operação que estava sendo desenvolvida pelos Estados Unidos para apoiar aqui o golpe que foi dado em 31 de março de 64. Então, havia um medo muito grande do Ocidente sobre a questão do comunismo, né? De que o Brasil pudesse ser tragado pelo comunismo e os americanos fazendo a sua política externa de intervenção em outros países, e assim foi feito no Brasil. E o Brasil acaba sendo a experiência para os outros países da América do Sul, né? Depois o Brasil vai levar alguma tecnologia e informação para o Chile, para o golpe lá, né? Tem o Uruguai, tem a Argentina depois, que também entram em regime de exceção. Então, o Marcos Sá Correia faz esse trabalho que é muito incrível, e foi um livro que ficou na história, nunca mais foi reeditado, e a professora, fazendo a sua pesquisa sobre 64 de novo, para escrever o livro dela, ela mergulhou no Marcos Sá Correia e viu que ele fez um trabalho espetacular, magnífico, de jornalismo, de reportagem, que é uma coisa que a gente vê hoje com mais dificuldade, né, Ronaldo? E é interessante, né, que ele lançou esse livro, se não me engano, em 77, 76. Né? A reportagem é publicada em 76 e o livro é de 77, exatamente. Porque foi a reportagem que deu origem ao livro. Isso. E recentemente o governo norte-americano abriu os arquivos da morte do presidente Kennedy, no qual foram encontradas muitas revelações, algumas que o Marcos Sá já tinha colocado aqui, outras mais, né? Confirma isso que você falou, né? Como é que aquele trabalho de reportagem foi pioneiro, né? Como é que o repórter... E antes da gente entrar na discussão desse trabalho de reportagem,
eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o livro. Ele relata aqui, inclusive, a Operação Brother Sun, que os Estados Unidos enviaram, inclusive, navios para a costa brasileira. Era casca grossa o negócio. Para aqueles que estão nos assistindo, podia explicar um pouquinho como é que foi essa operação? Era o Comando Sul, né, a 4ª Frota, que empenharia aí uma força grande aqui no Atlântico Sul e daria suporte aos né, ditos revolucionários, né, pelos militares, né, eles se autodeclaravam revolucionários, né, ao golpe de Estado, para se tivesse algum tipo de resistência, né, militar ou, enfim, civil, você tinha ali primeiro uma intimidação muito grande, né, você ter um porta-aviões americano na sua costa, dizendo eu apoio essa mudança que está havendo aí no regime, né, essa tomada de poder, é uma coisa muito forte, né? E ali tinha soldado, arma, combustível, para resistir aí 3, 4, 5 meses de resistência se acontecesse, né? Acabou que não aconteceu, né? O golpe foi dado e a ocupação do poder se deu de uma maneira não tão violenta como pudesse ter sido ou como alguns tinham previsto na época, né? Mas isso que você falou dos arquivos do presidente Kennedy é muito legal. O Marco Sá Correia, ele fala exatamente da Brother Sun, mas o que está para além disso é, de fato, uma correspondência muito forte do poder americano, do governo americano, os dois governos, né? Porque o Kennedy é assassinado, né, em 63. Um pouco antes do golpe. E o Lyndon Johnson continua a mesma política externa para o Brasil. Mas, embora o Kennedy tenha sido assassinado, já se discutia a possibilidade do golpe antes. Já se discutia a intervenção, exatamente. Então, tem telefonemas do Kennedy com o Gordon, Lincoln Gordon, que é o embaixador no Brasil, que era um homem muito poderoso aqui no Brasil, tinha uma influência muito grande na sociedade brasileira, já tinha, né, uma presença muito forte de agências americanas aqui dentro do Brasil, desde quando o João Goulart assume a presidência da República, né, no período parlamentarista e depois quando ele de fato assumiu o poder, e com essa preocupação de que o Brasil pudesse virar uma grande Cuba continental abaixo da linha do Equador, né? Esse era o grande medo deles, eles, né, tinham já o trauma do episódio dos mísseis, né? Então, a coisa ficou muito quente aí nesse período, e você tem esses dois presidentes americanos, né, numa comunicação direta com o embaixador americano aqui no Brasil, falando sobre como é que nós vamos tirar esse Jango daí, esse Goulart. E o embaixador que, por sua vez, tinha uma comunicação muito grande com personalidades políticas. Sim, sim. O próprio presidente da Câmara. Com lideranças políticas, exatamente, com lideranças. O Gordon é um personagem fundamental do golpe. Ele está em todas, né? Articulando com empresários, né? Na verdade, articulando o que a gente fala, mas na verdade é conspirando, né? É uma conspiração, né? O que a professora Heloísa fala muito e na pesquisa dela recente do Máquina do Golpe, e que eu acho que é muito importante para a gente refletir sobre esse tipo de acontecimento, de fato histórico, é que um golpe você precisa ter as fases lá do Maquiavel, né? A conspiração, a traição e a tomada e a ocupação do poder, né? E é isso que ela consegue mostrar nessa pesquisa, e aí essa homenagem ao Marco Sá Correia, que é muito feliz nessa reportagem, porque ele vai para lá, consegue encontrar os documentos, né, os primeiros documentos abertos do governo Johnson, já na biblioteca Lyndon Johnson, né, o início da fundação. Lá se tem a tradição de ex-presidentes montarem fundações, né, para cuidar, inclusive, do legado deles, né, e aí são dois presidentes democratas que são, né, na verdade, intervencionistas, né. E é interessante você falar que são democratas, né, porque tem-se a visão, né, sobretudo aqui no Brasil, né, de que os democratas que são nos Estados Unidos o espectro mais à esquerda não estariam envolvidos com isso, mas não é verdade. Eles adoram uma guerrinha, adoram uma intervenção na vida alheia. E no caso do golpe, eles eram os presidentes naquele momento. Exatamente, né? São os dois presidentes democratas que acabam sendo decisivos aí na história da intervenção externa no caso brasileiro. E o Marco Sá Correia mostra isso muito bem, né? Com uma maestria muito grande. E tem uma história incrível que ele vive, e com uma outra grande jornalista, que é a Dorit Harassin, que os dois estavam lá como correspondentes lá fora, ela como correspondente, ele vai para lá para fazer a matéria, ele acha os documentos, né, manda um telex para a redação do jornal, aqui tem ouro puro,
essa é a frase, aqui tem ouro puro. Maravilhosa a frase, né? E aí ele faz as cópias dos documentos para trazer para o Brasil, mas a gente estava aqui durante o regime ainda, né? Sim. Ele podia ser preso ou ter os documentos apreendidos e tal. Ele deixa uma cópia com a Dorit lá nos Estados Unidos e a Dorit guarda esse backup, né? essa redundância aí dos documentos, porque, afinal de contas, era um grande achado. E é isso que eu acho que é legal, Ronaldo, a gente falar da reportagem, né? Da função do jornalismo, né? O jornalismo como uma ferramenta decisiva, mesmo aqui no Brasil, auge da censura, né? As redações todas com censores dentro das redações, a gente conseguir ter um repórter que tem essa perspicácia, essa visão, com 30 anos de idade, vai lá e descobre um ouro puro desse, né? E eu acho que essa iniciativa é muito interessante de abordar, né, André? Porque, num certo sentido, parece óbvio, né? Que eu vou lá pesquisar isso, mas ninguém tinha feito, né? Não existe uma boa reportagem, não existe uma boa avaliação dos fatos históricos que, se você não for na fonte e garimpar aquela informação, que foi o que o Marco Sá fez. Exatamente. Né? Primeiro a ideia, né? A ousadia, né? É possível fazer isso. Eu fico imaginando naquela época, você está achando que você vai entrar nos Estados Unidos, pleno regime militar, você vai... E o cara vai. Quando vê, o troço vai andando, vai dando certo, né? E isso que você falou, né? A insistência, né? A tenacidade dele de ir atrás dos documentos, de ir atrás da informação e conseguir, né, trazer para o Brasil a informação e revelar, 13 anos depois do golpe, que, de fato, houve uma participação americana efetiva nessa história, né? Inclusive, né, ele trata isso aqui, os arquivos agora mostraram, com participação de agentes americanos, não só agentes políticos, como agentes de espionagem mesmo, dentro do território brasileiro. Sim. Não era algo que era gestado apenas lá nos Estados Unidos. Não, eles estavam aqui com as agências, né? O IPES, né? O IBAD, todos eles eram agências de propaganda americana, de pesquisa, né? De incentivo da Aliança Brasil-Estados Unidos, né? Então, havia já um desdobramento da política externa americana para dentro do Brasil, que fica mais acentuada e mais aguda nesse período em que eles tinham um temor imenso de que o país pudesse virar um país comunista e, portanto, eles tinham que evitar isso, né? A gente tem que tentar calçar o sapato como diz a professora, né? Sapato do morto, né? Voltar um pouco na história para entender aquele período também, aquele contexto. Né? É isso que eu queria falar a partir do que você disse aí, né? O livro do Marco Sá e todos esses arquivos que são revelados hoje mostram que, de fato, havia uma preocupação muito grande com algo que, quando a gente revisita a história, a gente percebe que não era verdade, né? Que o Brasil estava à beira do comunismo. Mas isso parece muito claro nas conversas que havia entre os americanos e alguns agentes políticos brasileiros. Né? Eles viam sinais, né? Então, assim, quando, né, você tem comício do Jango, em praça pública, conclamando os trabalhadores, reforma agrária, uma agenda, né, toda voltada para um lado que se aproximava muito mais, né, de uma distribuição de riqueza, de poder na sociedade, que estava muito mais associada ao mundo socialista, ao mundo comunista da época, diferentemente de como a gente vê hoje, que eu acho que está muito banalizado, está muito pouco explorado, não está bem explorado, não estão, né, esses conceitos. Né? Hoje em dia a gente fala, fulano é comunista. O comunismo acabou, não existe mais. Se você for pegar a concepção teórica de comunismo, não existe. Tem na Coreia do Norte, tá? Mas o que é a Coreia do Norte? Porque a China não é mais. É um país, uma relíquia quase da história, né? A Coreia do Norte. É um país fechado, né? Absolutamente... Ninguém sabe o que tem lá dentro direito, né? A gente sabe que tem um cara lá meio maluco, um né? Regime que governa, autoritário ao extremo, né? Mas não quer dizer que é comunismo. A China, um capitalismo de Estado, é isso que você falou, né? O Vietnã, o Brasil acaba de fazer uma visita lá, também, né? Um capitalismo de Estado, né? Um país aberto, né? Produz aí chips, microchips para o mundo inteiro. Sem esses caras não se faz nada, né? Na indústria moderna de hoje. Então, assim,
tem um pouco, acho que o resgate desses símbolos, né, desses conceitos, que eu acho que é legal a gente fazer essa reflexão. Importante fazer essa reflexão. O André, nem eu nem você vivemos a nossa vida adulta lá quando o Marco Sá fez essa reportagem, em 76. Você se debruçou sobre o livro e não sei se tem essa informação. Qual foi o impacto dessa reportagem naquela época? Acho que foi para o Jornal do Brasil, né? Sim. Saberia dizer qual foi o impacto, se isso mexeu com alguma grande, coisa? mas assim, eu não sei eu acho que assim, com o fato dela ter sido publicada na época, acho que já é um exemplo de que, já é um sinal de que não era uma coisa que estava para ser revelada a qualquer momento, né? Era uma coisa que já guardava uma distância, às vésperas já da anistia, da distensão que o presidente Geisel já tinha sido iniciado, exatamente. Porque um outro jornalista que fez um trabalho muito interessante, que é o Hélio Gaspari, né, sobre aquele período, mostra claramente que ali no governo do presidente Geisel a gente já começava a ver uma distensão. E dentro das próprias Forças Armadas havia um grupo resistindo, o presidente Geisel... E o Geisel enfrenta um golpe, enfrenta, do Silvio Frota, né? Que tem que trocar todo o comando militar e vai adiante no processo dele, né? Acho que ele foi um dos presidentes militares, certamente o mais importante aí nesse processo de abertura e de extensão mesmo, né? Acho que a historiografia não mudou muito. Recentemente houve, né, uma pequena mudança, ou uma mudança importante, que era a relação dele com os porões, com a tortura e tal, né? Que o próprio Gaspari depois faz um acréscimo na historiografia dele, que eu acho que é a mais importante sobre o período, né? A mais definitiva, né, eu diria, e acaba, né, ali incluindo o Geisel como um presidente que sabia, de fato, tudo que acontecia, né, na parte de baixo, assim, da repressão, né? Mas na parte da política alta, o Geisel foi o cara que fez, né, foi o presidente que fez essa condução do país, né? E ali, nesse período, isso já estava de fato mais claro, né? Então a reportagem foi publicada, o livro foi publicado no ano seguinte, mas engraçado que depois ele nunca mais foi publicado, né? E eu acho que a professora é muito feliz em fazer essa homenagem a ele, que está aí, está vivo, o filho dele vai estar hoje no Senado, estará no Senado para ser homenageado, né? O pai ser homenageado num seminário. Então, eu acho que... É interessante, né? O Senado está relançando essa coleção no bojo de uma série de eventos para lembrar os 40 anos da redemocratização, né? Porque nós voltamos à democratização com a posse do presidente Sarney. Isso. 1985, teve uma sessão belíssima de homenagem a ele, né? E o lançamento dessa coleção, ele coincide com um outro fato que o país viveu recentemente, que foi o lançamento do filme Ainda Estou Aqui, né, que relembra, numa história particular de uma família, aquele momento. Filme que foi premiado com o Oscar. Você acha que algumas pessoas têm a seguinte visão: vamos esquecer isso, passado se enterra, acabou, né? Fizemos aí a anistia ampla, o país já segue os rumos democráticos. É importante, na sua opinião, lembrar disso? Seja relançando esses livros, seja falando, seja realizando seminários, discutindo o tema do golpe de 64? Eu acho, não. Eu acho que é fundamental, né? Memória, um país, uma nação, um povo só consegue se identificar, só consegue dizer quem ele é para si mesmo na medida em que isso tem memória, né? E na medida em que essa memória é coletiva, né? Então, o filme Ainda Estou Aqui, essa iniciativa do Senado, tudo isso é muito importante para que as pessoas saibam o que aconteceu, né? As pessoas precisam saber no Ainda Estou Aqui o que era uma ditadura. Como é que uma família, né, de classe alta do Rio de Janeiro, um ex-deputado e tal, família linda, feliz, de repente o cara some, né? E some daquele jeito. Que teve na vida da família. E o corpo nunca mais foi encontrado. Nunca. Tanto é que a história é a luta da Eunice Paiva pelo reconhecimento da morte, né? Isso é fundamental. Pior do que morrer é ser esquecido, velho. Sim. Então, uma ditadura, uma violência de Estado é capaz de produzir essas coisas, né? Infelizmente, o Brasil viveu isso, né, esse período, né? E acho que resgatar esses momentos e fazer
essa comemoração, por exemplo, da volta da democracia com a posse do presidente Sarney é decisiva, é fundamental. O presidente Sarney está aí, 95 anos, lúcido, sabe? Fez um discurso brilhante numa sessão solene no Senado, ficou lá 25 minutos em pé falando, um discurso, sabe, incrível. E assim, deu entrevista para todo mundo, falou. Vai ter uma forma de reconhecer esse personagem, né? Porque o presidente Sarney sempre foi vítima de muitas críticas. Injustiçado. Injustiçado. A história vai mudando, num né? certo sentido, houve um resgate, né? Porque ele teve um papel fundamental ali na transição, sobretudo com a morte do presidente Tancredo. Exato. Como é que segura o país num problemão desse, né? Havia toda uma expectativa em torno do presidente Tancredo Neves e, de repente, o cara não toma posse. E, de repente, o cara morre. E o Sarney é quem vai governar o país, né? E conseguiu governar o país e entregar o país na sua primeira eleição direta depois de muitos anos. Então, assim, porque a inflação, cara, são as conjunturas, as circunstâncias da época. Ele tentou várias vezes, né? Não foi um governo fácil, né? Não foi nada trivial, né? Você reconduzir o país a uma normalidade democrática, né? E foi uma liderança que acho que hoje, do alto dos seus 95 anos, né, e com a carreira política tão extensa e tendo sido presidente do Senado tantas vezes, tendo sido o segundo senador mais longevo da história do Senado, e tendo sido presidente da República, eu acho que o Sarney hoje estão dando a ele em vida o tamanho que ele tem. Isso é muito legal. E eu acho que a história é capaz de fazer isso, né? E aí é, mais uma vez, aquele tema que a gente estava abordando há pouco tempo, né? A memória, né? A ideia de não esquecer o que aconteceu, isso tudo é muito... Não podemos passar uma borracha nas coisas e seguir em frente, né? Eu acho que... André, você que é um jornalista numa posição de destaque, alguém que trabalhou nas grandes redes todas... Não sou isso, por favor. Sou um operário da notícia, assim como você. Assim como eu. Todos nós. Como é que você avalia o papel do jornalismo nesse processo de rememorar e de trabalhar para fortalecer a democracia? E esse papel tem sido bem exercido pelo jornalismo no país? Olha, eu acho, cara, que a gente está num momento muito difícil da profissão, né? A função do jornalista e o seu papel, a sua função social, inclusive, né? O que significa o jornalismo para a sociedade, eu acho que para as sociedades hoje contemporâneas, no mundo todo, é um momento desafiador, né? A gente tem sido atacado, né? A gente tem sido descredibilizado, né? Então, quando o trabalho do jornalista, né? Não só o jornalismo, né? Acho que o campo do conhecimento científico, né? O estatuto do conhecimento tem sido, né? Tem um rebaixamento de institucionalidade no mundo hoje, no tempo de hoje, e o jornalismo entra aí, né? De que essa é a sua narrativa, isso não é verdade, essa é a sua versão. Cada um tem a sua verdade agora. Assim, tudo bem, existem versões de um fato, a gente aprende isso na escola, né? O mundo é plural, mas assim, não dá para você confundir um livro com um pneu, né? Não dá para você confundir... O mundo é plural, mas fatos são fatos. Exato. A realidade factual, ela é imperativa. Não tem como a gente negar a realidade factual. Então, o caso do livro do Marcos, né? São os documentos do governo americano, né? Então, a sociedade americana, os governos americanos daquele tempo produziram essa política externa, né? E isso está lá, é um fato histórico, é registrado, não tem como mudar isso, né? Eu acho que é desafiador e eu acho que o jornalismo precisa lutar. Eu acho que nós, jornalistas, precisamos estar cada vez mais conscientes de que é um momento de desafio e de lutar pelo nosso ofício, pelo nosso trabalho, pela função que a gente tem na sociedade, falar isso para as novas gerações de jornalistas que estão chegando, né? Mostrar a importância da técnica, da apuração correta, né? Da informação, da relação com a fonte correta. Tudo isso está sendo testado o tempo todo, a gente está num teste de estresse imenso, os veículos tradicionais manterem a sua relevância, né? A sua importância diante desse mundo tecnológico, das big techs que, né, produzem essa grande desinformação que a gente vê hoje no mundo, muita informação circulando, muitas versões, muitas delas fantasiosas sobre a realidade que acabam se impondo. Então, isso tudo é um desafio para nós. Acho que a profissão do jornalista, ela
eu vejo de uma forma contrária. Todo mundo fala, está ficando menos importante. Não, é o contrário. Ela vai ficar cada vez mais importante, porque é onde hierarquiza os fatos, onde hierarquiza a qualidade da informação, onde você separa o que é informação de qualidade, onde tem integridade da informação e onde não tem. Esse é o ofício do jornalista. Eu acho que o jornalismo na democracia ele é fundamental. Não existe sistema democrático sem liberdade de imprensa, sem imprensa livre. André, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Ronaldo. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Esta entrevista e todos os programas da TV Senado estão disponíveis para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, marque para receber notificações e ter acesso a todos os conteúdos da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Mato Grosso do Sul. Essa bandeira foi desenhada por um grupo de jovens estudantes de arquitetura no final da década de 70, quando o estado foi criado. Mas muito antes disso, já existia na região o sonho de um estado. Já no período da colonização, no século XVIII, as elites locais lutavam pela sua independência. Corumbá já era importante no século XVIII, pois já era um porto no Rio Paraguai. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, os matogrossenses se aliaram aos paulistas para lutar contra Getúlio Vargas. Os matogrossenses fundaram o estado de Maracaju, em homenagem a uma serra local. A Revolução Constitucionalista saiu derrotada e o estado de Maracaju durou menos de 3 meses. Essa região, que a gente conhece como Mato Grosso do Sul, era o território de Ponta Porã. Isso mesmo. Ele foi criado pelo então presidente Getúlio Vargas. O estado só se transformou em estado mesmo em 1977. Um grupo de estudantes de arquitetura da FAO venceu um concurso e criou a bandeira do estado. E o significado das cores, o verde... O verde, obviamente, é a natureza, muito abundante na região. Mato Grosso do Sul tem boa parte do Pantanal. Já o azul é o céu. No projeto original desenhado pelos estudantes, a faixa que hoje é azul deveria ser marrom, para representar a terra. Contudo, o regime militar exigiu que fosse azul em homenagem à bandeira nacional. Agora, a estrela dourada ou amarela simboliza a riqueza do trabalho. E o branco, a paz e união entre os povos. Na definição dos seus criadores, essa bandeira é um símbolo do equilíbrio, da firmeza e da serenidade. Uma estrela dourada brilhando no céu. Mato Grosso do Sul, essa bandeira tem história. Essa música, por exemplo, o título é Nostalgia, né? Que já quer dizer muita coisa já. A vontade de sair já tinha. Para escolher Brasil, a gente ficava na frente de TV só porque o Brasil vai jogar. Aí nasceu esse amor pelo Brasil. Aí, como eu já tinha aquela conexão, né, com o Brasil, através da novela, essas coisas, eu falei, vou pro Brasil, vou fazer minha vida, a vida parece tranquila. Minha vida é arte, então fazia de tudo para enfrentar sozinho. Não foi fácil não, viu? Você chega num país que você não conhece ninguém. Muitas perguntas a gente se faz, né?
TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aumenta a população em situação de rua em Santa Catarina. Tem um morador de rua que é por dependência química, tem um morador de rua que é por falta de alimentação, tem um morador de rua que é por causa do alcoolismo. Então a gente tem que identificar esses problemas para realmente a gente fazer uma política pública. A segurança alimentar, a saúde, a educação, a moradia e principalmente a moradia, porque a pessoa sem endereço nem trabalho ela consegue. Projeto que proíbe a pesca de 13 espécies de peixes em Mato Grosso do Sul gera polêmica. Câmara aprova atendimento prioritário no SUS para pais atípicos. O nível de estresse por qual passa as mães atípicas é igual à dos soldados em guerra. Animais de assistência podem acompanhar seus tutores em espaços coletivos. É lei. Ele tem o direito de estar nos espaços onde me é permitido estar. E as pessoas desconhecem. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões que impactam a sua vida, o seu dia a dia. Que tal saber o que acontece país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que, ao longo dos 19 anos, é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A população em situação de rua representa um desafio mundial. Estima-se que 150 milhões de pessoas vivam nas ruas em todo o mundo. Aqui no Brasil, cerca de 330 mil indivíduos estão nessa situação, um aumento de 25% no último ano. A situação é bem complexa. Em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado debateu o assunto em uma audiência pública. O aumento no número de pessoas vivendo em situação de rua em Santa Catarina foi tema de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. A responsabilidade e os limites das políticas públicas municipais, além da garantia de acesso a serviços essenciais e o impacto na segurança pública, foram um foco de diversas sugestões apresentadas por entidades ao longo do debate. Nós temos desde as questões de tratamento involuntário, né, que é hoje um problema sério. As pessoas em situação de rua, em sua grande maioria, têm problemas ou com drogas ou psiquiátricos, elas precisam ser ajudadas, elas não estão em sua faculdade mental plena para saber que precisam dessa ajuda, então muitos desses pontos foram levantados aqui. Também a questão de segurança, onde é necessário que a gente tenha uma previsão de prisão preventiva para casos recorrentes de furtos, presos em flagrante, né, para que a gente possa coibir esse tipo de ação ilegal. Foi falado também na questão de repasse de recursos, readequação de investimentos em comunidades terapêuticas. Falamos também de investimentos nos instrumentos públicos, como os RAPs. Estiveram presentes na audiência pública representantes do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, da Federação Catarinense dos Municípios, além do Ministério Público. Nós estamos trabalhando sob a liderança forte do governador Jorginho Melo, num projeto, juntamente com a FECAM, a fim de que nós possamos dar um encaminhamento a essa situação. Mas nós precisamos começar, ter um ponto de partida. E esse ponto de partida, ele diz respeito exatamente a nós identificarmos e termos o sistema cadastral dessas pessoas para entendermos o movimento, quem aqui está, porque existem situações, por exemplo, que o cidadão está aqui hoje em Florianópolis, amanhã está em outra cidade, Balneário Camboriú, e o registro acaba acontecendo cá e acolá. O representante da Federação Catarinense dos Municípios ressaltou a importância de um cadastro estadual de pessoas em situação de rua. A FECAM tem várias políticas em relação a isso. Eu acho que uma essencial que a gente vai estar trabalhando em política pública é a questão de realmente fazer um censo. Não é identificar as pessoas, é identificar quem estão nas ruas. Santa Catarina, apesar de ter esse problema, ainda é um estado privilegiado, comparando com outros estados. Mas temos, principalmente em cidades maiores, esse tipo de situação.
esse censo é importante porque tem um morador de rua que é por dependência química, tem um morador de rua que é por falta de alimentação, tem um morador de rua que é por causa do alcoolismo. Então, a gente tem que identificar esses problemas para realmente a gente fazer uma política pública. Na avaliação do deputado Jair Mioto, a solução para o aumento do número de pessoas em situação de rua no estado deve ser multifatorial, envolvendo o engajamento de todos os municípios. Nós temos 3 situações que acontecem com as pessoas em situação de rua. Nós temos a vulnerabilidade social, obviamente, temos também a questão da drogadição e temos também a questão de, muitas vezes, pessoas infiltradas que acabam cometendo delitos ou que têm até antecedentes criminais. Então, é importantíssimo que nós possamos trazer isso para o debate, trazer para a Casa Legislativa e envolvendo justamente os municípios também. Na avaliação do representante do Movimento Nacional da População de Rua, Daniel dos Santos, a discussão pode contribuir na elaboração de políticas públicas que promovam melhores perspectivas de vida para essa parcela da sociedade. Eu tenho esperança que essa nos dê visibilidade e perspectiva de uma política pública que tenha resultado, que possa dar esperança, que possa dar perspectiva de vida melhor para a população em situação de rua, junto à segurança alimentar, à saúde, à educação, à moradia. E principalmente a moradia, porque a pessoa sem endereço nem trabalho ela consegue. Então essa audiência pública para nós é esperança. Projeto que proíbe a pesca de algumas espécies de peixes em Mato Grosso do Sul gera polêmica. Campanha promove conscientização sobre endometriose e câncer de colo de útero no Maranhão. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Mato Grosso do Sul abriga mais de 300 espécies de peixes em suas 2 grandes bacias hidrográficas, a do Rio Paraguai e a do Rio Paraná. Com uma biodiversidade rica, o estado se destaca pela pesca esportiva e profissional, o que movimenta o turismo e a economia local. Pensando nisso, o projeto de lei número 275 de 2024, proposto pelo deputado Neno Razucchi, sugere a proibição do transporte, do armazenamento e da comercialização de 13 dessas espécies por um período de 5 anos. A proposta gerou um intenso debate entre membros de setores ligados à preservação ambiental e à sustentabilidade econômica em uma audiência pública realizada na Casa de Leis. Para muitos, o projeto busca proteger os estoques pesqueiros, preservando espécies que são ameaçadas devido à pesca excessiva. Porém, para os pescadores profissionais, a medida representa um desafio econômico significativo, já que muitos dependem da atividade para sobreviver. Essa audiência é para que todos possam dar sua opinião, seu ponto de vista e possamos chegar a um consenso onde possamos, ao mesmo tempo, contemplar os interessados e também preservar os nossos rios. Então, eu tenho certeza que é muito importante a participação do público, das pessoas e dos parlamentares para que comece uma transformação na questão, além de meio ambiente, também dos peixes e do controle de poluição, de como trabalhar os rios do Mato Grosso do Sul. A conversa na recepção do setor de saúde e medicina ocupacional da Alema girou em torno de 2 doenças que afetam a saúde das mulheres. A primeira é o câncer de colo de útero, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, pode chegar a 17 mil casos somente neste ano. A segunda é a endometriose, uma doença que muitas vezes se desenvolve de forma silenciosa e pode levar a consequências graves para a saúde feminina. A prevalência da endometriose, ela é aquilo que eu te falei, né? Ela é dependente do feeling do profissional em diagnosticar. Então, assim, a gente sabe que ela é muito subdiagnosticada. Mesmo assim,
ela representa 10% das patologias relacionadas às cólicas e às dores nas mulheres e representa 30% das causas de infertilidade feminina. Então, uma das importâncias da endometriose é exatamente você, mulher, saber que você pode ficar infértil ou ter dificuldade para engravidar se tiver essa doença. Então, procure diagnosticar. Uma das principais formas de prevenção contra essas doenças é a informação. Com conhecimento, as mulheres podem adotar cuidados para o diagnóstico precoce da endometriose, além da prevenção do câncer de colo de útero, enquanto os homens também podem contribuir, incentivando a vacinação e o acompanhamento médico. Uma das medidas mais eficazes é a vacina contra o HPV, que reduz o risco de infecção pelo vírus. A vacinação é uma forma muito eficaz, porque a vacina contra o HPV ela é indicada para adolescentes de 9 a 15 anos, que é uma faixa etária onde eles ainda não tiveram contato com o vírus, né? Principalmente as meninas. Então, as meninas que tomaram essa vacina, ela é uma vacina em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Dificilmente elas vão ter algum problema de câncer de colo de útero. Para alertar e orientar quem frequenta o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa do Maranhão está realizando a campanha com uma programação que conta com atividades que promovem o bem-estar e a conscientização sobre o câncer de colo de útero e a endometriose. As campanhas mundo afora, elas são bastante focadas nessa questão da conscientização, do saber que existe a doença, para poder ela ser difundida, ela ser democratizada, as pessoas saberem que elas existem e a partir daí se consultarem, né? Porque a gente recebe as pacientes através de uma consulta espontânea, a gente não vai atrás de uma paciente para a gente consultar, não, elas vêm até nós. Então essas campanhas elas são importantes exatamente por isso. Cuidar de quem cuida. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Ele garante atendimento prioritário pelo SUS para pais de crianças com doenças que exijam cuidados especiais. Pais e cuidadores de crianças com doenças raras ou com deficiências que exijam cuidados especiais terão atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde. É o que prevê projeto aprovado na Câmara e que segue agora para o Senado. A relatora da matéria foi a deputada Simone Marqueto, do MDB paulista. Aprovamos para que nós tenhamos esse belíssimo projeto no mês das mulheres, cuidar de quem cuida. Esse é um grande papel das mães, que abrem mão da sua vida social, da sua vida de trabalho profissional para estar totalmente dedicado aos seus filhos, que na grande maioria são abandonadas pelos seus maridos. O deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, saudou a aprovação do projeto. O nível de estresse por qual passa as mães atípicas é igual à dos soldados em guerra. E isso realmente é um fato consumado. Eu conheço muitas mães atípicas, conheço pais atípicos e sei da dificuldade que é criar um filho com essas necessidades especiais que precisam de uma dedicação total, de uma dedicação em que o pai e a mãe não podem trabalhar, não pode se dedicar às suas atividades laborais e tem que ficar exclusivamente tomando conta dos seus filhos. O deputado paulista Vicentinho, do PT, deu seu testemunho pessoal da luta das mães de crianças atípicas. Além do problema de saúde dela, a minha filha Luana, que mora comigo, é mãe do nosso Bentinho Moura. Bentinho, meu netinho amado, com 5 anos. É do espectro autista. Eu acompanho todos os dias, todas as manhãs, madrugadas e noites, o que é que acontece com o nosso Bentinho amado e o que acontece com a Luana e de maneira também transmitida para o pai, o Adão, para o avô que está aqui, portanto, o avô atípico. Eu sei que é uma guerra cotidiana. Eu sei, para que a gente consiga conviver, proteger, cuidar do Bentinho,
como a mãe sofre. A participação dos brasileiros nas atividades do Senado dobrou no ano passado. Foi um número recorde de opiniões, sugestões, críticas. E por trás de toda essa interação está o programa E-Cidadania. Como ouvir a voz das ruas todos os dias? Não basta levar a mensagem, cidadania tem que ser uma via de mão dupla. Foi assim que surgiu o programa que mudou a relação das pessoas com o Senado. E a letrinha antes do nome passa a ideia de eletrônica, modernidade. É cidadania. É cidadania. E-cidadania, não sei como. É o quê? É cidadania. É cidadania. E-cidadania? Afinal, o correto é cidadania ou e-cidadania? A pronúncia pouco importa. Criado em 2013, o portal inaugurou a interatividade, ou seja, a participação popular dentro das comissões, das sessões, dos seminários e eventos do Senado Federal. A procura aumentou tanto que a equipe também teve que crescer. Em pouco mais de uma década, o E-Cidadania recebeu 126.479 ideias legislativas de mais de 70 mil autores. Cerca de 11 milhões e 300 mil homens e mulheres manifestaram apoio. 79 das propostas viraram projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição. No momento, a Comissão de Direitos Humanos analisa 120 ideias encaminhadas pelo portal. Hoje, a equipe tem 6 servidores e 7 estagiários para dar conta do recado. No subsolo do plenário das comissões, o time recebe mensagens, divulga convites para sessões temáticas e encaminha perguntas e opiniões para os senadores. São Paulo, Luiz pergunta, temos muitos pesquisadores renomados. A gente faz toda uma pesquisa de qual que é o tema da audiência, quem que são possíveis interessados, pessoas que são contra essa audiência, pessoas que são a favor dessa audiência, e a gente vai no nosso banco de dados e encontra essas pessoas, seleciona essas pessoas e envia para essas pessoas o convite para a audiência. Quando uma ideia legislativa publicada no portal alcança 20 mil apoios num período de 4 meses, ela é analisada pelos senadores da CDH e pode virar projeto de lei. O exemplo mais recente é o PL 331 de 2025, que assegura à pessoa com deficiência prioridade para exercer funções que permitam o teletrabalho ou o trabalho remoto. Coordenador das múltiplas atividades do E-Cidadania, Alisson Bruno também organiza a oficina legislativa, que leva às pessoas de diversos setores da comunidade as noções de como elaborar e encaminhar projetos de lei. Milhões de pessoas participam todos os anos. A nossa busca hoje tem sido em dar mais efetividade para que a participação do cidadão seja ouvida pelo parlamentar, seja considerada, que projetos sejam criados a partir de ideias legislativas, e também facilitar a participação do cidadão, quem sabe utilizando ferramentas de inteligência artificial, tanto para auxiliar na entrada da demanda do cidadão como no processamento interno. Ao longo dos mais de 2 séculos de história, o Senado vem investindo na sintonia com os grandes anseios dos brasileiros. Você pode participar pela internet senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Gente, tem um servidor fofíssimo lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E ele é super eficiente, viu? É o Atlas. Ele é assistente da Vanderlice. Dá só uma olhada. Esta é Vanderlice Silva, servidora da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ainda criança, ela descobriu que era deficiente auditiva. Inicialmente, a doença afetava apenas um dos ouvidos, mas com o tempo o problema se intensificou também do outro lado. Com a evolução do quadro, algumas atividades do dia a dia começaram a se tornar mais desafiadoras. Porque eu não posso relaxar, eu tenho que estar atenta a tudo, porque alguns sons para mim são imperceptíveis, eles são mais difíceis, principalmente se tiver ruído, muito ruído, eu não tenho a capacidade de perceber coisas básicas como uma pessoa chamar meu nome. Para
Para auxiliar a diminuir os transtornos causados pela perda auditiva, Vanderlice agora conta com uma companhia fofa, peluda e de 4 patas. Atlas, um cachorro da raça labrador que recebeu treinamento para atuar como cão ouvinte. Ele é preparado para alertar a tutora sobre sons importantes, como o toque do telefone, e também a avisa quando é chamada por um colega, por exemplo. É um cão que precisa de uma formação, precisa ter conhecimento e é um treinamento muito específico e muitos detalhes a serem trabalhados com o cão, porque esse cão ele é selecionado desde filhote, especificamente para atender aquela função, no caso aqui do Atlas, que é mitigar os impactos de uma pessoa deficiente auditiva. Aqui em Pernambuco, cães de assistência como Atlas possuem liberdade de circulação prevista em lei. Em vigor desde 2016, a norma garante à pessoa com deficiência que é assistida o direito de acessar e permanecer com o animal em espaços públicos ou privados de uso coletivo, sem uso de focinheira e sem cobrança de taxas extras. A multa para o estabelecimento que descumprir a legislação pode chegar a R$50 mil. Para Vanderlice, é preciso que a medida seja mais divulgada para garantir que o direito seja cumprido. Ele tem o direito de estar nos espaços onde me é permitido estar, e as pessoas desconhecem. Algumas dizem, olha, não entendo, me diga como isso funciona. Ótimo. Outros não, outros acham que ele é um animal doméstico, esse cão foi treinado para suprir necessidades que eu possuo. É fácil identificar um cão de assistência em campo. Eles normalmente trabalham usando um colete, que identifica qual a função de ajuda do animal. Se você der de cara com uma fofura dessas por aí, é preciso tomar alguns cuidados para não atrapalhar o cão e seu tutor. Quando eu me deparar com um cão que esteja com esse colete, eu não posso interagir com esse cão, não posso chamar ele, não posso desviar a atenção dele do seu usuário. Isso é muito importante, porque se eu fizer isso, eu posso estar atrapalhando o trabalho dele. Então, eu preciso respeitar. Fora do horário de trabalho, Atlas gosta de brincar e receber carinho. Mas durante o expediente, esse novo servidor da Alep se mostrou com o perdão do trocadilho, bom para cachorro. Animais de assistência prestam um grande serviço para muita gente. Desde ajuda a quem não ouve e não enxerga bem, até suporte emocional. É fantástico isso. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu ver todas as artes importantes do Palácio, a gente visitou as 2 câmaras do Senado, o plenário do Senado e o plenário da Câmara dos Deputados. São lugares que a gente é muito acostumado a ver na televisão, mas não pensa que é do povo, né? O povo tem que preencher esses lugares, conhecer esses lugares, porque afinal é o nosso lugar também. E o nosso guia foi extraordinário, ele foi objetivo, simples, rápido. Eu acho que é uma visita fundamental para todo mundo que vem para Brasília, para conhecer, para ocupar o lugar que é do povo e para trazer um certo conhecimento cultural acerca do seu próprio país. Muito legal, muito interessante. Para a gente ver de pertinho, né, como é que funciona a Casa Legislativa do nosso país. A gente entende melhor, né, como é que é o fluxo, né, dos projetos de lei, enfim, das coisas que a gente tem que debater, né. Se eu passar, eu venho embora. Acho muito importante para qualquer brasileiro conhecer e entender como funciona, tanto na parte política, tanto na parte cultural, para ter um conhecimento maior, tanto em alguma eleição futura, saber como funcionam os processos e ter mais um conhecimento assim, para ter mais um norte para se guiar na hora de votar e na hora de saber quem escolher para governar o Brasil. Desde novo eu tinha o sonho de conhecer Brasília
e conhecer o parlamento, né? Conhecer a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. E eu acho importante assim, o brasileiro ele conhecer o fluxo da coisa, que aqui é onde tudo passa. As leis, projetos, tudo acontece aqui nas Câmaras dos Deputados e no Senado, né? Então eu acho interessante todo cidadão brasileiro conhecer um pouco sobre o funcionamento das casas. A democracia é muito importante, né? Então eu acredito que é a base para uma civilização de um país. Então, sem democracia, sem civilização. A democracia é essencial, né? A democracia é onde a gente pode participar, debater, colocar as nossas ideias. Eu acredito que a população muitas vezes fica distante e hoje em dia a gente tem um universo de corporações que entenderam isso. E muitos grupos ocupam Brasília com seus interesses. A gente que defende a causa da população precisa estar aqui também. Então eu represento aqui a organização da sociedade civil que milita defendendo o esporte para todos, o acesso às atividades físicas e esportivas. Então é nesse sentido que eu venho para Brasília, né, para de alguma maneira representar essa voz periférica, que é de onde eu venho, para que a população tenha mais acesso. Então eu vejo que a população mais pobre tem poucos representantes aqui em Brasília. E as grandes empresas e corporações, elas têm muitos representantes em Brasília. Então nós precisamos ocupar esse espaço e qualificar esse espaço, para que os nossos representantes, deputados e senadores compreendam o que o povo de fato precisa lá na ponta. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos.
O Senado votou, agora é lei. TV Senado. Democracia todo dia. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje vamos abordar um tema que afeta a vida de milhões de brasileiros: a crescente onda de roubos e furtos de celulares. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, mais de 937 mil casos foram registrados em 2023. Só em São Paulo são 500 celulares furtados ou roubados por dia. Como reduzir esses números? O Congresso discute aumentar as penas para esses crimes. E sobre isso nós vamos conversar com Leonardo Carvalho, que é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Leonardo Santana, especialista na área. A Cibele Nunes apresenta esse programa junto comigo e eu já começo com uma pergunta de espectador que está participando pelas nossas redes sociais. Nesse caso foi pelo portal E-Cidadania. É o Ronan, do Rio de Janeiro, que pergunta o que o Senado sugere, né? Se o Senado sugere alguma mudança legislativa para combater esse crime. Já tem uma proposta do senador Flávio Bolsonaro que aumenta as penas para os crimes de furto e roubo de celular, que hoje estão entre 1 e 6 anos de prisão, para 4 a 8 anos de prisão. E nós recebemos 2 comentários favoráveis ao aumento de pena. Tem o Heverton, de São Paulo, que diz que penas mais duras devem existir sim e sem audiência de custódia. Neirimar, de Minas Gerais, fala que a sensação de impunidade está encravada na mentalidade nacional. As leis precisam ser endurecidas. Ir preso deixou de ser preocupação. Mas e aí? Vamos perguntar para o nosso especialista, começar com Leonardo Santana. Aumento de pena resolve nesse crime, né, nesses 2 crimes de furto e roubo de celular, Leonardo? Olha, bom dia a todos. Essa é uma pergunta importante, é uma preocupação social também muito importante. Quando a gente fala dessa discussão, quando nós falamos do aumento de pena, nós percebemos que existe uma conexão onde o Estado, onde o governo, onde aquelas pessoas que têm a função de preparar as leis e de logo depois executar as leis, elas estão preocupadas comigo, estão preocupadas com você. Nós, enquanto cidadãos que estamos na ponta da linha. E é exatamente essa preocupação, diante de uma nova dinâmica social, diante de uma nova participação desse celular nas nossas vidas, que deixou de ser apenas um aparelho de um custo relativamente alto que estava nas nossas mãos. Ele não é mais isso. O celular hoje ele concentra a nossa documentação, ele tem as suas imagens, ele tem aquelas informações que permitem que um agressor social ele consiga, por exemplo, acessar o seu banco, ele consiga buscar número dos seus documentos, ele consegue pegar empréstimo. Então, essa preocupação, ela é muito importante. E preocupante e importante em que sentido? Ela é importante ao momento em que o cidadão vê que o Estado está preocupado com ele. Então, o aumento de pena, em algum instante, em algum momento, ele vai sim permitir que exista essa mudança do comportamento desse criminoso. Leonardo Carvalho, eu sei que você é mais dos dados, das estatísticas, mas vocês discutem esse tipo de proposta no fórum? Tem uma opinião formada a respeito? Evidências, todos os dados a respeito da dinâmica dos crimes, né, incluindo roubo e furto de celular.
E a gente vem acompanhando como isso se reverbera, tanto na percepção de segurança da população, na atuação do governo, seja em âmbito executivo, legislativo, federal, estadual e municipal. E o que a gente entende e que nos preocupa é que sempre que a gente tem um caso de repercussão ou uma onda de crimes que vem ganhando notoriedade, a resposta, sobretudo das casas legislativas, é sempre propor ações no sentido do endurecimento penal. Quando a gente identifica outros gargalos, precisam ser também atuados, precisam ser combatidos, para quê? Para impactar diretamente e reduzir esses crimes. É preciso proporcionar para as polícias, por exemplo, melhores condições de atuação, de prevenção, de repressão, de investigação. Para quê? Para que, de maneira combinada, né, o eventual endurecimento penal, junto com outras medidas, possam impactar e reduzir esses crimes. Não existe uma solução única que vai impactar e diminuir o roubo e furto de celular, como diversos crimes que a gente vê. O que existem são ações combinadas e coordenadas para impactar e reduzir esses crimes. Tá certo. E nós perguntamos para as pessoas essa semana se elas acham que o bloqueio de celular é uma medida eficaz contra esse tipo de crime. Vamos mostrar o resultado da nossa enquete. A maioria das pessoas acham que sim, 85%. E além do bloqueio, nós recebemos muitos comentários e perguntas sobre a rastreabilidade do celular roubado. Eu vou perguntar para o Leonardo Santana, vou passar para ele essas perguntas. O Laclécio, de Pernambuco, disse o seguinte: por que os aparelhos roubados não podem ser rastreados pela polícia através do site de cadastro nacional? E a gente recebeu também uma outra pergunta do Clênio, do DF, que é sobre o e-mail. Por que as polícias não podem usar o e-mail, localizar o e-mail via tecnologia? E ainda tivemos um outro comentário do Alcebiades, da Paraíba, que disse o seguinte: por que a gente não pode vincular cada vez mais o CPF do aparelho à linha telefônica também para evitar roubos? Leonardo, você pode comentar para a gente essas perguntas? Olha, essas perguntas elas são muito esclarecedoras hoje para quem tem o celular. Eu vou pegar uma pontinha do que o meu xará, né, o Leonardo, também estava comentando. Nós ingressamos nesse momento em um investimento maior que deve ser feito na parte de tecnologia para as instituições de segurança pública que têm essa responsabilidade. Sem isso, acaba ficando muito complicado que nós consigamos, que os profissionais de segurança pública consigam fazer o trabalho deles com a efetividade que a comunidade deseja. Eu me recordo de um caso recente de uma influencer que lida com tecnologia. Ela teve um celular furtado em São Paulo, onde a família dela mora, e ela tem um trabalho realizado na China. Por incrível que pareça, coisa de um mês depois, o celular dela, em algum momento em que ela tentou buscar, rastreando, né, pelos dados que ela possuía aquele aparelho, o celular dela estava na China e ela conseguiu encontrar. Então, essa questão da rastreabilidade ela é fundamental, ela é importante e pode sim, na medida do possível, dentro do que a legislação obedecer e receber, ser também entregue para as instituições de segurança pública. Quando se fala da identidade do celular, quando se fala do e-mail, quando se fala dos meios tecnológicos oferecidos pelas próprias empresas que fabricam o celular, tudo isso combinado tem sim condições de oferecer para a população uma resposta muito mais rápida. Então, com uma tecnologia melhor, com uma capacitação, um treinamento e um investimento para as instituições de segurança pública, aliados ao esforço que o Estado, que o governo já está fazendo, é possível que a resposta para a sociedade ela aconteça muito mais rápida, aconteça de maneira como todos aguardam, a partir do momento que compram um produto de 3, 4, 5, 10, 15 mil reais às vezes, e hoje a dinâmica é sair com esse produto no bolso. Isso é fundamental, é muito importante.
Leonardo Santana, eu tenho uma dúvida também nesse sentido minha, mas eu acho que vai ao encontro aí do que o nosso espectador disse. Tem algum entrave hoje para a polícia seguir esse rastreamento? Porque se não é o rastreamento que existe no próprio site do governo, tem o rastreamento tecnológico, né? Todos os celulares hoje são rastreáveis. Então, tem algum impeditivo legal para que a polícia siga essa pista e até considere quem está aportando esse celular um flagrante ali? Teria que mudar o conceito de flagrante pela lei? Hoje, os mecanismos que nós temos, eles ainda exigem que haja uma permissão do proprietário daquele aparelho para que seja feita essa rastreabilidade. As instituições de segurança pública, por enquanto, ainda não conseguem, logo depois que um roubo, que um furto é realizado, ingressarem em todo aquele sistema que vai procurar, que vai buscar o aparelho. E, é claro, lembrando ainda que algumas dessas indústrias, elas já colocam, por exemplo, mesmo com o aparelho desligado, né, ele poder ser rastreado, mas ainda existe um passo a passo para ser seguido. Isso impede essa celeridade. É claro que, se houver uma mudança, se é um instante em que eu entrar em um site, um portal oferecido pelo governo, eu também puder dar essa autorização para um rastreamento automático, sem que se necessite de uma segunda autorização, isso seria muito importante. É claro que nós percebemos, por exemplo, que algumas pessoas até buscam as delegacias, buscam os profissionais que fazem um policiamento ostensivo, as polícias militares, guardas municipais oferecem aquele momento de rastreamento, mas fazem isso de forma voluntária, de maneira automática, de maneira mais rápida. Hoje, nossa legislação ela ainda não tem nada que obrigue, que perpetue esse cenário. Eu não estou te escutando, Cibele, não sei se teve um probleminha aí no áudio, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta do Luiz, do Paraná, que ele está interessado nos dados, para o Leonardo Carvalho. Então, primeiro ele pergunta qual seria a pena para o crime em questão, né? Acho que você pode comentar um pouquinho disso, embora a gente já tenha falado no começo do programa, mas ele quer saber qual o percentual de condenação por esse tipo de crime e qual o índice de reincidência. E eu vou emendar também uma dúvida sobre se há estados em que há maior incidência nesse tipo de crime ou não, porque a gente recebeu muitas perguntas de São Paulo, Minas Gerais, grandes cidades, né? Interessante, primeiro, para a gente entender a disparidade que isso ocorre no território. Então, para a gente ter uma ideia, segundo nossos dados, em 2023, 32% dos celulares roubados e furtados no Brasil foram em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, a gente vê uma concentração desses dados. Quando a gente vai olhar São Paulo, também não é igualmente em todo o estado. Então, a gente está vendo uma concentração maior na capital. E, diferente de outros crimes, onde, se a gente for olhar um município, pegando, por exemplo, o município de São Paulo, se a gente vai olhar, por exemplo, homicídios, a gente entende também que ele não ocorre de igual maneira no território. Ele ocorre em algumas áreas. Então, a gente tem áreas de concentração, que é diferente da dinâmica que a gente está vendo do roubo e furto de celular. O roubo e furto de celular, ele está se dando de maneira mais ou menos igual em todo o território do município. E isso é um grande desafio, sobretudo para as forças policiais, que trabalham, que alocam seus recursos, que são limitados, né, baseado em dados, baseado em evidências. Então, eles olham em qual território, em qual área está tendo uma maior concentração e ali alocam seus recursos. No caso do roubo e furto de celular, quando a coisa está se dando de maneira mais espraiada no território, isso é um desafio para eles. Então, requer também repensar toda a parte de planejamento operacional, repensar um pouco toda a dinâmica que a gente tem em relação ao roubo e furto de celular. Lembrando que é de vital importância, toda vez que alguém for vítima de um crime, que registre o boletim de ocorrência na delegacia. Tá? Só assim as autoridades vão tomar conhecimento daquele crime. Aquele dado ele é compartilhado pela Polícia Civil, né, responsável pela investigação, e pela Polícia Militar, que usa esses dados justamente para fazer esse planejamento, onde vão estar alocados os policiais, as viaturas. Então, eles fazem todo um trabalho de análise de dados
para fazer uma alocação racional dos seus recursos. Tá? Sobre esse ponto de reincidência da parte mais penal, a gente não tem dado sobre isso, justamente porque é uma dificuldade acessar e trabalhar dados do sistema de justiça. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto uma maior acesso, uma maior disponibilidade em publicar esses dados, mas ainda são raros os estudos que fazem esse tipo de levantamento. Agora sim, o áudio está ok. Nós vamos mostrar a enquete. A segunda pergunta que nós fizemos essa semana foi se as pessoas conhecem o modo recuperação lançado recentemente pelo governo federal sobre celulares roubados. E a maioria das pessoas ainda não conhecem, 61% ainda não sabem como funciona o modo recuperação. Eu queria que o Leonardo Santana explicasse um pouco para a gente e falasse também sobre a questão da receptação, que foi outro ponto que recebemos muitos comentários e perguntas. O Diogo de São Paulo, por exemplo, ele diz: por que o receptador não é incriminado? Aí a gente teve também a pergunta do Paulo do Mato Grosso, dizendo por que as penas de crime de receptação são tão baixas. Isso também estimula o roubo de celular. Leonardo, você pode responder para a gente essas questões? Olha, posso sim, é uma preocupação muito grande, uma preocupação em que as pessoas elas acabam desacreditando. Essa coisa da credibilidade, da confiança, ela tem muito a ver com isso. Então, quando nós tratamos dessa nova dinâmica estabelecida pelo governo, a gente tem, em um primeiro momento, o cadastramento daquele equipamento, o cadastramento daquele aparelho. Em um segundo momento, nós temos aquela mensagem que é colocada informando que quem por acaso tiver aquele aparelho nas mãos, aquela pessoa ela vai saber que aquele equipamento é um equipamento vindo de uma ação criminosa, de furto ou de roubo. O que foi comentado em primeiro instante é que, puxa, mas o ladrão, né, o criminoso, ele não está preocupado com isso. Ele vai pegar o celular de todo jeito, ele vai levar o celular de todo jeito e depois ele vai fazer a venda daquele material. Contudo, a gente ingressa nesse instante naquele receptador. Aquela pessoa que recebeu o celular, ao momento em que liga o aparelho, coloca um chip e tem a mensagem de que aquilo foi fruto de um crime que foi executado, ela deixa de estar naquele grupo dos que não sabiam, ela deixa de estar naquele grupo dos que não conheciam e automaticamente, por ter conhecimento de que aquele equipamento é um produto que veio de um crime, ela precisa procurar as autoridades, ela não tem como dizer que não vai procurar. Então, nesse instante, mesmo que nós tenhamos uma ação do criminoso, nós temos sim um momento em que quem recepciona, quem compra, quem de alguma maneira foi só um presente, aquela pessoa já sabe que não é algo lícito, tá certo? Então, isso vai desencorajar essas pessoas que vão receber, vai desencorajar, né, como foi colocado na pergunta, essa questão da receptação, que acontecia com muita facilidade, que acontecia antes, sem que houvesse essa preocupação adicional. Inclusive, sobre essa questão da receptação, tem uma proposta anunciada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de aumento de pena, né, para a receptação e também aumento de pena para uso econômico do celular, né, para qualquer tipo de uso econômico. Vocês acham que essa proposta deveria se somar a essa que está aqui no Senado? Qual das duas a gente deveria ter, ou as duas, fazer um combinado aí, que seria uma proposta substitutiva, né, que a gente chama aqui? Vou começar com o Leonardo Carvalho dessa vez. A proposta seria justamente unir para dar celeridade, né, ao processo e colocá-lo em vigor o mais rápido possível. Acho que tem um segundo ponto sobre essa dinâmica da receptação, que a gente tem observado uma dinâmica muito peculiar do roubo e furto de celular, né? Onde ela começa com o roubador, com o furtador, quem subtrai o celular da vítima, e eventualmente, a partir daí, esse celular ele começa a ter diferentes usos, em camadas. Então, a gente tem muito amarrado ao roubo e furto de celular o aumento dos estelionatos em meio eletrônico, então as pessoas estão sendo vítimas de golpes, né? Esses criminosos usam de diversas ferramentas
justamente para, a partir da obtenção do celular roubado furtado, praticar novos crimes. A gente tem observado quadrilhas que vão se especializando justamente em dar uma aparência legítima a esse celular roubado, furtado, e revendê-lo no mercado nacional, que é o que acontece nesse caso, da questão da receptação. E daí a importância da gente ter esse novo modo de recuperação no aplicativo Celular Seguro, do governo federal. Que até então o que você conseguia fazer era bloqueá-lo. Então agora você consegue fazer com esse novo modo, permitir que ele seja reativado, sem nenhum perigo de acesso aos seus dados, e a partir daí, a pessoa que ligou novamente esse celular, ele é notificado de que esse celular é produto de um crime, que ele deve imediatamente procurar a autoridade policial, incorrendo, como falou aqui o Leonardo Santana, num crime de receptação, eventualmente receptação qualificada. Mas o que a gente tem visto também é um novo ponto, que é celulares roubados, furtados no Brasil estão aparecendo, sendo rastreados em diversas partes do mundo. África, Ásia, China. Então, isso evidencia a consolidação de quadrilhas especializadas em mandar esses celulares para outros países. Tem muita gente nos assistindo pelo TikTok. A Rosimeire dos Santos, ela comentou o seguinte: tem que mudar o Código Penal em relação a roubo e furto de celular. E aí eu vou emendar com a pergunta do Luiz, do Paraná. Ele diz o seguinte: qual a pena atual para esse crime em questão? E ele quer saber também qual é o percentual atual de condenação e reincidência. Leonardo Santana, você pode responder para a gente? Eu vou ficar com a primeira parte dessa pergunta. Eu não teria os dados exatos agora, apesar do que a gente comentou, né? Falamos aí um pouquinho da pena, de 4 anos subir para 6, tal, mas os dados exatos em relação ao percentual eu não teria, né? Meu amigo Leonardo Carvalho certamente vai poder nos ajudar nesse sentido. Mas a gente precisa falar, sim, dessa questão, não só do aumento da pena, mas de níveis distintos de pena para quem participa desse tipo de delito. Pegando um gancho no que Leonardo Carvalho acabou de dizer, para que eu tenha uma organização criminosa que vai fazer com que esse celular chegue em lugares como Ásia, né, como África, isso demanda um investimento muito grande. E se eu tenho uma organização que paga, que investe nesse tipo de cenário, isso tem a ver com o que a gente trata nos estudos de economia do crime. O criminoso, ele busca, primeiro, verificar se aquele crime compensa para ele. Segundo, ele também avalia qual é o risco que ele tem cometendo aquele tipo de crime. Quando se juntam as duas coisas é que a gente verifica essa necessidade de alteração, de mudança, essa necessidade de um novo pensamento acerca das penas, por exemplo, né, ou outros itens que devam ser destinados às forças de segurança. O que eu quero dizer com isso? Se hoje eu tenho uma pena muito branda, o risco vale. Se hoje eu tenho um resultado muito grande, o risco também vale. Então, essas parcelas das organizações criminosas que fazem todo esse investimento para mandar esses celulares para fora, elas têm que ter uma pena diferenciada, porque elas estão colaborando com esse cenário da economia do crime. Estão colaborando, inclusive, de uma maneira muito maior do que aquele que está na ponta da linha, apenas, o criminoso, né, na verdade, apenas retirando aquele celular e destinando para essas organizações. Então, além do aumento de pena, tem que haver, sim, um escalonamento. Grupos que tenham uma postura, uma atuação mais qualificada, com mais detalhes, colocando mais dinheiro, precisando, sim, ter uma pena diferenciada. Agora, a gente falou bastante sobre o aumento de pena, mas o José do Piauí quer saber como combater isso diante da impunidade para quem comete tal crime, né? Ou seja, há outras medidas necessárias para combater esse tipo de crime? Quais seriam essas medidas? Tem uma pergunta semelhante também da Larissa, do Ceará, que pergunta como é possível ter uma atuação efetiva na prevenção desses delitos e qual seria uma maneira das vítimas conseguirem
reaver os seus bens. Queria que vocês colocassem, então, outras ações para combater esse tipo de crime, começando com Leonardo Carvalho. Como o Leonardo Santana mencionou, tem todo esse racional, né, feito pelo criminoso nessa decisão de cometer ou não um crime. E além da pena, acho que entra também um outro fator bastante considerado, a possibilidade de ser pego, né? Para que ele seja sujeito a uma pena, primeiro ele tem que ser identificado, eventualmente preso ou apreendido. Então, a probabilidade dele ser pego cometendo o crime, né, ou em flagrante ou posterior, isso também é bastante relevante. Porque a gente tem falado muito de aumento de pena, é uma tecla que se bate bastante. Mas a pena ela só vai ser aplicada para aquelas pessoas que forem identificadas, presas. Daí essa questão da impunidade. Acho que teria um peso maior se a gente conseguisse melhor estruturar as polícias justamente para uma identificação, atividades de prevenção, de repressão e de investigação, justamente para identificar e responsabilizar essas quadrilhas. Hoje, a gente tem como principal gargalo a capacidade investigativa das polícias, sobretudo nesses crimes de roubo e furto de celular. A gente já mencionou aqui a questão tecnológica, né? Mas a questão tecnológica também demanda aquisição de software, de hardware, capacitação dos agentes policiais para operar essas ferramentas, uma cooperação entre diferentes agências, quando eu falo agência, eu estou falando tanto agências de governo como empresas privadas. Para quê? Para fazer o compartilhamento desses dados, para permitir o rastreamento, a identificação de onde estão esses aparelhos. A gente precisa lembrar que essa é uma questão bastante complexa, e o compartilhamento desses dados envolve dados públicos e dados privados. Então, é preciso trazer também, por exemplo, as operadoras de celular para esse cenário. Elas têm muito a contribuir, montando rotinas de compartilhamento dos dados, por exemplo. Então, a gente brinca que tem trabalho para todo mundo, quando a gente fala de política de prevenção e de redução de roubo e furto de celular. Leonardo, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente vai ficar com essa resposta do Leonardo Carvalho, mas acho que o Leonardo Santana também comentou bastante nesse sentido. E eu agradeço a vocês pela participação e também as pessoas que enviaram, né, comentários e perguntas para a gente. Se você gostou dessa conversa, compartilhe e siga nas nossas redes sociais. Aproveita e manda sugestões de temas para as próximas lives que a gente vai ter aqui no TV Senado Live. Até a próxima. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. Talvez essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade,
ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Quanto mais tempo você vive, mais problemas e perdas vão acontecer na sua vida. Como é que essa história de estar pronta para a morte? É porque você vai lidando com ela. Você tira do armário. O processo de você poder confrontar a sua morte é você poder confrontar esses problemas. Senão não tem boa morte. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui na TV Senado. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso. Seja bem-vindo, senador Zequinha Marinho. Muito obrigada pela presença. Senador, o senhor acabou de assumir a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Quais são as prioridades para o senhor pelos próximos 2 anos para essa comissão? Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente vir aqui para fazer esse programa contigo, né? É uma satisfação imensa. Realmente é um grande desafio comandar a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária de um país como o Brasil, na Câmara Alta aqui do Senado Federal. Nós somos campeões mundiais em muitos itens, né, de produção e a responsabilidade é muito grande. Nossa prioridade já startamos inicialmente, encontramos 75 projetos de lei tramitando na comissão, alguns ainda em fase de distribuição para relatorias, né, dos parlamentares, dos senadores. Já startamos tudo isso. E queremos daqui a pouco tempo estar recolhendo isso de volta, além de estar pegando e votando os outros que já estavam distribuídos para a relatoria. A gente quer zerar a pauta, né, do ano passado, digamos assim, e começar a nossa nova pauta. Mas em cima desses projetos que estão lá dentro tramitando, nos interessa vários outros, né, que são temas do debate do agronegócio brasileiro nesse momento. Primeiro, regularização fundiária, né? O Brasil é um país que não zelou muito disso e a gente tem muita insegurança jurídica no campo ainda. Isso é muito ruim, porque esse é o dever de casa número 1. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse panorama, senador? Por exemplo, a Amazônia, o grande imbróglio fundiário do Brasil está na Amazônia, né? Onde o governo tem muita terra. Por exemplo, no passado, quando as rodovias federais eram criadas, houve um decreto 1164 lá atrás, que valeu para a Transamazônica. A Transamazônica ela atravessa o Pará de leste a oeste, correto? Vai dar o quê aí? 1.500 quilômetros, como o Pará é um pouco grande, né? O decreto 1164 ele pega 100 quilômetros de um lado da rodovia federal e 100 quilômetros do outro lado. São 200 quilômetros de ponta a ponta, de lado a lado, de leste a oeste. Isso aí você pode
né, calcular a quantidade de produtores que tem numa região como essa. Aí você tem a BR-163, que vem lá de Cuiabá, no Mato Grosso, e entra no Pará. E no Pará lá são 800 quilômetros, né, da mesma situação. Cada lado 100 quilômetros. Então, os produtores que estão nessa região, eles não têm a regularização das terras deles? 99% não tem. Alguns têm, conseguiram com muita luta, outros não têm, né? Então, essas faixas. Depois, o Pará, para você ter uma noção, tem 3 superintendências do INCRA em operação. O único estado do Brasil que tem 3 superintendências. Cada um tem um número absurdo de projetos de assentamento com famílias assentadas. E mais de 99% desses projetos de assentamento, nenhum recebeu documento até hoje, né? Então, a reforma agrária no Pará foi muito bem na compra de terra, na desapropriação de terras, né? E no colocar as famílias sobre as suas parcelas de 100 hectares no passado, depois reduziu para 50 e hoje é o que é possível. Tem muita questão de área, é pouco lá. Tem área de 40 hectares, de 20, de 30 e assim por diante. Não tem um padrão hoje para a reforma agrária. Então, vamos lá. Essa turma toda foi esquecida, né? Isso dá insegurança jurídica, isso dá um atraso econômico violento, porque o cara não pode ir no banco, porque o banco aplica dinheiro, mas quer garantia real, né? Por mais que a gente tenha na Amazônia o FNO, que é um recurso do governo federal disponibilizado ao Banco da Amazônia, ao Banco do Brasil, aos bancos cooperativos, hoje também estão lá dentro, mas praticamente a dificuldade para operar é muito grande. Então, regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Junto com isso, vem uma outra coisa que está ligada a isso também, que é licenciamento ambiental. Mas só antes da gente terminar a regularização fundiária, senador, mas qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? São novos projetos? Tem um projeto de lei, né? Projeto de lei em tramitação, que, de acordo com a concepção de mundo dos partidos políticos, aquela questão ideológica e tal, vê de um jeito, o outro vê de outro. Nós queremos uma lei, está aí tramitando, né, que dê celeridade, modernidade e agilidade nesses processos todos. De regularização. De regularização fundiária. Que não seja obrigado tanta coisa inócua, né? Pede um documento, aquilo já está suprido em outras coisas. A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso numa legislação que dê, acima de tudo, segurança, né? Junto com isso, nós temos um outro projeto de lei que tramita aqui também, tão importante quanto, e está umbilicalmente ligado à questão de regularização fundiária, documento de terra, que é licenciamento ambiental. Se você for, eu sou bancário, por exemplo, do Banco da Amazônia. Qual é o problema do Banco da Amazônia para operar o FNO, principalmente? Um é documento, o outro, licenciamento ambiental. Então, se a gente resolve essas duas coisas, nós vamos destravar a economia, não é, desses projetos de assentamento, porque imediatamente o dono da terra tem como ir ao banco, sentar com o gerente, propor o seu projeto e ser atendido, ser financiado, né? A gente que vive numa luta danada por atividade econômica e por emprego e por tudo, não consegue avançar porque tem 2 deveres de casa no passado, regularização fundiária, licenciamento ambiental, que foram relegados a um 5º plano. Nós temos um monte de legislações em cima disso que termina, em vez de facilitando, complicando. A gente hoje tem, tramitando nas comissões, alguma coisa que a gente chama de marco legal, que podem destravar essa economia. O marco legal do licenciamento está tramitando na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária agora. Tem um relator, para você ter uma noção da importância dele, que tem 2 relatores. Um na Comissão de Meio Ambiente e outro na CRA, né, que com é a senadora Tereza Cristina, que nós queremos fazer com que os relatores se entendam, né, e que não haja um tropeço nem nenhuma nem outra. Que o governo precisa disso, não é eu que preciso, é o governo e o Brasil precisam disso. E como o senhor vê o conflito que existe em relação à tramitação desse projeto, né? A dificuldade que é aprovar, porque esse projeto está tramitando há mais de uma década no Congresso Nacional. Deixa eu lhe falar. A casa é movida por concepção de mundo, de visão de mundo, né? Então, por exemplo, você pega um parlamentar
ligado à esquerda, ele pensa o mundo de um jeito, não é? Que a terra tem que ser pública, que ela não pode ser, digamos, não ter documento, que aquilo tem que ficar parado ali, o cara vai sobrevivendo daquele jeito. Você pega uma outra pessoa aqui... Teria uma ótica de preservação. Não é nem tanto de preservação, mas da manutenção da terra no poder estatal. Porque quando a terra é pública, é do governo. Quando a terra é, digamos, titulada, ela tem um CPF. Por mais que se o governo precisar, vai lá e desapropria, né? Mas você é dona da terra até aqui, se prove ao contrário. Tem um documento do governo que te garante segurança jurídica, você pode dormir tranquilo, que se você for embora, né, para o outro lado da vida, o seu filho herda aquilo lá, não é? A sua família herda e vai ter segurança. Outra coisa, você pode ir no banco, tirar um dinheiro, botar ali, fazer um projeto ali em cima de piscicultura, disso, daquilo outro, comprar gado, comprar equipamento agrícola. É para isso que serve, não é verdade? A gente precisa disso. Porque a falta de regularização impede o acesso a crédito, tudo isso, né? É o atraso de vida. Quer dizer, o processo de reforma agrária, ele andou bem nas aquisições de terra, na entrega da terra, mas não avançou. Não avançou na assistência técnica, não avançou na mudança de mentalidade do produtor, não é? Porque o cara veio de uma periferia, o mundo dele para ganhar a vida era outro, né? Agora ele tem que plantar a terra e ele acha que é apenas um morador. Não é um morador, aquele pedaço de terra é o negócio dele, é a empresa dele. Ele tem que ser um pequeno empreendedor para fazer aquilo produzir, não só para alimentação, mas também vender o excedente e viver dali. Então as pessoas não têm essa concepção e isso termina atrasando a vida deles nessa terra. O governo tinha que abrir o dever de fazer isso. O Senar, né? O Senar tem ferramentas e condições de fazer isso. As EMATERs, né, também têm condição de avançar com isso, mas isso é deixado para depois, né? E a pessoa sobrevive como dá. E às vezes desanima da terra, vende para outro, passa para outro. Isso não é saudável. Então a gente tinha que completar, fechar todos os passos da reforma agrária e entregar, mas também entregar o documento por final. Essa terra é sua, coloque lá no documento as condicionantes que você quiser, não pode vender, não pode fazer isso. Se você vender, né, vai ter que vender só aqui o direito da posse, né, o terreno volta para a União e passa para um outro que tenha, digamos, as qualidades para ser um produtor rural, de agricultura familiar e assim por diante. Então a gente precisa atuar em cima disso para destravar o Brasil. Porque para regularizar tem que ter o licenciamento ambiental, né? Não, primeiro você tem que regularizar para depois fazer o licenciamento, porque o licenciamento depende do documento da terra. É um dos documentos que o cara do governo, do município ou do estado vão pedir. Né? Cadê o título da terra? Né? É a mesma coisa de chegar no banco, o gerente diz, cadê? Você tem documento da terra? Não é? É isso que acontece na vida real. Se a gente não avançar com isso, não der ao Brasil um marco legal do licenciamento, modernizando, utilizando a tecnologia que hoje está muito, né, facilitando tudo isso, a gente termina emperrando como tem emperrado. Né? E como é que o senhor avalia a possibilidade da construção de um consenso sobre esse tema agora? Nosso discurso está baseado exatamente na falta em tirar disso a questão ideológica. Você está me entendendo? Olha, a população, o país, a sociedade precisa disso. O governo precisa cumprir seu papel, né? Então vamos facilitar para o governo cumprir, vamos facilitar a vida da comunidade, de quem precisa, porque se eu for fazer, eu nunca vou conseguir conciliar, né, essa questão ideológica com o problema da prática na vida real, né? É uma dificuldade enorme. Terra pública é palco de crime ambiental, é palco de invasão, é palco de tudo que não dá certo. Terra tem que ter um CPF ou um CNPJ, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Por exemplo, uma terra pública, o cara vai lá e comete um crime ambiental. A quem você vai responsabilizar? Ninguém. Ela não é de ninguém, não é? Aconteceu o crime, aconteceu o problema, mas você não tem a quem responsabilizar, porque ela não pertence a ninguém. Eu não defendo terra assim, eu quero que a terra, já que tem alguém morando, que ele se responsabilize por ela também, nesse aspecto, né? Seja que aí ele vai vigiar, vai cuidar, vai tomar conta e não vai dar espaço para o criminoso, né, fazer sempre essas coisas. Mas qual estratégia, senador, que é possível adotar para construir um consenso num tema como esse? É sentar para fazer um debate claro da vida real.
E é isso que nós queremos fazer. Audiência pública, reuniões, vamos diligências. Trazer isso, vamos fazer reunião de trabalho, né? Vamos apresentar, vamos colocar na mesa a inteligência humana para viabilizar um problemaço. Né? Claro que a região norte, pessoal, claro, a região norte é pequena realmente, contribui talvez com menos de 10% do PIB nacional. Mas tem a floresta, né, senador? Mas tem tanta coisa importante, tem tanto potencial que a gente precisa fazer isso acontecer em termos de exploração sustentável. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque há uma tendência, Renata, de quando o assunto é polêmico, jogar para debaixo do tapete e deixar para depois. Para depois, estamos no século XXI, né? Uma coisa que deveria ter resolvido na metade do século XX, em 1950. Né? Ou menos, ou lá atrás. Aí não, é polêmico, deixa para depois. É polêmico, deixa para depois. Não é assim. Não se resolve o problema deixando para depois. Se resolve o problema encarando, discutindo, colocando na pauta, priorizando a pauta, para que se haja entendimento. É natural no parlamento haver divergência. Aqui é a casa dos, digamos assim, dos contrários. Agora a gente tem que convergir para a solução do problema. Senador, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, prevê um crescimento de até 5% no PIB do agronegócio para 2025. Quais são os maiores desafios do setor e que estão entremeados com a ação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária? A gente precisa trabalhar com vários... É para dar a dimensão da importância do trabalho dessa comissão, né, senador? Exatamente. Que eu fiz essa pergunta. Vamos lá. Por exemplo, nós tivemos um caso agora que foi emblemático. O governo suspendeu o Plano Safra, né? O Plano Safra é um plano de financiamento importante. 400 bilhões, 75 vem para a agricultura familiar, né? Com taxas realmente subsidiadas, porque juros de 1% a 3%. Aí fora, isso não significa nada, mas para nós aqui é importante. No Plano Safra para o agricultor de médio para cima, já pega de 7 a 12, né? Que é muito caro. Então, com juros altos, acesso complicado e burocrático ao financiamento, você não avança. Então, tem que resolver essa questão de juros, não é? E da questão burocrática. Uma lentidão, a agricultura tem que ter um calendário. Se o financiamento não atender o calendário, esquece, é melhor você não pegar o financiamento, certo? Porque senão você não paga. Então, tem que sair na hora. E na hora que eu complico isso com tudo quanto é tipo de burocracia, a gente complica o acesso ao financiamento, você vai atrasar e em vez de aumentar a produção, você vai regredir a produção. Né? Crédito é um dos maiores desafios, Exato. Então. A suspensão de um plano safra, o 25, 26, precisa ser trabalhado com muito carinho. E um compromisso do governo em não fazer isso mais nunca, porque você cria um clima de instabilidade. Né? Será que o dinheiro vem? Eu arrisco ou vou recolher. Eu quero plantar X hectares, mas eu não estou confiando, então vou plantar só metade. Entendido? Então, tem um bocado de nuances aí, principalmente na área do financiamento, né? E da questão ambiental também, que muitas vezes você tem que renovar a licença, que se não for célere, a coisa não acontece, os resultados esperados não acontecem. E qual é a pauta legislativa que trata desse tema, senador? É exatamente aquilo que nós estamos contando agora. Né? Primeiro, a segurança, o compromisso do governo, né, em sustentar que aquilo que foi destinado para financiamento, que a gente chama de plano safra, que é uma taxa diferenciada, né, não se suspenda igual agora. Agora mesmo nós estamos sem plano safra. O governo fez uma medida provisória colocando 4,17%, 4 bilhões e 170 milhões de reais, que para um país desse tamanho é muito pouco. Né? Para a gente atender esse momento, qual é esse momento? Nós estamos encerrando uma safra e estamos plantando a safrinha, quando o cara tem que voltar ao banco ou fazer um aditivo no contrato, pegar mais um X de dinheiro, ou então um novo contrato para atender uma outra linha. Eu plantei soja, agora eu vou plantar milho. Vocês estão entendendo? Então, é preciso sentar e fazer o para acertar e haver comprometimento. Né? Isso é fundamental para que toda safra corresponda à expectativa do planejamento. Senador, a COP30 em Belém está chegando, né? Qual que é a importância desse evento para a agricultura brasileira? Para a agricultura e para a pecuária, a importância, no meu ponto de vista, é negativa. Né? Que a COP é uma conferência do clima
principalmente na Amazônia, em que as pessoas lá de fora querem que você pare de fazer qualquer coisa. A concepção a respeito da Amazônia, principalmente por parte do europeu e outras regiões do mundo, é que a Amazônia não é um lugar de se produzir. A Amazônia é um lugar de você contemplar, né, a natureza. Então, a minha expectativa, se o governo brasileiro não soubesse posicionar, né, vão botar o agro no banco dos réus. Mas não seria uma oportunidade de mostrar o funcionamento do setor para o mundo? Sim, se eles permitirem que isso aconteça, mas eu vejo uma agenda muito fechada. Nós tivemos uma reunião com o ministro da Agricultura, ele expôs mais ou menos o tema que ele vai abordar lá, eu achei interessante. Não sei se vai ser recebido, porque todas as COPs, o que elas têm trazido nesse momento, até esse momento, não é, são restrições. O Parlamento Europeu, que é afinado com essa agenda da COP, toda hora está sinalizando para o Brasil o que significa a sustentabilidade aqui dentro. E é um negócio assim um tanto hipócrita, né? Se você comparar a produção brasileira com todos os números e percentuais em relação a qualquer país do mundo, não só os europeus, correto? Percentuais de preservação que o senhor está falando, exemplo, né? Vamos lá. Vegetação originária na Europa não dá 10%, eles não têm mais nada. Aqui nós chegamos a 66% de cobertura de vegetação original. Tem alguém? Não tem. Ninguém discute conosco esse tema. Vamos para um outro. Ah, não, as reservas florestais, as reservas públicas. Reserva pública do governo federal, reserva dos governos estaduais, reserva dos municipais, enfim, 30% da área brasileira, lá não chega a 10% também. Como é que ganha da gente? Se alguém tem que dar aula de sustentabilidade, é o brasileiro, é o Brasil. Sem falar em mais de 2 milhões de hectares que são preservados nas propriedades privadas. De acordo com o bioma, você tem um percentual de reserva legal. Campo, 20%. Cerrado, 35%. Floresta, né? No caso da Amazônia, 80%. Um dia desse, no começo do ano passado, o Parlamento Europeu mandou uma recomendação para que se aumentasse a França, né? De 4, eles chamam lá área de pousio, quer dizer, área de descanso. É só 4%, explora 96%. Né? Passa isso para 7%. Os caras no dia seguinte atravessaram o trator nas estradas, parou a França, parou a vizinhança ali toda, porque não queriam nem discutir isso. 4 para 7%. A nossa menor aqui é 20%. Né? Aí vem falar para nós de desmatamento, né? Eu queria resgatar o projeto que o senhor apresentou, que está sendo relatado pela reciprocidade, né? Está andando. A FPA ontem fez um bom debate em cima disso. Tereza Cristina, que é relatora, está em cima, está se virando nos 30%. Né? Então, vamos lá. Matriz energética do Brasil, quase que 90% é limpa, renovável, né? Nós somos... A matriz energética para a produção de energia elétrica, né? Porque a gente tem o uso de combustível fóssil, que também Pouca coisa elevado. Aqui se usa de carvão aqui no sul, Santa Catarina. Não, os automóveis, né? Os e depois transportes. Nós somos professores disso. Quem foi que inventou o álcool, o etanol? Nós somos. E alguém inventou alguma coisa lá. Eles estão agora trabalhando no carro elétrico, que é um negócio meio complicado, né? Para nós aqui, porque na estrada, de repente, você não tem onde carregar a bateria, né? Agora que eles estão fazendo, nós damos aula de carro a álcool, etanol, não sei de quê, um monte de coisa aí, há muito tempo, sim ou não? Então vem brincar conosco, falar o que para nós? Nós aqui temos que mostrar o que nós temos. Nesse momento, o biocombustível, né? Que é a mistura daquilo que se produz na natureza com o diesel, não é verdade? Quem é que faz isso mais fora do Brasil? Ninguém, é nós. Nós somos os protagonistas de tudo isso. Nós temos as maiores reservas. Ah, não, a questão indígena. Tu sabe o tamanho do Brasil, não sabe? 8.511.000, não sei o que, quilômetros quadrados. Alterou depois do satélite que mediu mais precisamente, né? Tem até que decorar essa fração que era e o que é hoje. Sabe quanto nós temos para os nossos índios? 14,1% desse imenso território para 500 mil índios, porque o resto não mora mais nas reservas.
moram nas cidades, nos vilarejos, estão urbanizados já. Quem é que tem esse tanto de terra mundo afora destinado aos seus indígenas? Ninguém, só nós. Nossos índios estão devidamente aldeados. Ah, mas tem um conflito diferente, correto? Nego, por exemplo, aqui no sul, sai do Paraguai, entra no Brasil, eu sou índio e eu quero terra. Quando você vai caçar a origem desse índio, nem brasileiro é, porque os brasileiros estão todos muito bem aldeados, né? Então é uma confusão danada, uma narrativa de um lado, narrativa mentirosa, né? Narrativa mentirosa. A verdade é o que nós temos em termos de leis, reservas criadas. Para encerrar esse assunto, quem são os países que mais têm, ao longo dos anos, né, jogado no ar aí o CO2 que gera o problema do efeito estufa? Você começa com a China, né, com mais de 30%, depois vai para os Estados Unidos com 20 e tantos por cento, depois você vem para a União Europeia, que já passou dos 15%, 17%, aí você sai descendo aqui o dedo, chega na Índia, que está aí entre 8% e 10% do passivo que você tem no espaço. Aí cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Você não tem 3%. Por que nós somos os grandes vilões da história da questão ambiental se nós não temos nem 3%? Porque é um país pouco industrializado, não é verdade? E aí, um potencial. Então, por isso que eu digo, se alguém tem que falar sobre sustentabilidade, preservação, não é gringo, não é? É brasileiro, não é? Vai numa terra, qualquer um fazendeiro, vai lá que a área dele está separada. Ele produz nessa aqui e preserva isso aqui. E a menor de todas é o percentual de 20% da área que ele comprou. Ele comprou 100, utiliza 20. O outro comprou 100, utiliza 35. O outro comprou 100, utiliza só 20, porque a reserva é 80. Sinal o que para nós? O que eles têm lá? Mata ciliar na Europa? Os rios, coitados. Não tem nada de mata ciliar. Estão em verdadeiro processo de erosão, estão segurando com barras de ferro aqui, madeira acolá, não sei o quê, para as barcaças passarem na hidrovia. Aqui não, de acordo com o Código Florestal, a largura do rio, você tem a largura também da mata ciliar, para um lado e para outro. Preservação de nascentes é sagrado. Você tem o mais rígido Código Florestal do mundo. Está aqui. Eu queria que eles levassem para lá para colocar em prática. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar aqui. Estou à disposição, porque certamente teremos muitos assuntos picantes daqui para frente lá na CRA. Muito obrigada. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Já não é mais a minha pequena, As performances de Gal Costa mexem muito comigo. Vem, Cris! A música toca em lugares que às vezes o discurso verbal puramente não toca. Espaço Cultural, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Em
Em uma das audiências mais emblemáticas da CPI, um criminoso, confesso, se vangloriou da quantidade de times que rebaixou para obter ganhos financeiros. Esta CPI foi essencial para sua localização em Dubai, onde foi detido pela Interpol. A comissão também requereu prisões preventivas e conduções coercitivas para chegar a investigados e inovou a oferecer um acordo de colaboração premiada que acabou sendo recusado. Com base nas investigações, sugerimos o indiciamento de 3 investigados com apoio em fortes indícios colhidos. Ajustamos a redação dos crimes de corrupção esportiva e fraude de resultado. Também criamos o crime de fraude ao mercado de apostas, inexistente até então. Além disso, propomos penas para atletas que forneçam informações privilegiadas usadas para obtenção de vantagem nesse mercado. Propomos ainda o crime de divulgação ou propaganda de ganhos regulares e reais em apostas. No relatório apresentado, eu entendo que nós temos essas apreciações a fazer. Entre elas, destaca-se a falta de recomendação para que sejam desencadeadas pelos órgãos públicos de apuração e persecução penal, como a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, investigações sobre a suposta ação perpetrada pelo deputado Felipe, o qual teria cobrado 35 milhões de reais à Associação Nacional de Jogos e Loterias, então presidida por Wesley Cárdia. A proposta que eu faço é que na comissão de esportes ele seja convocado para que ele fale, para que ele responda, e na comissão de esportes haverá uma decisão. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A história dessa bandeira começa na antiga Sergipe del Rei. Um comerciante muito rico criou uma flâmula para identificar os vários navios que ele tinha e o símbolo acabou ficando muito conhecido. Bastos Coelho foi o comerciante que criou a bandeira do Sergipe. Ele transportava açúcar, farinha e sal. Com o tempo, as pessoas associaram a bandeira à região. Em 1590, o português e comerciante Cristóvão de Barros derrota o cacique Serigi. O primeiro nome da província foi Sergipe del Rei. O território foi invadido primeiro por franceses que procuravam algodão e pau-brasil. Eles foram expulsos na ocasião por portugueses e espanhóis. Em 1634, o território foi invadido novamente, dessa vez por holandeses, que ficaram por 9 anos na região, até que finalmente foram expulsos pelos portugueses. Já no Segundo Império, sob o governo de Dom Pedro II, a capital do Sergipe mudou de lugar. Foi para Aracaju, uma das primeiras capitais planejadas no Brasil. As cores da bandeira são as mesmas da bandeira nacional. O destaque são as 5 estrelas. 5 estrelas, 5 rios que se encontram com o mar exatamente ali em Sergipe, né? Sendo que a maior estrela é o Rio São Francisco, o Velho Chico. Havia uma briga para controlar esses rios para o escoamento de açúcar, principal produto econômico daquela época. Interessante lembrar que em 1951 colocaram mais 42 estrelas na bandeira, para representar cada município do estado. Mas um ano depois voltou a ter essa mesma configuração. Um território pequeno onde desaguam grandes rios. O que antes identificava navios comerciais, hoje é o símbolo de um estado inteiro. Sergipe, essa bandeira tem história. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio,
Nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. O meu esposo trabalhava na reciclar, né? Aí eu digo, eu vou largar o emprego e vou reciclar mais você. Aí comecei a reciclar mais ele devagarzinho, achei bom e até hoje. Mas como tem essas coisas que vocês vêem, muitas coisas que eles povo doam pra gente. Isso tudo é valorizado pra nós. Os que jogam não é não, mas pra nós que reciclam, já é bastante valorizado, é aproveitado tudo. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Ele é o autor de um projeto que prevê que 10% das verbas de propaganda institucional do governo sejam destinadas para campanhas de prevenção ao uso de drogas. Obrigada, senador, pela sua presença. Obrigado pelo espaço para falar de um tema que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma.
nós vivemos no país, no mundo, todo um problema seríssimo com drogas. Todo tipo de droga que a gente pode imaginar. Cada dia aparece uma pior do que a outra. E isso afeta as pessoas, isso afeta as famílias, isso afeta a comunidade, a sociedade como um todo. Então, eu acho mais do que justo que nós tenhamos o governo participando com uma campanha institucional contra o uso de drogas. Existe um gasto já previsto, utilizado para a comunicação do governo, e eu sei que o governo não gosta muito de atrelar percentuais a valores específicos, a causas específicas, mas nesse caso eu acho que vale a pena, porque o recurso que é utilizado nisso é um investimento, porque sem isso aí, mais gente vai ficar drogada, mais gente vai estar com essa situação difícil e mais pessoas vão gastar às custas do governo. Lembrar que toda a parte de saúde, essas coisas, acaba caindo na conta do governo, ou seja, você reduz os custos através de uma propaganda bem feita. Então, trabalhar na prevenção é mais barato do que ter que lidar com as consequências de quem usa, do uso das drogas? Sem dúvida nenhuma. Isso em todas as áreas, em todos os setores, e nessa especificamente, nós vemos que o apelo das drogas colocados, seja nas ruas por amigos, né, traficantes e outras pessoas que acabam influenciando, principalmente jovens, que acabam perdendo literalmente a sua vida por causa dessa droga, né, dessa situação. E essas pessoas poderiam ser muito produtivas para o país. Pensa bem, um jovem de 17 anos que entra numa droga e começa a aumentar, mesmo comece com maconha e vai subindo isso até chegar em crack, esses outros tipos de droga muito mais pesadas, esse jovem ele acaba, em vez de ser um elemento produtivo para a sociedade e com seu trabalho, seu talento, poder produzir, né, para todos, né, para a sociedade como um todo, não, ele acaba sendo um peso. E isso é terrível, né? Isso não pode acontecer. E como seria essa campanha, senador? Olha, isso aí tem que ser trabalhado junto com a campanha, com as campanhas que o governo já faz, de uma forma muito prática e na linguagem que as pessoas entendam, entendeu? Isso é importante, que fique muito focada nisso aí. Nós temos profissionais competentes para fazer esse tipo de trabalho. É importante que chegue dentro da casa das famílias, então a televisão ela tem uma função, uma capacidade muito grande de levar isso aí para dentro da casa das famílias. Rádio também tem essa possibilidade, a internet tem, mas é mais limitada. E rede social? Então, as redes sociais eu acho que é o mais limitado, mas tem que ser feito também, ou seja, todos esses canais têm que ser utilizados, sem dúvida nenhuma. O senhor diz no seu relatório que as drogas hoje elas são um problema de saúde pública e tem que ser tratado então como política pública também? Sem dúvida. Quando a gente fala em problemas de saúde, quando você pensa no Ministério, uma coisa que eu sempre falei meio de brincadeira, mas é verdade. Quando você fala no Ministério da Saúde, a impressão que você tem é que o nome está errado, né? Porque o Ministério da Saúde ele trata de doença. Você não tem um Ministério de prevenção, né, a problemas de saúde. Você tem esporte, por exemplo, você tem uma série de coisas, mas esses itens, quando você fala sobre, por exemplo, alimentação incorreta, né? Que hoje em dia você vê a quantidade de crianças obesas, por exemplo, crianças com diabetes e etc. A alimentação é uma coisa essencial. Você não vê muita propaganda sobre isso. Você vê na TV o pessoal tentando evitar que as crianças tenham uma alimentação incorreta. E por que não droga, que está lá no último espectro, na última ponta do espectro, né? Que é um problema que, sem dúvida nenhuma, destrói rapidamente a vida desses jovens. Eu estou falando jovens porque é o ponto focal para mim, né? Eu imagino que uma pessoa adulta, já depois de 40 anos de idade, não vai, apesar que existe, mas não vai ter a ingenuidade de entrar num processo de uso de drogas. Mas um jovem, ele fica muito mais susceptível a isso aí. E lembrar que a gente está tratando da futura geração do país. Então, se a gente não tiver o investimento adequado para proteger essa geração, para colocar a informação correta, para que eles sejam cientes, né, do buraco que eles entram com relação às drogas, eu acho que não... Qual outra coisa mais importante do que isso para a gente mostrar? Fazer propaganda política? Não, propaganda política não é importante. É importante a gente salvar a população.
Pois é, durante a discussão da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, disse que o governo já pediu a retirada de pauta, argumentando que ia conversar com o governo, porque o governo já há dentro do governo campanhas, uma verba destinada para campanhas antidrogas, contra as drogas, e que ele precisaria conversar com o governo, enfim. O senhor acha que essas campanhas, elas não têm sido suficientes? Por que aumentar e por que destinar essa verba especificamente para isso? Vamos colocar de um outro ponto assim, de vista. Imagine que a campanha estivesse sendo feita para aumentar a popularidade do presidente da República, né? E certamente eles iriam ter métricas para verificar se a campanha está sendo eficiente, e se não for, eles vão aumentar e muito esse valor para que isso fosse feito. Só coloquei desse ponto para ver fazer um choque político realmente. Nesse caso, usa-se métricas para verificar o aumento, e é fácil de verificar, o aumento do uso de drogas no Brasil, principalmente essas drogas mais pesadas, vamos dizer assim. Então, claramente, seja lá qual campanha que está sendo feita, não está sendo suficiente. Então, eu acho que tem que ser um trabalho pesado em cima desse tema para que realmente a gente tenha resultados visíveis. Fora isso, lógico que a campanha ela é um fator contribuinte positivo aí para reduzir o risco, né, para mitigar esse risco. Existem outros também, lógico, o trabalho que tem que ser feito dentro do próprio tratamento daquelas pessoas que já ficaram viciadas em droga. Tem todo um trabalho psicológico, tem outros fatores aí sendo trabalhados juntos. Mas a campanha é essencial para evitar que se entre no problema. Se você fechando a torneira, vamos dizer assim, reduzindo isso aí, é muito mais fácil tratar os resultados ruins que nós já temos, né, com pessoas utilizando drogas no país. O relator da proposta, o senador Plínio Valério, incluiu algumas questões no projeto, inclusive as próprias estatais. Queria que o senhor explicasse para a gente como que as estatais entram nessa história. As estatais, geralmente, elas participam das campanhas, né, das campanhas publicitárias, patrocinando muita coisa. Você vai ver patrocínio aí de várias estatais para vários eventos no país e campanhas publicitárias. Então, acho que elas também têm o dever de participar, o dever e a lógica de participar, porque isso não é só uma questão de eu vou entrar para fazer uma boa imagem, né, imagem institucional, porque a minha empresa, minha empresa estatal, eu estou patrocinando esse evento esportivo aqui, a minha logomarca está sendo mostrada. Não, é uma coisa muito acima disso aí. Estão trabalhando na saúde da população e na preservação do futuro de jovens, né? Então, se existe alguma coisa que pode trazer uma imagem social melhor para essas empresas, seria, se possível, né, acabar. Não sei que não vai ser, mas se possível, acabar com o uso de drogas no país. O senador Jacques Wagner pediu, né, a retirada de pautas, que vai conversar com o governo. O senhor pretende participar dessas conversas? Quando que o projeto deve voltar para a pauta para ser efetivamente votado? Baseado nisso que aconteceu hoje, eu vou conversar com o Jacques, vou conversar com outros parlamentares também da comissão, inclusive com o presidente da comissão, para que ele volte à pauta o mais rápido possível, mas já com um grupo de parlamentares apoiando, conhecendo a proposta, porque é tudo uma questão de explicar, né? E eu duvido que tenha entre os parlamentares qualquer um que seja a favor, vamos dizer assim, de ter pessoas drogadas no país, ou seja, não teria uma razão, porque se é com relação a custo, o custo já está embutido, o custo já existe, o custo da propaganda. Se é com relação à indexação de um valor com relação ao custo total, tipo 10% para usar nisso, eu acho que a pauta é tão importante que vale a pena fazer essa indexação. E é possível avaliar quanto seria esses 10%? Porque essa verba, ela oscila, né? De acordo com o orçamento, de acordo com... Mas eu acho que é um valor até baixo se considerar o tamanho do problema. É um problema grande. Você lembra aquela regra de Pareto, né? Se trabalhar em 20% dos problemas, de soluções, você pode solucionar 80% dos problemas. É um caso típico, né? Se fosse para ser como Pareto, em vez de 10%, deveria ser 20%. Tá certo, senador. Obrigada por estar aqui mais uma vez e esclarecer sobre essa proposta. Obrigado a vocês. E eu estou contando aí também com o apoio da população para que fale com seus senadores para que isso seja possível e o mais rápido possível.
Tá Obrigado. certo, senador. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Quando eu pensei nesse universo de Emílio, o que eu estava pensando é que, na verdade, era uma distopia que está se desfacelando. Ou seja, é, na verdade, um universo, digamos assim, autoritário, mas que já não mete medo em ninguém. Então, a Cláudia, que é a protagonista, que volta para esse lugar, que é a aldeia, já desde do começo do... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantos outros lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu
não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz, mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo, não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, ó, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Lutamos para ganhar a universidade. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra pra outra subir contigo. Que pra te chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Quanto mais tempo você vive, mais problemas e perdas vão acontecer na sua vida. Como é que essa história de estar pronta para a morte? É porque você vai lidando com ela. Você tira do armário. O processo de você poder confrontar a sua morte é você poder confrontar esses problemas. Senão não tem boa morte. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Que esta sessão sirva não apenas para relembrar o passado, mas para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do Brasil, com o fortalecimento da democracia e com a busca permanente por um país mais justo e mais próspero para todos. O então senador José Sarney foi peça-chave para a transição democrática e para o nascimento da nova república. Ao romper com o extinto PDS, herdeiro da antiga Arena, partido que dera sustentação política ao regime militar, José Sarney se transformou no maior fiador da redemocratização, integrando a chapa presidencial de oposição ao lado de Tancredo Neves. O regime político da democracia plena, que Vossa Excelência participou da fundação, foi alicerçado em 2 pilares centrais. São esses pilares centrais: convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e entregar o poder pela eleição livre, direta, pelo sufrágio universal a um sucessor seu. Foi Deus e o destino que me trouxe até aqui, nesta manhã,
aos 95 anos, tendo a felicidade de receber as palavras tão generosas daqueles oradores que me saudaram. Hoje comemoramos a democracia, cujo coração da democracia é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional. TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 37ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir a proposta de emenda à Constituição número 148 de 2015, que altera o inciso 13 do artigo 7 da Constituição Federal para reduzir a jornada de trabalho semanal, conforme o requerimento número 26 de 2024 da Comissão de Constituição e Justiça, de iniciativa do senador que vos fala, do senador Rogério Carvalho. Esta reunião será semipresencial, sendo permitida a participação remota das senhoras e dos senhores senadores e dos convidados. Por sistema de videoconferência, para exposição e debate, será realizado em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu quero chamar para compor a mesa a senhora Abel Santos, senhor Abel Santos, coordenador do movimento Vida Além do Trabalho, VAT, do Distrito Federal. Bom, meu. A senhora Shakti Prates Borella, auditora fiscal e assessora técnica da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Dela. Ela está no remoto. Desculpe. Senhora Rosane Silva, Secretaria Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, representante do Ministério das Mulheres. Justificou a ausência. Boa tarde. Justificou a ausência o senhor Rick Azevedo, fundador do movimento Vida Além do Trabalho. Outros convidados não responderam ao convite, portanto, nós temos aqui os dois convidados presenciais, o senhor Abel e a senhora Rosane, e a senhora Shakti, que vai estar pelo sistema remoto. Então, vou passar a palavra primeiro para o senhor Abel Santos, coordenador do movimento Vida Além do Trabalho, para falar sobre a redução da jornada e do
da PEC 148. Oi, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao senador Rogério pela oportunidade de estar aqui falando, agradecer ao Rick, que me nomeou como representante aqui no Distrito Federal para falar em nome do movimento, agradecer a todos os presentes. Não tinha conhecimento dessa PEC 2015, estudei ontem, achei muito interessante o modo que implementa a redução da jornada em relação de diminuição de 4 horas de forma primária e ali decrescendo essa jornada até as 36 horas, reduzindo 1 hora por ano. Isso traz a adaptação para os micros e pequenas empresas, fazendo com que a gente tenha uma adaptação não só das empresas, mas também da sociedade em si. Eu queria poder ressaltar aqui hoje a importância desse debate, trazendo que o mundo já debate isso hoje, né? Nós temos o Reino Unido, nós temos a Espanha, a Islândia e a Bélgica, a Alemanha, Portugal, Japão, Nova Zelândia, que já se pratica hoje uma jornada menor do que 44 horas semanais. Isso foi um intenso debate com a pluralidade dos trabalhadores trazendo o apoio à pauta. Isso gerou resultado em produtividade, gerou resultado em criação de novos empregos e gerou um resultado em economia. Lembrando que economia é aquilo que traz um bem social, né? Economia não é mercado. Mercado é uma coisa, economia é outra. E quando se fala em países que estão ali mais próximo economicamente do Brasil, nós temos a África do Sul, nós temos o México, nós temos o Chile, Colômbia, que já estão debatendo. Inclusive, o que mais me espantou, por exemplo, é a da Colômbia, que se permitia 48 e está reduzindo para 42 agora. Então, é algo que se espanta pelo tamanho da jornada que os trabalhadores têm que submeter lá. E o México já está debatendo as 40 horas, transformando em 4. E aí eu queria trazer para vocês hoje a justificativa disso. Nós sabemos que o debate sobre a redução ele tem que ser feito, e aí não vamos falar de mim sem eu estar presente, né? É uma expressão que eu aprendi hoje, achei magnífica. Esse debate tem que estar incluído os trabalhadores, já que o impacto é dos trabalhadores. E eu sei que muitos dos senhores da casa também vão trazer o impacto para a empresa, só que todo o mundo que debateu e reduziu aumentou a produtividade, por conta de que nós temos hoje as 5 doenças que mais atingem o trabalhador no Brasil, que é a DORT e a LER, que são distúrbios osteomusculares, por movimentos repetitivos. São diversas horas fazendo o mesmo movimento, independente da função, desenvolve esse distúrbio, do qual faz com que o trabalhador passe até 3 meses de atestado para se recuperar da lesão. Sendo que, muitas das vezes, ele não consegue fazer a recuperação total. E aí ele tem que passar por cirurgias, reconstituição osteomuscular em relação ao distúrbio, e fora que hoje já se tem até mesmo uma legislação que garante um valor menor na compra de um carro, por exemplo, automático, porque ele é impossibilitado de dirigir. Ele não consegue mais fazer ali os movimentos que se exige um carro de marcha, né, para poder transitar. Um outro transtorno, esse é o primeiro. O segundo transtorno são os transtornos mentais. Desenvolvimento de burnout, ansiedade e depressão, por conta da jornada extenuante. E aí eu quero atentar, quando a gente fala da questão mental, não é só a jornada em si, o ambiente de trabalho que muitas das vezes é insalubre, de cobrança e de um trabalho que se desenvolve fora daquilo que é para a saúde e bem-estar do trabalhador naquele ambiente, mas sim a falta de ter relacionamentos além do trabalho, de estar com suas famílias, de ter
o relacionamento socioafetivo dos filhos, da mãe, de se ter uma relação à parte disso. Eu trabalhei em shopping por muitos anos e eu falava, a minha casa é onde eu só vou para visitar minha mãe, meus filhos, minha esposa, porque aonde eu resido mesmo é dentro do shopping. E ali é onde eu desenvolvo as minhas relações socioafetivas. Então, se eu ia para um futebol, era com o pessoal da loja. Se eu ia para um happy hour, era com o pessoal da loja. Eu já estava praticamente me tornando a loja, por conta da jornada da qual se entrava muito cedo, saía-se muito tarde. Outras doenças, como doenças respiratórias e doenças cardiovasculares, principalmente o AVC, que é a quarta doença que mais acomete os trabalhadores hoje dentro do Brasil. Isso é um estudo do Brasil. Saiu pelo MPT, a OIT, a Fiocruz e o estudo do INSS. Essa doença é desenvolvida pelo estresse crônico. Não sei se alguém aqui já passou por uma situação de sentir a pálpebra do olho tremer e você está pensando, o que está acontecendo comigo? E isso é sinal de estresse crônico. Cobranças, principalmente na área de vendas, isso causa eu não sei nem explicar, porque eu já passei tantas vezes que eu não consigo explicar o que é essa sensação, até você entrar em crise de pânico. Você entra num estado de sobrevivência, o seu corpo dispara vários sinais do qual você não consegue compreender e a única coisa que você quer fazer é fugir de onde você está. Você acha que tudo o que está ao seu redor é uma ameaça à sua vida. Você entra nesse estado de sobrevivência e isso só para com um medicamento. Falando em medicamento, a gente pode citar que os analgésicos, tudo aquilo que é vendido no balcão da farmácia virou rotina para a vida desse trabalhador. Porque é dores de cabeça, dores musculares, são gripes constantes por conta do estresse excessivo, que abaixa a imunidade, ele está mais suscetível a vírus. E isso faz com que ele se automedique, para que ele aguente a rotina. Essa rotina, ela não é só as 8 horas que ele passa ali dentro da loja, mas eu trago para vocês uma outra questão, transporte público. Ah, mas se a gente reduzir de 44 para 40, ao meu ver não é o suficiente, porque hoje no Distrito Federal a média que se passa dentro do transporte público é acima das 3 horas, se soma 15 horas semanal dentro do transporte público. Então, quem sai 5 horas da manhã vai chegar às 8 no trabalho. Só que ele está dentro do transporte público enlatado desde as 5 horas da manhã. Quando ele sai às 18 ou até mesmo ali na rotina do shopping, que é diferente, ele vai passar mais 3 horas enlatado para chegar em casa. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão, que não é só a hora que ele vai exercer a sua atividade laboral, mas a hora que leva para ele chegar até o trabalho e voltar do trabalho para casa. Isso é estimado no Brasil todo. A média no Brasil todo é de 1h30 a 2h30. Se soma até 12h30 semanais dentro de transporte público. Então não adianta a gente debater trabalho, não adianta a gente debater a jornada de trabalho se todo o ciclo que compõe a atividade laboral não está sendo debatido. Então é saúde, é direito humano, é direito da mulher, é direito racial, é previdência, é transporte público, é segurança. Tudo isso envolve esse trabalhador para que ele faça ali a sua atividade laboral. E isso levando em consideração, nós precisamos que esse debate ele se intensifique a cada ano, trazendo o trabalhador para dentro desta casa, para que a gente entenda quais as nuances desse trabalhador, porque não é o trabalhador que sai de casa, está no seu carro com ar-condicionado, que leva 30 minutos ao trabalho, que chega lá, trabalha de segunda a sexta, que tem 2 horas de almoço e tem tempo. E isso traz o trabalhador hoje, que é do comércio, da farmácia e N outros que cumpre isso, ele está fadado ao ciclo de pobreza, porque ele não tem condição de formação para evolução e se até mesmo sair de uma classe pobre para subir um pouco na classe social. Isso não dá, porque se você soma 8 horas de trabalho, mais
3 horas de ônibus vai dar 11 horas. E ele precisa dormir, cuidar da casa e precisa estudar. Ele não tem como estudar. E hoje o maior impacto na qualificação para que esses trabalhadores possam alçar um nível mais alto dentro do mercado de trabalho é justamente o impeditivo por falta de tempo para poder se qualificar. Fazer faculdade não é fácil. Você se qualificar até mesmo na área técnica não é fácil. E nós precisamos entender que a redução da jornada traz benefício na produtividade porque o trabalhador se qualifica e busca qualificação para sair daquela atividade laboral para alçar algo melhor. E isso vai trazer para ele descanso, bem-estar, lazer e esse conjunto de fatores é que torna o profissional mais eficaz naquilo que ele desenvolve dentro da empresa, trazendo maior lucratividade, empregabilidade para a empresa. Então nós precisamos fazer com que esse debate chegue a esses trabalhadores para que eles venham expor a realidade deles e a gente possa fazer com que saia daqui um exemplo para o mundo. O Brasil tem a oportunidade de dar exemplo ao mundo hoje na redução, no debate de redução de jornada de trabalho. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, Abel. A gente vai chamar aqui está remoto. Enquanto a gente coloca a pessoa que está no sistema remoto, eu queria fazer algumas... Primeiro, cumprimentar o senador Paulo Paim, que é o autor da PEC. É uma PEC de 2015. O senador Paulo Paim foi deputado constituinte, acompanhou a definição de jornada no debate da Constituição de 88, era 48, baixou para 44. Um campo mais humanista, naquele momento podia falar de esquerda, direita, mas tinha um campo humanista um pouco mais amplo do que um campo específico da esquerda que defendia uma jornada de 40 horas. E o senador Paim é autor dessa PEC de jornada de 36 horas, começando com 40 e chegando a 36 horas. E eu queria aproveitar para passar aqui para a senhora Shakti Prats Borella, que é auditora fiscal e assessora técnica da Secretaria de Relações do Ministério do Trabalho e Emprego, representando o Ministério do Emprego. Eu acho que a gente está num momento de... A gente também fica o tempo todo justificando muito no sentido de convencer e de dar satisfação ao setor produtivo. A gente sabe que determinadas empresas, elas já adotam o sistema remoto. Ela já adota uma presença menor das pessoas, mas não adotam uma cobrança menor do ponto de vista das tarefas, né? A gente já sabe também que o servidor público não cumpre jornada de 44 horas, é no máximo 40 horas. A gente sabe que os dirigentes e os trabalhadores das empresas mais graduadas não trabalham sábado e domingo, né? Trabalham até a sexta. Então, quem é que fica com o peso do trabalho de 44 horas? Aquelas pessoas que pegam transporte, que moram mais distante do seu trabalho, as pessoas que têm uma atividade mais exaustiva do ponto de vista físico. Portanto, seria um reconhecimento e até mesmo, vamos pensar nas pessoas, nos seres humanos que por trás da condição de trabalhador é um ser humano, é uma pessoa que tem família, que perde um dia de lazer e de folga para ficar e conviver com a família, porque tem que dar 4 horas, muito mais por uma obrigação do que necessariamente uma necessidade objetiva de quem emprega, porque nós não estamos falando em acabar, nós estamos falando de 4 horas, 8 horas de trabalho, inicialmente 4 horas,
né? Então, eu acho que a gente precisa olhar mesmo, a gente precisa, claro, a gente precisa justificar que isso não diminui a produtividade, que isso vai aumentar a produtividade, que as pessoas vão ter mais dedicação, que as pessoas vão ter mais energia, vão adoecer menos. Tudo isso é muito importante. Mas tudo isso é importante porque a gente está cuidando das pessoas, porque a gente está olhando para o ser humano que está por trás da consigna trabalhador e trabalhadora. Então, nesse sentido, eu quero dizer que todas as batalhas que foram enfrentadas e trazidas para essas casas legislativas pelo senador Paulo Paim, cedo ou tarde, ele consegue vencer essas batalhas, porque ele é um persistente, porque ele acredita, porque ele é militante autêntico, verdadeiro, de todas as causas que envolvem direitos. É um homem que acredita na inclusão pelo direito, na inclusão pela renda, na democracia, na defesa da vida, na garantia das liberdades individuais. É um ser humano completo que aposta num processo civilizatório que é a integração e a convivência entre os diferentes, a autodeterminação dos povos, tudo aquilo que é importante, mas é muito importante a gente cuidar do nosso país, da nossa população, daqueles que trabalham. Isso é muito importante, que a gente tenha um olhar dedicado e acolhedor e solidário, Abel, solidário, porque não é fácil para as mulheres, principalmente, que têm a sua jornada de trabalho. Além da sua jornada de trabalho, tem, às vezes, que cuidar da família, cuidar da saúde da família, cuidar da educação da família, ou seja, todos os cuidados é imputado, na maioria das vezes, às mulheres, e ela ainda tem que ter uma jornada de 44 horas de trabalho semanais. Então, e também para todos, independente de gênero, é fundamental que a gente repense e que a gente tenha um pouco mais de desprendimento. Isso pode ser mais difícil para pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários. É possível a gente propor acordos, negociação, a gente negocia tudo, a gente concede benefício para tanta gente e não tem um benefício em troca humanitário em torno da defesa da vida, da qualidade de vida. Por que não fazer acordos para melhorar a qualidade de vida do nosso povo? Portanto, eu quero, com isso, parabenizar, cumprimentar o senador Paulo Paim, que está aqui, e convidá-lo para presidir esta sessão, porque daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas e gostaria que Vossa Excelência pudesse vir presidir essa sessão a partir de agora, já logo na sequência a senhora Shakti, ela vai falar. Então, convidar Vossa Excelência agora, pode vir. Eu já falei aqui o que eu queria falar, senador Paim. Boa. Deixa eu esperar que sair, né? E primeiro cumprimentar o nosso presidente, nosso líder da bancada, Rogério Carvalho, que ele é o relator dessa PEC. E a partir do momento que eu soube que ele estava disposto a ser o relator e trabalhou para ser relator, fez contato com o presidente dessa comissão, eu digo, agora vai. Olha que a PEC é de 2015 ainda. E queria agradecer muito as palavras que você falou em relação ao nosso trabalho desde a Constituinte até hoje, né? E eu disse baixinho, vou dizer em público aqui. Eu posso gravar e soltar nas minhas redes a sua fala? Foi uma bela fala, indiscutivelmente. Mas vamos continuar o nosso trabalho, senão eu fico só elogiando o presidente, que é o nosso relator, e não avançamos. Então, de imediato, tu passou a palavra. Isso. Shakti Pratis Borella, auditora fiscal
e assessora técnica da Secretaria de Relações do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, representando aqui o Ministério do Trabalho e Emprego. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o senador Rogério Carvalho pela iniciativa da audiência e, especialmente, cumprimentar o senador Paulo Paim, que, além de autor da PEC, como já disse o senador Rogério Carvalho, é um lutador pelos direitos dos trabalhadores, né? E não é à toa que foi ele que fez essa PEC já há 10 anos, né? 2015, a PEC 148. E eu quero cumprimentar ainda o Abel e a secretária Rosane, que somos companheiros de mesa, embora eu de forma remota, e a todos os presentes. Eu queria, inicialmente, ressaltar a importância desse debate, né? E dizer que a gente fica muito feliz em ver a matéria trabalhista de volta à pauta como uma agenda positiva, como uma agenda de ganhos de direito, de busca de direito dos trabalhadores, né? Porque quando a gente fala da jornada de trabalho, a gente vai tocar nos pontos mais importantes da vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. É o tempo, né? O tempo é o recurso, talvez o recurso mais escasso que a gente tem na nossa vida, e é ele que, e dentro da vida das pessoas, é um quebra-cabeça que tem que ser montado, no qual o trabalho ocupa um espaço central na nossa sociedade. Não é a troco de nada que as primeiras lutas por direitos trabalhistas já tratavam da redução de jornada, já buscaram regulamentar a jornada de trabalho, né? E quando a gente vê essa discussão do fim da escala de trabalho 6x1, da redução da jornada de uma maneira geral, quando ela ganha as ruas, ela ganha um amplo apoio popular, muito por isso, porque ela afeta a vida de todo mundo, né? Ela afeta a vida de algumas pessoas de forma mais forte, como disse também muito bem o senador Rogério Carvalho e o Abel, que me precedeu. Mas ela afeta a vida de todos nós, né? De todos aqueles que trabalham, que são os trabalhadores, né? E a gente tem pesquisas que mostram que cerca de 2/3 da população apoia o fim da jornada 6x1. E por que essa discussão é tão importante? Na verdade, desde a Constituição de 88, a última alteração positiva na jornada aconteceu com a promulgação da Constituição de 88. Nós tínhamos uma jornada de 48 horas semanais que passou para 44, mas desde aquele momento os trabalhadores vêm buscando fazer uma alteração e conseguir uma redução nessa jornada. E nós vamos com uma Constituição que tem mais de 25 anos, daqui a uns dias ela já tem mais de 35 anos, desculpa, e a gente ainda não conseguiu avançar nesse debate, né? A Constituição vai falar que o trabalho não pode durar mais do que 8 horas diárias e nem mais do que 48 horas semanais. Esses são os limites. Só que essa mesma Constituição ela vai estabelecer uma série de outros direitos fundamentais, como o direito à educação, à saúde, ao lazer, a convivência familiar, direitos da criança e do adolescente, a convivência comunitária. Então, todos esses são direitos que têm que se encaixar. E hoje, eu acho que o Abel trouxe isso muito bem para a gente, principalmente quando a gente está falando nas grandes cidades, o exercício desses direitos ele fica prejudicado em razão da dinâmica da vida, das grandes jornadas de trabalho, mas também do tempo de deslocamento da casa de trabalho, dos cuidados com a casa, com as obrigações familiares, com todas essas outras atividades que os trabalhadores têm que exercer no seu dia a dia, e a gente tem que falar que isso afeta especialmente as mulheres, né? Acho que a Rosane vai falar isso melhor até, mas as jornadas de trabalho excessivas, elas vão afetar mais as mulheres, porque são essas mulheres que continuam sendo as principais responsáveis pelas atividades de cuidado, que vai gerar uma jornada dupla ou mesmo uma jornada tripla
de trabalho, né, com baixíssimo tempo para qualquer outra atividade que não seja o trabalho, e isso precisa ser revisto, ser repensado, né? A redução da jornada, e eu acho que essa proposta do senador Paulo Paim, ela é muito interessante, porque ela vai trazendo uma redução gradual, ela com certeza é um fator de promoção de um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal das trabalhadoras e dos trabalhadores, vem com aumento da qualidade de vida, reduzindo danos à sua saúde física, saúde mental, minimização dos riscos psicossociais decorrentes do trabalho, né? E uma ampliação do tempo da convivência familiar e comunitária, que são questões fundamentais para a nossa sociedade. A sociedade tem que se pensar coletivamente, né? Então, a gente vê que a redução da jornada ela é um fator muito importante, traz inúmeros benefícios para as pessoas, para a sociedade, para a coletividade. E a gente percebe, há várias pesquisas e há vários países que já fizeram esse caminho da redução, a gente percebe que, para além desse benefício para o ser humano, para as pessoas, dos trabalhadores, também há um benefício pensando em aspectos econômicos e pensando em aspectos da produtividade, né? A gente vai ter trabalhadores que vão estar trabalhando, que vão estar laborando de forma mais descansada, com menor nível de estresse, com maior grau de satisfação, podendo se tornar mais produtivo no seu trabalho, né? Os países que fizeram esse caminho tiveram bons resultados na produtividade e com redução nas taxas de absenteísmo, de acidentes de trabalho, de doenças, de esgotamento profissional. E a gente tem que conseguir, a gente teve um acelerado desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, a gente tem que reverter isso também em benefício do ser humano, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico, ele propiciou um ganho de produtividade que pode contribuir para que haja uma redução de jornada sem um impacto na produção das empresas, né, desses trabalhadores. Na verdade, esses trabalhadores já vêm há muito tempo produzindo muito mais. Isso não pode ser um fator de gerar desemprego, e sim um fator de redução da jornada, mantendo esses postos ou até ampliando esses postos de trabalho, né? E isso permite que haja essa redução sem uma redução salarial, já que não haveria uma perda de produtividade. E além de, como eu falei, além de poder, inclusive, contribuir numa geração de empregos, né? A gente fala bastante, aqui no Ministério do Trabalho a gente tem como um das suas políticas o estímulo e a promoção da negociação coletiva, e a gente já vê em várias categorias, já conseguem negociar acordos e convenções coletivas que permitem, que estabelecem jornadas mais reduzidas do que a de 44 horas semanais. E isso é fundamental, porque as negociações coletivas permitem a adequação para cada realidade, permitem que as partes podem ajustar as condições de acordo com aquela empresa, com aqueles trabalhadores e com aquela região. Mas, infelizmente, nem todas as categorias são organizadas a ponto de conseguirem isso. Por isso que é importante que isso seja tratado também de forma, por meio de uma alteração legislativa, né? Uma vez que a negociação, infelizmente, não consegue ser universal e atingir todas as categorias, todos os trabalhadores do país, e especialmente aqueles que têm menor poder de negociação, que acabam sendo, muitas vezes, aqueles que hoje têm maiores jornadas, né? E aí tem essa importância. E o que o Ministério do Trabalho vem fazendo e propondo é que a gente faça um amplo diálogo como esse que está sendo feito aqui, né? Eu vi que é a primeira de muitas audiências que vão acontecer, então acho que tem que ser ouvidos todos os setores, né? A gente
parte muito dentro do Ministério do Trabalho a discussão do diálogo tripartite, governo, empregadores e trabalhadores. Então, acho que esses são setores que devem ser ouvidos, essa discussão deve passar por aí, mas não só, né? A discussão deve passar, tem o movimento Vida Além do Trabalho, que é um movimento fundamental nessa discussão, mas várias outras entidades, organizações e instituições que vêm tratando desse tema, que devem ser ouvidas. Então, a gente busca, parabeniza essa iniciativa, enquanto o Ministério do Trabalho se coloca à disposição também para estar participando desse diálogo e perdi a expressão aqui, quer que esse diálogo realmente seja feito da forma mais representativa possível, podendo ouvir todos os setores da sociedade. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de todos. Obrigada. Muito bem. Chaquetinha de Prates Borella, auditora fiscal e assessora técnica da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, representando aqui também o ministro Marinho. Na sua fala ficou muito claro, porque chegaram a falar que o Marinho estava contra a PEC. Eu conversei com o Marinho não está contra a PEC coisa nenhuma. Ele é totalmente favorável a categorias que já têm, inclusive, 36 horas e pode, na negociação, chegar a 30 horas, enfim. Isso que ele quis formalizar na sua fala de improviso, mas ele está apoiando todo esse movimento, que é bom que se diga que não é só essa PEC, né? Tem a PEC da Érica Hilton, do Reginaldo Lopes, são na Câmara essas duas, e aqui tem uma também do Cleitinho, que ele apresentou também uma PEC das 40 horas semanais. Eu sempre digo que o importante é debater o tema e nós construir junto o melhor para a classe trabalhadora, para o nosso país, né? E essa foi a intenção do próprio líder Rogério Carvalho, quando conversou comigo, pai, vamos tratar, claro, dessa que está aqui no Senado, mas vamos olhar para o todo. E assim nós temos feito, né? Tanto que o primeiro debate foram convidados ambos, mas eu entendo que não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eles não puderam estar aqui hoje. Então vamos de imediato para a senhora Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, representante do Ministério das Mulheres. Boa tarde a todas as pessoas. Queria aqui, em nome do senador Paulo Paim, do senador Rogério, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui na mesa, mas também no plenário. É uma grata satisfação aqui falar depois do Abel e da Shakti, que já falaram várias questões que são extremamente importantes para discutir esse tema, que é um tema tão caro e tão importante para a classe trabalhadora do nosso país. Enquanto o Abel falava, a Shakti também, eu ficava lembrando, o senador Paulo Paim, que esse debate, eu que venho, né, minha origem é do movimento sindical, a gente, historicamente, lá nos anos 80, anos 90, até os anos 2000, discutimos muito esse tema e foi, inclusive, desta produção coletiva do movimento sindical. Estou vendo aqui várias centrais sindicais aqui acompanhando essa audiência pública e queria parabenizá-lo, todas as centrais aqui presentes, na pessoa do Moacir, presidente da Nova Central, e da Nilza, secretária-geral da Intersindical, do nosso valoroso Bira, da CTB, dizer que é muito importante o movimento sindical organizado, luta por essa pauta há muitos anos, e inclusive a sua PEC, apresentada em 2015, é fruto deste trabalho coletivo do movimento sindical e que o senador Paim sempre prontamente abraça a pauta do movimento social organizado, em especial do movimento sindical. A gente podemos citar aqui, né, o tema do salário mínimo, o tema da jornada de trabalho, o tema da previdência, tantos temas que são extremamente caros para a classe trabalhadora do nosso país. Mas eu trouxe aqui um pouquinho, olhando esse debate tão importante no momento que a gente volta a ter um processo
de crescimento no nosso país, crescimento das taxas de emprego, crescimento da renda no nosso país, o avanço em políticas públicas, o avanço na democracia do nosso país. Eu acho que é o melhor momento para a gente tratar de um tema tão estratégico para a classe trabalhadora brasileira. E é um tema também fundamental para nós mulheres, né? Porque somos nós as mulheres que sobrecarregamos com acúmulos de jornada de trabalho, né? Já foi falado aqui pela Chat e até mesmo pelo Abel, que nós, as mulheres, a gente acumula o trabalho remunerado com o trabalho não remunerado, que é o trabalho exatamente que a gente faz no cotidiano das nossas casas, seja com o cuidado da família, com as crianças, com os idosos, né? Que é o popular trabalho de cuidados, que inclusive parabeniza essa casa, a Câmara Federal também, que a gente aprovou no final de 2024 a nossa Política Nacional de Cuidados. O senador Paim também foi estratégico nessa pauta para a gente, aqui dentro do Senado Federal, foi um indutor desse debate aqui no Senado Federal, e a gente conseguiu aprovar por unanimidade no Senado Federal, muito pela condução e pela relatoria aqui do senador Paim. Então, para as mulheres, no entanto, que têm jornada de 44 horas ou mais, né, porque se a gente for colocar todo o trabalho não remunerado, nós temos uma sobrecarga de jornada, a gente acaba, então, acumulando aí o trabalho remunerado e não remunerado. E segundo a Rede Brasileira de Economia Feminista, mais de 65% das mulheres empregadas formalmente estão em jornadas de trabalho superiores a 40 horas semanais. Além disso, no trabalho de cuidado com os afazeres domésticos, né, elas desempenham, em média, 6 horas semanais a mais que os homens. E pesquisas também indicam que jornada excessiva de trabalho compromete diversas dimensões da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, afetando tanto sua saúde física quanto a saúde mental. A Abel já trouxe aqui várias questões, eu acho extremamente importante, reduzindo significativamente o tempo disponível para o descanso e lazer. No caso das mulheres em especial, se a gente for colocar, né, na ponta do lápis, estou vendo aqui várias mulheres, pouco tempo sobra para nós para o lazer, né? As mulheres, a gente até estava comentando com o rapaz que nos trouxe de táxi, que quando a gente está em casa, a gente sempre tem uma tarefa a fazer, a gente nunca para. Então, o nosso tempo de lazer é muito pequeno. Às vezes, nem existe. Nessas condições precárias, a insatisfação tende a se intensificar, resultando em aumento nos pedidos de demissão. Os dados aí do CAGED de 2024 mostram essa tendência com maior número de desligamentos voluntários no ano, assim como a proporção desses pedidos em relação ao desligamento. A análise revela que as ocupações com maiores índices de pedido de demissão estão frequentemente associados à escala 6x1. Então, por isso que esse tema e o debate, que eu acho que eles não divergem, né, eles andam junto, o debate das 6x1, né, o fim da jornada 6x1, com a redução de jornada de trabalho, é algo que reflete um pouco esses dados que a gente está trazendo aqui. E esse movimento, inclusive, ele se reflete uma crescente insatisfação, em especial entre os jovens, impulsionado por um mercado de trabalho aquecido, mas com poucas oportunidades de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Por isso é tão importante esse movimento, né, Vida Além do Trabalho, para mostrar que as pessoas precisam ter condições, né, de lazer, de ter vida para além do trabalho. E, portanto, a redução da jornada de trabalho, ela traz benefício para toda a população brasileira, mas também ela traz benefício para nós mulheres, e especialmente, aqui queria trazer alguns dados que eu acho que são pertinentes, né? A redução de jornada de trabalho sem redução de salário significa também menos sobrecarga direta às mulheres, que somam cerca aí de 11 horas
de trabalho por dia entre trabalho remunerado e não remunerado, e a possibilidade de uma distribuição mais equilibrada do tempo de trabalho de cuidado entre homens e mulheres. Considerando que as mulheres, especialmente as mulheres negras, recebem salário inferiores aos dos homens. Ontem a gente teve o nosso terceiro relatório da transparência, né, da igualdade salarial, que mostra que as mulheres recebem 20,9% a menos do que os homens, estão quase chegando a 21% a menos do que os homens. E quando a gente olha o recorte de raça, as mulheres negras, senador Paim, recebem 47,5% de um salário de um homem não negro. Então, olha o que é a disparidade salarial, o que é as desigualdades no nosso país. Então, pensar uma redução da jornada de trabalho é também olhar para essas condições que vivem o conjunto da classe trabalhadora, em especial as mulheres negras. E são também as mulheres que estão nas ocupações que estão muito associadas a essa escala aí da 6x1, né? São vendedores, prestadores de serviço do comércio, trabalhadores do serviço de um modo geral, representando respectivamente 50% e 61% do saldo da força de trabalho para o ano de 2024 nesses setores. Então, uma redução da jornada de trabalho pode ter dois impactos importantes na distribuição da renda por gênero. Primeiro, pode favorecer uma divisão mais equilibrada do trabalho não remunerado, conforme eu falei acima, né, dessa redistribuição do trabalho doméstico. Segundo, pode estimular a incorporação de mais mulheres ao mercado de trabalho, devido ao aumento da demanda por mão de obras em setores tradicionalmente que operam em escalas de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. De acordo também com especialistas, ao analisar a economia brasileira, a redução da jornada de trabalho aumenta o emprego e promove uma distribuição favorável da renda. Mesmo numa situação de baixo crescimento, essa distribuição, favorecendo a demanda, aumentaria a possibilidade de empresas ocuparem melhor a capacidade instalada. E o impacto seria ainda mais expressivo em setores intensivos de mão de obra, como o caso de serviços. O aumento do emprego geraria uma redução de despesas com repasses sociais, aumentando com isso a arrecadação previdenciária do nosso país. E as despesas previdenciárias no nosso país correspondem a 50% das despesas primárias da União. Isso significa que todo mundo ganha com uma redução da jornada de trabalho, não somente a classe trabalhadora, mas a própria economia. Em uma economia onde uma parcela expressiva da população está empregada em atividades dependentes da renda disponível, a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, necessidade de novas contratações, não deve ser vista apenas como uma oportunidade de aumento de custo para os empregadores, mas sim uma oportunidade de fortalecer a participação da renda do trabalho na composição da renda nacional. E, por fim, o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho se projeta para além de um argumento de melhoria da produtividade do trabalho e representa uma oportunidade de avanço sobre uma distribuição mais justa do valor produzido socialmente. Para os trabalhadores e trabalhadoras, a redução da jornada de trabalho pode promover mais qualidade de vida e a redução da perda da produtividade por esgotamento profissional. Pode promover compatibilização entre a vida pessoal e a vida familiar e a vida profissional, considerando ainda uma maior parte das atividades de lazer, encontro com os amigos, jogar o futebol, tomar a cervejinha, poder ir no cinema com a família, um conjunto de benefício para o conjunto da sociedade brasileira. Mas também isso conjugado a uma legislação brasileira bastante restritiva, com acompanhamento
de cuidado com os filhos, familiares, que acaba sendo quase uma tarefa exclusiva das mulheres. Então, pensar uma redução da jornada de trabalho combinada com todo esse debate dos cuidados, né, como um trabalho, e que ele precisa ser valorizado socialmente, não somente pensando políticas públicas, aonde o Estado também possa prover serviços de cuidado, mas as próprias empresas devem também pensar novas formas, né, inclusive incluindo os homens nesse compartilhamento dessas responsabilidades. Então, a gente não quer apenas o aumento da licença maternidade, nós queremos o aumento da licença paternidade, nós queremos o direito que os homens também possam levar os seus filhos ao médico, os homens também possam levar as pessoas, né, os seus familiares ao médico. Todos nós temos um pai e uma mãe que às vezes precisam de auxílio, então a gente precisa pensar a redução da jornada de trabalho como um benefício para toda a população brasileira, mas, em especial, um benefício para aqueles e para aquelas que estão fora, muitas vezes, do mercado de trabalho, que são as mulheres, em especial as mulheres negras, como eu já trouxe vários dados aqui. Então, a redução da jornada de trabalho, ela é um benefício para toda a sociedade brasileira, ela é um benefício para a classe trabalhadora do nosso país e, como disse a Shakti, a gente teve um debate sobre isso lá em 1988. Acho que passou da hora da gente avançar no nosso país e, nesse sentido, encerro aqui, parabenizo muito o senador Paim pela PEC e também o senador Rogério Carvalho, ia dizer Correia, porque tem o Rogério Correia na Câmara. Rogério Carvalho pela relatoria, e digo que nós, o Ministério das Mulheres, igual expressou aqui o senador Paim, o próprio governo brasileiro, é favorável sim à redução da jornada de trabalho, porque a gente sabe que ele beneficia a toda a sociedade brasileira, mas em especial as mulheres. Obrigada. Cumprimentos, senhora Rosane Silva, secretária nacional da Autonomia Econômica e Política de Cuidados, representante do Ministério das Mulheres. Meus cumprimentos. Se o plenário assim entender, e os nossos convidados também, eu daria 5 minutos para cada representante de central ou de confederação, para que façam perguntas ou mesmo comentem a importância desse momento, que esse movimento não vem de hoje, né? Vem lá de 1946. Foi em 1946 que nós criamos a jornada de 48 horas. Em 88, nós criamos a jornada de 44. E de lá para cá, o movimento sindical, todo ele, porque é unanimidade no movimento sindical, os convidados Abel e Rosane, e tanto aqui foi uma conversa rápida que tivemos, e grande parte deles estão aqui presentes hoje já. O movimento sindical que inspirou a todos nós. Tenho certeza que foi o movimento sindical que inspirou a Érica Hilton e também o Reginaldo Lopes para que apresentasse e fizesse esse movimento muito positivo. Você que representou muito bem, e você também, Rosane e Abel. Então, nesse momento, eu acho que é mais do que justo. Nós estamos dando no Senado, porque a PEC ficou desde 2015 parada, viu? Agora que nós estamos retomando, né? Então, marcamos 4 reuniões aqui, teremos reunião na CDH, teremos reunião na Comissão das Ações Sociais, e se depender de mim, e assim o movimento sindical entender, porque se vocês não entenderem assim, não acontece. Eu tenho inúmeras vezes que eu viajei pelos estados ou por regiões, fazendo debate de outros temas, né? Contra, por exemplo, a terceirização. Lembro daquela PEC 130, a PEC 100 Bom, não vou dizer o número, porque eu vou trocar os números depois da confusão. Mas fizemos roteiro por todos os estados para fazer o debate. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência, e sempre acompanhado pelo movimento sindical. Então, se vocês entenderem que devem fazer talvez eventos regionais, eu tenho certeza que a Eric, dentro do possível, vai, como também o Reginaldo, e eu também estaria disposto a ir,
e eu creio que o relator também, que é o Rogério Carvalho, e vamos convidar todos, né? Inclusive o Cleitinho, porque ele também tem uma emenda, tem uma PEC nesse sentido. Eu deixaria a palavra agora com um representante de cada central ou confederação que está presente, por 5 minutos, e depois eles fazem as falas final e respondem. E eu faço uma falinha, que eu fiz um resuminho aqui de como é que está esse debate. Prometo que é um resuminho. A minha fala vai ser 3 minutos. Quem é o primeiro a falar aí? Moacir. Moacir é presidente da Nova Central, um companheiro de longas jornadas. Eu não vou elogiar cada um, senão vocês não falam, viu? Todos são guerreiros e guerreiras aí. Moacir, 5 minutos. Longa jornada significa velho, né? Hã? Senador Paulo Paim, companheiros da mesa, dirigentes sindicais aqui presentes, companheiras e companheiros. O DIAP também está presente, sempre presente? Desde a Constituinte, lembra? Nós reunimos lá no DIAP. É velho também. Senador Paim, a gente tem que torcer que Deus dê muita saúde para Vossa Excelência para continuar nessa trincheira. Vossa Excelência já foi autor de outras propostas, e eu só vou citar uma aqui, que ia quebrar o Brasil, que era do salário mínimo de $100. Chegou a ter o apelido do senador de $100. E os $100 foi criado, disseram que ia quebrar uma quantidade enorme de empresas, e hoje ninguém se fala mais no benefício que os $100 da época, e hoje nós temos onde estamos. Essa é mais uma proposta bastante polêmica, em que o pessoal vai mais ou menos, de repente, lhe taxar novamente. Mas a gente tem que lembrar também que as 48 horas, quando foi colocada, veio lá de 1934. E de 34 para 1988, nós conseguimos 4 horas. Na Constituinte, com uma guerra monstruosa, proposta do Gaston Rig, em que Vossa Excelência deu o maior apoio na época, em que inclusive Plínio Arruda tentou diminuir para 42 horas, mas não teve sucesso. Portanto, senador... Pois não? Eu fiz uma série de anotações e fiz só um improviso para ajudar. O autor foi Almir Gabriel. Eu sou muito da César, que é de César. E o relator constituinte foi Almir Gabriel. Relator constituinte, que incluiu. Mas o autor foi Gaston Henrique, que conseguimos com ele buscar o meio termo. Você está certo, está certo. Então, a gente tem como dizer assim, você vê o período do tempo, né, que a gente levou para diminuir 4 horas. E eu acho que é mais do que justo esse momento. As centrais sindicais já tentaram diminuir para 40 horas, Vossa Excelência foi patrono dessa grande história. Nós fizemos uma marcha aqui em Brasília, uma não. A nossa colega que lembra quantas marchas a gente organizou chamando para 40 horas, a Rosana, e nós não conseguimos chegar a esse ponto. É uma luta antiga do movimento sindical. Então, eu acho que para nós é muito importante essa retorno, principalmente no momento que o empresariado tenta trazer o 6 por 1. Eu acho que é um contraponto e que vai mexer com o Brasil inteiro. E a gente espera vencer essa luta. Não pela luta em si, mas pelo benefício que já foi colocado na mesa, do benefício que traz o repouso, o descanso, contra o estresse, até a vontade de produzir mais. E temos absoluta certeza que com um propósito desse, o Brasil só tem a ganhar e o cidadão brasileiro também. Muito obrigado. Tudo bem, você, o presidente da Nova Central. Pode pegar o microfone e se identificar para efeito de notas para a história, hein? Porque essa sessão entra na história. É isso? Posso falar, companheiro? Você?
É com você mesmo. Deve. Ele também estava com o microfone. Não, mas as mulheres aqui têm preferência. Obrigada. Boa tarde, senador Paim, Rosane, prazer em reencontrá-la. Estava lá ontem no lançamento da do terceiro relatório da questão da igualdade salarial. Abel, prazer em conhecê-lo. A minha fala, senador, nem vai ser muito a respeito do que o senhor está propondo aqui, porque nós vamos participar. A próxima audiência também será das centrais e nós vamos estar participando. Eu quero colocar o que nós estamos fazendo de movimento na sociedade junto com o pessoal do Vida Além do Trabalho. Mais particularmente, a gente da Intersindical está com eles na construção do 1º de maio, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. As atividades, infelizmente, foram, este ano, divididas. A gente está chamando de convocação unificada e atos não unitários para a mídia. E a realidade é essa. A gente está usando a mesma convocação, mas os atos vão ser diferentes conforme a cultura de cada central. Mas nós estamos com eles juntos no 1º de maio e estamos também com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo organizando o plebiscito. Porque a gente acha que, além do abaixo-assinado que o VAT fez na internet, que já conseguiu aí os 2 milhões de assinatura, a gente precisa fazer um agito direto na sociedade, ali no chão, nos shoppings. Eles têm feito bastante atividade, mas a gente, como movimento social, também quer se engajar, porque a pauta da redução de jornada de trabalho a que está hoje na sociedade, com, inclusive, a mídia falando, pautou durante vários dias as redes sociais, é a pauta da classe trabalhadora. E há anos a classe trabalhadora não consegue colocar a sua pauta na ordem do dia. A gente tem feito muitas ações e muitas atividades de recuo, de resistência, para não atacarem ainda mais os nossos direitos. Então, desde do 15 de novembro, quando foi... Desculpe, foi lá em novembro que teve o primeiro ato, 16, eu acho que foi no Rio de Janeiro, que a gente estava lá no G20, a gente está discutindo sobre isso. Gente, essa é a pauta da classe trabalhadora. Para quem quer discutir só a questão da qualificação, dá. Para quem quer discutir só a questão da produtividade, dá. E nós queremos discutir a questão da mais-valia. As empresas ganham em cima da exploração da força de trabalho por mais tempo. Então, dá para discutir, por qualquer viés ideológico, dá para discutir a questão da redução da jornada de trabalho e dessa jornada 6x1. Minha origem sindical é do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas. E nós temos empresas que fazem jornada 6x1. Amanhã iria acontecer uma assembleia, a gente cancelou por outros motivos, de uma empresa que faz a jornada 6x1 e 6x2. Para ela fazer o 6x1 e 6x2, os trabalhadores fazem meia hora de refeição, porque eles não abrem mão das 44 horas semanais. Então, para a gente é fundamental essa discussão de redução de jornada de trabalho e de uma escala mais humanizada. Por isso, a Intersindical está participando, está lá na construção do 1º de maio em São Paulo, no Rio, onde for possível, e que fique claro que a convocação é unificada e os atos não são unitários. E nós estamos movimentando o plebiscito. Hoje à noite, às 18h30, tem uma plenária de organização do plebiscito e na quinta-feira, dia 10, vai ser o lançamento lá no Largo São Francisco, a gente espera juntar, vai ser na faculdade, espera juntar muitos militantes de esquerda, de todo mundo, sindical, do movimento social, do movimento popular, para a gente fomentar essa pauta, porque todas as pautas são importantes, mas a gente não discutir a pauta que é relacionada ao trabalho e ao trabalhador, a gente fica nessa pauta de sempre defensiva, de sempre recorrer e sendo pautados pela direita. Então, nós queremos, neste momento, com essa discussão de jornada de trabalho, pautar a direita, pautar a patronal, que eles venham discutir, venham dizer por que não essa questão da redução neste momento do século XXI. A gente fala nessa quadra miserável do século XXI, em que a gente está vivendo, em que eles já ganharam tudo possível. Eu ia falar um palavrão, mas o Trump está criando problema, a questão ele vai criar problemas a todo custo, mas nós, trabalhadores, temos que pensar na nossa classe, do nosso jeito. Então, agradeço a oportunidade de falar, espero, no dia da nossa audiência, estar aqui com boas notícias sobre os atos, sobre a plenária, sobre a nossa movimentação e a gente poder avançar nessa discussão da redução de jornada, seja com o projeto que o senhor está desde 2015, seja esses projetos que vêm reduzindo mais gradativamente. Agora, o importante para nós é a redução da jornada de trabalho, que a gente possa não viver essa escala do 6x1, seja no comércio, seja no serviço e seja na indústria. Muito obrigado. Muito bem. A Líder News, a da Intersindical.
Parabéns pelo relato que deu. E é o que nós pensamos, trabalharmos juntos com o objetivo comum, reduzir a jornada. Aí as escalas a gente vai acertando dentro do possível na redação final da proposta que vamos construir nas duas casas. Quem é o próximo inscrito? O Bira, diz que pela idade é o Bira. Pela idade. Foi ele que me ajudou ali. Decide pela idade, pai. Estatuto idoso. Bom, Bira, registra o nome e a central para... Boa tarde. Eu sou o Biraci, sou vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Meus companheiros, eu antes de entrar nessa questão aí da redução do jornal de trabalho, a 6x1 e tal, eu queria levantar uma preocupação, que é o seguinte, se a banda tocar como está tocando daqui para frente, desse jeito que está acontecendo, o que vai acontecer é que não vai ter trabalho, sabe por quê? A indústria nacional está sendo dizimada. A indústria nacional está sendo dizimada. Porque não é possível ser entregue todo ano de mão beijada para quem não produz um prego. R$1 trilhão em termos de juros. 1 trilhão. 1 trilhão. Não é eu que estou inventando esse número, não. Tá certo? BGE, uma série de entidades aí, Getúlio Vargas, está levantando isso. Então, aí vem falar para mim que está construindo emprego de qualidade, conversa. Não está. O cara que carrega a comida nas costas que vai para levar para as pessoas, ele não pode comer o que está que ele está levando. Por mais que a família dele esteja passando necessidade. Ele não pode mexer naquilo lá. Então, emprego de qualidade é o que a gente está querendo. E querendo mesmo, porque veja o seguinte, enquanto a gente fica na generalidade, os caras enfiam o ajuste fiscal, que reduz o aumento do salário mínimo, reduz o Bolsa Família, reduz o Fundeb, entendeu? Aí vem com a conversa de fazer uma nova reforma da Previdência, tá certo? E o arcabouço fiscal, que impede que a NIB, que é a Nova Indústria Brasil, possa ir adiante, porque tem uma limitação concreta no arcabouço fiscal de 2,6%. Não tem maior investimento que isso. Então, é necessário acabar com essa lógica fiscal para poder fortalecer a indústria nacional com emprego de qualidade. Eu sou ferramenteiro e ajustador mecânico. Você é metalúrgico, sabe muito bem o que é isso. É o seguinte, na minha época ali, eu vou falar o ano para você, quando eu estava na Filco, 78. O seguinte, os relações humanas das empresas ia disputar na porta da empresa para levar você para a empresa dele, pagando um salário maior, tá certo? E hoje nós não podemos ficar satisfeitos com essa situação, não podemos. Então eu acho que a gente deve abrir um olho muito forte, uma atenção forte para essa questão da redução das taxas de juros e aumento do investimento público, entendeu? Para poder fortalecer o trabalho. E esse projeto do governo, da Nova Indústria Brasil, na minha opinião, é excelente. É muito bom, mas não tem dinheiro para você investir. Então ele acaba não saindo do papel como deveria sair. Eu estou dizendo isso, que eu falei isso para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, uma audiência com a direção da nossa central. Entendeu? Então, essa é uma preocupação que eu estou tendo, porque daqui a pouco a gente está brigando por isso e não vai ter trabalho para ninguém, porque o nego está destruindo a forma, infernizando a vida do povo, tá certo? E as pesquisas estão aí para quem quiser ver, tá certo? E eu não quero que vote bolsonarista para o nosso governo. Eu não quero que o bolsonarismo vote, porque senão a gente vai sofrer muito mais ainda, porque eles pegaram experiência e vão meter a faca entre nós. Essa questão do 6x1, tem um projeto da Dayana,
lá na Câmara dos Deputados, que foca na questão dos comerciários e não tem contradição nenhuma com esse que está sendo debatido aqui. Por isso que eu acho que a gente deve somar esforços. Somar esforços para poder jogar duro no sentido de conseguir essa redução. Essa redução é muito importante, claro que é. Ajuda o povo. Ajuda os trabalhadores, como a companheira disse, abre espaço para que essas pessoas, os trabalhadores, possam fazer outras coisas, estudar, levar sua família para passear, como você disse. É verdade, tá certo? E por isso que eu tenho 53 anos de luta no movimento sindical. Desde que eu entrei, essa pauta já estava na parada. Há muito tempo, tá certo? Muito tempo. Aí eu fico feliz quando um jovem como esse vem aqui botar os argumentos e tal. Só um alerta, tá certo? Tudo isso que você falou para botar depende muito da nossa força. Botar as condições para que vou terminar agora, as condições para que as pessoas possam viver, para acabar com os abusos que tem, como você disse, etc. e tal, pegar um arcabouço mais amplo, entendeu? Além da redução da jornada. E isso depende muito da mobilização do nosso povo e mudar o sistema que está em voga, porque o patrão não vai querer resolver isso, chegar e topa você aí, não vai dar. Então eu acho que esse movimento é importante, é decisivo e a gente tem condição, juntando as forças, juntando os esforços todos, a gente tem condição de fazer essa redução. Isso vai ser benéfico para nós, para o povo, para os trabalhadores. E a gente ir avançando nessa direção e conquistar a vitória final. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, diga que terminou chamando a unidade de todos os trabalhadores do campo e da cidade pela causa comum que interessa a todos nós. Vai lá, meu amigo, não esquece o nome e a entidade. É contigo. Isaú Chacon, chamo de Chacon, eu sou da Confederação Nacional de Trabalhadores de Empresa de Crédito, Contec, que é bancários e securitários. A nossa categoria, eu sou presidente da Federação Nacional dos Securitários, uma categoria que hoje trabalha em média 40 horas, já há muito tempo. Defendemos, sim, esse projeto com toda a força, entendemos que a carga horária, da forma que ela está, e o que se querem fazer, de fato prejudica a essência do trabalhador e da família. Porque eu estava exatamente olhando na fala do Abel, que eu já venho em outros tempos falando, que a melhor parte da nossa vida, nós estamos na empresa. De 8 às 18 horas, de segunda a sexta, nos quase 22 dias do mês. Com pessoas que não conformam, que não é a nossa família. A nossa família passa a ser os colegas de trabalho que estão todo dia conosco. E a melhor fase da vida, entre os 15 e os 65 anos, toda essa construção, você está dando tua força de trabalho. Se você não reduz essa carga horária para construir espaço para que outros trabalhem mais, e com maior qualidade e com maior eficiência, você não constrói e aí vai entrar na seara de uma série de doenças que você declinou aqui, foi declinado. Nós temos todo tipo de doenças hoje, que inclusive eu estava vendo na matéria hoje cedo, as principais doenças dos países, né? Que é a LE e outras mais, burnout e outras mais. Essas doenças que hoje nos perseguem e destroem nossas famílias, porque você é cansado, você chega em casa cansado, você sai cansado e chega cansado. E quando você entra na área feminina da mulher, que ela tem tripla jornada de trabalho, já foi dito quantos congressos que a gente vai, a tripla jornada que ela tem. E se você não tiver esse cuidado e essa grandeza de reconhecer pela ganância do lucro fácil, você só destrói a família e a sociedade. E isso não traz o benefício. E o trabalhador, quando ele chega no trabalho, ele chega forte, ele chega com construção, ele chega com desenvolvimento e alta produtividade. Na medida que ele vai trabalhando exageradamente, exacerbadamente, ele vai perdendo sua capacidade de produção e vai diminuindo todo o seu potencial como pessoa, como famílias e como sociedade. Então, por isso, nós defendemos, sim, a carga horária. Hoje temos as 40 horas, defendemos as 36 horas, sim, e até para melhor distribuir as tarefas para a concorrência dos companheiros que precisam trabalhar e melhor industrializar os países.
que foi dito aqui também em vários países que mencionou. Esse é o ponto que eu defendo, que nós defendemos pela Confederação, pelas nossas instituições, até pela central que eu pertenço ao GT, mas não estou falando em nome dela, estou falando em nome da Confederação. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, Jacom, parabéns pela fala. Só para apresentar aqui, está presente com a gente aqui, o presidente do Sindicato de Telemarketing, dos trabalhadores em telemarketing, Vivian Queiroz, e o companheiro Edivaldo, dos motoboy, que está junto conosco nessa batalha aqui, que são filiados à CTB. Obrigado. Muito bem, registrado. Quem fala ainda por Confederação Central? Depois eu vou abrir oportunidade também para vocês. Quem? Falar pela CSPB. Em seguida você, pode ser? Então vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar o senador Paim, sempre na luta, efetivo, né? Só para registro, eu peço que diga o nome e a central. E aqui, falando em nome da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, representando o companheiro João Domingos como vice-presidente, mas também integrante do Fórum Sindical de Trabalhadores, o FST, que o nosso presidente está aqui, né? E também sou integrante da Força Sindical. Parabenizar o senador pelo trabalho, e veja que aqueceu neste momento, né, pelos projetos apresentados na Câmara, mas o senador já tinha, desde 2015, esse projeto, ou seja, há tempo vem preocupado com essa questão. Dizer que é um projeto que merece todo o respeito, merece todo o apoio, e algo importante para a classe trabalhadora. Nós, servidores públicos, que já temos as 40 horas, né? Algumas áreas um pouco menos, alguns lugares, salvo engano, essa casa aqui já passou também o trabalho 4x3, não é nem 5x2 mais. Então é uma luta nossa também no serviço público para melhorar a qualidade no serviço público. Paga um certo setor, não para todos, eu nem vou entrar no detalhe para não apanhar aí dos mais graduados. Se é que queriam fazer, eu acho que tinha que ser para todos. Mas não é bem assim. Não trabalha sexta nem sábado, e se trabalhar, na sexta ganha um adicional. Não é para todos, não é para nenhum, né? Não vou entrar no detalhe. Vamos deixar assim. E que é uma proposta apresentada pelo senador que ela é coerente, porque parabenizo a fala do Abel, e o Abel destacou na fala dele, que tem que negociar também com o outro lado, né? Para os trabalhadores é ótimo, mas e o empresário, e o empregador? Tem que se debater. Então é uma proposta que ela é bem razoável, e fazer isso, né, depois de uma forma gradativa até vir às 36 horas. Tá? De parabéns pela análise da elaboração do projeto, de compreender também a possibilidade de fazer caminhar. Lembrando que nós, servidores públicos, também estamos enfrentando muitas dificuldades, né? Veja aí, querendo resgatar a PEC 32, a reforma administrativa do Bolsonaro, que é uma reforma que transforma o Estado, o poder público, numa plataforma de serviço, para ser tudo contratado. E se vai ser tudo contratado, vai depois tudo lá para a CLT, para um outro regime também, né? Lembrando que o próprio Supremo também já deu uma derrotada na nossa cabeça quando ele vota pelo fim do regime jurídico único no serviço público. E aí, qual vai ser a forma de contratação? Então vem o capital, né, o empresariado, essas forças lutando contra a administração pública para que eles possam explorar, né, e o Supremo dizer, vamos já retalhando aqui para facilitar para vocês lá na frente. É mais ou menos isso que aconteceu com o fim do regime jurídico único, se prestar serviço público fosse simplesmente um contrato de entra hoje e sai amanhã. Não é isso, é muito diferente. Então, dizer que é muito importante, inclusive essas audiências, e se precisar, senador, for importante fazermos algumas audiências, não vou dizer em todos os estados, mas algumas audiências regionais, conta conosco, que eu tenho certeza que da CSPB nós podemos falar, mas o Fórum Sindical aqui representado, né, pelo Arraes, nosso presidente,
E também as centrais sindicais, né? Como estamos aqui com o JP, que é o nosso diretor da CSPB, mas também da CTB junto com o Bira. E o JP cometeu uma falha aqui, viu, Bira? Porque ele falou que você está há 50 anos na luta, mas você falou que é 53. Muito obrigado, senador. Obrigado a todos aí. Agora é você. Esqueça o nome e a entidade. Alexandra Lucena, representa a Federação Nacional dos Securitários, no Rio de Janeiro. A federação que eu represento, como falado aqui pelo Chacon, nós temos uma carga horária para os trabalhadores do setor de 40 horas semanais. Mas a riqueza do debate de hoje é tão grande que na fala da Rosane, do movimento sindical, de mulheres, né, que teve início lá no movimento sindical, que fala das mulheres pretas, eu como mulher preta, e o do Abel, que fala desse deslocamento do tempo de trabalho, você não está distrito só a jornada 6x1. Não é só isso, engloba vários fatores, né? Como a membra do Ministério Público do Trabalho chamou a atenção que a questão da jornada de trabalho já é algo que dentro da sociedade, lá atrás, no direito do trabalho, começou assim, se a gente começar a olhar a história do direito do trabalho. E eu vou trazer para vocês um caso à baila, aqui de uma empresa que a gente representa. Então, a importância da gente, como dirigente sindical, é promover as negociações coletivas. Porque, como também falado pelo senador Rogério Carvalho, ao início da sessão, que os acordos coletivos são justamente para reduzir, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Falando a grosso modo do meu jeito, tá? Não foi bem com essas palavras que o senador tratou o tema. Mas hoje eu tenho algumas empresas, por incrível que pareça, que ainda querem colocar uma jornada 7x1. Isso é real. Isso é real. 7x1 não existe, porque a semana tem 7 dias. Se você colocar um trabalhador para laborar 7 dias, ele está folgando no 8º? Não. Ele está trabalhando 7 dias sem folgar, ou seja, direto. E em audiência eu provoquei o Ministério Público do Trabalho, tá? E quem tiver curiosidade, depois eu passo o número da denúncia. Eu provoquei o Ministério Público do Trabalho aqui da 10ª região de Brasília para tratar do caso. E o representante da empresa falou o seguinte: olha, não é toda semana que isso acontece. Bom, lógico, se fosse toda semana a gente estaria falando de um escravo, porque 7 dias, 7x1, então ele nunca iria folgar. Então, vocês veem a aberração a que ponto chega. A sociedade dentro desta casa discutindo o fim da jornada 6x1 e algumas empresas ainda querem emplacar uma jornada 7x1 que não existe. Então, a importância do movimento sindical, porque é o movimento sindical e os representantes dos trabalhadores que, na hora de fazer as normas coletivas, nas mesas de negociações coletivas, somos nós que temos a responsabilidade de não deixar isso acontecer. E pior que está acontecendo, são trabalhadores do call center e que estão laborando 7x1 exaustivamente. Então, veja bem, precisamos, sim, reduzir para 6x1, até mesmo com a proposta do senador Paulo Paim de 36 horas, acho justo, porque a gente está falando... Está um pouco seca, tá, gente? Brasília, que diferente do Rio de Janeiro, é um pouco seco e eu tenho um pouco de dificuldade aqui de adaptação. Então, eu acho importante, sim, a gente ter um olhar mais atento, não esbarra só nas questões, só na questão, melhor dizendo, da escala de trabalho. É todo o contexto social. E vou um pouco além. Eu sou uma trabalhadora que defendo trabalhadores, mas, por vezes, também tenho laborado 12 horas, porque o movimento sindical está cada vez mais sucumbindo. Eu sei que não é um tema, mas a importância do movimento sindical para os trabalhadores esbarra nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, da gente não deixar que empresas extrapolem os direitos constitucionais. Eu cheguei a falar para o Ministério Público do Trabalho, a empresa está rasgando a Constituição Federal. Não é a posição do sindicato, é simplesmente respeitar o descanso semanal remunerado previsto na Constituição Federal. Bom, mas cabe o acordado sobre o legislado. Não, doutores, não cabe não. A CLT com a reforma trabalhista foi bem clara. Tem alguns temas que não poderão ser objetos de negociação. Quais são? Dentre eles, a supressão do repouso semanal remunerado. Então não pode. Não é questão que o sindicato não deixa, a Constituição não prevê.
E agora, mais ainda, a gente está lutando para o fim da jornada 6x1, para dar dignidade aos trabalhadores. Sim, passamos a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho, eu posso dizer isso com bastante propriedade, e a gente acaba deixando, como a Rosane Silva falou, de ter vida social, tá? A gente deixa de ter, porque ainda a gente chega em casa e ainda tem que cumprir as tarefas que muitas vezes são inerentes às mulheres. Então, o tema de barra em vários aspectos. Na ampliação da licença paternidade, sim, para que os homens também tenham obrigações como as mulheres. Na questão racial, do salário, eu, como filha de pai preto, eu até consegui ter uma vida melhor, porque meu pai, naquela época, conseguiu estudar e conseguiu, como um homem preto dentro da sociedade, me dar uma escola particular para eu estudar. Mas talvez, se ele não tivesse conseguido e talvez se esforçado muito naquela época, hoje eu seria mais uma num subemprego, tentando a vida e sem conseguir, como o nobre colega Abel Santos falou, sem conseguir nem estudar, porque você só vive para o trabalho. Obrigada. Parabéns, muito bem a sua fala. Agora, só falta a você, que eu fiquei de lhe dar a palavra. Agora, depois o Paulo Douglas. Sim, boa tarde a todos e todas. Me chamo Rita Vivas, falo pela CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, representando aqui o presidente Arthur, que participa pela CNTA do Fórum Sindical de Trabalhadores. Cumprimento o senador, a Rosane e o Abel, eu não consigo ler daqui, e o Abel, componentes da mesa. E a minha fala vai na tônica do aumento expressivo, que é uma estatística hoje certa, que tem tido um aumento expressivo, chega-se a dizer em torno de 70% de afastamento dos trabalhadores por transtornos mentais. E esses transtornos incluem burnout, ansiedade e provocados por assédio moral, metas exageradas. Então, tanto é que, atento a isso, o Ministério do Trabalho atualizou a NR1, visando exatamente combater, ditando diretrizes sobre a saúde mental no mercado de trabalho. Então, a fala que faço aqui, bem sucinta, da CNTA, já aderindo a tudo que foi falado aqui, que tem absoluta relevância e importância, mas não podemos desprezar que o afastamento por burnout tem sido crescente e a jornada extensiva é um fator que contribui de maneira assim bem pesada, bem forte no afastamento dos trabalhadores. Então, precisamos conscientizar o lado patronal sobre esse aspecto. Ele não vai trabalhar menos, ele vai trabalhar melhor e vai trabalhar mais, porque a jornada, não sendo tão extensiva, por certo, não haverá adoecimento. Então, é nesse aspecto que se preocupa, que isso vire lei, Precisamos que seja lei e não uma liberalidade do empregador, até porque nas convenções, mediante acordo e convenção coletiva, nem todas as categorias têm esse fator forte de negociação. Então, é importante que seja lei, que seja uma imposição à redução da jornada, evitando metas excessivas, assédio moral e jornadas extensivas, que são esses fatores que contribuem para o afastamento no trabalho. Então, sucintamente falando, é esse aspecto que, pela CNTA, nós deixamos aqui colocado. Obrigada. Muito bem, parabéns pela fala. Vamos de imediato passar a palavra para intercalando. Agora ao Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde a todos. Senador Paim, é para nós do Ministério Público uma satisfação enorme estar aqui, especialmente perante Vossa Excelência, que enobrece todo o Parlamento brasileiro pela sua sensibilidade, sempre lutando por causas que tocam diretamente a razão de existência do Estado. O Estado, e é importante lembrar, ele existe para servir as pessoas.
E nós temos um país majoritariamente composto por trabalhadores. Portanto, olhar pelos trabalhadores é cumprir a missão efetiva do Estado brasileiro. E quando nós pensamos em trabalhadores num sistema capitalista, nós temos um modelo de troca. E aqui me reporto ao movimento Vida Além do Trabalho, que o nome do movimento é extremamente eloquente no sentido de traduzir o que eles propõem, que os trabalhadores estão, no momento em que se dedicam 1/3 da sua vida ao trabalho, entregando, portanto, 1/3 da sua existência em troca de dinheiro, no modelo no qual esses mesmos trabalhadores são também consumidores. Essa proposta, quando ela reduz a jornada de trabalho, e vossa proposta vai além, e que bom, ela não apenas vem a socorrer interesses de trabalhadores, mas também do próprio modelo capitalista, que está em linha de exaustão, exatamente em razão da crescente desnecessidade da demanda por mão de obra humana no modelo no qual nós temos uma revolução tecnológica. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo na minha dissertação de mestrado que demonstra que apenas nas atividades de cobradores de ônibus, na atividade de caixa bancários, nós tivemos uma redução superior ao longo de 20 anos, em 50% da colocação de trabalhadores e também na ordem de 50% de redução da massa salarial nesse mesmo segmento. Portanto, a redução de jornada ela é um imperativo no atual modelo e no atual momento histórico que nós estamos atravessando. E é um imperativo, volto a dizer, de um resgate da missão do próprio Estado em buscar escolher entre distribuir dignidade, distribuir qualidade de vida ou começar efetivamente a investir mais em estabelecimentos prisionais. Porque na medida em que as pessoas não conseguem oferir com o tempo que trabalham, um mínimo para sua subsistência, acaba sobrando a delinquência. Então, eu enalteço, coloco, e já ouvi várias referências aqui da colega ao Ministério Público do Trabalho, estamos absolutamente à disposição para contribuir, seja fiscalizando, seja, de alguma maneira, oferecendo subsídios para esse importante debate. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem, então, Paulo, nós que o cumprimentamos. Em seguida, eu estou aqui acelerando já, porque o plenário daqui a um pouco abre e eu tenho que estar lá. Acho que a senhora. Isso. CNTI. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, em especial o senador Paulo Paim, que tem feito tantas lutas em defesa dos trabalhadores, o Abel, a Rosane Silva, uma companheira de longas lutas em defesa da questão da igualdade salarial e tantas outras lutas que nós travamos junto com as centrais sindicais em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quero dizer ao senador Paulo Paim que essa proposta da PEC 148 é salutar, porque vem ao encontro do desejo de uma luta muito árdua e muito antiga de nós, mulheres trabalhadoras. Porque essa questão da redução de salário não só beneficia todos os trabalhadores, mas em especial as mulheres trabalhadoras, que têm jornada dupla, têm jornada tripla e que são muitas vezes mães, chefes de família que não têm nem tempo de ter nenhum tipo de lazer. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa e dizer que nós, mulheres, nós criamos o Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais. E ali nós temos uma pauta das mulheres trabalhadoras. Não que essa seja uma pauta só das mulheres, é de todos os trabalhadores, mas como nós temos uma demanda muito grande com essa questão do horário de trabalho, como a gente trabalha e como a gente não tem tempo para a família, seria um impacto muito positivo, senador Paulo Paim, na melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora e a redução da perca de produtividade por esgotamento profissional.
Então, eu quero deixar registrado isso aqui em nome da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. O meu presidente, José Reginaldo, não pôde vir, ele está em outra atividade, mas nós estamos aqui firme na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou tentar agora fazer um resuminho, eu deixo nossos convidados encerrarem, que é o momento alto, é o encerramento, né? Então, vocês encerram daí. Vou fazer um histórico rápido, no máximo 4, 5 minutos. No início do século XX, a jornada de trabalho diária chegava a 16 horas. A Constituição de 1934 trouxe a conquista das 48 horas semanais. A Constituição Cidadã, de 1988, e eu fui constituinte, nós conseguimos as 44 horas semanais. Queríamos as 40, mas questão de justiça, eu registro. O relator na constituinte dessa proposta foi o deputado federal constituinte Almir Gabriel, autor da proposta Gassone Ride. E nós todos nos somamos juntos para construir esse meio termo. Em 1980, os sindicatos europeus já defendiam a redução para 30 horas semanais. Após a Constituinte, o movimento sindical brasileiro intensificou a luta, porque nós queríamos as 40 horas, por jornada de trabalho reduzida. Em 94, apresentamos, em nome do movimento sindical, o PL 4653, que previa 40 horas semanais. Aí nos disseram para nós que por PL não dava, tinha que ser emenda constitucional. Nós somos teimosos. Em 1995, junto com Inácio Arruda, vocês lembram Inácio Arruda, né? Um grande parlamentar, e nós apresentamos a PEC 231, com o mesmo objetivo. Em 2003, já no Senado, apresentamos junto com o movimento sindical a PEC 75 de 2003, propondo 36 horas semanais. Muito bem, foi uma peleia enorme, mas não aprovamos. Daí fomos para 2005, apresentamos o PLS 254 de 2005, que previa um tal de pacto empresarial, uma proposta construída coletivamente, mas não foi à frente. Pagamos ali. Agora vamos para 2015. Em conjunto com o movimento sindical, apresentamos a PEC 148, que propõe a redução de jornada para 36 horas semanais, sem redução salarial. A PEC tramita nessa comissão, Rogério Carvalho é o relator. Agora, só apontando caminhos. Aprovamos aqui um ciclo de debate. Vamos ter 4 debates nessa comissão, pegando todos os setores da sociedade. Depois teremos também debate na Comissão de Direitos Humanos e nas Assuntos Sociais. A redução da jornada de trabalho também integra o Estatuto do Trabalho, que está em debate lá na CDH, e eu sou relator. Está lá também a proposta de 36 horas. Outra proposta semelhante, quero dar aqui o devido destaque, tramito no Congresso com a mesma autoridade, sendo dos senadores o Everton uma proposta, Cleitinho uma proposta, deputados Érica Hilton e Reginaldo Lopes, que fizeram um grande movimento a nível nacional, que recebe todo o nosso carinho e todo o nosso apoio. Eu tenho esperança que nós vamos estar num grande ato público um dia, todos juntos, consolidando a proposta principal, que é a redução de jornada, né? Aí vamos ver o que vamos construir junto. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. A redução de jornada para 36 horas semanais trará inúmeros benefícios, qualidade de vida. Tudo foi dito aqui, eu só vou repetir, porque fica nos anais da casa, né? A redução de jornada para 36 horas semanais pode trazer inúmeros benefícios. Qualidade de vida, mais tempo para lazer, estudo, convivência familiar e comunitária, além da redução de estresse, melhoria na saúde mental, né? Mais emprego, mais renda, aumenta a produtividade, trabalhadores mais motivados, descansados, produzem muito mais, geração de empregos. Aqui é um debate. O debate, o primeiro dado que eu tinha, se formos a 40 horas semanais, que as propostas vão nesse sentido, num primeiro momento para 40, e depois vai reduzindo 1 hora por ano até chegar às 36.
Num primeiro momento, se reduzimos para 40, segundo os dados do Diese, daria em torno de 3 milhões de empregos nesse momento. Depois a redução de mais 1 hora por ano, claro, vai aumentando. O impacto ambiental também é muito importante. Um ritmo de trabalho mais equilibrado contribui para a sustentabilidade. Justiça social amplia a oportunidade e equilibra a oferta de demanda do trabalho. Rapidamente, aqui eu termino, exemplos internacionais. A Jornada Nacional do Trabalho varia entre os países, refletindo aspectos culturais, econômicos e legislativos. 40 horas semanais. Desde 2023, no Chile, uma lei que reduz gradualmente a jornada de 45 para 40 ao longo de 5 anos. Equador e Venezuela, aqui pertinho, já adotam a carga de 40 horas semanais. Alemanha, jornada entre 35 e 40, com foco na produtividade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Itália, Polônia, Rússia, Suécia, jornada padrão de 40 horas, que pode chegar a 36 em alguns países. Menos de 40 horas semanais, rapidamente. França, jornada de 35 horas semanais, priorizando a qualidade de vida. Dinamarca, 37 horas. Noruega, 37,5. Bélgica, 38. Estou abreviando aqui já. Islândia, testes reduziam a jornada de 40 para 35 e 36, aumentando a produtividade. Países Baixos, Holanda, média 31,6, uma das menores do mundo. Enfim, a redução de jornada mostra, não só nos países europeus, mas também aqui na América Latina, que é um caminho natural. Devido às novas tecnologias, inteligência artificial, muita gente podendo trabalhar de casa, mas tem que ser regulamentado para não haver exploração, nós podemos tranquilamente chegar nas 36 horas, claro, com a devida negociação, num primeiro momento para 40. Agora eu vou passar a palavra para os meus dois convidados, que eles que vão encerrar a nossa audiência. A Rosane, parece que tem que sair rapidamente, está com você 5 minutos ou 10, como achar melhor. E você, a mesma coisa. Obrigada, senadora. Eu vou pedir desculpa que eu vou falar e vou ter que sair, não vou te escutar, Abel, porque eu tenho uma outra agenda, 16h30. Mas depois dessas palavras do senador, eu acho que a gente encerra essa audiência pública tendo muito clareza que é possível, sim, a gente avançar no nosso país nessa pauta. Eu acho que, inclusive, as falas aqui, seja do movimento sindical, seja do Ministério Público, mostra o caminho que a gente está construindo aqui no nosso país. É um caminho, sim, da gente avançar nessa pauta tão central, e eu tenho acompanhado um pouco de longe, claro, a movimentação do movimento sindical. Sei que no 1º de maio essa é uma pauta central. E é isso. Como disse o senador Paim aqui, em outra oportunidade, é a gente se juntando no mesmo caminho, com um único objetivo, que é, sim, a gente reduzir a jornada de trabalho, porque a gente já falou aqui essa tarde toda e tenho certeza que outras audiências vão trazer novamente mais dados, mais informações, mas eu acho que o grande, como que eu posso dizer, síntese dessa tarde aqui, dessa audiência, que todo mundo falou, o quanto que uma redução da jornada de trabalho beneficia o conjunto da sociedade brasileira. Não beneficia só quem vive do trabalho remunerado, né, do trabalho formal. Esqueci seu nome. Alexandra, ela falou, nós já temos uma jornada de 40 horas, mas o senador lembra, inclusive o movimento sindical, o Ministério Público, todo mundo aqui lembra do nosso debate da política de valorização do salário mínimo. A gente dizia, a política de valorização do salário mínimo vai beneficiar o conjunto da classe trabalhadora. E ela foi, inclusive, o farol para todas as negociações coletivas, porque a partir da política de valorização do salário mínimo, um conjunto de outras categorias que ganhavam acima do salário mínimo tiveram como horizonte o que era toda aquela política de valorização do salário mínimo. No tema da redução da jornada de trabalho não é diferente, senador. Mesmo categorias que já têm 40 horas, a partir do momento que a gente reduzir,
para 40 horas, essas categorias vão conseguir, na sua negociação coletiva, diminuir ainda mais a jornada de trabalho. Então, o que está na lei, ela acaba induzindo o conjunto das categorias. E eu acho que é nesse sentido, inclusive, que a PEC do senador Paim trabalha com essa perspectiva da gente ir construindo uma escala até chegar nas 36 horas, mas quem já tem 36 horas também conseguir construir uma escala para diminuir ainda mais a jornada de trabalho. Para 30. Para 30, né, senador? E, como o senador trouxe aqui, vários países, seja da América Latina, seja da Europa, já avançaram com uma jornada de trabalho e são países que estão em pleno desenvolvimento. Então, esse é mais um argumento para a gente trabalhar que a redução da jornada de trabalho beneficia o conjunto da sociedade porque traz desenvolvimento, traz geração de renda, traz mais emprego formal e traz mais vida para as pessoas, como trouxe brilhantemente aqui no início a Abel. E também, Abel, parabenizo, eu acho... não sei como usar a palavra, mas eu vou usar a palavra que eu sempre digo. Eu acho lindo o nome do movimento de vocês, Vida Além do Trabalho, que é isso, a gente mostrar que existe uma vida além do trabalho e que as pessoas têm o direito de viver com dignidade, numa sociedade que seja de fato justa, igualitária, democrática, que é a sociedade que a gente tem tentado reconstruir desde que retornamos ao governo deste país a partir de 2023. Então, senador, quero parabenizar muito a sua iniciativa, ao senador Rogério Carvalho pela relatoria, conte com o Ministério das Mulheres, a ministra Cida, inclusive está agora aqui numa audiência na Câmara Federal, mandou um abraço e agradecimento mais uma vez ao senador, que também foi fundamental o debate. A Sônia, que está aqui da Nova Central, lembra o nosso debate aqui nessa casa sobre a Lei de Igualdade Salarial. O senador Paim foi importantíssimo para nós nessa disputa aqui dentro. A gente conseguiu essa vitória graças ao senador Paim aqui dentro do Senado Federal, como foi o tema da Política Nacional de Cuidados. Então, o senador Paim é alguém que a gente, um senador de todas as lutas e todo esse momento, né? Então, nós, a classe trabalhadora, de modo geral, podemos contar sempre com a valorosa contribuição do senador Paim. A ministra Cida manda um grande abraço e manda falar para o senhor que nós, o Ministério das Mulheres, estamos à disposição do senhor, do seu mandato e dessa luta aqui dentro dessa casa. Estamos juntos por uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a classe trabalhadora esteja no centro da política pública. Obrigada. Muito bem, Rosana Silva, secretária nacional da Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Mande um abraço também para a ministra Cida. Nós todos aqui gostamos muito dela. Parabéns pelo trabalho. Eu não sei se ainda está nos acompanhando a senhora Charte Prates. Ela está ainda nos acompanhando, não? Tá? Então, a palavra agora é com ela. Por favor, senhora Charte Prates Borella, auditora fiscal e assessora técnica da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, lá do Luiz Marinho, nosso ministro do Trabalho, que nos recebeu muito bem e deu todo o apoio a essa luta do movimento sindical pela redução do jornal de trabalho. Obrigada, senador. Eu quero mais uma vez parabenizar. Eu acho que as falas mostram a importância, né? Como foi dito e várias vezes no decorrer dessa audiência, é uma luta antiga da classe trabalhadora e isso tem os seus motivos, né? Porque realmente, quando a gente fala da jornada, talvez seja aquilo que hoje tenha um dos maiores impactos na vida dos trabalhadores. E nós estamos num governo que defende a classe trabalhadora dentro do Ministério do Trabalho. Existe sempre a preocupação da garantia dos direitos dos trabalhadores. E eu acho que o que já foi dito aqui, eu queria somente falar que o Ministério do Trabalho está à disposição para fazer esse debate. Nós temos, inclusive,
uma capilaridade, né? Estamos em todos os estados do país e tenho a certeza que, se formos convidados para debates dessa natureza, estaremos participando. E reforçar que isso que está sendo feito, nós entendemos que é sempre o melhor caminho para qualquer alteração no que diz respeito à legislação, a qualquer legislação, mas na legislação trabalhista em especial, né? E que deixou de ser feito nos últimos anos. Nós tivemos uma série de alterações que não consideraram a opinião das partes mais interessadas, que são os trabalhadores. Então, essa discussão que hoje está sendo feita aqui com os trabalhadores, e é claro que é necessário também ouvir as empresas, os representantes patronais, mas é através do debate que nós vamos conseguir realmente achar a melhor solução que garanta um melhor equilíbrio, melhores condições de vida, melhores condições de saúde, de convivência para os nossos trabalhadores. Mais uma vez, parabenizar ao senhor senador Paim, que é uma referência para todos nós, ao senador Rogério de Carvalho, ao Abel e ao Movimento Vida Além do Trabalho, que teve essa capacidade de colocar esse debate no centro, né, novamente, no centro das discussões, e a secretária Rosane, e a todos que estão aqui contribuindo enormemente para esse debate, enriquecendo e trazendo contribuições fundamentais. E é isso, eu agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada. Muito bem, senhora Jagati Prates Borella, que representou o ministro Luiz Marinho, que ele me dizia, o ministro Luiz Marinho, que em São Bernardo, ele, quando presidente do sindicato, emplacou lá a jornada de 40 horas semanais. São Bernardo já tem jornada de 40 horas semanais. Vamos em frente. Então, agora eu passo a palavra ao senhor Abel Santos, coordenador do movimento Vida Além do Trabalho, que é um sucesso a nível nacional. Obrigado, senador. Eu queria apontar que a importância que teve o movimento Vida Além do Trabalho, que fez com que essa pauta se aquecesse novamente, principalmente nas redes sociais, foi o trabalho feito de se ir ao encontro do trabalhador. Não foi algo que simplesmente viralizou um vídeo do Rick. Ele fez um trabalho extenuante, mas desta vez em combate à escala, do qual fez ele, de forma indignada, o vídeo que viralizou. Mas se ele não tivesse ido aos comércios, aos shoppings, aonde está o trabalhador, para se conscientizar, o meu amigo não teria concretizado mais de 30 mil votos para vereador na cidade do Rio de Janeiro. Então é esse trabalho que nós precisamos fazer, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil, que é sair da militância atrás de um celular, sentado numa cadeira, num sofá, onde ali você se coloca como um leão. E quando se é para ir à rua fazer o trabalho de campo, de bater porta a porta, voltar ao chão de fábrica como era antigamente, não se faz mais. E isso se deixou acontecer por conta da evolução tecnológica. Não é porque que nós temos mais um braço que vamos deixar de fazer aquilo que dava certo, né? Nós temos que usar a evolução tecnológica como um complemento de alcance, mas mantendo o trabalho de base do qual foi feito e o que destacou o Rick Azevedo com o movimento Vida Além do Trabalho, que está hoje com quase 3 milhões de assinaturas no pedido pelo fim da escala 6x1. Eu sei que o senador Paim, ao que ele relatou, vem lutando há anos e que essa PEC é de 2015, nós estamos em 2025, foram 10 anos que essa PEC ficou parada por conta, e só veio ter esse andamento agora por conta do VAT, do Vida Além do Trabalho. Então a gente precisa ter esse resgate. E aí eu me coloco à disposição às centrais para organizar o 1º de maio aqui em Brasília em conjunto. Acho que distanciamento ou separação não vai construir nenhuma vitória em relação à classe trabalhadora. Se a gente não for de forma unida e passar como exemplo aos trabalhadores que só teremos vitória nessas lutas mediante essa união da classe trabalhadora ao ir às ruas para pedir.
Por conta de que o nobre colega, que eu sou péssimo para lembrar o nome, até peço desculpas, falou em diversas questões da indústria que está sendo sucateada, o Bira, e eu concordo plenamente que o Brasil, do porte que se tem, deveria ter uma indústria fortíssima hoje e está liderando o mercado de carro, televisão, tecnologia, desenvolvimento de tecnologias, e infelizmente nós não temos. E aí trago uma questão que poucos percebem, que hoje não se tem a responsabilização das empresas com o trabalhador. E cada dia que se passa, nós perdemos não só direitos, mas poder de compra. Em 2019, o salário mínimo era reajustado através da inflação mais o PIB. Não era? Agora, isso se acabou e passou. Hoje, se tivesse sido feito esse reajuste de 2019 a 2025, nós teríamos um salário mínimo de R$ 1.600,25. E hoje só temos de 1.518 por conta da volta do presidente Lula ao poder, que aí implementou, mesmo que limitado, um aumento real, mas ainda limitado. Então nós precisamos ter essa consciência de que se perdeu um poder de compra da classe trabalhadora, que está ali dependendo do reajuste do salário mínimo. R$ 1.600 faz muita diferença para quem só está ganhando R$ 1.518. Então nós temos que ter essa responsabilização, e o aumento da tecnologia causa-se o aumento da jornada por conta do exemplo que nós temos com os aplicativos. E o Brasil tem, repito, a oportunidade de ser exemplo para o mundo na redução de jornada de trabalho e na regulamentação do trabalho por plataforma, porque daqui, eu não dou nem 10 anos, várias categorias serão extintas por conta do avanço da tecnologia. E se isso não for regulamentado, valorizando e preservando o direito do trabalhador, nós teremos, ao meu ver, a volta do período de escravidão, que vai colocar o trabalhador para trocar a sua força braçal e o seu tempo pelo prato de comida. Hoje já está difícil sobreviver com qualquer tipo de laboral onde se ganha um salário mínimo. Imagine-se onde não se tem a garantia do mínimo, não se tem a garantia de férias, não se tem a garantia de 13º, não se tem a garantia de fundo de garantia, de INSS, como está a vida dos trabalhadores por aplicativo. Então nós precisamos ter essa consciência, fazer o debate sobre isso. E a pauta de redução de jornada, ela se faz importante nesse momento porque é a única pauta de ganho do trabalhador e que de forma orgânica está partindo do trabalhador. Porque nos últimos anos os exemplos são de perdas de direitos trabalhistas, sucateamento da CLT e perdas de direitos previdenciários. Né? Agora eu vejo senadores dessa casa, que eu não vou lembrar o nome, porque realmente eu não lembro, onde coloca que tornar o imposto de renda mais progressivo, pela proposta do governo, de isenção até R$ 5.000 e mais um desconto para quem ganha até R$ 7.000, fazendo essa transferência para quem ganha mais de R$ 50.000, está gerando um entrave, sabe? Tá gerando, a gente fala no meio dos trabalhadores, tá dando pala nos senadores de direita. Porque ele não pode ir contra, porque tem eleição o ano que vem, e aí ele tá achando meios de ser favorável, mas sem tirar da classe dominante, que hoje não é responsabilizada por nada das mais de 70% da classe trabalhadora. E aí ele fala, mas isso tem que sair de outro lugar. Por quê? Tem que sair de quem pode pagar mais, sim. Porque é quem está ganhando em cima da mais-valia, como citada a colega, dos trabalhadores que estão deixando de viver, estão passando a sobreviver e tendo o ambiente de trabalho como sua casa, seu lar. E ele não aguenta mais isso. Então nós temos que debater tudo isso, como falei da primeira vez, repito, a questão do ambiente de trabalho, a questão do trabalhador não é somente essa redução, mas e sim todo um ecossistema que está se perdendo e fazendo com que trabalhadores percam suas vidas. É vidas, pessoal, real. Eu conheço 2 que se suicidou porque não aguentava mais as dívidas e não conseguia trabalhar o suficiente para pagar a dívida. E fora os que perderam suas vidas em cima de moto fazendo entrega pelo iFood, fora os que se perderam através de
de latrocínio trabalhando pela Uber. E a mais recente foi a nossa colega no Sudoeste. Eles são trabalhadores. Ninguém ali é empresário, microempreendedor ou PJ. Ali são trabalhadores, vidas de pessoas que fazem a real economia girar. E nós precisamos trazer esse debate de forma séria à casa. E com a tendência, sim, de valorizar e proteger a ponta mais frágil. E para finalizar, eu gostaria de trazer, o senador Paim, a questão do seguinte: por mais que tenha outras PECs que estão tramitando e que a gente tem que fazer o debate de forma democrática, eu vejo uma inviabilidade da redução somente para 40 horas. Por quê? Como apresentei na primeira fala, o trabalhador ele não tem somente essa hora, ele não se teletransporta no piscar de olho de casa para o trabalho. Ele está tendo que enfrentar um transporte público que consome dele ali mais 3, 4 horas do seu dia. E é um tempo que ele não passa com os filhos. Nós estamos vendo aí diversos vídeos viralizando de brigas de adolescentes e crianças em porta de colégio, e aí estão culpando a escola, estão culpando os professores, sendo que a responsabilidade de educação, de formação de caráter é do pai, e o pai hoje não faz isso porque ele não está presente dentro de casa. Eu criei o meu irmão, eu eduquei meu irmão e formei o caráter do meu irmão, porque minha mãe, empregada doméstica, tinha que sair de casa às 5 horas da manhã e só chegava 8 horas da noite. E sábado ela estava fazendo tudo dentro da casa para poder dormir o domingo. E eu cresci vendo isso. Então eu sei a importância da presença de uma mãe e de um pai. E eu sou um filho sem pai, porque meu pai eu nunca vi. Ele fugiu dessa responsabilidade. Mas minha mãe fez o papel que era para ser feito na medida do possível. E hoje eu entendo por que essa geração Z, como foi colocado por vários aí como a geração zero, é culpa da geração anterior, que hoje são os pais dessa geração, que não consegue estar ali presente para passar a educação. Nós precisamos ter esse debate para menos de 40 horas. A PEC aqui em debate é 36 horas. Não, sim. Que é também o que é da Érica. Isso. 40 no primeiro momento, depois 1 hora por ano, até chegar nas 36. É porque quando a gente vai para o debate com o pessoal da direita, eles trazem as 40 horas. E além de trazer a 40 horas, traz mais um risco. Ele quer tornar o pagamento do salário por pagamento de salário mínimo hora. E aí vem os aplicativos que querem enfiar a goela abaixo do trabalhador o pagamento do salário mínimo hora efetivamente trabalhada. Porque estando disponível não merece o pagamento. Então nós estamos aqui sofrendo ataques reais de pessoas que estão dominando por conta de estar na elite e que ganham através do suor do trabalhador. E se nós não fizermos um enfrentamento de forma unificada a toda essa ofensiva que sofremos, em 10 anos, eu garanto, eu mesmo não quero estar mais vivo, porque nós não vamos conseguir trabalhar para pagar as contas básicas, entendeu? E nem comer. Gente, hoje eu assim fiquei extremamente feliz porque o imposto da cesta básica vai ser gerado, mas triste que só é em 2027. Nós estamos em 2025 e até lá nós vamos ter que se virar, porque o estado de onde eu moro, que é o Distrito Federal, a porcaria do governador, ele não quis tirar a isenção do ICMS, mesmo sendo indicado pelo governo federal. Então nós precisamos fazer um enfrentamento unificado. E eu estou aqui para somar, como representante do VAT, às centrais sindicais e a todo qualquer trabalhador que queira sair de trás do celular para ir para a rua lutar. Obrigado, gente, pela oportunidade. Parabéns, Abel. Fechou com, como é que eu diria, com medalha de ouro aqui a nossa fala de hoje, mostrando que efetivamente, você falou bem, eles vão no máximo até as 40, mas nós temos a 36 e há já movimento que chega a 30. Mas são etapas, né? 40, 36... E vamos ver setores aí que já tem 36, vamos trabalhar para as 30. Parabéns a todos, foi uma excelente reunião. E vamos em frente, uma salva de palmas a todos aí. Tô bem, gostei. Vamos ver, gente. O roubo e o furto de celular têm aumentado?
Como inibir esse tipo de crime e como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os casos de infarto entre pessoas com menos de 40 anos aumentaram significativamente nas 2 últimas décadas. Segundo a Associação Paulista de Medicina, o número de casos nos últimos 20 anos aumentou em cerca de 150%. Mas por que esses casos de infartos entre pessoas jovens vêm crescendo tanto? O que explica pessoas com menos de 40 anos e até jovens com menos de 30 desenvolverem doenças cardíacas? Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o médico cardiologista do Hospital Brasília, Dr. Rafael Lanza. Dr. Rafael, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. Seja bem-vindo ao programa Cidadania. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui. Vamos enriquecer essa informação através do nosso bate-papo. Isso. E eu quero que você comece, Rafael, como você é médico cardiologista, pela sua própria experiência de trabalho, né? Você vem observando claramente esse aumento do número de infartos entre pessoas mais jovens? Sim, a minha especialidade é cardiologista intervencionista, né? Então, eu lido diariamente com os infartos, porque eu faço cateterismo e angioplastia, e a gente vem notando realmente esse aumento do número de jovens com o quadro de infarto em todo o local, não só aqui em Brasília, como no Brasil e no mundo, né? Então, isso realmente está acontecendo, é uma realidade. Agora, o que explica isso? Estilo de vida? Tem alguma lógica, alguma causa, ou algumas causas, né, que vocês médicos têm observado, que possam dar um pouco de norte para a gente entender, principalmente as pessoas que têm menos de 40 anos, entenderem o porquê desse aumento nos infartos, né, entre pessoas com 40 anos, menos de 40 anos, hoje são pessoas muito jovens, né? O que a gente nota é que a gente pode dividir isso em 2 fatores. O primeiro são fatores clássicos, né? A hipertensão, o tabagismo, diabetes e o colesterol alto, que é a dislipidemia, isso sempre foi a principal causa do infarto, em qualquer idade, desde o jovem até as pessoas de mais idade. O que a gente vem notando é uma incidência maior do infarto nos jovens, principalmente por alguns fatores novos, né? E continua sendo esse a principal causa, mas a gente vê a obesidade como um fator novo, né? Então, essa epidemia da obesidade, né? Aqui no Brasil, ano passado, 1/3 da população estava obesa, acima do peso. Nesse ponto também houve um aumento expressivo num espaço relativamente curto de tempo, né? Sim, a gente vê essa situação da obesidade acontecendo desde a criança, né? Atingindo o jovem. E o que a obesidade traz? Ela traz a hipertensão, ela traz a diabetes, né? Ela traz o sedentarismo. Então, ela carrega os principais fatores de doença vascular, né? Dentre elas, o infarto. Então, a obesidade é um dos pontos importantes que a gente vem observando nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, na verdade, como uma mudança de comportamento, né? Alimentar
e também de atividade física. Então, esse é um fator que está pesando. Mas a gente tem outros fatores também que acometem os jovens, né? Uso de drogas, né? Esse é um ponto que a gente precisa tratar aqui. Foi apontado também na matéria, especialmente na matéria da Associação Paulista de Medicina, que traz uma matéria bem detalhada, muito bem explicada sobre esse assunto. Drogas e uma coisa que também está na moda, que parece inofensivo, muitos jovens usam achando que não faz mal, e nós já trouxemos esse assunto aqui no Cidadania, os chamados vapes, né? Aqueles cigarros eletrônicos. Eles também são responsáveis por esse aumento? Sim. Um fator clássico que a gente vê é a cocaína. Então, a cocaína ela é um estimulante muito importante que faz um espasmo, uma contração do vaso e causa um infarto. Isso, classicamente, a gente vê. Tá? O cigarro eletrônico também tem muitos estudos observacionais que mostram que ele aumenta também o sistema simpático, que é da adrenalina nossa, causa inflamação do corpo e pode causar eventos cardíacos. Então, a gente vê as drogas também como vindo de sempre, classicamente como um risco para doença cardiovascular e de infarto. Existe um perfil, por exemplo, ou melhor, uma maioria desses casos entre homens ou mulheres, ou isso está mais ou menos equilibrado? Algum desses dois gêneros é mais predisposto ao infarto? O jovem, classicamente, seriam os homens, né? Os homens com história familiar, que é um ponto muito importante, né? Então, pessoas que têm história familiar de infartos em jovens na família, homens abaixo de 45 anos, né? E mulheres abaixo de 50, que a gente considera como um fator de risco familiar. Então, a gente vê mais isso nos homens. O que a literatura mostra para a gente é que os homens fumam mais e são mais dislipidêmicos, têm mais problema de colesterol. E as mulheres, elas carregam mais a diabetes e a hipertensão. Mas isso é só um registro em termos de... né? Mas a doença pode atingir no jovem tanto as mulheres como nos homens. A gente está vendo isso hoje, né? Com alguns estimulantes. Acho que isso é bem interessante da gente comentar. Quais seriam? Hoje a gente vê uma preocupação muito grande com a estética e fazendo atividade física as pessoas estão usando muito testosterona. Né? Os hormônios, a implantação de hormônios. Nós falamos aqui no Cidadania sobre isso também. No ano passado, a gente está gravando essa entrevista em fevereiro de 2025, no final de 2024, houve uma regulamentação da Anvisa, né? Uma portaria da Anvisa proibindo o chamado chip da beleza, que é o chip que trabalha justamente essa terapia hormonal, como é chamada, né? Mas existem outras vias. Eu queria que você tocasse um pouco nesse ponto, é importante. Eu acho isso bem legal. A gente tá observando muito isso, sabe, Marcelo? Jovens usando testosterona, os homens em altas doses, não é dose de reposição hormonal. Então, na terceira idade, quando o hormônio cai, a gente faz reposição hormonal, nos homens também com testosterona. Os estudos mostram que alguns estudos são conflitantes até de proteção das pessoas usando testosterona em doses para reposição dos homens. Mas o que a gente vê hoje não é isso. São doses muito altas, usadas para ganhar muita massa muscular, e isso causa uma hipertensão, inflamação dos vasos, hipertrofia do coração e aumenta eventos cardiovasculares, inclusive de infartos. Então, quando a gente pega um jovem com predisposição já, né? Porque o testosterona em altas doses, nesse processo, ele pode aumentar o sistema trombogênico de formação de coágulo e causar infartos por conta disso. E a gente está vendo isso com muita frequência. As mulheres, a gente está vendo a reposição através do chip, da beleza e outras reposições também para ganhar massa, disposição física. Então, a gente tem que tomar cuidado que em doses pequenas, a gente não está vendo isso como evento no dia a dia. E os estudos também são conflitantes a respeito da reposição como algo de risco. Agora, a reposição que está sendo feita hoje é reposições de altas doses. E aí sim a gente tem demonstrado eventos, uma relação direta com o infarto. Esse aumento do número de infartos. Agora, o risco do infarto para a saúde é de conhecimento de praticamente todo mundo, é arriscado de falar em todos, mas é de conhecimento geral, né?
Mas um ponto que vem sendo discutido também é se o risco de morte, né, o risco de morte em decorrência de um infarto, entre os jovens é maior do que entre as pessoas com mais de 40 anos. Vamos separar aqui, né, considerando jovens com menos de 40 e acima de 40, vamos colocar como adultos e terceira idade dali para frente. Existe essa diferença? Existe um risco maior entre os jovens de chegar a óbito, né, de ir a óbito em função de um infarto, ou o risco é o mesmo para todo mundo? Não, o risco é um pouco diferente. Quando a gente pega estudos grandes, a gente vê que o jovem, apesar de não estar preparado, né, em termos de... não é uma doença para a idade, vou dizer assim, eles têm uma reserva cardíaca, uma reserva pulmonar, vascular, maior do que do idoso. Então, quando a gente compara o jovem com o idoso, o infarto no jovem, ele tem uma mortalidade menor. Mas quando você pega o jovem que infartou e o jovem que não infartou, esse jovem que infartou, ele tem uma mortalidade maior do que o jovem da mesma idade dele que não infartou. Então, o infarto, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o infarto é uma doença muito importante do ponto de vista de mortalidade. É uma das doenças mais mortais que a gente tem, uma das doenças agudas mais mortais que a gente tem. Em média, a gente tem uma mortalidade em torno de 10% e pode chegar até 90% de mortalidade, dependendo do quadro clínico que ele chega no hospital. Então, é uma doença mortal. Sim. Tem outras doenças cardíacas que é importante a gente trazer. Tem o AVC, AVC miocardite, que eu falei aqui também. A gente poderia brevemente diferenciar entre as três e completando a pergunta se essas doenças cardíacas, além do infarto, têm crescido também entre esse público abaixo de 40 anos? Assim, só para a gente classificar, o AVC é o acidente vascular cerebral, é o derrame que a gente fala, o derrame cerebral. Os fatores de risco para o derrame é muito parecido com os fatores de risco para o infarto. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, né? Esses são os clássicos, história familiar. Com o aumento da epidemia da obesidade, que traz esses fatores clássicos para o jovem, ele faz com que venha um aumento do risco também de doença vascular cerebral também. Certo. Em relação à miocardite, que é uma inflamação do coração, a gente viu isso muito recentemente com a pandemia, né? Então, o Covid fez uma inflamação não só no pulmão, né, que deixava as pessoas com insuficiência respiratória, mas também com uma inflamação dos vasos do corpo. Então, a gente viu aumento de infarto sem doença, ou até com doenças pequenas, obstruções de 30% fazendo infarto, né, que pode acontecer em todas as idades, mas o Covid trouxe isso à tona. E também, a gente notou no Covid também doenças trombóticas, embolia pulmonar, trombose de perna, pelo processo de inflamação do corpo. Então, o processo inflamatório dos vasos do corpo, ele é causado por quem? Pelos clássicos hipertensão, diabetes, lipidemia, cigarro e processos infecciosos, podem inflamar o corpo. Esse é um ponto importante. A gente vai voltar um pouquinho nesse período da pandemia, que é um passado recente até, né? O estudo da Associação Paulista de Medicina, ele aponta uma possível relação entre esse aumento no número de casos de infarto entre jovens com a pandemia da Covid-19. Né? Ali a partir de 2019, segundo os dados apresentados na matéria, na pesquisa, o aumento de infartos entre pessoas jovens, ele meio que dobrou. Né? Ele teve um aumento expressivo, vinha aumentando gradativamente, mas de 2019 para frente dobrou. Isso teria alguma coisa a ver, por exemplo, com a chamada Covid longa ou com esse processo inflamatório que acontece com o coronavírus e até com outras doenças? Sim. A gente, na época da pandemia, a gente chegou até ter 6% já classificado como risco de evento de infarto, né? Por conta desse processo inflamatório. E o processo inflamatório, não necessariamente você precisa ter entupimento do coração. Então, a gente notou isso em jovens acontecendo. O Covid atingiu todas as idades
e fez realmente essa alavancagem de casos de infarto. E muitos desses casos não tinham obstrução de placa de gordura por trás, era formação de coágulos, de trombo. Muito típico do processo inflamatório de doenças como o Covid, né? Então, houve esse aumento realmente na época da pandemia e a gente vem acompanhando agora, não pensando numa relação de um processo inflamatório prolongado, mas sim que a Covid ainda não foi embora. Ela está aí, mais controlada com as vacinas, mas ela está caminhando. E potencializa com todo esse processo que a gente está vivendo de hormônios, obesidade e os fatores de riscos clássicos, né? Então, a gente está vendo esse aumento e ascendente, né? A gente não está entrando em platô, a gente está vendo que... É uma curva que segue crescendo. Que segue crescendo. Uhum. E a relação entre esses infartos e o diabetes? Também esse ponto, você falou sobre isso aqui, vamos detalhar um pouco, porque é uma doença que também vem aumentando, né? O diabetes vem crescendo gradativamente entre a população, inclusive crianças nascendo já com diabetes. Diabetes é uma doença muito importante do ponto de vista do que a gente está falando do infarto, né? É um dos principais fatores que causam. A gente vem observando esse aumento porque está vindo a obesidade. A má alimentação, muito carboidrato que a gente está alimentando, comidas rápidas, né? Ultraprocessadas. Ultraprocessadas. E então, o que a gente está vendo? A nossa alimentação se perdeu um pouco, desde as crianças, vindo a obesidade. A obesidade causa essa resistência da insulina no corpo e causa diabetes. Então, a diabetes faz o que com os vasos? Uma inflamação dos vasos. E o processo da fisiopatologia, ou seja, a causa base do infarto é uma inflamação do vaso. Lá naquela plaquinha do vaso que tem lá, ela machuca, abre, faz uma fissura, forma coágulo e fecha. Então, a diabetes é um grande fator de doença, não só do coração, mas a gente fala de cardiovascular, porque a gente está falando de uma doença dos vasos do coração, cerebral, renal, dos membros nossos, obstruções de membros inferiores. Então, a diabetes está muito relacionada à doença cardiovascular. Então, as pessoas que têm diabetes precisam ter um cuidado dobrado. Sim. E ter mais cuidado com a prevenção, né? Vamos falar um pouco de prevenção. Uhum. Você já falou que a gente já citou aqui as causas clássicas, né, que levam ao infarto, a outros tipos de doenças cardíacas também. Prevenção, a gente meio que vai chover no molhado, né? Que a gente vai falar coisas que não precisavam mais ser ditas, vamos pensar até assim. Mas é importante. O que fazer, né, para evitar que essas doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, aconteçam? Eu acho pertinente porque a gente está vivendo um mundo hoje onde as pessoas estão correndo muito. Então, mesmo as orientações básicas, eu falo isso em toda consulta dentro do meu consultório, né? A gente tem que repetir atividade física, uma boa alimentação, né? Porque o que se faz para prevenir a doença cardiovascular é prevenir os seus fatores de risco. E não só isso, é controlar os fatores de risco. Não quer dizer que a pessoa é diabética que ela vai ter infarto. Se a pessoa for diabética, mas ela cuidar da diabetes, ela vai, né? Como é que ela vai cuidar da diabetes? Uma boa alimentação, medicação e atividade física. Eu falo que esse é o tripé básico que a gente precisa. E essa boa alimentação, vamos expandir um pouco isso aqui, né? O que comer e principalmente, né? O que não comer, o que não beber, para que a gente tenha uma alimentação boa, equilibrada, saudável e que garanta uma boa saúde, uma boa vida. A gente tem que começar falando que a gente tem que diminuir o carboidrato, que é uma base hoje da nossa alimentação, né, Marcelo? A gente precisa equilibrar mais com frutas, verduras, né? Comer menos gordura, menos processados, né? Muito açúcar hoje na nossa dieta, desde as crianças. Então, não há um segredo mágico, nossa, o que eu tenho que fazer diferente? Não, é o que os avós da gente já falavam que a gente tem que fazer. Comer muita verdura, muita salada, né?
comida saudável desse ponto de vista, menos processados, né? Que hoje é difícil. As pessoas às vezes estão correndo muito e não conseguem fazer o preparo alimentar, né? Então a gente precisa estar focado numa alimentação saudável do ponto de vista disso que a gente falou, fazer atividade física regular, né? Que é importante para a gente não ganhar peso, para a gente manter condicionamento físico, né? E também, quem tiver os fatores de risco, controlar. Eu falo que o único fator de risco que você pode eliminar é o tabagismo. Assim, o que eu posso eliminar? É o tabagismo. O tabagismo, você para de fumar. E aí vamos incluir os chamados vapes, né? Os tais cigarros eletrônicos. Exato, com certeza. Vamos colocar tudo na mesma sacola aí. Porque... Drogas, cigarro, né? Como uma droga também, os eletrônicos também. Então, a gente tem que trabalhar... E eu falo um outro fator que eu acho que é importante, que a gente fala pouco, que é o dormir. Dormir bem. Tem estudos recentes, de uns 3 anos para cá, que acompanhou as pessoas que dormem bem e as pessoas que dormem muito pouco. E viu que essas pessoas que dormem pouco teve um envelhecimento metabólico, ou seja, do funcionamento do corpo, em 10 anos. Isso quer dizer que uma pessoa de 40 anos pode estar com o corpo internamente funcionando como se fosse de 50, porque ela está dormindo pouco. Dormir por distúrbio do sono, dormir porque trabalha muito, e etc. Vários fatores que impedem. Ansiedade. Então, hoje mesmo eu falei com o paciente com consultório de manhã. O tripé que eu falo que é uma boa alimentação, atividade física e tomar o seu remédio para controle do seu fator de risco que você tem, nós temos que agora trabalhar o sono, investir muito bem no sono. Ter cuidado com isso. Quando a gente fala da atividade física, é bom a gente trazer um pouco desse ponto um pouco mais detalhadamente, porque às vezes a pessoa não pode ir para a academia, tem alguma dificuldade por questão de transporte ou não se adapta a determinado tipo de esporte, mas às vezes você trocar o elevador pela escada, fazer uma caminhada, ao invés de pegar o carro para ir ali no comércio, que você vai fazer um trajeto às vezes de 5, 10 minutos de carro, você usar um pouco desse tempo para uma caminhada de 20, 30 minutos por dia, ou que seja 3 vezes por semana, isso já ajuda, né? Ajuda muito, né? Eu falo muito que qual atividade física é a melhor? Eu sempre pergunto. A atividade física melhor é aquela que está no seu alcance e que você gosta de fazer. Porque falar, às vezes, com as pessoas, você deve ir para a academia. Muitas pessoas não gostam de ir para a academia. Verdade. Eu estou sem condição financeira de pagar uma atividade física. Caminhar é de graça. Então, qual é a atividade física ideal? Aquela que você consegue fazer, aquela que é viável fazer, é que você gosta de fazer. Né? Qualquer atividade física é importante. Né? Não só para a nossa saúde, mas para o nosso envelhecimento. Manter musculatura, manter capacidade pulmonar e cardíaca. E isso desenvolve muito na capacidade cardíaca que você comentou, que as colaterais, que a gente comentou mais cedo. As colaterais, que são os vasos que comunicam um com o outro, isso acontece muito em pessoas que têm doença do coração, entupimentos, e que fazem muita atividade física. Então, elas vão desenvolvendo as conexões de um vaso doente com um saudável e, no final das contas, a pessoa consegue ficar muito bem com o coração com obstruções. Então, a atividade física estimula muito as nossas conexões vasculares, né, e a entrar em harmonia alguma doença que a gente tenha. Essa mudança de perfil das pessoas com infarto, né, principalmente essa mudança na faixa etária, né, infelizmente, das pessoas que estão chegando infartadas em hospitais públicos e privados. Isso muda aquela preocupação que nós devemos ter de quando começar a procurar um cardiologista. A gente tem uma fase da vida que é recomendado o check-up anual, mas vamos especificamente do cardiologista. A partir de que idade as pessoas devem procurar regularmente um cardiologista para fazer uma avaliação? Acho que é importante, desde novo, quando a gente está fazendo atividade física, né, os jovens fazem muita atividade física, é importante fazer uma avaliação inicial. Existem algumas doenças cardíacas congênitas que são detectadas nesses exames que a gente possa fazer. Por isso que a gente vê, às vezes, os jovens fazendo morte súbita em campo, jogando futebol. Então, acho que a gente deve ter uma primeira apresentação para o cardiologista mais novo, para a gente ver se a gente tem alguma coisa.
e fazer um acompanhamento à medida que algum fator vai acontecendo. Se eu tenho história na minha família de doenças, eu tenho que acompanhar aquela doença, né? Se aparece uma hipertensão, a partir daquele momento eu tenho que cuidar. Então, muitas pessoas jovens, o que é a juventude para a gente? O céu é o limite, né? Sim. A gente pode tudo. Sim, é bem isso. E quando aparecem essas doenças em jovem, muitas vezes são negligenciadas. As pessoas não cuidam. Cuidam quando atinge algum órgão importante. Então, é importante, se a gente sabe fazer um check-up, pelo menos anual, se a gente tem alguma doença, algum fator de risco, né? E um primeiro contato a gente tem que ter, desde jovem. E, a partir disso, fazer controle, porque a gente não vai ficar jovem para sempre. E as doenças que eu falo, a hipertensão, a diabetes, ela não causa... eu tenho hipertensão hoje, então eu vou ficar doente hoje. Não. São doenças crônicas que causam doença no futuro. E são doenças silenciosas, né? Elas não vão dando aviso, não. Vão acontecendo ali. Exatamente. E quando chega uma fase mais aguda, muitas vezes já é o momento... Já tem uma doença grande no órgão. Já tem uma doença grande, às vezes pode ser tarde demais. Doutor Rafael Lanza, eu falei no começo da entrevista, saúde é assunto de cidadania e, nesse sentido, eu gostaria de perguntar, para você, o que é cidadania? No nosso contexto aqui, cidadania é entregar informações importantes para a mudança de hábito e do futuro de todas as pessoas, né? Então, acho que essa entrevista aqui é um pouco de cidadania, porque a gente está entregando informações para a gente começar a se cuidar do coração, desde novo até o nosso envelhecer. Doutor Rafael Lanza, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela entrevista. Agradeço também em nome do Hospital Brasília pela sua presença no estúdio da TV Senado. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade, estou à disposição. Dá mais um folga. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Eu deixei minha terra para chegar a esse momento, cantar no público. Quando que eu cheguei no palco para a primeira vez, eu sentindo que eu não estou sozinha. Eu estava com muitas mulheres do Irã que não pude cantar sozinha. Sons do Refúgio, neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. Em abril, uma programação especial que reconta e celebra a história do Brasil. Era belo de se ver seu plantio de algodão, suas roças grandiosas de arroz, milho e feijão, e tudo isso em socorro do povo do sertão. Sexta, 9h, aqui na TV Senado. TV Senado. Democracia todo dia. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais um Ecosenado. Veja nesta edição. Como a criação de abelhas sem ferrão contribui para o desenvolvimento sustentável e para a oferta de alimentos. O intuito maior é a preservação das espécies nativas da região, né? A ideia é multiplicar nossas abelhas, preservar, né? Para o nosso bioma estar em equilíbrio.
Uma entrevista com o representante do PNUMA no Brasil sobre a COP30. Vamos a una COP30 con mucha ambición, con un liderazgo que lo estamos notando muy fuerte de parte de Brasil. El embajador Correa do Lago ha puesto muy de frente todo lo que es la diplomacia climática y Brasil es un país líder en esa diplomacia y lo que está haciendo Brasil es traer a todos los países hacia una misma meta. Condições climáticas extremas podem ajudar na transição energética. E como é o processo de acidificação dos oceanos, que afeta a vida marinha? A meliponicultura é o cultivo racional de abelhas sem ferrão, tanto para a produção de mel, própolis e outros produtos, como para a polinização agrícola e a conservação ambiental. Uma proposta em tramitação no Congresso regulamenta a criação dessas espécies que são nativas do Brasil. Até chegar ao nosso prato, frutas, legumes e grãos percorrem um longo caminho, passando por produção agrícola, colheita, processamento, distribuição e pelo comércio. Mas tudo começa na polinização, que é o processo de transferência de pólen de uma flor a outra para a reprodução das plantas e a formação de frutos e sementes. De maneira natural, os agentes polinizadores podem ser o vento, a água e alguns animais como morcegos, pássaros, borboletas e os mais eficientes de todos, as abelhas, que transportam o pólen enquanto coletam néctar. Sem elas, a biodiversidade e toda a cadeia alimentar seria afetada com a perda na oferta de alimentos. Nos ambientes naturais, ou mesmo um ambiente relativamente alterado, como essa floresta urbana, que você vai ter várias espécies de árvores que dependem de visitantes florais, para a sua polinização. Então você tem colônias extremamente numerosas, com milhares de abelhas, que vão visitar essas flores. Uma perda de espécies de abelhas podem levar a uma redução da saúde do ser humano justo pela diminuição do consumo de frutas. As frutas passam a ficar mais caras, o ser humano passa a ter menos acesso às vitaminas e as vitaminas são fundamentais para o sistema imunológico. No Brasil existem cerca de 1.800 espécies de abelhas, mais de 1.500 são as abelhas africanizadas com ferrão, que foram introduzidas no país na década de 1960. E quase 250 são nativas, as chamadas melíponas, que não possuem ferrão. Elas são parte do patrimônio cultural brasileiro, resultado de conhecimentos indígenas tradicionais. Mesmo com tamanha importância, não temos uma lei federal que regulamente o manejo de abelhas. O projeto de lei 4.429 de 2020 tem esse propósito. Todos sabem da importância que tem a apicultura e, sobretudo, a meliponicultura em termos econômicos e em termos, principalmente, de preservação ambiental no Brasil e no mundo. Muitos trabalhos de meliponicultura são feitos nas escolas e esse projeto, deputado Alceu Moreira, ele dá segurança jurídica para a criação, para a comercialização e, sobretudo, para o transporte dos meliponicultores, das colmeias, no Brasil. Tem pessoas que se dedicam a isso. Ela faz polinização, ela melhora as florestas, melhora a questão ambiental, ela pode melhorar muito a qualidade do produto, do própolis, de tudo, ela só causa benefício. E a criação das abelhas sem ferrão tem sido incentivada como forma de conservação desses animais silvestres. O Dantes é um meliponicultor aqui de Brasília. Dantes, você cultiva 9 espécies aqui na sua casa, mas você não é um produtor de mel, né? Por que criar essas abelhas? Olha só, Karine, eu sou um apaixonado pelas abelhas, certo? Eu não sou um produtor de mel para comércio, mas eu tiro o mel para a gente fazer algumas degustações, alguns colegas. Mas o intuito maior é a preservação das espécies nativas da região, né? Do nosso cerrado. Então, assim, a ideia é multiplicar nossas abelhas, preservar, né? Para o nosso bioma estar em equilíbrio, porque elas são muito importantes para a polinização de algumas frutas, algumas árvores nativas. Então a ideia
é conservar. E como que se dá essa multiplicação na prática? A gente tem alguns meios, né? A gente pode produzir alguns ninhos iscas, que eu chamo de moradia provisória, em garrafas PETs, né? A gente pode fazer a multiplicação de algumas espécies que você já tem em divisões, porque as caixas, elas são feitas em divisórias, ó. Elas são, algumas assim, seria que a gente chama de ninho, sobreninho, melgueira. Então, quando eu quero fazer uma multiplicação, eu acabo adquirindo uma outra caixa e fazendo esse manejo para ter um novo enxame. Então, essa é uma possibilidade. Aqui são os potes de mel, né? Ó, se você olhar algumas partes aqui, ó, amarelinha, esse aqui é o samburá, que seria o pólen da abelha, né? Aqui, ó, vou abrir só essa pontinha, aqui já é o mel, ó. Olha, já vai abrir, ó. Tá fermentando, tá maturando, né? Que elas colocam aqui, quando o pote está aberto, ele ainda não está apropriado para consumo. Quando ela fecha, é porque já está maturado. Então, ó, essa é a parte legal do mel. Aí eu vou abrir aqui, ó, para você ver a parte do ninho. Ó, essas caixas são muito legais, ó. Se você der a rainha, aqui, isso aqui é um presente, ó, ver a rainha, ó. Olha passeando, desfilando, tá vendo? Esses discos nascentes, mais clarinho, as abelhas estão eclodindo. Você tem um enxame desse, você não mexe nele, você tá ali, mas por hobby, ele vai estar soltando enxames frequentes. Então esse enxame está indo para a natureza. Então essa é a contribuição. Entre as espécies que ele cultiva tem a marmelada, usada para polinização em ambientes mais quentes. Ao contrário das outras abelhas, ela não é disco, ela é cacho, ó. As criazinhas dela, cada bolinha dessa aqui, ó. Vou abrir aqui só para você ver. Vou abrir só. Então a abelha que a gente já está fazendo alguns estudos, polinização dentro de estufa, onde a temperatura é um pouco mais elevada. Dantes também mostrou pra gente como são os ninhos que funcionam como isca para a formação de novos enxames. Garrafa PET, papelãozinho, põe o própolis dentro. Tá vendo aquela abelha no pilão? Ela é um enxame muito antigo, de Jataí. Provavelmente uma dessas princesas, escapando lá né, de ser exterminada, voou e fez o enxame novo aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu não posso deixar ela muito tempo aqui por conta da regulação térmica que eu te falei. Por mais que esteja fechadinho, a madeira ela trabalha melhor essa coisa da regulação térmica. Então, assim, eu tenho um prazo, não muito, enxameou. Eu percebi a entrada aqui, o biquinho, o movimento. A gente calcula de 45 dias a 90 eu tenho que tirar ela daqui, porque senão ela pode definhar. A polinização é tudo, né? Porque se não tiver polinização não tem um fruto. Não tem um fruto. Assim, algumas pessoas falam, o pessoal já está polinizando com drone, mas não é. A diversidade, porque a abelha ela vai aqui, ó, tá vendo aquele maracujá lá? Ela vai naquele maracujá, ela vai no outro, então ela faz essa troca de, ó, o maracujá lá em cima, tem a manga, tem... Então, assim, a minha produtividade aqui, nesse quintal pequeno, aumentou muito depois das abelhas. O desenvolvimento sustentável ele tem a ver com a conservação das espécies nativas. Quando você maneja, então, por exemplo, uma espécie exótica, ela não naturalmente está adaptada aqui no ambiente natural e ela, por exemplo, ela vem com uma série de patógenos associados. Então a gente já sabe, por exemplo, que a Apis mellifera, que é a abelha africanizada exótica, ela tem uma série de doenças associadas a ela que não tornam, de certa forma, a apicultura às vezes muito segura a longo prazo. Em novembro, o Brasil vai sediar pela primeira vez a Conferência das Partes da ONU, reunião anual em que os países membros debatem as causas e os efeitos das mudanças climáticas desde 1995. A COP30 vai ser em Belém, no Pará. E hoje a gente estreia uma série de reportagens e entrevistas sobre o evento. Para este primeiro episódio, eu entrevistei o representante no Brasil do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Alberto Pacheco Capella. Obrigada por nos receber e participar do nosso programa, Alberto. Un placer, siempre bienvenidos aquí a la Casa de Naciones Unidas.
Alberto, esse é um ano muito importante para o Brasil em termos dos debates sobre o clima no planeta, né? A gente vai sediar uma COP aqui em novembro desse ano. E para o público que ainda não está familiarizado com o tema, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a COP, quando foi a primeira vez que os países que participam da ONU se reuniram para tentar buscar um caminho para combater tanto os motivos quanto as consequências das mudanças climáticas. Sí, perfecto. Hay que irnos de vuelta a la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río en el año 1992, donde los países, viendo todo lo que fue la degradación ambiental, tanto de tierras como de biodiversidad, y particularmente todos los estudios científicos que venían del incremento de los gases de efecto invernadero, todo lo que es el CO2, metano, los científicos muy preocupados sonaron las alarmas de que el tema del clima estaba siendo influenciado por las emisiones causadas por el hombre. En el año 92, en la Cumbre de Río, se crean los mecanismos y las discusiones que sale en una declaración de Río, en donde presenta 3 áreas fundamentales que la humanidad tiene que atacar. Uno de ellos era el cambio climático, número 2 era la pérdida de biodiversidad y número 3 era la degradación de las tierras. En base a esos 3 áreas, y con todo lo que se llamó la Agenda 21, las 3 áreas se crean unas convenciones. Unas convenciones son básicamente los países miembros se ponen de acuerdo a través de todo un proceso de ratificación de las convenciones, se ponen de acuerdo para establecer un marco global para atacar el tema del cambio climático. Eso se creó en el año 1992. Tenemos toda la historia de que la mayoría de los países del mundo se adhieren a ese compromiso de básicamente tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos algunos protocolos que salen de esas convenciones. El primer protocolo que salió fue el protocolo de Kioto en el año 1997. La primera es que los países se ponen unos targets, unas metas muy fijas de que vamos a reducir las emisiones a nivel de los países. Y después que venció el plazo del protocolo de Kioto, viene el Acuerdo de París del año 2015. El Acuerdo de París es muy importante porque pone unas metas individualizadas de los países, lo que se llama los Nationally Determined Contributions. Los países establecen cuáles son sus propias metas de reducir, porque eso es todo un proceso sectorial que es guiado por los estados federales. Pero las COP en esencia es cada vez que los estados miembros se reúnen, y es una vez cada año, tradicionalmente finales de noviembre, principios de diciembre, se reúnen para establecer nuevas prioridades, hacer una evaluación de cómo han venido, dado que el tema de cambio climático es, yo diría, uno de los temas fundamentales que nosotros tenemos dentro de la humanidad que atacar. Y tenemos que hacerlo no como individuos, sino en conjunto. Todos los países tienen que tener un sistema de implementación de medidas, porque lo que hace un país impacta a los otros países. Y ahí lo estamos viendo en este momento que es crucial en la historia de la humanidad, porque estamos llegando a unos niveles. El Acuerdo de París se establece que nosotros deberíamos estar por debajo del 1.5 grados de la subida de la temperatura en base a las temperaturas preindustriales, ¿no? Sin embargo, ya estamos llegando al 1.44 grados, o sea que ya estamos muy cerca de ese límite de 1.5. Los efectos que tendría la humanidad si nosotros superamos ese 1.5 grados y llegamos a los 2 grados, los impactos son muy significativos. Y no podemos olvidar de que lo que ya estamos viendo en términos de lo que son inundaciones, sequías, fuegos, está teniendo un impacto muy significativo sobre las comunidades. Hoy en día, cuando uno habla con las personas en las comunidades en el medio de la Amazonía, o en el Chaco americano, o en el Chaco argentino, las comunidades están muy presentes de lo que está sucediendo en las temáticas climáticas. Entonces lo que estamos viendo son un impacto sobre la agricultura,
estamos viendo inundaciones sobre ciudades, que los tiempos están sucediendo muy rápido. Entonces, cuando nosotros hablábamos de que había extremidades climáticas que sucedían una vez cada 100 años, ya estamos viendo en un mismo país, en un mismo año, 2 o 3 eventos climáticos extremos. Eso es lo que ha cambiado en todos estos años. Aquí en Brasil, como tú mencionaste, viene la COP30 de reuniones de las partes del convenio, y es una COP que va a ser extremadamente especial porque realmente la acción climática es algo que tenemos que tener todos presentes. E quais são os principais desafios, as dificuldades, as peculiaridades de cada país para o cumprimento do Acordo de Paris? Son acuerdos complejos. Las contribuciones nacionales determinadas son procesos complejos. Son procesos que cada uno de los países tiene que hacer un abordaje multisectorial para tener unas metas muy claras por cada uno de los sectores que va a hacer una reducción en las emisiones. Entonces eso significa de que son discusiones muy estratégicas a la interna del país. Eso significa de que cada país tiene unas responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, si nosotros vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, las 30 economías más grandes del mundo emitan el 80% de todos los gases que salen a la atmósfera. Entonces, es como las economías se pueden readaptar, se pueden adecuar a lo que está demandando unas metas que son globales. Y ahí es donde está la diferencia. Los países, obviamente con el tamaño de sus economías, la distribución de sus sectores, tienen diferencias de cómo van a atacar el tema. Algunos países que son más industrializados tienen que abordar obviamente esas industrias pesadas. Países como los países del sur, que dependemos mucho más de lo que es la agricultura, tenemos que tomar acciones sobre la agricultura. Entonces, esas son las diferencias que hay dentro de los compromisos de cada uno de los países, pero la meta es igual. La meta es que tenemos que reducir las emisiones para mantenernos debajo del 1.5 grados. Brasil fue uno de los primeros países del mundo que lanzó su NDC. Y es un enfoque multisectorial, es un enfoque de país, una visión de país, en donde todos los ministerios con las consultas públicas están haciendo un trabajo para ver cómo se van a adaptar a esas nuevas realidades sectoriales que estamos buscando con la NDC de Brasil. De parte del PNUMA, lo que hacemos en contribución a todas las COPs, nosotros lanzamos 2 reportes. Uno se llama el reporte de brechas de emisión y el otro es el reporte de brechas de adaptación. Lo que estamos viendo es de que tradicionalmente estamos muy enfocados en las mitigaciones, en todo lo que es las emisiones. Pero hoy en día, ya por las realidades que estamos viviendo, particularmente los países del sur global, ya necesitamos enfocarnos en el lado de la adaptación. Y ese ha sido uno de los temas que Brasil trajo dentro del contexto del G20. Como ustedes saben, Brasil lideró la presidencia del G20 el año pasado y hizo un trabajo extraordinario en traer el tema del financiamiento de la adaptación al contexto del G20. Entonces yo creo que por ahí hay unas oportunidades muy claras. Os Estados Unidos anunciaram no início desse ano que vão sair do Acordo de Paris, né? O que deve ocorrer só no início de 2026. O que significa para o mundo a saída dos Estados Unidos? Es un problema global, ¿sí? Es un problema en donde todos los países tienen que contribuir. Estados Unidos actualmente es el segundo país que tiene mayores emisiones de gases de efecto invernadero y su salida del acuerdo yo creo que es algo que toda la comunidad internacional tiene que asumir muchos de los roles que cada uno tiene que asumir. Lo que hemos visto en el pasado es que han habido gobiernos subnacionales que han asumido esa responsabilidad y ese compromiso de parte de cuando un Estado miembro decide no ser parte del acuerdo. Pero obviamente que vamos a una COP30 con mucha ambición, con un liderazgo que lo estamos notando muy fuerte de parte de Brasil. El embajador Correa do Lago ha puesto muy de frente todo lo que es la diplomacia climática.
Y Brasil es un país líder en esa diplomacia. Y lo que está haciendo Brasil es traer a todos los países hacia una misma meta. E para finalizar, qual é o legado que o senhor espera que a COP30 deixe para o Brasil e para o mundo? El legado es acción climática. El legado es de que todos tenemos que participar en esto. Hay una orientación muy grande y muy fuerte de que el sector privado tiene que estar presente, tiene que estar dispuesto a tomar decisiones complejas que tienen que hacer para sus transiciones. Los gobiernos tienen que tener un poco más de ambición con lo que son las NDCs, si nos queremos tener y evitar todas las peores cosas que pueden traer para la humanidad el cambio climático. Pero yo creo que el legado que está dejando es cómo un país puede hacer una conferencia de las partes con un proceso nacional tan consultivo que pueda traer elementos de prioridades que puedan salir de las comunidades en la Amazonía, en el Cerrado, en el Pantanal. ¿Cómo traemos todo ese conocimiento a un contexto global? Yo creo que ese va a ser un gran legado. El tema de las finanzas va a ser uno de los grandes elementos que, si nosotros podemos ver un avance en eso, yo creo que va a ser un gran legado. Yo creo que lo importante también por ese lado político es lo que está haciendo Brasil en avanzar y en traer toda esta diplomacia climática, de traer a todos los países. Todos los países tenemos responsabilidad sobre esto y yo creo que la COP30 va a ser una gran oportunidad para hacerle ese llamado de atención de que tenemos que mejorar las formas de implementación de este tratado que es tan importante y vital para nosotros en el presente y en el futuro. Espero que ela seja rica em todos esses aspectos. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa. Muito obrigado a você. Veja agora destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O Brasil e o Japão firmaram um acordo para fortalecer a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento sustentável nos países. O memorando foi assinado durante a visita de Estado do Brasil ao Japão. O documento abrange diversas áreas, como ações para a redução da emissão de gases do efeito estufa e a adaptação do clima. O Brasil continuou perdendo superfície de água em 2024, segundo o MAP Biomas. No ano passado, o país somava um território coberto por águas de 17,9 milhões de hectares, 2% a menos que o valor da área contabilizada em 2023, de 18,3 milhões de hectares. O Pantanal é o bioma com menor superfície de água, 366 mil hectares, apenas 2% do total brasileiro. Este também foi o bioma que mais perdeu superfície de água em relação à média histórica, 61% desde 1985. As comissões de Direitos Humanos e de Agricultura do Senado receberam a ministra Sônia Guajajara para apresentar informações sobre possíveis irregularidades no protocolo de intenções firmado entre o Ministério dos Povos Indígenas e a empresa de gestão ambiental Ambipar. Entre os pontos do requerimento estão a falta de prévia autorização do Congresso Nacional, de procedimento licitatório de consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas, e a falta de apresentação e aprovação de um plano de trabalho. A ministra negou irregularidades e ressaltou que o protocolo se diferencia de outros atos porque, neste caso, não existe a possibilidade de transferência de recursos entre as partes. A audiência completa pode ser conferida no site da TV Senado. Um aspecto positivo de eventos extremos no clima. Eles podem ser aproveitados para aumentar a geração de energia renovável. É o que aponta relatório divulgado em março pela Organização Mundial Meteorológica. Tempo seco, ventos fortes e chuvas intensas. As condições climáticas extremas estão presentes no dia a dia da população, mas também podem ajudar na transição energética
com a geração de energia solar, eólica e hidrelétrica. Um estudo da Organização Mundial Meteorológica, a OMM, destacou a influência direta do clima na oferta e demanda de eletricidade. Para a agência, a integração de previsões climáticas no planejamento energético resulta em geração energética mais confiável e ajuda a antecipar as altas de demandas sazonais. A instituição afirma que, para o mundo cumprir os objetivos de triplicar a capacidade de energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030, é fundamental contar com uma matriz diversificada que leve em consideração as informações climáticas. A acidificação dos oceanos é um dos problemas ambientais mais críticos, com sérias consequências para a vida marinha. Entenda o que é esse processo na animação que preparamos para explicar para você. A cada ano, os oceanos absorvem aproximadamente 1/4 do CO2 emitido na atmosfera. Por um lado, isso alivia o aquecimento global, mas, por outro, acaba gerando sérios problemas para os ecossistemas marinhos e para as comunidades que dependem dos oceanos. Quando o dióxido de carbono presente no ar é absorvido pelos mares, o pH da água é reduzido, o que acidifica os oceanos. Essa mudança no pH aquático altera o equilíbrio químico da vida marinha, fazendo com que alguns organismos tenham mais dificuldade para formar conchas e esqueletos, comprometendo toda a cadeia alimentar oceânica e, consequentemente, o clima global. As principais atividades humanas que contribuem para isso são queima de combustíveis fósseis, desmatamento e mudança do uso da terra e agricultura intensiva e pecuária. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia.
TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senadores aprovam penas mais duras para quem rouba cabos de energia e telefonia. Parte do dinheiro das multas de trânsito vai financiar a saúde e o enfrentamento às mudanças climáticas, segundo o projeto que seguiu para a Câmara dos Deputados. E Senado inaugura o gabinete da bancada feminina. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. A Lei Orçamentária Anual de 2025 foi sancionada pelo presidente Lula nesta quinta-feira com apenas 2 vetos. O primeiro veto cancela cerca de 40 milhões de reais, incluídos por meio de emendas parlamentares e que, segundo o Executivo, violavam regras do arcabouço fiscal. O segundo veto corta recursos no valor de cerca de 3 bilhões de reais para empréstimos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. De acordo com o Executivo, o valor ultrapassava o limite legal. O Congresso Nacional vai votar vetos presidenciais no dia 27 de maio. Essa foi uma das decisões da reunião de líderes do Senado, feita na residência oficial do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Ficou acertado que o Congresso fará uma reunião no dia 27 de maio para a análise de vetos presidenciais. E até lá nós vamos fazer acordo. Já tem alguns, mas tem outros que está difícil. Então vamos ver se até lá a gente consegue, numa terça-feira, 10 horas da manhã, marcada essa reunião do Congresso para que a gente possa deliberar sobre isso. O líder do Partido Novo falou também sobre as próximas votações no Senado. Semana que vem vai ser uma semana parada, né, aqui no Senado Federal. E nas outras semanas tem algumas matérias que nós vamos avaliar, né? A questão do devedor quanto mais, né? Está na pauta, né? A leitura das PECs que continuam em pauta. Acredito que nós teremos também uma prorrogação pelo que foi decidido na reunião de líderes da CPI das BETs. Penas mais duras para quem roubar cabos de energia e telefonia. É o que prevê projeto aprovado no plenário do Senado. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado aumenta as penas para furto, roubo e receptação de fios, cabos ou equipamentos usados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia. A punição para furto deve variar de 2 a 8 anos de prisão. Para roubo, a pena será dobrada, podendo chegar a 16 anos de reclusão. De acordo com o Instituto Conexis Brasil Digital, no ano passado, quase 5 milhões e meio de metros de cabos de cobre foram furtados e roubados no Brasil, prejudicando diretamente mais de 7 milhões de pessoas. Como bem concluído na Comissão de Constituição e Justiça, o PL é meritório, sendo o caso de sua aprovação nos termos lá delineados. Se trata de um assunto da maior gravidade na segurança social do nosso país. Tomara que seja em breve sancionado e produza efeitos. O menino está no hospital, uma doença rara, gravíssima. Conseguimos o home care. Não foi aqui em Brasília, é em outro estado. Na hora que a gente conseguiu, a mãe me liga e fala: não quero mais, porque se eu levar meu menino para casa, estão roubando muito cabo de energia no meu bairro, roubam todo dia, eu não vou ter tomada para ligar o aparelho para o meu filho ficar vivo. Olha o desespero da mãe. O saneamento básico deve ser um direito social previsto na Constituição. Isso foi aprovado pelos senadores em plenário e a proposta seguiu para votação na Câmara dos Deputados. Serviços como limpeza urbana, tratamento de esgoto, água tratada e coleta de lixo não fazem parte da realidade de todos os brasileiros.
Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que quase metade dos brasileiros não tem serviço de coleta de esgoto e cerca de 16% não tem acesso à água. A falta de saneamento básico gera doenças como diarreia, verminoses, febre amarela, hepatite, leptospirose, infecções na pele e nos olhos, entre outras. Os problemas com a falta de saneamento básico resultam diretamente no aumento de inúmeras doenças e de deficiências que seriam evitáveis. Quando nós falamos de saneamento básico, é importante que a gente fale de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, porque o maior dano ao meio ambiente brasileiro é justamente o lançamento de afluentes sem tratamento nos cursos d'água do Brasil. Uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo plenário do Senado nesta terça-feira reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito social, como já é o caso da educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, alimentação, previdência social e segurança. O Brasil já reconhece saneamento básico como direito humano e agora a gente traz uma legislação que saneamento básico vai ser reconhecido também como direitos sociais. Um direito tão fundamental como o direito à locomoção, à liberdade de ir e vir, tão fundamental como o direito à saúde, tão fundamental quanto o direito ao trabalho devidamente remunerado, tão fundamental quanto o direito ao 13º salário, enfim, aos direitos sociais básicos que são proclamados no artigo 6º, estamos incluindo com essa proposta de emenda constitucional o direito ao acesso ao saneamento básico. O que é que vai mudar na vida das pessoas isso ser um direito? Fortalece a ideia da nossa cidadania e que o saneamento dialoga profundamente com ser cidadão de primeira ou não ser cidadão. Porque se a gente for analisar, quem pode tem saneamento, quem é mais pobre tem menos acesso ao saneamento. Em 2020, o Senado aprovou um novo marco legal do saneamento básico. Entre outras medidas, a legislação estabelece metas para universalizar o acesso à água potável e ao tratamento de esgoto no Brasil até 2033. Todos nós fizemos a nossa parte do ponto de vista de colocarmos no arcabouço legislativo brasileiro uma condição para que a iniciativa privada pudesse investir, já que há décadas o Estado brasileiro nunca teve a capacidade adequada de fazer investimentos, tanto no tratamento de água quanto no tratamento de esgoto no Brasil. Os senadores também analisaram outras propostas esta semana. Uma delas cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O plenário aprovou nesta terça-feira a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O objetivo é garantir tratamento digno às famílias que enfrentam a perda dos filhos durante a gravidez. Entre as ações estão o serviço de apoio psicológico especializado, a realização de exames para investigar a causa do óbito e acompanhamento de gestações futuras para evitar novos casos. O projeto também garante espaços reservados em hospitais, evitando a exposição das mulheres enlutadas com as que acabaram de ganhar bebê e altera a Lei de Registros Públicos para permitir o registro oficial da criança nascida morta. A perda de um filho durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de vida é uma dor enorme e que afeta milhares de famílias brasileiras anualmente. Esses são os dados do Ministério da Saúde que revelam desde 2023 foram registrados mais de 20.200 mortes fetais no Brasil, com o maior número de casos entre mulheres de 20 a 29 anos. Aproximadamente 40% dessas perdas aconteceram entre 28 e 36 semanas de gestação. Os senadores também começaram a discutir a PEC que inclui os guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. Essa previsão já existe em lei. O objetivo é incorporar também a Constituição. Como podemos ainda não tê-las na condição formal de serviços de segurança que integrem o sistema de segurança pátrio, quando, na verdade, sabedores e cônscios de que as mesmas, ao longo desses últimos anos, fazem, na prática, cotidianamente, atividades e funções correlatas àquelas que são
próprias de outros instrumentos e de outros órgãos de segurança pública nacional. Financiar a saúde e o enfrentamento às mudanças climáticas com parte da receita das multas de trânsito. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. Isso significa que segue direto para a Câmara dos Deputados, se não houver requerimento para votação no plenário do Senado. Sugerimos a destinação de 10% dos recursos oriundos das multas para o Fundo Nacional de Saúde e 5% para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, devido à nobreza do seu propósito e à importância que possui em financiar projetos, estudos e empreendimentos que visam a redução de gases de efeito estufa. E o governo deve apresentar nos próximos dias uma proposta de emenda à Constituição que integra as forças de segurança pública do país. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, antecipou aos senadores da Comissão de Segurança Pública do Senado o conteúdo da PEC, que deve ampliar poderes da Polícia Federal. A proposta modifica as competências em relação à segurança pública do país. O texto dá à União o poder de estabelecer políticas e planos nacionais relacionados à segurança pública e defesa social. Nós precisamos ter um banco único onde todos possam se abeberar, buscar informações no combate ao crime organizado. Fica aparecendo de verdade, como está escrito aqui, se a lei vai disciplinar a organização e funcionamento desses órgãos que participam do Sistema Único de Segurança conforme as diretrizes da Política Nacional, fica aparecendo, como está aqui na lei, uma interpretação de que haverá sim uma lei nacional impondo como serão organizados e como funcionarão esses órgãos. O ministro reforçou que não vai haver interferência entre as polícias e não serão retiradas as prerrogativas de governadores e prefeitos em relação às forças policiais estaduais e municipais. E disse que a intenção é criar um federalismo cooperativo. Nós acabamos introduzindo algumas alterações nesta PEC, garantindo expressamente aos governadores e também aos prefeitos que não haverá interferência nenhuma no comando desses chefes de executivo sobre as políticas locais. A PEC da Segurança Pública estabelece ainda novas responsabilidades para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, que passará a ser chamada de Polícia Viária Federal, para incluir também o policiamento ostensivo em ferrovias e hidrovias, além das rodovias federais. Em relação à Polícia Federal, a PEC dará atribuição para que ela atue em ações de crimes ambientais, para agir contra práticas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas que tenham repercussão interestadual ou internacional. De acordo com o texto, as guardas municipais passam a fazer parte do rol dos órgãos de segurança pública previstos na Constituição. Elas irão atuar na segurança urbana, em ações de policiamento ostensivo e comunitário, além de fazer prisões em flagrante. A PEC estabelece ainda a criação de ouvidorias e corregedorias públicas e autônomas em todo o Brasil. Os Fundos Nacionais de Segurança Pública e de Política Penitenciária passarão também a constar na Constituição e não poderão ser contingenciados. Na PEC não traz nenhum apontamento de fonte de receita para o fundo, para o FUNPEN ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Não seria mais apropriado que já viesse, já que o governo tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Fazenda juntos, que viesse um apontamento de uma fonte de receita vinculante? O governo, ao solicitar o orçamento de 24, reduziu o valor de investimento no fundo penitenciário e reduziu no Fundo Nacional de Segurança Pública. Depois o relator reduziu mais ainda. E sem orçamento é só discurso. Esse é um ponto que me parece fundamental. Sem orçamento é só discurso. O ministro Ricardo Lewandowski já apresentou o texto da PEC da Segurança Pública ao presidente da Câmara dos Deputados e deve enviar formalmente a proposta na próxima semana. O Gumota disse que dará prioridade à PEC e só depois de ser aprovada aqui pela Câmara dos Deputados é que a PEC da Segurança Pública será analisada pelo Senado.
A presidência do Senado divulgou nota sobre a ação da segurança do Congresso Nacional para conter manifestantes indígenas no início da noite desta quinta-feira. De acordo com a nota, a Secretaria de Polícia do Senado esclareceu que, devido ao avanço inesperado de manifestantes do acampamento indígena Terra Livre em direção à sede do Poder Legislativo, foi necessário conter os manifestantes. A nota ressalta que a ação da Polícia Legislativa foi por meios não letais. Ainda segundo a nota, abre aspas, a presidência do Congresso Nacional reforça seu respeito aos povos originários e a toda e qualquer forma de manifestação pacífica. No entanto, é indispensável que seja respeitada a sede do Congresso Nacional e assegurada a segurança dos servidores, visitantes e parlamentares. Fecha aspas. O movimento Abril Vermelho e as invasões de terra que o MST promoveu este mês em vários estados foram tema da audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os senadores ouviram o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O ministro Paulo Teixeira apresentou aos senadores os programas prioritários do Ministério, entre eles o Programa Nacional de Reforma Agrária. De acordo com Paulo Teixeira, as ações de regularização fundiária contribuem para evitar conflitos e garantir o direito à terra. O ministro enfatizou a importância de promover o diálogo entre os proprietários de terras e os movimentos sociais em busca de soluções negociadas para os conflitos fundiários. Quando eu entrei em 2023, tinham 514 conflitos fundiários. Teve uma redução de 34% entre 22 e 23 e de 42% no número de mortes entre os primeiros semestres de 23 e 24. Assim, essas ações de reforma agrária e de mediação de conflitos estão diminuindo os conflitos no campo brasileiro, diminuindo as mortes e dando uma perspectiva para ambos os lados, aquele que deseja a terra e aquele que a tem. Alguns senadores questionaram as invasões de terra e o movimento Abril Vermelho, promovido pelo MST em vários estados do país. Você viu agora esse negócio do Abril Vermelho. Se você pegar aí, só para nós termos uma noção aí, só agora, em 2025, teve 30 invasões, só agora no mês do ano de 2025. Então, nós temos que acabar com isso, nós temos que dar pacificação no campo, nós temos que regularizar essas propriedades que o INCRA já deu sinalização de assentamento, nós precisamos regularizar essas propriedades. Dizer para o senhor que no ano de 23, no ano de 24, esses protestos não resultaram em nenhuma permanência dessas pessoas nas áreas em que elas eventualmente ocuparam e que, por isso, na minha opinião, isso deu uma característica de protesto, porque não teve nenhuma consequência do ponto de vista do direito à propriedade dessas situações. Esse grupo terrorista está tão à vontade no governo Lula que promove reiteradas invasões com a sensação de não repressão por parte das nossas forças policiais, como nós temos visto. Não temos conhecimento que o MST tenha sido considerado em algum momento um grupo terrorista. Eu, pelo contrário, tenho visto ações do MST como cooperativas que produzem leite e derivados, cooperativas que produzem arroz orgânico, cooperativas que produzem produtos industrializados com muito mérito. O Estado brasileiro tem o dever de atender a todos. Outro ministro que participou de audiência no Senado essa semana foi Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos. Ele falou aos senadores sobre investimentos feitos pelo Ministério. A audiência pública reuniu os parlamentares das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional.
O ministro mostrou o crescimento do número de passageiros nos aeroportos brasileiros. No ano passado, mais de 118 milhões de pessoas usaram o transporte aéreo, 5% a mais do que em 2023. Para este ano, a expectativa é atingir quase 124 milhões de passageiros, um aumento de 4,4%. Registrar um aumento significativo no número de passageiros internacionais. Nós tivemos no ano de 2024 um crescimento no turismo internacional brasileiro em 14% e tivemos um crescimento de passageiros internacionais em torno de 17%. É o maior volume de estrangeiros vindo viajar pelo país. Silvio Costa Filho afirmou que o brasileiro acha cara a passagem aérea porque compra sempre de última hora. O ministro disse que, na verdade, o preço dos bilhetes diminuiu. Quando a gente pega um retrato do Brasil, nós tivemos, no valor globalizado, uma queda nos preços das passagens em 8%. Por quê? Porque houve uma queda na redução do QAV, do combustível da aviação, em mais de 18% nesses últimos 2 anos. A cultura do povo brasileiro é comprar a passagem de última hora. A gente está trabalhando através de campanhas publicitárias para que a gente possa incutir na cultura do brasileiro, tentar comprar passagens com mais planejamento, como existe hoje na Europa e como existe em outros países, e como existe nos Estados Unidos e na própria Ásia. O ministro falou também dos investimentos públicos no setor, principalmente em relação à aviação regional. Importante registrar que nós tivemos nos 4 anos anteriores, se vocês pegarem 2019, 2020, 2021 e 2022, nós tivemos 1,5 bilhão de investimentos. Em 2 anos do governo atual, nós tivemos um investimento de 700 milhões e agora, 25, 26, nós vamos investir mais 1,2 bilhão de reais, 1,1 bilhão aproximadamente. A fusão entre as empresas Gol e Azul foi outro assunto debatido na audiência pública. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde o número de companhias operando já é muito pequeno, ou seja, nós temos 3, nesse momento, 3 companhias operando e uma delas ou 2 delas em processo de fusão, ou seja, reduzindo, né, a oferta de empresas no Brasil. Eu defendo que o Brasil possa ampliar a quantidade de novas companhias aéreas. Eu acho que esse caminho da fusão não é saudável para o setor da aviação brasileira, porque quando eles tomaram essa decisão de poder começar a conversar, não se tinha uma linha de crédito que hoje nós estamos implementando no país. Nós vamos aportar nas companhias aéreas brasileiras, naturalmente crédito, quase 4 bilhões de reais. Então o Brasil hoje tem a agenda de crédito que está sendo ofertada e concomitantemente nós estamos tendo um crescimento da aviação no país. Um orçamento equilibrado, sem desperdícios e com espaço para os investimentos de que o Brasil precisa. Esses foram os objetivos destacados pelo senador Efraim Filho, eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento. O deputado Isnaldo Bulhões foi escolhido relator geral. O senador Efraim Filho foi eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional por voto de aclamação. O novo presidente designou Isnaldo Bulhões como novo relator geral. Conhecida como CMO, a Comissão Mista de Orçamento é formada por senadores e deputados federais, responsável por analisar a lei de diretriz orçamentárias, o orçamento anual, o plano plurianual, os gastos e créditos do presidente da República, além de fiscalizar a execução orçamentária. O que é importante dizer do orçamento? 90% são despesas obrigatórias. Apenas 10% do orçamento do Brasil é discricionário. E é por isso que nós temos a responsabilidade de saber escolher bem. E entender, senador Carlos Viana, que a palavra da moda no Brasil, que é equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, ela deve ser uma premissa na discussão dessa comissão. Um país com potencial como
o Brasil, que indiscutivelmente cada vez mais avançará para alimentar o mundo, precisando de obras estruturantes, fundamentais para o crescimento econômico, tem apenas a capacidade de 7% de todos os seus recursos para o investimento. Então, a gente tem que buscar, não a curto prazo, mas a médio prazo ou longo, um caminho que a gente busque cada vez mais de forma programada, meu presidente Efraim, buscar eficiência para que o investimento desse país seja do tamanho que ele realmente precisa. Foi inaugurado esta semana no Senado o gabinete da liderança da bancada feminina. O novo espaço foi proposto pelo ex-presidente Rodrigo Pacheco e concretizado agora pelo presidente Davi Alcolumbre. Estavam na inauguração, além dos convidados, a presidente da bancada feminina, senadora Leila Barros, as senadoras da bancada, senadores e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje, sob a minha gestão, concretizamos a instalação física desta liderança, cumprindo uma promessa que Rodrigo e Davi assumiram no início dos seus mandatos. Não estamos falando apenas de paredes, de mobiliários ou de estrutura. Estamos celebrando a materialização do respeito às mulheres que dedicam suas vidas à construção de um Brasil mais justo, inclusivo e igualitário. O novo espaço assegura às senadoras estrutura semelhante às lideranças partidárias para a realização de reuniões e atividades da bancada. Criada em 2021, a bancada feminina tem liderança rotativa e conta com estrutura e prerrogativas de líderes de partido ou bloco parlamentar, como participar do colégio de líderes, orientar votações e ter preferência no uso da palavra. Este momento simboliza não apenas a materialização de um espaço físico, mas também a consolidação de um espaço político e institucional dedicado às senadoras que trabalham incansavelmente em prol dos direitos das mulheres brasileiras. Eu queria dizer que, com todo orgulho, nós somos 19,7% da bancada do Senado Federal. Isso é para nos engrandecer e dizer, nós não estamos... Sabe o que é que me deixa aqui feliz? É saber que nossas sucessoras já vão encontrar esse espaço e saber que é possível, sim, mulheres brasileiras, fazer parte desse Congresso. Hoje são 16 mulheres na bancada feminina do Senado Federal e, de acordo com a Secretaria-Geral da Mesa, no ano passado foram aprovadas 27 proposições com essa temática das mulheres. Entre as principais, a Lei Antifeminicídio, que aumenta para 40 anos a pena pelo crime de feminicídio. Essa é apenas uma das conquistas da bancada, já que desde sua criação, em todas as semanas, houve projetos de interesse das mulheres. Projetos como o que permite a oferta gratuita de absorventes a mulheres vulneráveis, a ampliação da participação política, como o projeto destinado a combater a violência política contra a mulher, o que cria cotas para mulheres em todas as instâncias do Poder Legislativo, o que determina mais medidas protetivas para mulheres vítimas de violência e muitos outros. Mas não podemos parar. O caminho é longo, o desafio é constante, precisamos seguir lutando, especialmente nesse momento em que se debate o novo Código Eleitoral. Queremos reafirmar com clareza que não aceitaremos retrocessos nos direitos das mulheres, nenhum passo para trás. Lutaremos com firmeza para preservar as conquistas eleitorais que garantem mais representatividade e paridade. Seguiremos também combatendo, dia após dia, a violência contra a mulher em todas as suas formas, seja doméstica, seja política, enfim. Nós todas sabemos quais são as violências que sentimos diariamente na pele. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. TV Senado. Democracia todo dia. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 5ª reunião da Comissão de Esportes da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 9 de abril de 2025. Senhoras e senhores membros da Comissão de Esportes do Senado Federal, colegas parlamentares, representantes das entidades esportivas, especialistas convidados, atletas e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado Federal. Esta reunião da Comissão de Esporte tem como ponto central a realização de audiência pública destinada a instruir 2 projetos de lei de grande relevância. O PL 2985 de 2023, que veda ações de comunicação, publicidade e propaganda relacionadas às apostas de cota fixa, e o PL 3.405 de 2023, que propõe restrições específicas à publicidade no âmbito das apostas esportivas. Vivemos um momento de necessária reflexão sobre os impactos da expansão do mercado de apostas no Brasil, em especial no universo do esporte. É fundamental que o Congresso Nacional se debruce sobre os efeitos dessas práticas, não apenas na integridade das competições, mas também sobre sua influência no comportamento de jovens, na saúde pública e no ambiente escolar e familiar. O debate que faremos hoje é urgente, técnico e, sobretudo, voltado à proteção do interesse público. Não podemos ignorar os desafios que o esporte brasileiro tem enfrentado nos últimos dias. Gostaria de registrar, com pesar, o falecimento do ex-goleiro Manga, um dos maiores ídolos do futebol nacional, com passagens marcantes por clubes como o Botafogo e o Internacional, além da seleção brasileira. Manga nos deixa um legado de talento, coragem e paixão pelo futebol. Meus sentimentos, meu e de toda a comissão, que devemos para a família e os amigos. E fica o sentimento também que a todos que devem seguir inspirados pela atuação e o legado do Manga. Infelizmente, também nós precisamos lidar com os episódios que envergonham o esporte. No último final de semana, durante uma partida no Recife, foi arremessada uma banana no banco de reservas do time do esporte, num claro gesto de racismo. Um ato adjeto, inaceitável, que exige respostas firmes das autoridades e das entidades esportivas. Nesse sentido, acompanhamos a reunião entre CBF e Conmebol, que tratou do combate ao racismo no futebol sul-americano. É preciso transformar esses encontros em ações concretas e efetivas. A impunidade não pode mais ser regra no futebol e no esporte de um modo geral. Aliás, no que se refere à CBF, seguem surgindo denúncias e críticas quanto à falta de transparência e as decisões arbitrárias
que envolvem desde a arbitragem, como no caso recente do jogo entre Sport e Palmeiras. Nesse contexto, eu aproveito para comentar com a devida seriedade e sobriedade as denúncias vinculadas em reportagem da revista Piauí, que trata das chamadas extravagâncias administrativas e financeiras da entidade. Os relatos são, no mínimo, preocupantes e precisam ser investigados. A CBF é responsável por gerir o nosso futebol, que passa, sim, por um momento dramático. A seleção brasileira vive sua pior fase em décadas, com resultados decepcionantes e ainda sem treinador. É hora de repensar práticas, rever prioridades e retomar o compromisso com a transparência, com a ética e, sobretudo, com a defesa do nosso futebol. O torcedor brasileiro, ele merece respeito e respostas da entidade. Por outro lado, celebramos as boas notícias do esporte nacional. O time Brasil teve uma semana brilhante com conquistas no boxe, no atletismo, no ciclismo e tênis. E também eu não poderia, entretanto, deixar de registrar com enorme satisfação a vitória da Seleção Brasileira Feminina de Futebol sobre a Seleção dos Estados Unidos depois de um jejum de mais de 10 anos. Então, parabéns às nossas meninas. Nessa madrugada passada, as meninas venceram as norte-americanas de virada por 2-1 e ainda por cima quebraram um tabu de nunca terem vencido esse adversário em sua própria casa, nessa ocasião na cidade de São José. Esses resultados são reflexo de esforço, investimento e perseverança e devem ser amplamente reconhecidos. Parabéns ao nosso futebol feminino. E nesse mês de abril também celebramos 2 datas simbólicas que eu acho importante citar aqui. O Dia Mundial da Atividade Física, no dia 6 de abril, e o Dia Mundial da Saúde, dia 7. Ambas reforçam o papel fundamental do esporte como ferramenta de promoção de saúde física e mental, prevenção de doenças e melhora da qualidade de vida. O esporte é uma política pública, nós sempre reforçamos aqui, essencial e deve ser tratado como tal. E, por fim, não posso deixar de mencionar o alarmante número divulgado recentemente. Mais de 10 mil pessoas foram flagradas em exercício ilegal da profissão de educação física no Brasil. Isso é gravíssimo. Além de ferir a legislação, coloca em risco a saúde da população. É preciso fortalecer os mecanismos de fiscalização e valorização dos profissionais devidamente habilitados. Senhoras e senhores, o esporte brasileiro vive uma encruzilhada entre oportunidades e ameaças. Que essa audiência pública contribua para consolidar um marco regulatório equilibrado e justo para as apostas esportivas, que não comprometa o desenvolvimento saudável do esporte e nem a integridade dos seus valores. Que tenhamos um debate técnico, respeitoso e comprometido, principalmente com o bem comum. Senadora Leila, posso acrescentar um outro fato lamentável que aconteceu no esporte essa semana, apenas para registro, e aproveitando a presença do senador Cajuru, que foi presidente da CPI da manipulação de resultado no esporte, no futebol especificamente, e o senador Romário, que foi o relator, também registrar o lamentável episódio que envolve denúncia de manipulação de cartão amarelo, né, por conta de apostas em partida da Série A do Campeonato Brasileiro, que envolveu, segundo a investigação que está em curso, atleta da equipe do Juventude, né? A gente já viu no caso do Paquetá, né? Já viu também Bruno Henrique, né? O CPI teve acesso, embora um valor de bagatela, mas esse era um valor significativo e isso está sendo investigado. E parabenizar aquelas empresas que fazem o monitoramento e que divulgaram o alerta. Agora, o alerta sozinho não é nada, importante é a investigação. Perfeito, senador Portinho. Só cumprimentar o senador Romário aqui presente, senador Jorge Cajuru. Vamos aos comunicados. Eu comunico que foi da presidência, né? Comunico que foi apresentado à Comissão de Esporte o relatório de gestão 2024 do Comitê Brasileiro
Brasileiro de Clubes, o CBC. O documento já foi encaminhado aos senadores membros dessa comissão e nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, está disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar autuação nesse período. Vamos para a aprovação da ata rapidamente. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 4ª reunião realizada no dia 26 de março de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião está dividida em duas partes. A primeira deliberativa, a segunda audiência pública interativa. Primeira parte deliberativa. A presente reunião é destinada à deliberação de requerimentos apresentados a esta comissão. Senhor presidente. Pois não, senador Romário. Gostaria de fazer um pedido de um requerimento de urgência. Considerando a relevância do tema a ser tratado na audiência pública e necessidade de garantir ampla representatividade e pluralidade de perspectiva, solicito a inclusão do referido, que atuará como representante de mais de 30 clubes de futebol. A participação dele se faz imprescindível para enriquecer o debate, assegurar a escuta qualificada de setores diretamente impactados e contribuir para soluções mais eficazes e justas. É no caso do senhor advogado André Sica. Então, assim, já comunicando aos colegas que os requerimentos que nós vamos colocar extra pauta tratam só sobre o objeto da audiência. Então, hoje nós vamos aprovar os requerimentos que ainda faltam que vamos inseri-los extra pauta, só os requerimentos de aprovação, retirada ou inclusão de solicitação dos senadores para expositores na próxima audiência pública. Senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente e amiga Leila do vôlei. Só aproveitando aqui, o nosso ídolo mundial Romário entrou e eu faço uma tabelinha sempre com ele, que o querido senador Portinho adora a parceria e a tabelinha. A tabelinha chama-se Pelé Coutinho e o Pelé sou eu, para ficar bem claro, ok? E ele falou que é verdade. Bem, eu quero apresentar também, por gentileza, o pedido da audiência pública, objeto do requerimento 2/2025 da CESP, que seja incluído o seguinte convidado, o senhor Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves, que é advogado e mestre em Direito pela UNB. Agradecidíssimo. Perfeito. Eu vou sugerir para fazer uma votação única, né, de todos os requerimentos aqui apresentados. Então eu vou aproveitar o ensejo para haver um acordo com o senador Girão e, por um erro material, ficaram de fora 3 nomes e eu quero fazer esse conserto. E, por isso, eu requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, nessa audiência pública, sejam alterados os convidados para que seja substituído o representante dos jogadores anônimos pelo senhor Hélio Roberto Salles Lima Júnior, jogador compulsivo em recuperação, e incluído o senhor Felipe Tavares, economista da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços do Turismo, e o senhor Renato Meirelles, representante do Instituto Locomotiva, deixando claro que esses nomes, em acordo com a assessoria do senador Girão, deveriam ter constado e não o foram. Perfeito. Então, vou à leitura dos requerimentos aqui que já estão na pauta, além dos extrapautas que já foram lidos aí. Requerimento da Comissão de Esporte número 10, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 2 de 2025, CESP, seja incluída como convidada a senhora Heloísa Diniz, representante da Associação de Bets e Fantasy Esportes. Autoria, senador Efraim, enfim, é um dos requerimentos que vou subscrever. Requerimento da Comissão de Esporte número 11 de 2025 e requer nos artigos
requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 2 de 2025, CESP, requerimento 3, 2025, CESP, sejam alterados os convidados para que seja substituído o representante dos jogadores anônimos, já lido pelo senador Carlos Portinho. Então, vamos para a votação. A votação ela será simbólica dos 4 requerimentos. Em votação, as senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovado todos os requerimentos. Vamos para a segunda parte da nossa comissão, da nossa sessão de hoje. Audiência pública interativa. Esta parte destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 2.985/2023, que altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de cota fixa para vedar ações de comunicação, publicidade e propaganda, e o PL 3.405 de 2023, que altera a Lei 13.756 de 12 de dezembro de 2018 para estabelecer proibições no tocante à publicidade no âmbito do sistema de apostas relativas a eventos reais de temática esportiva. Em atenção aos requerimentos número 2 de 2025, de autoria do senador Jorge Cajuru, e requerimento 3 de 2025, de autoria do líder Carlos Portinho, requerimento 8 de 2025, de autoria do senador Jorge Cajuru, Romário, Eduardo Girão e Carlos Portinho, e requerimento 11 de 2025, de autoria do senador Eduardo Girão. Considerando que essa audiência contará com a participação de 9 convidados organizados em 2 mesas, convido nesse momento para compor a mesa inicial os seguintes participantes. A senhora Tatiane Campos Soares, subcoordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Tiago Henrique Cunha Basílio, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Cristina Gonzalez, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. A senhora Iane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, COB. E a senhora Daniele Correia Cardoso, coordenadora geral de monitoramento de jogo responsável da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A mesa recheada de mulheres. Bendito fruto, né, Portinho? Uma salva de palmas para essa mesa. Sejam todas bem-vindas. Pois é. Informo também que foi convidada a entidade de jogadores anônimos, que respondeu que não indicaria representantes para participar da presente audiência pública. Antes de passar a palavra aos nossos convidadas à mesa, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet e no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal da comissão, assim como as apresentações que foram utilizadas pelas nossas expositoras nessa mesa inicial. Na exposição inicial, cada convidada poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. No caso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o tempo será compartilhado entre a senhora Tatiane Soares e o senhor Tiago Henrique Cunha Basílio. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Vamos agora para as exposições iniciais. Vamos passar a palavra para o nosso relator, o senador Carlos Portinho.
Muito obrigado, senadora Leila, senador Cajuru, senador Romário, nosso ídolo. Eu queria, como relator, fazer uma breve introdução, apenas para nortear a condução dessa audiência, num princípio de lealdade e estimulando justamente o debate dessa audiência pública. Tanto eu, no meu relatório, que é a autoria, o projeto do senador Stevenson Valentim, quanto o senador Petecão, no relatório dele de autoria, do projeto de autoria do senador Girão, nós já o divulgamos, o que não significa, naturalmente, que ele não será alterado. O que nós divulgamos é um texto inicial, é a base da nossa discussão, e algumas questões, inclusive, já avancei até em conversa com o senador Cajuru, com o senador Girão, com o senador Romário, né? Recebi diversos representantes no meu gabinete, de plataformas digitais, de casas de aposta, de associações. Quero fazer o registro que recebi e li as notas técnicas da ABERT, do Conselho Digital, da Associação Nacional de Jogos e Loterias, da ABCBet e da ABFS do Fantasy. Recebi todas as notas técnicas e aqueles que queiram continuar encaminhando suas notas técnicas, todas serão não só recebidas, mas lidas e dedicadas. Quero esclarecer que o objeto de ambos os projetos é regular a publicidade. E a gente deve fazer a distinção entre patrocínio, por isso, e publicidade. Quero também registrar que há uma preocupação muito grande quanto a essa publicidade massiva e que é um ponto comum, inclusive com as casas de apostas e plataformas e veículos de comunicação, que o público-alvo não é e nunca será e nunca foi a intenção dos próprios, o jovem, a criança, e que, infelizmente, pela ausência de uma regulamentação sobre publicidade, tem sido massivamente, e falo pelo meu filho, inclusive, né, tem sido massivamente inundados de publicidade e têm sido estimulados ao jogo. Esse é o ponto principal desse debate. Tive com representantes de plataformas digital, e já adianto aqui, e que quase me convenceram de que é possível filtrar o que é enviado a esses jovens e a essas crianças que, repito, não são o público-alvo de apostas. E quero trazer aqui uma curiosidade que quase me convenceram, porque eu fui levar os argumentos de que haveria esse filtro, Leila, ao meu filho de 15 anos, agora 16, semana que vem. E ele falou, desculpa o termo, mas foi assim: papai, você está de sacanagem. Você acha que alguém, eu, meus amigos, alguém da minha idade, diz qual é a idade que realmente tem? Então, para a gente ver que realmente essa publicidade está chegando naqueles que não são público-alvo. E isso é uma preocupação, senador Romário, que a gente deve ter. É lógico que a gente tem que estimular a livre concorrência, a regulamentação. Esse foi o propósito da regulamentação das apostas no Brasil, e eu vi aqui, na maioria das manifestações de notas técnicas que me foram enviadas, que agora as próprias bets regularizadas voltam suas armas contra as bets ilegais. E eu até disse a quem eu recebi, curioso, porque disseram que a regulamentação ia justamente evitar a prática ilegal dessas outras bets, né? E agora eles se socorrem do Senado e devem se socorrer, sim, é função nossa, né? Mas eu achei curioso, né? Porque o argumento inicial da aprovação do projeto é que ia acabar com as irregulares, com a irregularidade, com a pirataria, com o jogo clandestino. Mas agora, e é bom que seja assim, socorre senador Cajuru do Senado para ajudar no combate à bets ilegal. E o propósito desse projeto também é separar o joio do trigo. Então, com esses esclarecimentos e com a divulgação das notas técnicas e a certeza de que as recebi, queria fazer essa introdução para que possa guiar o nosso bom debate. Pela ordem, presidente. Muito bom, senador Portinho, senador Jorge Cajuru. Presidente, amiga Leila, perdão, eu fui convocado para uma reunião urgente agora ao meio-dia com o ministro Fernando Haddad, mas eu vou ficar aqui até a hora que eu puder, evidentemente, em respeito a todos que estão aqui e aqueles que saíram de seus estados. Eu quero objetivamente aproveitar
a fala preciosa do senador Carlos Portinho, que antes de senador, para mim foi o melhor advogado esportivo do Brasil, portanto, o seu preparo é inquestionável. Eu já posicionei ao Portinho o que eu discordo, senhoras e senhores, meus únicos patrões, que é o radicalismo sobre a questão de publicidade das casas de apostas nos 40 principais times de futebol do Brasil e em todos os veículos de comunicação do Brasil. Eu tenho 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Eu não vou apoiar, em hipótese alguma, o radicalismo de você oferecer o total desemprego nos veículos de comunicação. E aqui eu informo a vocês que eu conversei com todos eles, porque eu fui funcionário de todos eles. Eu sou o único jornalista esportivo do Brasil, o Romário sabe, que trabalhei em todas as redes abertas, em todas as fechadas. Portanto, todos os patrões conversaram comigo. E a conclusão qual é? Que, Juru, se acabar com a publicidade total, entenda a posição do Portinho, você saber regular, mas sem radicalismo. Se acabar, Cajuru, a única emissora que sobrevive, Romário, é a Rede Globo. As outras vão à falência. E eu vou dar um exemplo rápido, que a Leila já ouviu de mim, e vários senadores que concordaram comigo, ontem, inclusive, o Espiridião a mim. Ele falou, Cajuru, eu sou contra o jogo, mas se o jogo está legal, se tem bets que estão pagando rigorosamente os seus tributos, finalmente, ótimo, excelente. Eu entendo o que você falou. Por quê? Porque eu sou do tempo, o Portinho é mais novo do que eu, e a Leila é bem mais nova do que eu, né? Não tem nem comparação, mas eu sou do tempo, eu acho que aqui, as que estão presentes, estou vendo aqui, a vice-presidente do COB, a Tatiana, que é do Rio, eu acho que vocês não se lembram. O tempo em que todo intervalo comercial de televisão tinham 4 mulheres fazendo comercial de cerveja. Lembra? Nuas, praticamente nuas. Por quê? Porque tinha o patrocínio de 5 cervejas, uma diferente da outra. Hoje, com o monopólio da Ambev, cerveja não anuncia mais. Correto? E nem patrocina camisas de times de futebol. Bancos. Eu sou do tempo que Santander, Unibanco, Bradesco, Itaú anunciavam em todo o intervalo de rádio e televisão e patrocinavam os times de futebol. Pergunto, qual time de futebol hoje tem patrocínio de banco? Qual time de futebol hoje tem um patrocínio? Hein? Só o Mengão. Só o teu Mengão, inclusive. E do Romário. Eu não. Não, Romário. Não, eu sou América. Romário é América, gente. Isso é igual o jornalista esportivo famoso, pergunta para ele em São Paulo, para que time você torce? Eu torço para a Portuguesa. Está de brincadeira, não sou portuguesa, não tem nada a ver. Mas para concluir, então, nós não podemos esquecer dessa questão da publicidade. Ela pode ser regulada, sim, claro, mas ela ser excluída, não é isso que pensa o relator Portinho. Mas, infelizmente, tem quem pensa aqui. E é um irmão meu, sou amigo dele, da família, do seio da família dele. Eu vou para Fortaleza, inclusive fico na casa dele. E ele é obrigado a deixar, inclusive, uma caixa de vinho lá para mim. Eu estou falando do Girão, para não haver dúvida. Mas eu amo o Girão, mas eu não consigo concordar com o radicalismo, presidente Leila. Porque, gente, nós vamos provocar uma situação financeira terrível, não só nos meios de comunicação, como nos times de futebol, que não tem outra empresa a patrociná-los mais. Aí eu perguntei para o Girão, falei, Girão, me fala uma outra empresa que patrocinaria os times de futebol hoje. Ele falou assim para mim, construtora, Cajuru. Falei, qual? Ele, a MRV no Atlético Mineiro. Falei, não. A MRV, ela comprou o Atlético Mineiro. Não é patrocínio. Lá virou SAF dela. O dono dela da MRV é o mesmo dono da CNN. Então ele comprou o time. Não é patrocínio na camisa. Tem nada a ver. É uma outra coisa. Então que a gente reflita sobre essa questão. Eu respeito a opinião de todo mundo, evidentemente. Sei conviver com a divergência. Não desqualifico ninguém quando eu discordo. Apenas apresento os meus argumentos. E é isso, presidente Leila, que eu queria deixar claro aqui, que é essa a minha preocupação e que nós devemos, inclusive,
eu falava com a vice-presidente do COB antes de começar a reunião, em seu nome, presidente, não só pelo seu prestígio, mas por ser a presidente da comissão, a gente enviar um ofício ao Ministério da Fazenda para que ele informe a nós o quanto recebido até agora, de janeiro até agora, dos tributos das casas de apostas, e como está aquela distribuição que nós definimos, né, com relação ao jogador master. Então, o Romário, inclusive, quer fazer essa pergunta. Com relação ao COB, que tem a participação também nos impostos, que é fundamental para o trabalho de base, para tudo aquilo que o COB representa no país, e hoje tendo como diretor-geral um nome unânime no país, que é o de Emanuel Rego, recordista mundial em medalhas, ele como jogador de vôlei. Então, enfim, era essa a minha observação, que eu, às vezes, tento escrever, mas escrever, para mim, acaba sendo pior, porque eu quero que o meu coração fale. E eu, para fechar de uma vez, eu não vou provocar um desemprego na minha classe. Eu sou jornalista esportivo. Eu não vou provocar situação financeira difícil de ex-jogadores de futebol, e o Romário pensa como eu, o Portinho também. Você não pode, meu Deus, proibir um Zico, um Romário, um Ronaldo, um Cafu. Esses têm dinheiro, tudo bem, não precisam. Mas e os que precisam, que estão aí, como o Portinho lembrou, do Aldair, tetracampeão do mundo, que está passando dificuldade financeira no Espírito Santo? Então eu não vou provocar desemprego na minha classe de forma alguma, e não vou querer ver os times que eu gosto, como no estado que eu amo, que é Goiás, como em São Paulo, como Rio, como Minas, estados que eu trabalhei. Eu não quero ver os times de futebol simplesmente em situação desesperadora financeira pelo fim do patrocínio. Muito obrigado. Era mais um desabafo do que um comentário, mas eu tinha que fazer. Perfeito, senador Jorge Cajuru. Só falando aos amigos que existe, claro, um ecossistema que é duramente afetado, que é o esporte, mas para além disso, né, tem a questão dos jovens, a questão mental, tem toda uma questão que nós não podemos também descartar, ignorar, e tem que ser debatida aqui também na casa. Mas concordo, nada de radicalismo, né? Essa presidência preza demais pelo diálogo e do consenso. Eu acredito nisso. Eu acho que nós podemos, sim, fazer das nossas decisões aqui, trazer algo mais equilibrado, mais moderado e que seja bom para o coletivo. Não é para um setor ou para o outro, mas para o coletivo. Obrigada, senador Jorge Cajuru. Eu vou passar a palavra agora para a nossa primeira expositora, a senhora Tatiane Campos Soares, subcoordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Tatiane. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento a todos presentes na figura da presidente, doutora Leila, e eu vou passar a palavra inicialmente para o meu colega Tiago, que é ele que vai fazer a introdução da nossa fala. Pois não, Tiago Henrique Basílio, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Bom dia, excelentíssima senadora Leila Barros, em nome de quem cumprimento os demais senadores dessa casa, cumprimentando as demais autoridades presentes aqui hoje nesse tema de suma importância, esse tema que tem tomado a pauta. A gente vê presente nas redes sociais, a gente vê presente na mídia, a gente vê presente nas famílias e, especialmente, a gente vê presente no nosso atendimento diário na Defensoria Pública. Então, quando eu falo aqui hoje, eu falo no lugar de fala de quem atende esses consumidores na Defensoria do Rio e reforçado por um sentimento reproduzido pelas demais defensorias do Brasil, o quanto que a gente tem debatido os impactos negativos das apostas esportivas nas famílias. A gente lá no Rio de Janeiro tem desde 2005 um departamento de atendimento e prevenção ao superendividamento no nosso Núcleo de Defesa do Consumidor. Então a gente desde lá de trás faz esse atendimento para pessoas que vêm passando por severos problemas financeiros e não conseguindo viver ou mesmo sobreviver dignamente em razão do alto comprometimento de renda. E que, recentemente, a gente tem visto um movimento de consumidores buscando a assistência da Defensoria Pública em razão da destinação de boa parte da verba para as apostas esportivas, buscando também esse apoio psicológico. Então, acho que quando a gente fala aqui hoje, são de pessoas que pegam na nossa mão e pedem ajuda, seja da Defensoria Pública, seja das equipes de saúde.
e quanto isso tem afetado vidas e desestruturado famílias, né? Não tem como a gente iniciar sem falar rapidamente dos impactos financeiros das apostas esportivas, né? O quanto que essa abertura de uma hora para outra e de uma forma muito abrupta desse mercado, sem uma abertura lenta, gradativa, com uma regulação prévia que permitisse acompanhar os dados, avaliar o que dava para avançar, o que dava para retroagir. A gente, do dia para a noite, pulou da proibição para ser um dos líderes mundiais em volume de acesso, né? Então, acho que a regulação e a publicidade têm que estar atenta aos riscos dessa atividade. O jogo ele acaba tendo um grau de aleatoriedade que não dá para confundir com um investimento, né? É isso que a gente vê, às vezes, a propaganda, a publicidade, fazendo que as pessoas crerem que seria uma forma de melhora da capacidade de renda, né? E isso é ainda mais perigoso para as classes D e E, que são mais vulneráveis a esse tipo de gasto por ter menor disponibilidade de recursos e por buscarem formas mais rápidas de melhora da renda, né? Então, a gente, lá na Defensoria Pública, a gente defende, sim, que não dá para ser essa propaganda, como a gente tem acompanhado hoje, de uma forma desenfreada, né, sem permitir a pessoa entender um pouquinho como se dá e os riscos dessa atividade. E os jovens, né, desde mais novo, a gente tem esse hábito de acompanhar programas esportivos, de ter jogadores como ídolos, de buscar reproduzir comportamentos muitas vezes incentivados, né? E quando a gente se depara com uma publicidade numa mesa redonda que a gente está acostumado a ver no Brasil, com um gráfico do lado das odds, das apostas, né? Isso sem dúvida acaba normalizando uma atividade de risco, né? Então, acho que sim, acho que há que se buscar o consenso, mas que a gente não pode perder de vista que a regulação precisa ter ferramentas eficientes de controle. E isso não ofende a livre iniciativa ou a ordem jurídica, basta ver o que houve com o cigarro. Lá atrás, a gente tinha um cenário de uma abertura maior para a propaganda do cigarro e se viu os prejuízos que causava na vida das pessoas e a importância de ser uma regulação mais restrita. Eu mesmo, essa semana, estava com meu filho de 6 anos, como já foi falado pelo senador Portinho, assistindo um jogo às 7 horas da noite, com o horário que a criança ainda está junto comigo, e interrompeu a transmissão e entrou uma voz falando: aumente o ganho das suas apostas em X% com o site tal. Não dá para a gente normalizar isso sem nenhum tipo de contra-propaganda ou contra-enquadramento, que é uma atividade de risco, né? Entendemos também que não dá para a gente achar suficiente ter uma mensagem dizendo jogue com responsabilidade, como se isso fosse lavando as mãos para que transferir mesmo para o apostador individual o controle volitivo de apostar ou não, né? O jogo responsável é importante sim, enquanto compromisso do agente apostador de ter responsabilidade nessa oferta, mas acho que temos que ir além. Acho que se a gente pensar lá atrás, a gente não vai conseguir proteger a dignidade, a saúde física e financeira dessa pessoa apenas colocando nos seus ombros esse controle, né? E se a gente pensar lá atrás, imaginemos que a campanha do cinto de segurança, em vez de ser uma campanha eficiente, fiscalizatória, fosse apenas uma propaganda. Use o cinto com responsabilidade, a escolha é sua, né? Eu acho que não teríamos esses números eficientes que tivemos nessa campanha, né? E da mesma forma também, a publicidade como é hoje, a gente não permite que o apostador patológico, que às vezes enfrenta uma luta para sair do vício, ele se desvincule desse mundo, né? Como tem sido hoje em horário aberto, em qualquer local, a pessoa acaba não conseguindo se desvencilhar desse mundo. A gente sabe que quando uma orientação para a pessoa que tem algum tipo de vício tente se distanciar daquele sentimento que você tinha quando realizava aquele vício. E a gente não oferece essa oportunidade para o apostador patológico. Como se desvencilhar se em qualquer horário a gente tem essa propaganda, né? Então, assim, concluindo, a gente vê iniciativas da Secretaria de Prêmios e Apostas, a própria portaria 1231, muito importante, mas acho que é muito bem-vindo por parte dessa casa a gente ter um projeto de lei que seja aprovado como forma de restrição dessa atividade, né? Então, acho que faz parte do importante papel de prevenção do Estado para que a gente avance e desconstrua esse estado de coisas. Bom, encerrando, eu passo a palavra para a minha colega. Obrigada pela participação, senhor Tiago Basílio. Eu vou passar a palavra agora para a Tatiane Soares, doutora Tatiane Soares. Obrigada. Complementando o que o doutor Tiago disse, o que a gente está trazendo aqui, essa questão envolve justamente a saúde do consumidor. A ludopatia é um conceito que já foi reconhecido desde 1980 pela Organização Mundial da Saúde, que consiste justamente num desejo incontrolável de continuar jogando. E é por isso que as apostas se enquadram no artigo 9º do Código de
de Defesa do Consumidor, que eu peço licença para ler, que diz o seguinte: o fornecedor de produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde deverá informar de maneira ostensiva e adequada acerca desse risco. É só isso que a gente quer. A gente quer que esse risco seja informado ao consumidor, porque não está sendo informado. O que a gente vê atualmente é um descumprimento desse artigo 9º, que é até perigoso para o próprio fornecedor de serviço, porque ele, não cumprindo esse artigo, ele está fornecendo um serviço defeituoso, que enseja na sua responsabilidade civil, objetiva pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que a gente está tentando é só minimizar esses riscos de forma a informar ostensivamente isso ao consumidor. E a gente acredita que uma publicidade apenas falando jogue de forma responsável não consegue alcançar o intuito da norma, que é trazer o risco do jogo patológico. E o que a gente tem visto é justamente isso na televisão, atrelando muito essa questão dos jogos à diversão, ao mero entretenimento. Nas redes sociais, ainda mais perigoso, porque estão atrelando as apostas a uma nova forma de renda extra para o consumidor, a uma forma de investimento, e isso faz com que o público afetado seja o nosso da Defensoria, com mais força, né, que é justamente a classe D e a classe E. Já temos estudos da FEBRABAN que apontam que só no ano passado nós já tivemos 7 milhões de brasileiros endividados com apostas online. Então, isso tem afetado a saúde e o bolso do consumidor, e a gente pede aqui para que essa publicidade seja controlada, porque está violando o Código de Defesa do Consumidor. E a gente traz como exemplo o direito comparado, né? Porque ele já tem esse sistema de aposta há mais tempo, e a gente precisa ter exemplos de sucesso dessa regulamentação. Eu trago aqui o exemplo da Espanha, que é a que mais está avançada em relação à regulamentação do assunto. Na Espanha, a publicidade é sim permitida, não tem uma proibição absoluta, mas ela é permitida na TV, no rádio, na televisão e nos meios digitais entre 1 e 6 horas da manhã. Isso minimiza de maneira bem significativa chegar aos menores. E na Inglaterra, que é algo que não é tão radical, que eu acho que a gente poderia se inspirar, é proibida a publicidade durante as partidas de futebol. Veja, não é proibido o patrocínio na camisa, no estádio, é proibida a publicidade durante os jogos de futebol, e 5 minutos antes e 5 minutos depois. Isso já diminui o alcance aos menores de 18 anos. E, por fim, a gente gostaria de concluir falando que o objetivo justamente não é um radicalismo, o objetivo é criar limites, porque uma publicidade sem limites é um convite ao vício. E esse não é o nosso objetivo. A gente quer proteger o consumidor, a gente quer concretizar o artigo 9º do Código de Defesa do Consumidor, e a gente agradece muito o convite de estar aqui, podendo participar desse debate democrático. Obrigada. Nós que agradecemos a participação da doutora Tatiane e do doutor Tiago, defensores, né, do Estado do Rio de Janeiro, grata pela participação. Vou passar a palavra agora para a senhora Cristina Gonzalez, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. As perguntas serão depois? Isso, depois das exposições. Não, então, porque eu falei que tem que ir lá no Ministério da Fazenda, eu só vou fazer um registro rápido aqui, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, e você que me conhece há 30 anos sabe disso. Eu não discordo de mulher de jeito nenhum. Tudo que ela falar eu concordo. Tudo. Mas, Tatiane, só uma observação. Respeitei todos os seus argumentos, vi que você não é radical, isso é fundamental. Agora, você querer a publicidade de 1 às 6 da madrugada só, aí me poupe, desculpe. Discordar de você respeitosamente. Não, é o direito comparado, senador. Ele só está dizendo como é que exemplo. É na Espanha. Não será assim. Sim, e ela faz a distinção entre publicidade e patrocínio. Sim, isso tem que ficar bem claro. Isso eu concordei plenamente com ela. Agora, só quero dizer para você o seguinte: tem senador, você sabe disso, que quer a publicidade só de 1 às 6 da madrugada. De 1 às 6 da madrugada, senhoras e senhores, rapidamente, não é o Corujão, é o Fala que eu te escuto. Lembra? Na Record?
né? É programa religioso. Inclusive na nossa emissora que nós trabalhamos, Leila, a Rede TV, de madrugada inteira é só igreja. Em nome de Jesus, em nome não sei o quê. Cajuru, põe a mão na cabeça, demônio sai da sua cabeça. Né? Então, desculpa só fazer essa observação, porque eu tenho medo de chegar ao radicalismo de publicidade ser apenas de 1 às 6 da madrugada. Aí, pelo amor de Deus. Não, só respondendo, o que eu trouxe são comparativos do direito comparado, e a Espanha é a que está mais avançada. Isso é algo gradual. O objetivo aqui não é colocar isso como pauta, é só trazer mesmo exemplos de como tem funcionado nos outros países. Tá? Presidente Leila. Pois não, senador Romário. Eu, assim como o senador Cajuru, também tenho um compromisso, mais ou menos meio-dia eu tenho que sair. Eu não poderia adiantar perguntas para a senhora Tatiana. Eu vou consultar o relator, ele falou que pode, assim. São duas perguntas, assim, bem... Pode sim, porque eu tenho que aproveitar, assim, primeiramente pedir desculpas aos nossos expositores, porque terça e quarta-feira aqui é uma loucura, né? Os senadores aproveitam para estarem com o executivo, ou mesmo as reuniões. A gente, né, atropela as nossas agendas, atropela. Então, o senador Romário pode deixar suas perguntas, pode deixar aí para os nossos expositores. Eu queria fazer uma pergunta, tanto à senhora Tatiane quanto ao senhor Tiago. Mesmo o jogo responsável, vocês entendem que o ideal seria não ter o jogo? Senador, acho que assim, eu enquanto defensor público, eu entendo que a gente tem que ponderar interesses. A nossa preocupação número 1 é com a proteção da saúde física e mental e financeira dessas pessoas. Eu não diria que eu sou contra o jogo. Acho que o jogo responsável é importante, sim. Eu não acho que dá para achar que a gente está cumprindo o nosso papel apenas botando a mensagem jogue com responsabilidade. Acho que tem que ter ferramentas por parte do Estado de regulação que limitem o próprio controle e a responsabilidade, porque se a gente colocar nas costas só, transferir o risco só para o consumidor, para que ele tenha essa responsabilidade, ainda mais quando é um caso patológico, né, a gente não vai ter os resultados esperados. Não diria que eu sou contra o jogo. Eu acho que a gente tem que pensar, número 1, sempre na proteção da saúde mental desse. No caso, como a gente encontra hoje, acho que a gente não está cumprindo esse papel. Acho que a gente pode melhorar para o futuro. Qual seria, na opinião de vocês, da Defensoria Pública, uma forma adequada de informar ostensivamente risco. E essas crianças, as pessoas em geral, o risco? Um exemplo. Como há no cigarro, né? Assim, qual seria a mensagem? Boa pergunta, Romário. Tatiane quer falar rapidinho, depois eu passo para o doutor Tiago. Acredito que quem pode dizer isso não é a defensoria. Acho que isso é muito mais a parte de saúde para não afetar e não estimular, porque tudo tem que ser feito de forma muito cuidadosa. Mas acredito que contra a propaganda, a limitação da propaganda já vai trazer uma forma de jogo responsável que não vai atingir crianças e adolescentes da forma que vem atingindo, e mecanismos de proteção, como, por exemplo, colocar nos aplicativos, nos sites, aquele scanner para ver se quem está jogando é uma criança ou não. São vários mecanismos. A frase específica para ter um jogo responsável não nos incumbe, porque acho que não é jurídica, né? É muito mais uma questão atrelada à saúde. Perfeito. Ok, por enquanto. Ok, doutor Romário. Obrigada aos dois. Vou passar a palavra agora para a senhora Cristina Gonzalez, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, que pode também, né, em cima da pergunta do senador Romário, em sua fala, dar a resposta. Obrigada. Então, bom dia a todos. A gente agradece na figura da presidente o convite, né, para participar desta sessão. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o transtorno do jogo, ou o jogo patológico, como, né, era chamado um pouquinho mais lá atrás, ludopatia, né? Mas essa doença é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né, e em todas as classificações diagnósticas da psiquiatria, incluído CID, 10, CID-11, DSM-5, etc. Então, para me apresentar, eu sou Cristina Gonzalez, eu sou psiquiatra, professora de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e estou aqui representando o Conselho Federal de Medicina.
Aqui, certo. Então, declaração de conflito de interesse, né? Eu não tenho conflito de interesse. E falar um pouquinho sobre o que é o transtorno do jogo, né? Considerado uma dependência comportamental muito semelhante, muito análoga às dependências químicas. Então, álcool, cocaína, tabaco, etc., né? Então, é muito parecido nos seus fenômenos. Como não tem exatamente uma substância química externa, né, que entra no corpo, externa, a gente chama de uma dependência, uma adição comportamental, caracterizada por comportamentos repetidos e persistentes relacionados a apostas, né, o hábito de apostar. E esses comportamentos causam prejuízos significativos na vida pessoal, social e profissional do indivíduo. O indivíduo pode apresentar alguns sintomas, né, e algumas características que a gente vê. O indivíduo pode apresentar a necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores a fim de conseguir atingir a excitação desejada, né? Então, se antes ela jogava um pouquinho, tal, vai aumentando, que é o fenômeno que a gente chama de tolerância, né? Uma inquietação ou irritabilidade quando a pessoa tenta parar de jogar ou diminuir, né, o seu hábito de jogo. A pessoa tem preocupações constantes, né? Então, ela está fazendo alguma outra coisa, está cuidando de alguma outra coisa, mas a cabeça está ali, né, com vontade de jogar. Tentativas de recuperar o dinheiro perdido no jogo, voltando para tentar, né, jogar mais, para assim, não, eu vou recuperar o que eu perdi, eu vou lá e vou, né, e joga mais. Muitas vezes, né, comportamentos de mentiras para acobertar, né, os seus hábitos e os prejuízos, né, que a pessoa teve por conta do jogo. Prejuízos em relacionamentos pessoais, na educação, né, profissionais, e muitas vezes necessidade de recorrer a outras pessoas para obter dinheiro para tentar sanar seus problemas financeiros causados pelo jogo. Muitas vezes, inclusive, recorrendo a empréstimos feitos por agiotas, etc., e se comprometendo, né, cada vez mais, tanto do ponto de vista jurídico, financeiro e, claro, né, emocional, familiar, etc. Nós temos dados absolutamente saindo do forno e inéditos, né? Esses dados, né, eles são do 3º levantamento nacional sobre álcool e drogas, dados coletados nos anos de 2023 e 2024, que foram divulgados anteontem, né, segunda-feira de manhã, na Unifesp, né, pela equipe, né, foi um levantamento feito, financiado pela Senad. Quem coordenou a pesquisa, conduziu a pesquisa foi a professora Clarice Madruga, e a equipe da Uniad, né, coordenada pelo professor Ronaldo Laranjeira, nosso colega. Nessa amostra, então, 16.608 brasileiros com 14 anos ou mais, de 349 municípios de todas as regiões do país, foram entrevistados, né, e aplicados questionários sobre, né, o uso de drogas, uso na vida, uso no último ano, né, e um dos módulos, que é o módulo de transtorno do jogo, foi esse que foi, né, foi divulgado, né, seus dados foram divulgados anteontem. Então, né, foi editado também um caderno temático, né, derivado do 3º LENAD, chamado Jogos de Aposta na População Brasileira. E avaliou, esse módulo, né, avaliou a frequência e o impacto dos jogos de aposta, né, para os brasileiros. Né, lembrar que isso aqui também a gente nem tem como fazer uma avaliação, uma comparação, por exemplo, com o 1º e o 2º LENADs, porque são dados inéditos, né, após o surgimento das plataformas de jogo online, das bets, né, no país, e também após a pandemia, né. Então, são dados absolutamente inéditos. Como que o brasileiro aposta, né? Então, falando da proporção da população
que jogou no último ano ou que fez com diferentes graus de risco para se tornar dependente. Então, 82,6% dos brasileiros responderam que não jogam, não têm o hábito de jogar. E aqui vai de tudo, tá? Desde loteria, né, loto, etc., Super Sena, Mega Sena, enfim, desde loteria até bets, né? E outros tipos também, né, de jogos no sentido, né, dos jogos de azar, né? 10,6% das pessoas responderam que jogam, mas, né, preenchendo um questionário a respeito do seu comportamento em relação às apostas, né, não preencheram, vamos dizer, critérios suficientes para mostrar um comportamento de risco para se tornar dependente do jogo. 3,4% jogam com baixo risco, né, de se tornarem dependentes, e 2,6% com risco moderado e 0,8% preencheram critérios para um jogador problemático, né, então altíssimo risco ou mesmo já um jogador patológico. Os jogos mais populares e o perfil etário. As loterias ainda são as mais procuradas, seguidas por plataformas de aposta online, as preferidas dos adolescentes. E aqui que a gente começa a falar sério, né? Não que eu não estivesse falando antes, mas muito sério. Por quê? Né? A gente sabe que o cérebro do adolescente é um cérebro ainda em maturação, em formação. É um cérebro muito mais suscetível a dependências, vícios e impulsividade, né, que está nesses comportamentos, né, de dependências. Então, né, aí a gente olha ali, né, então, qual que é a maior modalidade, né, de apostas para quem aposta no Brasil? 7,1% loterias, 34,1% de sites de apostas online, jogo do bicho, ou seja, apostas online superou o jogo do bicho no Brasil, jogo do bicho 28,9%, raspadinhas 18,8% e jogos de cassino 12,4%. E a porcentagem de brasileiros que apostaram no último ano por faixa etária, a gente vê que tem, né, uma proporção, 4% de 14 a 17 anos. Opa, mas é proibido o jogo para quem tem menos de 18. Mas, né, tem gente que joga, né, com essa idade. 16,8%, né, de 18 a 24 anos, 50,6% de 25 a 49 anos, 20,5% de 50 a 64 e 8,1% de 65 ou mais. Ainda no terceiro LENAD, a gente vê que os grupos que apresentam maior risco para desenvolver o transtorno do jogo são adolescentes. Como o Dr. Tiago falou também agora há pouco, pessoas de baixa renda, né? Ele falou classes D e E, né, tem mais suscetibilidade, mais vulnerabilidade a se tornarem, né, dependentes. E adeptos das plataformas online. A maneira como a plataforma online, né, é feita de uma maneira para que se estimule, inclusive, áreas do cérebro que proporcionam você criar uma adição. Então, a história de ter luzes, comemoração, reforço positivo, chance de, de um reforço imediato, né? Tá acabando. Alta disponibilidade, assim, e as plataformas online, as bets, né, por essa alta disponibilidade, acesso pelo celular, possibilidade de reforço imediato com sensação de recompensa e gratificação, aumentam significativamente o risco para desenvolvimento de transtorno do jogo. Mesmo com o jogo sendo proibido no Brasil para menores de 18 anos, no levantamento foi identificado que 4% dos apostadores eram adolescentes. Dos jovens que apostam, 84,1% fazem por meio de plataformas online. Jovens que apostam apresentam um risco maior para desenvolver o transtorno do jogo quando comparados a adultos, né? Os autores do terceiro LENAD, com a colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elaboraram um conjunto de recomendações, né? Obrigada. Um conjunto de recomendações, medidas para amenizar o risco de se desenvolver comportamento de risco e o transtorno do jogo. 6 dessas recomendações são destinadas ao governo e às autoridades reguladoras dos jogos no país, portanto, né, inclusive a esta comissão. Em relação à regulamentação e supervisão, implementar requisitos mais rigorosos de licenciamento para operadores de jogos de azar online, assegurando a transparência na oferta desses serviços e a responsabilização de quem oferece por meio, né, quem oferece por potenciais danos.
assegurar que órgãos regulatórios independentes tenham autoridade para fiscalizar o setor, monitorar as práticas comerciais e, principalmente, aplicar sanções quando necessário, quando houver abuso. Proteção de crianças e adolescentes. Tornar mandatória a proteção de crianças e adolescentes por meio da exigência de dados pessoais para ter acesso à plataforma de apostas, respeitando rigorosamente os requisitos da idade mínima. O senador Portinho falou agora há pouco, né, que assim, o pessoal burla, tal, não sei o quê. Né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que as plataformas online, elas têm acesso, né, a algoritmos, tecnologia, etc., que podem, né, CPF, exatamente, que podem, né, aumentar o nível de segurança. Por exemplo, reconhecimento facial, que nem no Uber, né, de vez em quando, ali, aleatoriamente, tem do Uber. Isso. Reconhecimento facial, exatamente. Para poder apostar, exatamente. Né? Então, modernizar os sistemas de cadastro e monitoramento, incorporando estratégias como a verificação biométrica, né? Por exemplo, reconhecimento facial, análise de comportamentos e padrões de uso, averiguação de documentos com auxílio de inteligência artificial, por exemplo, ou autentificação por meio de fotografia selfie. Né? Ainda, né, para crianças e adolescentes, estimular a apresentação nas escolas de conteúdo educativo sobre os riscos associados aos jogos de azar e sobre estratégias de resistência a influências sociais e midiáticas. Terminando. Reduzir a exposição de menores de idade aos jogos de azar, proibindo ou restringindo o acesso deles a essas plataformas, interditando o marketing e o patrocínio de jogos de aposta em canais acessíveis a esse público, que é exatamente do que a gente está falando hoje nessa audiência. Algo ainda não definido, né, pelo marco regulatório. Proteção para grupos vulneráveis, como implementar registros obrigatórios de usuários para possibilitar o rastreamento de padrões. Né, criar sistemas universais de autoexclusão, permitindo que indivíduos limitem voluntariamente seu acesso às plataformas, oferecer ferramentas tecnológicas de monitoramento, como alertas personalizados, bloqueios automáticos com base em comportamentos de risco e... passando aqui, né? Na mudança da abordagem da comunicação, substituir o discurso centrado na ideia de jogo responsável, que transfere a responsabilidade do comportamento exclusivamente ao apostador, por outro, que alerte para os riscos envolvidos nos jogos de aposta. Promover campanhas educativas, né? Exigir, né, transparência e restrições à publicidade, como proibir a publicidade de jogos de azar em mídias acessíveis a menores de idade, em horários de ampla audiência. Desculpa, senador, mas, né, limitar o uso de figuras públicas, influenciadores e atletas na promoção de apostas, obrigar a inclusão de alertas claros e visíveis sobre os riscos associados aos jogos, semelhantes aos utilizados, por exemplo, nas campanhas anti-tabaco. Né? E para se refletir algumas coisas que a gente já estava falando agora. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Cristina, e pedir desculpas, né? Como nós temos duas mesas, nós vamos dar um acréscimo de 3 minutos para cada expositor, caso não consiga concluir nos 10 minutos, tá? Presidente, pela ordem. Pois não, senador. Bom, Cajuru. 11h47, daqui lá no Senado, 10 minutos. Então, eu só quero fazer uma observação aqui, porque eu ouvi atentamente a todas. E, primeiro, doutora Cristina, dizer para a senhora, como psicóloga, que a senhora, como psiquiatra, que a senhora não fique muito tempo aqui no Senado, porque nós estamos aqui em 5 senadores, somos 81. A maioria de nós precisa de psiquiatra para viver o dia a dia aqui. Que não é o nosso caso. Então a senhora está livre de nós, mas cuidado, não vá lá para a Câmara, lá para o plenário, porque a senhora vai ganhar clientes demais. Bom, o respeito meu, a sua profissão, e só fazer aqui, deixar aqui uma observação, quem quiser comentar. Eu fiz sugestões, já conversei com o Portinho, com o Romário, com o Girão, com vários senadores. Eu fiz sugestões, por exemplo, na questão de aposta. Você limitar a aposta apenas ao resultado da partida. Então, se proibiria, a partir de agora, apostar em pênalti, apostar em escanteio, em arremesso manual. Na minha opinião, Portinho, isso reduziria bem a corrupção, se você apenas apostar no resultado da partida de futebol. E no relatório do senador Romário, exímio, de quase 700 páginas, ele colocou exatamente isto. E tanto eu como ele aprovamos a ideia do senador Portinho sobre
a questão do reconhecimento facial. Eu sei que é difícil, mas se no reconhecimento facial, doutora, você acrescentar que ela tem que apresentar o documento dela, concorda? É uma sugestão minha. Por quê? Porque não tem jeito dela estar mentindo a idade dela. Ela vai ter que mostrar o RG dela. Isso é igual o reconhecimento facial. Vocês são mulheres, não vão aos estádios de futebol, algumas vão, mas a maioria não. Até porque não vale a pena, não precisa ir não. Mas nas catracas e nas bilheterias, hoje tem reconhecimento facial em vários estádios de futebol, que é uma maneira do quê? De você impedir alguém que já fez uma barbaridade no estádio, que já agrediu mulher, que já agrediu um torcedor, Então, hoje, o Goiás, inclusive em Goiânia, é um exemplo, o Atlético Paranaense no Paraná, que tem já o reconhecimento facial nas bilheterias e nas catracas. E, por fim, na questão da renda, eu tenho uma sugestão também. A gente definir que todas as casas de apostas, ao receberem o apostador, que ele apresente documentalmente a sua renda, comprovadamente, onde ele trabalha, o que ele faz, quanto que ele recebe por mês. E você aí limitar, exemplo, quem ganha R$2.000 a apostar até 10%, até R$200. Acho que isso reduziria essa questão de gente que se desespera e vai à falência e às vezes até comete uma barbaridade na sua vida, ou seja, perder a vida. Então eu queria deixar isso como sugestões ao relator Portinho, para que a gente possa discutir, porque isso não saiu só da minha cabeça, não. Saiu da cabeça de muita gente neste país que eu ouvi nesse assunto, nesse tema polêmico. Obrigado. Olha só, para a próxima audiência, eu vou pedir para os colegas, eu sei que vocês estão saindo, porque a gente tem ainda mais 2 mesas. Então, assim, para a gente ser mais objetivo, pedindo já, venha aos colegas, porque ainda tem mais expositores, o Portinho vai falar, mas pedir para a gente ser mais objetivo, por favor. Eu fui objetivo, tanto que eu não vi campanha. Não, tudo bem, mas a gente vamos para os expositores e depois eu deixo todos falarem, tá? Quer falar também? Vocês dois, porque vão sair. Vai rapidamente. Eu tenho 3 perguntas para fazer para... Deixa eu só fazer uma intervenção breve, Romário, sobre a fala até para conhecimento de todos. Essa questão do reconhecimento facial foi uma emenda, foi minha, não foi nossa, porque foi admitida. E ela tem surtido muitos efeitos. Eu conversei com as casas de apostas que me procuraram, inclusive elogiando a nossa iniciativa, porque elas têm um trabalho hercúleo, mas elas estão conseguindo, com isso, reduzir pelo menos a participação de menores, porque na hora do reconhecimento facial elas conseguem identificar e aí os outros pedidos de documentação que para apostar são exigidos, o cruzamento tem surtido efeito. Isso é um ponto positivo para a gente falar também da nossa atividade legislativa, do que a gente contribuiu positivamente e do esforço também do outro lado do balcão das casas de aposta. Tá? Com relação à questão da limitação das modalidades de aposta, que foi conclusão, inclusive, da CPI, está lá no relatório do senador Romário, é uma matéria, senador Cajuru, estranha a esse projeto. Não que isso não possa ser discutido, porque eu lembro, esse projeto, ele não trata nem disso, nem da limitação a patrocínio, e vou deixar, inclusive, claro, no relatório final isso, ele trata da restrição à publicidade. Mas essa iniciativa está no ar, acho que deve ser discutida, embora a gente tenha que tomar cuidado para não estar estimulando também a aposta em sites clandestinos, que foi justamente a razão, o propósito da regulamentação. Perfeito. Não é o objeto dessa temática do PL. Por favor, senador Romário. A doutora Cristina, logo no final da sua fala, ela diz que uma das coisas que pode acontecer é limitar a atuação das pessoas públicas. Por exemplo... Como a gente vê que ocorre em outros países, por exemplo, o senhor, como jogador de futebol, por exemplo, sendo um garoto propaganda de uma bet. Então, fazendo comercial de uma bet, etc. Seria essa a recomendação. Ou seja, assim, pessoas públicas como ex-jogadores, jogador atual, cantor, influencer, no entendimento da senhora, não seria possível? Esse entendimento... Seria proibido isso?
esse entendimento não é meu, são recomendações feitas, né, por conta desses resultados obtidos no levantamento, né, sobre o uso de drogas e, no caso aqui, sobre o comportamento de jogo, né, no Brasil. Então, essas recomendações, né, para se tentar minimizar, né, o impacto dos jogos nos apostadores, na sua saúde mental, física, financeira, etc. Então, essas são só algumas recomendações. Para todos entenderem, eu não estou aqui advogando em causa própria, que eu sou proibido, porque eu sou senador e também presidente de um clube. Mas discordo 100% desse pensamento. Uma outra coisa é o seguinte: sabemos que a ludopatia é um grave problema de saúde pública. Como especialista no assunto sob o ponto de vista médico, quais sugestões a senhora tem a oferecer no sentido da formação de políticas de proteção ao vício em aposta? E eu fui relator da CPI. A senhora concorda, por exemplo, que a proposta contida no nosso relatório, a obrigatoriedade de alertas nas propagandas desse tipo de atividade, isso ajudaria? Pode ser, ajudaria, né, como, por exemplo, né, nas referências que são feitas em propagandas de tabaco, de álcool, né, com alertas, ajudariam. Mas a gente acha que, por exemplo, o alerta atual que existe, que é Jogue com Responsabilidade, ele tem esse risco de passar para o apostador a responsabilidade única e exclusiva pelo seu comportamento. Então, alertas podem sim ajudar, mas tem que se tomar cuidado, inclusive, com a mensagem que qual será seria colocada esse nos alertas. Não, a mensagem, desculpa. A mensagem, por exemplo, né, quando nas propagandas de cigarro, né, que a gente vê que todo maço de cigarro atrás tem lá, né, o cigarro pode causar câncer, infarto do miocárdio, etc., né, colocar assim, olha, né, o uso exagerado, né, de plataformas de jogo, o uso, né, apostas, tal, né, podem causar, né, dependência. Então, alertas nesse sentido. E a gente sabe que o uso desse tipo de alerta, por exemplo, para o cigarro, foi dos aspectos que fez com que a gente conseguisse reduzir drasticamente o consumo de tabaco no país. Né? Hoje, no Brasil, a gente tinha em torno de 30%, que era o que a gente vê na população mundial, né, com tabaco, não só adultos, né, mas crianças também, e adolescentes, e hoje a gente tem na ordem de 10%, 11%. Né? É um índice que quase nenhum país conseguiu descer em pouco tempo, em 2 décadas, enfim. Então, a gente sabe que é uma das coisas que pode, sim, ajudar. Nesse mesmo sentido, a senhora entende que o Sistema Único de Saúde, o SUS, no caso, está preparado para lidar com esses casos, oferecendo tratamento adequado e suficiente para aqueles apostadores e apostadoras acometidos pela ludotopia? Nem o SUS, nem o sistema suplementar e nem o privado. Não estão... Hoje ninguém está preparado. Não, preparado, eu digo assim, existem pessoas, claro, profissionais preparados, mas a quantidade suficiente, absolutamente não. Né? Isso vale também para álcool e drogas e outras, né, enfim. Ok, obrigado. Outras modalidades de dependências comportamentais. Obrigada, senador. Mais objetivo impossível, presidente. Obrigada, Romário. Grata. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Iane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Bom dia, minha gente. Vou trazer um sotaquezinho diferente hoje aqui, viu? Leila, obrigada. Todo mundo. O Portinho saiu, foi no banheiro. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar dividindo com vocês um pouquinho da nossa história aqui. Eu falo em nome do Comitê Olímpico do Brasil, entidade que estou vice-presidente para o ciclo 2024-2028. Fomos eleitos ano passado. Eu e Marco Laporta, a gente tem um timaço aí que sua camisa, apaixonada todo mundo pelo esporte. E esse assunto, muito embora a gente não traga as evidências que Tiago, Tatiana e Cristina trazem, né, por questões óbvias, a gente tem um compromisso grande com a integridade do esporte, né? E a gente tem práticas no Comitê Olímpico do Brasil que mostram isso. Nós temos uma plataforma do nosso setor de educação do COB, que é o Instituto Olímpico do Brasil. A gente tem 16 cursos lá, gratuitos, online, acessíveis, práticos,
com aplicabilidade incrível, né? E dentre esses cursos, eu trouxe alguns aqui que eu acho que tem a ver com a nossa pauta, né? O curso de prevenção e enfrentamento ao assédio e abuso no esporte. Essa é uma pauta importante, a gente tem esse curso. O curso de esporte é antirracista, todo mundo sai ganhando. Curso de conduta ética e boas práticas, né? O curso Equilibrando o Jogo, igualdade de gênero no esporte. A gente tem especificamente direcionado para o público jovem, o esporte e os estudos, orientação à saúde, apoio para preparação mental, planejamento e carreira de atleta, valores olímpicos para a vida e alcançando a igualdade de gênero no esporte. Com isso, eu digo que nós temos esse compromisso, a gente está preocupado, obviamente, a gente não corrobora com a manipulação, a gente não corrobora... E queria até dizer um pouco da minha tranquilidade, porque nas conversas antes de vir para aqui, falávamos muito nesse bom senso, nesse equilíbrio, né, no não radicalismo, né, nessa pauta, e a gente já conversa, eu fico um pouco confortável, né, ouvindo um pouco disso, eu sinto que tem sensibilidade, tem bom senso, né, esse equilíbrio honesto me parece muito interessante. Nós do Comitê Olímpico do Brasil, a gente tem pautado as nossas decisões em escutas, né, em participações, eventos, onde tem um momento como esse hoje, né, a gente está aqui para dar um pouquinho da nossa colaboração que a gente tem feito para esse movimento, e é muito importante, né? E eu queria pontuar também uma outra frente desse assunto, né? Dito, já deixado muito claro a nossa preocupação com o tema. O Comitê Olímpico do Brasil já começou a receber um pouco, né, dos repasses oriundos das BETs. A gente ainda não sabe como vai poder usá-los, a gente não tem ainda os ritos, né, para o uso desse recurso. Acho que talvez isso esteja perto de acontecer, né? Os recursos precisam ser usados, e eu queria assumir aqui outro compromisso, que esse recurso ele vai ser usado por uma boa causa, né? Para o fomento das modalidades esportivas, para o apoio às confederações, apoio à carreira dos atletas, e isso impacta muito positivamente na sociedade, né? A gente está transformando e colaborando a partir dos valores e dos princípios que o esporte ensina para a vida da gente, né, com indivíduos de melhor convivência na sociedade, né, e a gente acredita demais que os valores olímpicos vão ajudar a colaborar de alguma forma a limpar e a parar essas arestas que ainda tem, né, no esporte de uma forma geral. E finalizo reafirmando esse nosso compromisso, né, com a integridade do esporte e o nosso desejo de participar sempre dessas discussões, dessas conversas. Já aprendi muito ouvindo os colegas aqui, e a gente vai estar sempre disposto e pronto, né, dentro das nossas possibilidades, do nosso alcance, da nossa interlocução, da nossa participação e envolvimento com o esporte olímpico, com a intensidade que a gente vive e se entrega, né, a colaborar e corroborar para chegarmos a um acordo justo, honesto, sensível, plausível e que seja interessante para todo mundo. Eu gostei muito quando a Leila falou, a gente vive agora uma situação de oportunidades e ameaças, né? Esse equilíbrio, ele é possível, e a gente precisa de muitos debates como esse para chegar. E eu queria, de verdade, me colocar e colocar o Comitê Olímpico do Brasil à disposição, né, para colaborar com esse assunto e tantos outros que a gente tem participado efetivamente. Muito obrigada. Obrigada, Ianes. Iane? Brevemente? Sim, por não, Portinho. Primeiro, eu não tive oportunidade, até para esclarecer a todos e ao senador Romário, eu tenho tido muita sensibilidade no relatório em refletir sobre a questão da participação de ex-atletas em aporte esportiva, que é a finalidade, é o esporte, né? E sei que é uma fonte de renda para muitos. A gente deu o caso do Aldair, que está aí vivendo de ajuda, né? E poderia, inclusive, estar, de alguma forma, recebendo. Embora a gente saiba que a imagem do atleta pode induzir ao jogo, agora, o atleta em atividade, eu quero deixar claro aqui uma posição pessoal, eu acho que é um risco para a própria casa de aposta. Imagina se o Paquetá tivesse sido garoto propaganda, se esse menino aí do Juventude que está envolvido no cartão amarelo fosse garoto propaganda. Então, pelo menos com o atleta em atividade, eu acho que há uma convergência de um interesse comum, de preservar também, né, os dois lados. Com relação ao COB, eu quero também deixar claro, e repito mais uma vez,
Nós aqui estamos tratando de publicidade. O esporte, e eu digo isso porque votei contra, mas infelizmente eu fui vencido porque o esporte escolheu as apostas. Então, a partir do momento que essa é uma escolha do esporte, o patrocínio eu não estou e não vou restringir. E se no relatório inicial isso pareceu de alguma maneira, quero deixar claro que é sobre isso que eu ando refletindo, para que a gente distinga patrocínio de publicidade. Bem, presidente. Perfeito. Vai lá, vai, Roma. Senhora Yane, como representante aqui do Comitê Olímpico Brasileiro, pode esclarecer se esses recursos já estão sendo repassados para o COB? Sim. Eu teria quase um minuto para chegar a essa pergunta, mas eu estou resumindo, tá? Que prazer, viu, minha gente? Olha, o recurso está chegando, sim. A gente ainda não consegue quantificar, né? Cada casa de aposta está fazendo o seu aporte de acordo com o percentual que lhe cabe e de acordo com o percentual que ele recebe. E esses recursos estão entrando numa conta que foi criada para isso lá no Comitê Olímpico do Brasil, mas para usar esse recurso a gente precisa saber como. E esse como a gente ainda não tem. Então, com muita responsabilidade, a gente está recebendo de bom grado, né? A gente pensa, obviamente, em muitas ações que vão canalizar esse recurso para o esporte brasileiro, obviamente, né? A gente tem hoje uma política que fala muito de criar no Brasil, juntos, uma nação esportiva, e para isso a gente precisa de aporte financeiro, a gente precisa de investimento, muitas mãos envolvidas trabalhando para esse propósito, mas a gente ainda está aguardando a forma legal e correta de usufruir dessa grana, mas o recurso está, sim, sendo depositado lá, na nossa conta. A senhora tem uma ideia de mais ou menos valor desses recursos? Não, a gente não tem, a gente não consegue estimar esse valor ainda. Os primeiros depósitos, né, o primeiro mês. Mas, se é de fato uma curiosidade, isso vai se tornar público, né? Por óbvio. Assim que a gente tiver, eu posso trazer e dividir e compartilhar. Mas, enfim, é um recurso que a gente agora já conta, inclusive. Para finalizar, presidente, rápido. O COB possui hoje alguma regra ou restrição para os atletas em relação às apostas esportivas? A gente tem as nossas... além desses cursos que a gente faz... a gente obriga todos os atletas que participam de missões do COB, quem vai viajar, atletas, dirigentes, chefes de delegação, chefes de equipe, enfim, eles precisam fazer esse curso e se comprometerem e tudo, né? Mas a gente não tem nada que proíba os atletas de fazerem apostas. Né? A gente trabalha com educação, com exemplo, com boas práticas, valores e princípios que o esporte ensina e educa e a gente traz para a nossa vida, mas a proibição não. Só para finalizar, se por acaso o COB descobrir que tem determinados atletas que estão fazendo esse jogo, que a lei na verdade proíbe, a senhora poderia me dizer qual seria essa atitude do COB em relação a esses atletas? Você falou que a lei proíbe. Isso. A aplicabilidade da lei, ué. Não? Mesmo um jogador que seja medalha de ouro no Mundial? Sim, a gente tem um compliance, a gente tem conselho de ética, a gente tem todos os encaminhamentos que são feitos, são membros eleitos, são membros com legitimidade para fazer tudo isso que você está propondo, sugerindo, não sei. Mas a gente sim, lógico. Né? A gente obedece esses ritos. Obrigado, presidente. Valeu. Já fica uma missão para a Yane, porque nós vamos convidar o COB depois para vir aqui à nossa comissão para conversarmos sobre as políticas desenvolvidas pelo comitê. Aí você já traz para nós esses números, né, precisos de quanto está sendo repassado. Acho que a gente já vai ter algo mais concreto para trazer. Sim. Perfeito, Yane. Mais uma vez, obrigada, Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, COB. Vou passar a palavra aqui rapidamente para o Hélio Roberto Salles Lima Júnior, que é jogador compulsivo em recuperação. Já pedi, né, permissão para a doutora Daniele Cardoso, que é a coordenadora geral do monitoramento e jogo responsável da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, porque o Hélio tem voo já previsto agora para ter que sair às 12h30. Então, com a palavra, Hélio. Seja bem-vindo, Hélio. Voo às 13h30.
Bom dia, né? Boa tarde aí. Me chamo Hélio, sou um jogador compulsivo. Eu jogo. Hoje eu estou com 42 anos de idade, eu jogo mais ou menos desde os 17 anos. Comecei jogando naquelas máquinas caça-níqueis que existiam antigamente, bem antigamente, mas o jogo era bem moderado. E começou a piorar a situação de jogo, aumentar a quantidade de aposta quando chegou o jogo online. O jogo online, ele aumentou muito a minha quantidade de aposta. Ele piorou a minha compulsividade pela aposta. Né? Isso em meados de 2014, nessa época que foi quando realmente chegou os jogos online, computador ainda, né? Não era celular, mas já era tela, já era computador e tudo, e aí piorou bastante, né? E com essa situação do jogo, eu já cheguei a jogar em cassino, tudo. Em relação a números de perdas financeiras, eu não tenho nem como calcular o que já se foi de financeiro, né? Assim, a maior perda financeira que eu tenho de memória em um dia foi 65 mil acho que mais ou menos em coisa de... Perdi 65 mil em 4 horas, mais ou menos. Assim, rapidamente, né? Isso dentro de uma Bets online, que na verdade não é só Bets, porque não tem só o Bets dentro. Né? Tem Bets, tem cassino, e daí um puxa o outro. Né? A pessoa que entra, o jogador compulsivo, ele não entra só para jogar Bets. Ele joga o Bets e o Bets daí vai puxando, vai para Bets, vai para cassino, vai para poker, vai para tudo. Porque o jogador compulsivo, ele não joga só um. Né? E essa situação desse jogo compulsivo não só me desestabilizou financeiramente, como me desestabilizou emocionalmente e mentalmente, né? Familiar, minha família ficou desestruturada, né? Eu tenho uma frase que eu carrego até hoje, que foi quando eu fui buscar uma internação, que foi uma frase que minha esposa me disse: eu preferia viver na miséria do que o abandono emocional que tu causaste a mim e ao teu filho. Eu até me emociono quando eu falo isso, né? Então, isso pesa muito para mim até hoje. Hoje eu estou em recuperação há 1 ano e 3 meses, que foi a minha 3ª internação. Eu me internei pela primeira vez em 2021, né? Assim, buscando essa recuperação em relação ao vício do jogo. Né? Quem nunca passou não tem noção do que significa o vício do jogo para quem é viciado em jogo, né? Porque ele é um vício silencioso. Né? O da droga, o do álcool, ele é visível. E o do jogo não é. Quando ele vem à tona, o rombo já tá feito. Né? O cara já está detonado fisicamente, espiritualmente, mentalmente, financeiramente. Né? E muito se fala no financeiro em relação ao vício do jogo. Mas o financeiro não significa quase nada do que a gente passa, entendeu? Porque vem a vontade do suicídio, vem a fadiga mental, porque o cara vive para jogar e joga para viver, né? A pessoa que se vicia no jogo, é mais ou menos a vida da pessoa é essa, entendeu? Ele passa a viver uma outra vida, né? Ele não é mais um indivíduo ativo na sociedade. Entendeu? Eu, por exemplo, eu perdi um emprego que eu tinha numa multinacional por conta de jogo. Eu tinha uma franquia de distribuição de suplementação animal. Eu quebrei ela. Entendeu? E assim sucessivamente, falando financeiramente, né? Mas em relação à família, graças a Deus, a minha esposa, o meu filho nunca me abandonaram. Mas eu até brinco que eu acho que minha esposa, ela é quase uma santa, um anjo, alguma coisa do tipo, porque aguentar o que ela aguentou, né? Assim, nunca tive problema com droga, com álcool, nada do tipo, mas é muito parecido,
o que se acontece, porque a pessoa vira à noite, o cara some, o cara desaparece, o cara mente. Ele faz tudo praticamente o que se faz com um vício é vício. O que se faz com qualquer tipo de vício, o jogador compulsivo também faz. Né? Ele vai mentir, ele vai tentar ludibriar as pessoas e assim vai. Né? E ele é progressivo, assim como é o dos outros vícios. Né? Tudo começa, vou jogar, começa com R$10, com R$5, assim como começa com uma dose e progressivamente vai. E assim eu comecei, com aquele caça-nicozinho, botava, na época era 25 centavos, era 10 centavos, e assim trocava R$1, ia jogando R$1 e cheguei a jogar 65 mil em 4 horas. Né? E assim foi, e graças a Deus a minha família não me abandonou, mas eu conheço vários casos de pessoas que a família abandonou, conheço casos de pessoas que quebraram, que foram morar na rua, né? Pessoas que tinham uma condição financeira muito boa e abandonaram filhos por conta de jogo. E não falo só de homens, eu falo de homens e mulheres, né? Outro dia, um dia desse, a minha mãe recebeu uma ligação uma senhora na minha cidade falou com minha mãe que queria uma ajuda porque o filho que estava falando agora há pouco de menor, o filho de 16 anos dela estava viciado em jogo, o menino vivia dentro do quarto jogando. Né? E tem essa situação do menor. Né, por conta dessa propaganda de influências na internet. Né, o menor ele é influenciado por conta da propaganda dos influencers. Né? Porque você entra não vou dizer citar nomes porque também não é o caso, mas você entra num YouTube um reality show desses que tem dos influencers dentro do YouTube. É tudo patrocinado pelo Betis. O cara fala do Betis toda hora. Tudo que vai acontecer dentro do reality show é Betis, é Betis, é Betis. Tudo é Betis que patrocina. Né? Então, pro menor, ele causa aquilo ali. Né? E as propagandas falam justamente nisso, do enriquecimento fácil em relação a essa situação do jogo. Isso não é verdade. Quando você começa a jogar e quando você vira o jogador compulsivo, você nunca ganha. Porque quando você ganha, você vai jogar até perder o que você ganhou porque você acha que está com sorte. E quando você perde, você vai jogar para se endividar mais, para recuperar o que você acha que você perdeu. Você nunca vai ganhar. É isso realmente o que acontece no jogo. Entendeu? Então não tem aquela situação do fundo do poço. Você sempre vai cavar o poço até ele nunca acaba. O poço do jogador compulsivo não tem fundo. Ele sempre é cavado. Até o fundo, até o final. Todos os dias ele cava mais. Porque todos os dias ele vai jogar. Né? E aí muitos falam só no financeiro, não é só no financeiro. Ele corre risco de vida porque ele acaba indo para a mão de agiotas, isso depois que ele rouba toda a família, né? Depois que ele se rouba, porque primeiro ele se rouba, ele quebra o que ele tem, depois ele vai roubar o pai, vai roubar os irmãos, vai roubar quem ele puder roubar ou enganar, e depois ele passa para a agiotagem, que é onde aí ele vai correr risco de vida. Né? Então ele corre tudo isso. E a situação é essa. O jogo, ele é o vício igualmente aos outros vícios, de droga, de álcool, o que for. Eu digo que, se for possível, não faça a primeira aposta. Obrigada, senhor Hélio Roberto Salles Lima Júnior, pelo seu depoimento, né, bem isso aí, Anne, bem impactante, mas é real, é o que a gente tem, né, pelos números foram trazidos aqui pelas nossas expositoras, é um número real, um número alarmante, um número preocupante, e realmente o seu depoimento aqui, a sua vivência, né, por ser um jogador compulsivo, é bem impactante para todos nós. Que bom que você está se cuidando, está se tratando, sua família está do seu lado,
E é isso. E nós vamos ficar aqui com a nossa missão de tratar desse tema aqui para que a gente não se depare, né, com mais histórias assim como a sua, viu? Que Deus te abençoe, viu? Que bom. E um abraço à sua família. Bom, eu vou passar a palavra agora para a senhora Daniele Correia Cardoso, coordenadora geral de monitoramento de jogo responsável da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Seja bem-vinda, doutora Daniele. Obrigada. Bom, eu vou me permitir dar bom dia, considerando que eu ainda não almocei, então vou me permitir dar bom dia aqui a todos, cumprimentar aqui a senadora e na pessoa dela cumprimento as demais e o demais colega na mesa, né, e o senador Portinho aqui também. Bom, no tempo de fala aqui, né, que a Secretaria de Prêmios e Apostas dispõe, me pareceu aqui importante trazer um pouco daquilo que já está posto nos normativos, né, tanto na Lei 14.790 de 2023, no que foi posto pela Lei 13.756 de 2018, da portaria que a gente já dispõe, do que já está previsto ali sobre a temática aqui, sobre publicidade, propaganda e marketing. E eu tomo aqui a liberdade de fazer uma pequena retrospectiva, porque eu acho que é importante, né, trazer algumas informações até os dias atuais, aqui até esse cenário que nós estamos. Então, eu acho que é importante trazer ali, falar um pouco de 2018, quando a gente tem a Lei 13.756, de dezembro ali de 2018, que legaliza, né, uma modalidade, que é a modalidade lotérica de cota fixa, e que essa modalidade, ela disponibiliza ali a aposta esportivas. Então, ela traz ali a possibilidade de uma modalidade específica, que é a aposta esportiva. Essa lei também, ela já traz ali, né, ela já traz duas questões ali importantes, que é a necessidade da regulamentação, e a regulamentação prevista, estabelecida ali, ela já traz pelo Ministério da Fazenda, e traz ali também um prazo ali de regulamentação de 2 anos, prorrogável por mais 2. Né? Caminhando aqui pela linha do tempo, a gente chega em 2023, né, e chega-se à conclusão de que a lei, naquele momento ali, ela, de uma maneira simples, trazendo e legalizando esta modalidade lotérica, precisava também de outros dispositivos. Então, a gente fala aí da Lei 14.790, que também é de dezembro, ali do final de dezembro de 2023, e que esta lei, ela traz ali uma série de dispositivos, entre eles uma seção que trata de ações de comunicação, publicidade, marketing, nesse tema, né, de apostas. Além de, por que se foi identificada essa necessidade? Porque tinha uma série de outras questões e pontos que precisavam ser estabelecidos, como a proteção dos apostadores, como a questão de lavagem de dinheiro, como a questão da sanção que precisava ser estabelecido, né? Como a questão da própria outorga, como é que se ia dar essa autorização, essa outorga. Então, esses pontos ali identificados e todos necessários ali de regulamentação pelo Ministério da Fazenda. E aí, em ato contínuo, a gente tem a criação, em janeiro de 2024, a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, né, que em fevereiro tem uma agenda regulatória imposta dizendo, olha, entre janeiro a julho de 2024, é necessária ali a edição de de um normativo ali referente a todos os itens colocados pela Lei 14.790. E aí eu estou fazendo, né, um pouco desse histórico para dizer que entre as portarias que publicadas ali, tem a portaria 1231 de julho de 2024, que é a portaria que traz ali regras e estabelece diretrizes sobre o jogo responsável, sobre ações de comunicação, marketing, publicidade e propaganda, e também traz ali uma série de regulamentos de direitos e deveres dos apostadores e dos agentes operadores. Então, essa portaria, a partir de... E aí a gente vem
com toda essa questão essa portaria, então, é a portaria que trata sobre jogo responsável e, obviamente, sobre propaganda e publicidade. Mas é importante dizer que essa portaria também vem da necessidade estabelecida na própria lei, a 14790, onde dispõe que um dos itens que precisavam ser regulamentados era justamente essa questão, tanto do jogo responsável, quanto no artigo 16 ela traz a necessidade da regulamentação da publicidade. Então, eu vou tomar liberdade aqui, eu acho que é importante, porque muitas coisas foram ditas e muitas coisas essa lei 14790 ela já traz, né? Ela já estabelece. Então, vou tomar liberdade aqui, vou ler. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, do artigo 16, a gente coloca ali a necessidade, né, das ações de comunicação, publicidade e marketing, de loterias de aposta de cota fixa, que vai observar a regulamentação do Ministério da Fazenda e incentiva ali a autorregulação. E esse é um ponto importante, vou falar um pouco mais à frente, mas essa questão da autorregulação também é importante e está na nossa portaria, também 1231. Então, a lei ela já traz ali uma série de vedações. Então, por exemplo, é proibido, vedado, vincular informações infundadas sobre as probabilidades de ganhar, os possíveis ganhos que os apostadores podem esperar. É vedado apresentar a aposta como socialmente atraente, né, que contenham informações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal, né, ou social. É proibido qualquer tipo de comunicação ou informação que sugira ou dê margem para que se entenda que a aposta constitui alternativa de emprego, solução para problemas financeiros, que substitui fonte de renda, ou que é fonte de renda adicional, ou que é forma de investimento financeiro, né? Enfim, promovam o marketing, está proibida a promoção de marketing em escolas e universidades, ou que promovam apostas esportivas dirigidas a menores de idade. Então, tem uma série, né, assim, já ali posto e estabelecido de vedações. E olhando para a portaria, obviamente que a portaria, ela, né, a gente tem que ficar distrita do que a lei disponibiliza. A portaria, a própria lei traz a questão do reconhecimento facial, e isso foi, de fato, uma ferramenta e uma implementação importante, porque não só no cadastro, né, dessas empresas que são regularizadas, você tem o reconhecimento facial, mas no momento de saque, né, em diversos outros momentos é necessário o reconhecimento facial, justamente como uma ferramenta ali de inibir ou, enfim, minimizar a possibilidade de um menor ali estar jogando, né? E aí, na portaria 1231, a gente, né, no artigo 10, 11, 12, a gente traz várias questões sobre comunicação. Então, toda comunicação ela tem que ter uma responsabilidade social e ela tem que promover uma conscientização ali, né? Então, são vedadas, por exemplo, qualquer tipo de comunicação, publicidade ou propaganda, e aí a gente já está falando da portaria 1231, que sugira a obtenção de um ganho fácil, que associe a ideia de sucesso ou de aptidões extraordinárias, que encorajem práticas, né, práticas excessivas de aposta, enfim, que vincule ali, né, contém informações falsas, enganosas, né, que diga que a aposta é uma prioridade de vida. Não é possível ser veiculadas em locais como atendimento médico, como atendimento, né, atendimento psicológico, em todos os níveis de escolaridade, né, não é possível. Veicular informações enganosas, que tragam probabilidade, que digam que você tem ali, que não tenha perdas financeiras, enfim, uma série de situações ali que incluam uma questão da criança e do adolescente, isso é importante dizer, que inclua a participação de pessoa que tenha ou que pareça ter menos de 18 anos, não pode ter, sejam dirigidas a crianças ou adolescentes, ou que tenham esse público como seu público-alvo, né? Que utilizem imagens de crianças e de adolescentes ou elementos particularmente apelativos para os menores de 18 anos, né? Enfim, tem uma série de questões ali já trazendo essa questão, tentando trazer pelo menos a questão da proteção ali, ou minimizando ali a criança e o adolescente. E aí, né, dito isso, eu acho que é importante também comentar, e aí foi dito muito aqui sobre
jogue com... Eu tenho 3 minutos ainda, né? Jogue com responsabilidade, porque o artigo 13 dessa portaria, ela traz ali a necessidade de que toda ação de comunicação, de publicidade, de propaganda e de marketing por parte dos agentes operadores de apostas, elas tenham ali na sua peça uma restrição etária, que é o símbolo ali do 18+, ou que ela tenha ali uma frase de advertência, né, sobre os transtornos de jogo patológico. E assim como é incentivado pela Lei 14.790, a portaria também incentiva a questão da autorregulação. Então, no âmbito de atuação ali das ações que estão sendo desenvolvidas dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas, a gente tem ali na sua estrutura procedimental uma subsecretaria destinada à autorização, uma subsecretaria destinada ao monitoramento e à fiscalização e uma subsecretaria destinada ali às ações sancionatórias. Então, se no início ali, né, a partir de 1º de janeiro, que quando de fato entra em vigor todas essas portarias, a gente tinha uma preocupação anterior, né, obviamente, nesse processo de autorização. Hoje, agora, a gente tem uma preocupação nesses 3 meses, e será um ato contínuo ali de monitoramento e fiscalização. E, nesse sentido, a gente tem feito algumas parcerias, inclusive nesse processo de autorregulação, que é uma parceria com o Conselho Nacional de Autorregulação de Publicidade, que é o CONAR. Então, o CONAR, ele trouxe ali no seu anexo 10, né, que ele chamou ali de anexo X, dentro do Código ali brasileiro de publicidade, a questão das apostas. Então, é um anexo X que é destinado como, né, deve ser identificado ali a publicidade, as ações de marketing e propaganda para as apostas. E o CONAR, ele traz algo muito similar e muito parecido com o que é disposto nas propagandas de álcool, né? Então, é muito parecido, é bastante similar, mas ele obviamente traz ali todas as preocupações. E ele traz ali as frases de advertência. Na verdade, ele traz inúmeras frases de advertência. A primeira frase de advertência, e que talvez seja, de fato, né, a mais suave, ou que talvez dê essa interpretação de que se está jogando para o apostador a sua responsabilidade, é o jogue com responsabilidade. Mas ali tem uma série de outras frases que, enfim, que poderiam ser utilizados e que deveriam estar embarcados em qualquer material publicitário de propaganda e marketing, né, utilizado pelas casas de apostas, por exemplo, ou pelos agentes operadores. Tá? Esse é um ponto. Paralelamente a isso, né, a gente tem um processo de monitoramento contínuo. Então, a coordenação, né, de monitoramento de jogo responsável, ela está ali se debruçada nessa portaria 1231, que ali, na verdade, é uma portaria grande que traz de vários aspectos. O aspecto da saúde mental está ali, o aspecto da saúde financeira está ali, a questão né, e aí do superendividamento, a questão eu tenho mais 3 minutos só para... a questão do superendividamento, a questão da publicidade de propaganda e a questão de toda a necessidade de saque, ouvidoria, atendimento ao cidadão ou ao consumidor apostador que esteja apresentando questões de saúde, como isso vai ser endereçado, né? A questão do autoteste. Então, tem uma série de medidas ali na perspectiva, né, dos direitos e proteção dos apostadores. E, paralelamente a isso, a gente tem feito esse monitoramento. Então, hoje na Secretaria, né, a gente já tem processos fiscalizatórios em âmbito, né, de questões de publicidade. A gente tem um canal específico com a meta diferenciado, onde a gente consegue rapidamente, quando é identificado, né, a necessidade de a remoção de um conteúdo, a gente dá fluidez a esse procedimento. Então, já existiram algumas remoções de conteúdo, algumas remoções de página, né, algumas remoções de publicidade, né, dentro desse período aí de 3 meses em que a gente vem trabalhando, né, nesse monitoramento contínuo. E aí, só para finalizar mesmo, a gente foi estabelecido um grupo interministerial, um grupo de trabalho, um GT interministerial, que é voltado para a prevenção e para a gente trabalhar um plano de ação do jogo patológico. Então, faz parte ali o Ministério do Esporte, a Secretaria de Comunicação Social da Casa Civil e, né, da Presidência, e o Ministério da Saúde, para que a gente consiga ali pensar em várias ações destinadas aí, principalmente na questão da saúde mental. Senadora Leila, posso fazer uma ponderação? Excelente, grata pela participação, doutora Daniele. Pois não, senador Portinho. A minha grande crítica, uma vez aprovado,
a lei das apostas, que permitiu, é justamente que o governo não só deu 1 ano grátis de impostos para todas as casas de aposta, como ele demorou 1 ano para conseguir implementar uma regulamentação. Esse projeto aqui, ele vem em resposta a isso, porque nós esperamos 1 ano que fosse regulamentado e fosse efetivamente cumprido. Quando eu vi a mensagem que foi, se depois puder repetir, doutor Tiago, que incentiva a investir na aposta, aumente seus ganhos, seus investimentos, e quando eu escuto que o governo ele tem uma portaria restritiva a isso, a gente se pergunta, mas o que estão fazendo? Né? Você pode repetir a frase, doutor Tiago, porque ela é muito impactante e ela é exatamente o que é proibido. Era no meio do jogo, e era 19 horas, e aí interrompeu a transmissão e entrou. Aumente os seus ganhos em X% com o site tal. Então a gente vê que... Sem conta propaganda, sem nada, o seguinte é isso. A prática não corresponde aos fatos e à necessidade por que a gente está, através de lei, reforçando, vou chamar assim, essa disciplina com relação à publicidade das apostas. Não só porque demorou 1 ano, não só porque não é efetivo, mas porque é urgente e imediato que o Congresso Nacional posicione, através de uma legislação própria. Eu sou absolutamente favorável à autorregulamentação. Dei aula de ética na comunicação como professor acadêmico em universidade, conheço de ponta cabeça o CONAR, respeito o CONAR em todas as suas manifestações, tudo que ele fez, mas passado 1 ano o quadro se agrava. A publicidade é massiva, a publicidade é direcionada a quem muitas vezes não é nem o público-alvo, o jovem, a criança. A publicidade é predatória dentro do próprio setor, e tive a oportunidade de conversar com casa de aposta, porque assistindo a partida final do Campeonato Carioca, a Superbet que está aqui, é a patrocinadora, tem os name rights, patrocinadora, tem os name rights da competição, e durante o jogo eu contei 37, contando com banner, casas de aposta que anunciaram, inclusive concorrendo com quem pagou para ter o name rights. Então, essa é a reflexão sobre publicidade que eu trago e trarei no meu relatório. Perfeito, senador Portinho. Agradecer a participação da senhora Daniele Cardoso, né, que é coordenadora geral de monitoramento de jogo responsável da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Nós estamos encerrando a primeira mesa aqui. Eu gostaria de agradecer a participação das nossas expositoras e pelas contribuições, né, relevantes. Agora, eu solicito que ocupem a segunda fileira, né, de cadeiras do plenário, para que os próximos convidados eles possam compor. Pois não, o senador Chico Rodrigues, nosso vice-presidente desta comissão. Desculpe aí. Até peço desculpas, senador, estou tão envolvida aqui no tema, perdão, não ter citado. Vossa Excelência já ia encerrando, mas não percebeu que entrava na fase... Não, eu vou para a segunda mesa ainda, né? Tá, ok. Então, eu gostaria apenas de dirigir algumas perguntas, especificamente a doutora Daniela Corrêa Cardoso. Quais medidas o Ministério da Fazenda já implementou para regulamentar a publicidade nas apostas de cota fixa? A segunda pergunta, qual o impacto previsto das propostas de restrição à publicidade sobre a arrecadação pública e sobre o mercado regulado? 2 perguntas. Eu gostaria de fazer as 4, porque tem as perguntas, porque tem outras que estão na mesa que também serão dirigir as perguntas. Perfeito. Estava correto. Eu que vacilei mesmo. Pode concluir. A Iane Marques, do COB, eu não sei qual é a sua origem de estado, mas arriscaria em dizer que é pernambucana. Porque eu também sou. Qual a importância dos patrocínios das casas de apostas para a sustentabilidade financeira de clubes, federações e atletas? A segunda, como o esporte pode contribuir para conscientizar o público jovem sobre os riscos das apostas? As 2 perguntas. Quem mais, meu Deus? A doutora Tatiane.
ela deixou cravada aqui uma frase, senadora Leila, campeã do vôlei. Ela disse que publicidade sem limites é um convite ao vício, que deveria ser um meme em todos os veículos de comunicação desse país. É que isso é absoluta verdade. Quem mais, meu Deus? O Tiago também, a publicidade, os dois, a publicidade atual de apostas pode ser considerada abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor? A outra pergunta para os dois: quais mecanismos legais são necessários para reforçar a fiscalização dessas práticas? A doutora Cristina Rajas Gonzalez. O CFM e o Conselho Federal de Medicina consideram necessário algum tipo de restrição à publicidade como forma de prevenção à dependência? A segunda pergunta é: a ludopatia deve ser tratada com o mesmo grau de gravidade e cuidados que outros transtornos? Eram essas as perguntas para enriquecer, inclusive, o debate proposto por Vossa Excelência. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Eu vou passar a primeira palavra para a Daniele Cardoso, para as primeiras perguntas, depois Iane Marques, Tatiane e o Tiago, e, por fim, a senhora Cristina Gonzalez. Tá, se eu me lembro, a primeira pergunta era relacionada a quais medidas, né, a SPA tem feito em relação a esse tema de publicidade, propaganda. Então, enfim, a gente tem, né, como já foi dito aqui, além do que está estabelecido e previsto na Lei 14.790, a nossa portaria 1231, a gente tem estabelecido uma parceria com o CONAR, que tem sido bastante efetivo, porque o CONAR também faz todo esse trabalho junto com a gente de monitoramento. A gente também tem feito uma conversa e um acordo na tentativa de pensar em um plano de ações ali estabelecidas junto com o Conselho Digital, porque é importante, né, a gente ter essa parceria com as plataformas digitais, considerando o meio em que essa massificação de propaganda acontece, né, e essa rapidez e a velocidade com que as coisas acontecem nesse ambiente digital. E a gente tem, obviamente, a subsecretaria ali de monitoramento e fiscalização, então que de ofício ou quando a gente recebe uma denúncia, seja de uma outra entidade ou de um órgão, a gente faz toda uma análise e ele faz e a equipe ali procede à abertura de um processo fiscalizatório, né, para retirada e a remoção desses conteúdos. Mas o desafio, né, é justamente a velocidade com que isso acontece, considerando que a gente está falando ali de um ambiente digital. E a segunda pergunta, acho que era alguma coisa de arrecadação. Qual o impacto previsto nas propostas de restrição à publicidade? Essa informação eu não saberia te dizer, até porque é uma informação que está muito... A parte de arrecadação está ali ligada à Receita Federal, mas que talvez, né, se essa for uma informação importante ali, a necessidade de se encaminhar algum ofício ao Ministério da Fazenda, tá? Eu vou dar para cada expositor aqui 2 minutos para responder as perguntas, para a gente dar celeridade, porque ainda temos a segunda mesa. Agora, a senhora Iane Marques. Então, acho que a primeira pergunta foi sobre a importância das apostas, esse aporte financeiro, esse recurso, né? O Comitê Olímpico do Brasil hoje ele tem uma arrecadação grande, substancial, que vem do percentual das loterias, né? Que é da Lei Agnello Piva, e agora a gente soma a esse recurso essa nova fonte, né, que é esse percentual das bets. Então, a gente tem um programa de governo que tem uma missão e que a gente tem traçado algumas diretrizes e algumas ações, algumas frentes que a gente tem cuidado para atender esse nosso objetivo, né? A gente cuida do esporte olímpico, a gente tem programa de participação olímpica, a gente tem os atletas da base, a gente tem os clubes que são vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes e que, naturalmente, a gente tem muitas modalidades clubísticas no Brasil e que alimenta, né, essa massa. Então, é importantíssimo, né, porque soma, ajuda a gente a atingir nosso objetivo e a gente vai fazer isso com muita responsabilidade, como a gente tem feito até então com os recursos LAP, que são muito auditados e são muito controlados. E o senhor tinha feito outra pergunta que eu tentei anotar aqui, mas não me perdi. A contribuição do público jovem
como o esporte pode induzir, orientar, enfim, a esse público jovem dos riscos das apostas. Ah, tá. Então, é um pouco do que o Romário falou, né, das apostas por parte dos atletas. A gente tem um código de conduta ética e nesse código tem, eu até trouxe aqui para ficar mais prático, o artigo 53, que é nas competições, né, que é vedada a realização de apostas ou participação direta ou indireta em atos de exploração financeira, individual ou através de empresas. Então, parte das denúncias, a gente tem no Comitê Olímpico do Brasil um compliance muito bem estruturado, que aí essas denúncias chegam no compliance, passam pelo Conselho de Ética, segue todo o ritmo, né, das denúncias para a gente apurar e tomar as providências, né, que aí já não é mais COB, são órgãos independentes. E a gente tem muito cuidado com isso, mas eu queria reforçar o nosso zelo e a nossa atenção na educação, na preparação, para que esses atos não aconteçam. Que eles se eduquem e estejam precavidos para não cometer, né, excessos e chegar a esses extremos. Obrigada. Perfeito, senhora. Agora a senhora Tatiane Soares e, na sequência, Tiago Basílio. Agradeço a pergunta. Inicialmente, começar pela limitação à propaganda e publicidade abusiva que tem sido feita atualmente, né? Acho que esse debate é muito enriquecedor e começando a limitar, principalmente em relação aos menores de 18 anos. Acho que a gente pode ter por base o direito comparado para ter essa limitação, essas publicidades no meio do jogo de futebol, de forma que o consumidor nem perceba que aquilo é uma publicidade. Isso eu acho que é um passo inicial essencial. E além da limitação à publicidade, a gente deve fiscalizar o que a gente já possui, porque não adianta só a gente criar legislação, criar normas, se não houver uma efetiva fiscalização, como, por exemplo, essa iniciativa de exigir o reconhecimento facial. Ela é ótima e ela vai evitar bastante alguns problemas que nós já temos, mas isso precisa ser fiscalizado e as sociedades que não estão cumprindo precisam ser punidas. E deve ter também um incentivo e a criação de mecanismos de educação financeira e também, de repente, pensar na criação de um fundo para o tratamento e prevenção da ludopatia, né, a ser destinado com essa verba que as empresas de apostas são obrigadas a dar. Eu acho que isso seria bem interessante para o Sistema Único de Saúde, que não está preparado atualmente para contemplar as pessoas que estão sendo atingidas por isso. Muito bom. Bom, acho que como a doutora Desculpa, doutor Tiago. Obrigado. Como a doutora Tatiane já falou, também na fala inicial dela, acho que o artigo 9º do Código de Defesa do Consumidor, que fala de atividade de risco, juntamente com o da publicidade abusiva, acho que já dá um norte, né? A própria Lei 14.790 e junto com as alterações legislativas que se propõem aqui, acho que serão medidas suficientes para a gente conseguir coibir isso e a própria Secretaria de Prêmios e Apostas também vai conseguir fiscalizar e aplicar as medidas sancionatórias cabíveis. Como a doutora Tatiane falou também, a gente tem debatido a possibilidade, até mesmo através dessa casa, de um projeto de lei, porque a gente sabe que tem a fonte de arrecadação das apostas, mas que com uma parcela destinada para várias áreas, mas que se puder, um projeto de lei, destinar também uma parte disso para ser uma verba carimbada para programas de educação financeira, campanhas educativas, cartilhas para a população, acho que seria de suma importância. A gente tem valores para saúde, para escolas, para segurança, turismo. Eu acho que um percentual dessa arrecadação destinada para programas de educação financeira para a população seria de suma importância. Como a Daniele também falou, acho que a regulação do CONAR ela traz algumas referências, mas acaba que como fica várias opções de mensagens para serem adotadas pela publicidade, acaba sempre se optando pela que coloca mais nas costas do consumidor, né, essa jogue com responsabilidade. E tem outras mensagens lá, como na campanha do cigarro, que poderão muito contribuir para ser uma mensagem mais direta e mais explicando os riscos dessa atividade. Obrigada, doutor Tiago Basílio. Vou passar agora a palavra para a doutora Cristina Gonzalez. Bom dia, senador. Desculpa, a primeira pergunta que o senhor fez...
o Conselho Federal considera necessário algum tipo de restrição à publicidade como forma de prevenção à dependência? E a segunda, a ludopatia deve ser tratada com o mesmo grau de gravidade e cuidado que outros transtornos? Certo. Claro, né, a gente trouxe aqui hoje os resultados de um levantamento, né, do terceiro LENAD, né, Levantamento Nacional sobre Drogas no Brasil, e a gente viu com preocupação, né, esses números. Eu não coloquei na apresentação, até porque, né, eu tinha que fazer uma coisa um pouco mais curta, mas hoje no Brasil, né, o vício, né, ou transtorno de jogo aplicado enfim, às plataformas online, hoje ele está em terceiro lugar nas dependências, né, nas dependências que a gente tem, juntando as químicas e as comportamentais. Então, só perde para álcool e tabaco. Em terceiro lugar vem o transtorno do jogo. Né? Então, isso a gente já está respondendo aí, né, se a ludopatia deve ser tratada com o mesmo grau de gravidade, com certeza, com certeza. Colocando aí hoje como a terceira dependência, né, né, na população brasileira. E o CFM, sim, né, a gente colocou as recomendações, né, trazidas pelo grupo, né, que coordenou o LENAD, e são as mesmas recomendações que a gente sugere também, até porque essas recomendações elas são baseadas em levantamentos internacionais, inclusive, e nos resultados do terceiro LENAD. Então, com certeza. Obrigada. Obrigada, doutora Cristina. Satisfeito, senador, com a sua pergunta? Então, tá bom. Encerrada a participação do primeiro grupo de convidados, inclusive eu quero agradecer a todas que estão aqui conosco nessa primeira audiência pública. Eu agradeço a participação e pelas relevantes contribuições. Solicito que fiquem à vontade, ocupem a segunda fileira de cadeiras do nosso plenário, para que os próximos convidados possam compor a mesa. Eu convido para tomar lugar os seguintes convidados: o senhor Rodrigo Saraiva Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Comércio; o senhor Pietro Larenzoni, diretor jurídico da Associação Nacional de Jogos e Loterias; e o senhor Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil. Aproveitando a formação do painel, Leila, se me permite fazer um registro da presença. Eu estava acompanhando certamente toda a audiência pública do seu gabinete, que aqui a gente faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas aqui se dispôs a estar presente o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, que é o autor do projeto que eu relato, o projeto 2.985 de 2023. Importante sua presença, que a participação a gente já tinha. Perfeito, senador Portinho. Com a palavra ao autor da iniciativa aqui, o senador Stevenson Valentim. Obrigado, senadora Leila. Senador Portinho, agradeço por ter relatado e melhorado e aperfeiçoado o nosso projeto de lei, que não tende aqui, não tem a intenção de restringir a liberdade de ninguém, mas principalmente proteger o consumidor, principalmente os jovens, aqueles que são mais vulneráveis. Então, nosso pensamento é mais esse. Ninguém está aqui com a intenção de proibir a publicidade, mas sim restringir alguns pontos que foi aperfeiçoado pelo senhor. Agradeço demais por ter pego esse relatório e ter trazido aqui essa audiência pública para a gente discutir. O melhor lugar para discutir um projeto de lei vai ser aqui com os senhores. Obrigado. Grata, senador Stevenson. Bom, como na primeira mesa, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos na exposição inicial e, ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem perguntas ou comentários. Só aproveitando e agradecer a participação, né, no E-Cidadania, está bombando. Literalmente bombando. Depois eu faço as perguntas, os comentários, passo também para os nossos expositores. Bom, eu vou passar a palavra agora para a sua exposição inicial, o senhor Rodrigo Saraiva Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, senadora. É uma honra e um privilégio estar ao lado da senhora, uma gigante do nosso vôlei, um privilégio tê-lo no trabalho aqui no Senado. Agradecer ao meu querido amigo que ontem tomou posse como presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, senador Carlos Portinho. Privilégio, uma honra
estar aqui na audiência pública depois de um dia tão emocionante, de um momento tão especial para o Brasil, sobre liberdade de escolha, sobre defesa da livre iniciativa e a visão sobre os temas. Eu vou começar falando que a gente tem uma regulação sobre a portaria 1231/24 e a resolução do CONAR. Como o senador Carlos Portinho disse, eu também sou professor de Direito e adoro a ideia de autorregulação com a previsão básica, né? Aquilo que não é proibido é permitido. E nós autorizamos expressamente a ideia de apostas esportivas. O senador foi muito feliz para dizer, não estou discutindo esse tema, não é o tema objeto dessa discussão. Que bom, né? Porque eu acredito muito fortemente, senador Stevenson, na possibilidade de acabar com o tal do Estado paternalista. Incrivelmente, as pessoas devem ter a sua possibilidade de escolha e decidir ela. E eu acho que casos como apresentados aqui merecem ser tratados, não como uma regra, mas como uma exceção, certo? Porque se a gente for colocar todas as pessoas que se tornam viciados em alguma coisa e proibir o vício, a gente está proibindo que as pessoas optem pelo que elas querem fazer com a sua própria vida, com a sua própria decisão. É uma visão fundamental sobre a ideia de liberdade, as pessoas errarem, cometerem as suas próprias escolhas, decidirem o que vão fazer e aquilo que não vão fazer. Não é porque eu sou um apostador, acho que eu confesso que particularmente eu nunca apostei na minha vida, mas eu defendo absolutamente o direito de qualquer pessoa fazer a sua aposta. E, obviamente, quando a gente torna uma atividade como essa lícita, porque tenho a certeza que isso acontecia de maneira ilícita antes, nós permitimos, à luz do Senado da República, na nossa Casa Revisora, no Congresso Nacional, discutir o tema de maneira aberta, clara e fundamentada para escolher como deve funcionar isso. O primeiro ponto que eu queria trazer sobre liberdade de escolha é que a nossa regulação entrou em vigor, a 1231/24, em 1º de janeiro de 25. Não tem como medir uma política pública, de fato, metrificar uma política pública com tão pouco prazo. Ela também abriu, certo? A Lei de Liberdade Econômica, ela é clara em dizer, senador, é a análise de impacto regulatório. Qual foi o impacto regulatório? O que aconteceu? Não estou dizendo que não devem ser punidos os abusos, não devem ser notificados por ele, não deve ser descumprida a lei. No caso, pode ter 37 vezes, talvez. O CONAR dá uma segurada nisso. Talvez não deva ser a notificação colocando para cumprir a legislação conforme combinado, conforme determinado. Não seja cumprir a legislação da 1231/24, porque talvez positivar ela, que talvez seja a ideia do senador Carlos Portinho, para deixar mais claro, ou também mais eficaz para todos, seja algo razoável. Mas é fundamental deixar que as políticas públicas caminhem. Porque se nós formos querer, regulamos hoje, montamos todo um cenário, né? Todo e qualquer empreendedor, ele baseia todo o seu custo, toda a sua operação, todo o seu funcionamento baseado naquela política pública que está posta hoje. Se no meio do jogo eu mudo a política pública, eu quebro. Mas as apostas esportivas são muito ricas, são? Mas tem custo, tem funcionário, tem emprego, tem definição, tem uma série de pessoas que foram trazidas para isso. E felizmente, agora estão no Brasil, né? Porque havia muitas empresas que estavam fora do Brasil, não investiam nada, muito longe da regulação nacional, que nem participavam disso. Não que eu seja contra empresas estrangeiras, muito pelo contrário, sou absolutamente favorável que as empresas do mundo todo estejam no Brasil. Quanto mais empresas do mundo todo estiverem no Brasil, mais possibilidade da gente conseguir ganhar Jogos Olímpicos. Nosso país ainda está muito aquém, pelo tamanho que ele é, pela nossa população, de conseguir isso. Eu espero, sinceramente, que o dinheiro que está sendo usado para o Comitê Olímpico Brasileiro seja usado para a gente ter grandes campeões olímpicos, em vez de depender de bolsa de governo. Em vez de depender de bolsa governamental para isso, podia ter um resultado muito melhor, mais efetivo, né? Os Estados Unidos, que é um exemplo, nessa sequência muito grande, consegue fazer isso pela iniciativa privada com muito mais força. Nessa visão, uma coisa importante sobre publicidade, numa visão liberal, numa visão de livre mercado. Primeiro ponto, e eu concordo com o relatório do senador Carlos Portinho, é a transparência. Nunca pode ser aposta ser confundida com investimento. Né? Aposta não é investimento, tigrinho não é investimento, nada disso é investimento. Aposta é o nome próprio disso, aposta. Quando eu invisto numa empresa nacional, Grupo Ultra, na Apple, eu não estou apostando, eu estou aportando o meu recurso, acreditando que aquela empresa dará certo. Quando o pessoal fala que o mercado financeiro é um grande local de aposta, isso é uma mentira. O mercado financeiro é baseado em fundamentos e eu estou colocando investimento numa empresa. A aposta é um risco imenso de perder ou ganhar. O meu time é o Fortaleza Esporte Clube. Há 8 anos atrás, você imaginar o Fortaleza jogando na Libertadores pela 3ª vez, era algo praticamente impossível.
Nos últimos 4 anos, meu time joga a Libertadores pela 3ª vez. Até então, nunca tinha jogado. Eu saí da Série C em 2017, final do ano de 2017. Olha a loucura de imaginar essa aposta. Isso é uma aposta. Não dava para dizer isso. Havia um risco imenso envolvido e aquilo ali nunca pode ser entendido como eu capitalizar ou melhorar o meu capital, que é o que o apostador viciado acha isso. Repito, essa pessoa, como tem um viciado em drogas, um viciado em qualquer outra coisa, precisa ser tratado. Mas não é o negócio todo que precisa ser tratado. Primeiro ponto, transparência, fundamental. Veracidade, ou seja, eu estou apostando nesses critérios. Isso é claro. E é perigoso, eu concordo. Toda vida que eu individualizo uma conduta na aposta é algo absolutamente perigoso. Eu forço um cartão amarelo, beleza, é lindo isso, né? Eu forço uma falta, quem vai fazer a primeira falta? Isso é muito perigoso. Você tende a gerar um risco muito grande. Foi muito feliz a fala do Portinho para dizer, opa, isso aqui talvez tenha um certo risco. Tá? Mas, mais uma vez, não dá para punir todo o sistema, todo o negócio, porque eu tenho alguém que descumpre a lei. Eu tenho que punir o criminoso. Eu tenho que punir quem descumpre essa regra do jogo. E, por fim, óbvio, responsabilidade. Nós precisamos entender que se as pessoas escolhem apostar, é uma decisão delas. Né? Era muito engraçado, senador, quando criaram o Bolsa Família, lá atrás, do primeiro governo Lula, que veio do governo Fernando Henrique Cardoso, era muito comum, senadora Leis, dizer o seguinte: se eu der dinheiro para as pessoas mais pobres do Brasil, essas pessoas vão beber cachaça. Essa era a expressão. Eu sou cearense, sou de Fortaleza, sou de Baturité, na realidade, e era muito comum essa frase ser colocada, né? Se as pessoas receberem, elas vão cometer as piores escolhas possíveis. Para os nordestinos, o Bolsa Família foi fundamental. E, incrivelmente, os nossos conterrâneos, senador, eles usaram esse dinheiro da melhor maneira possível. É muito engraçado que agora a gente está ouvindo, né? Parte do dinheiro do Bolsa Família está indo para os jogos. Amigo, assim, não fizeram isso até agora. Estão fazendo agora, senador Chifres, lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Não passaram, estão há 23 anos com esse sistema acontecendo e agora que está dando a escolha errada, sempre acertaram nas escolhas. Não é desprezar os mais pobres, não é desprestigiar as pessoas fazerem as suas melhores decisões e, principalmente, não é intervir profundamente em pensar que essas pessoas são irresponsáveis com a sua própria família, com a sua própria vida para isso. Olha o absurdo do paternalismo que está sendo colocado nisso. Olha a irresponsabilidade que a gente está sendo colocado, que eu já ouvi até dizendo o seguinte: agora, se a gente der o Bolsa Família, vamos proibir as pessoas, né? Aí com a possibilidade, está muito longe ainda, mas de moeda digital, proibir as pessoas de gastar o dinheiro delas em Bolsa Família. Peraí, as pessoas podem tomar suas decisões, incrivelmente. A gente não é pai de ninguém, não. As pessoas têm pai. Certo? Agora, se houver um menor, esse menor não pode participar, porque incrivelmente ele tem pai. E esse pai, no limite, deveria ser até punido por isso. Nós temos previsões legais no Estatuto da Criança e do Adolescente muito claras sobre esse tipo de punição. Então, a publicidade ela não deve, obviamente, nunca emitir os riscos dos jogos. Né? Nós fizemos isso com cigarro, nós fizemos isso com a bebida, a gente está colocando essa visão, é claro por isso. E principalmente assim, quem tenta ver um jogo sem estar pagando os streams que existem hoje, existem imensos, sempre tem aquela aposta, né? Se você depositar o Pix, você vai ganhar agora. Aquilo ali não é aposta, aquilo ali é fraude. Aquilo ali é crime, aquilo ali é estelionato. Não pode ser confundida uma coisa, Alexandre, da forma da outra. Isso é fundamental para ser entendido. Nesse ponto, para trazer e caminhar para o final da minha fala, a publicidade ela não pode, obviamente, ser vedada. Não pode ser vedada. Não existe essa possibilidade. Nós já autorizamos, como Congresso Nacional, o jogo. E foi uma das melhores decisões feitas nessa casa. Foi uma das melhores decisões feitas no Congresso Nacional. Por quê? Se o jogo fosse ilícito e as pessoas jogassem, a gente estava discutindo aqui o crime. A gente não estava discutindo a melhor forma de tratar, de resolver a situação do viciado, de resolver a situação como essa. A gente estava dificultando muito a vida do senhor, que estava falando ali que era viciado em jogos. Porque ele não se tornou viciado em jogos depois que os jogos passaram a ser regulares. Foi mágica, né? A partir de então, agora de um ano agora que foi regulado, ele virou viciado agora. Ele jogava antes. Ele era viciado antes. Ele tinha um problema antes. Mas, finalmente, senadora Leila, nós permitimos aqui a luz da nossa casa revisora, bicentenária, permitir que a gente vai discutir de fato se essa pessoa deve ser tratada, como a gente se preocupa com ela. Se não houvesse a possibilidade e a permissão disso,
Seria triste. Eu estou falando disso, mas tem uma discussão imensa aqui no Senado também sobre a regulação, por exemplo, de cigarro eletrônico, vape, tabaco aquecido. É a mesma. Hoje 100% dessa brincadeira é ilegal. Pertence, sabe a quem? Como pertencia antes ao jogo? Ao PCC, ao Comando Vermelho, ao crime organizado. Era como era operado o jogo no Brasil. Finalmente temos grandes empresas sérias, trabalhando com seriedade, tentando cuidar de pessoas como esse senhor e pagando até muitas vezes para conseguir fazer o tratamento para isso. Esse foi o avanço que o Congresso Nacional permitiu. É isso que a gente tem que trabalhar fortemente, não só para permitir que as pessoas façam isso, tomem as suas próprias decisões, para quem quiser fazer isso, mas principalmente para permitir que senhores como esse viciado compulsivo possam ser tratados e conseguir sair desse vício. Muito obrigado. Grata pela participação e a exposição, senhor Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Agora passa a palavra para o senhor Pietro Lorenzoni, diretor jurídico da Associação Nacional de Jogos e Loterias, a ANJL. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Muito obrigado, presidente, senadora Leila. Gostaria de agradecer, no nome da Vossa Excelência, assim como do senador Portinho, autor do requerimento da audiência pública, pela oportunidade. Sempre audiências públicas são um espaço de debate democrático extremamente relevante para o desenvolvimento e acho que especialmente nesse setor, que ele é tão polêmico, por um ponto específico que talvez surpreenda um pouco, e acredito que também o senhor Alexandre Fonseca, senhor da Superbet, vai concordar comigo, que é representando a Associação Nacional de Jogos e Loterias como uma das empresas do setor de aposta de cota fixa, nós não discordamos dos princípios de nada do que foi dito até aqui. Eu acho que esse é um ponto essencialmente importante de se ressaltar. Contudo, alguns contextos e alguns dados são importantes de serem trazidos justamente para tentar fazer um debate informado a partir disso. Primeiro ponto, e talvez o ponto mais relevante, é a regulamentação da forma como feita pelo Ministério da Fazenda está funcionando há 90 dias, pouco mais de 90 dias. Esse é um ponto essencial para entender. A representante do Conselho Federal de Medicina trouxe as recomendações do terceiro LENAD sobre apostas, sobre como fazer uma regulamentação saudável. Especialmente, senador Portinho, gostaria de recordar nesse sentido que a regulamentação atual adota os 6 primeiras recomendações feitas pela conselheira do CFM. E esse é um ponto essencial para perceber que a regulamentação feita em algum grau foi seguindo essas melhores práticas internacionais. Da mesma forma, a doutora Tatiane e o doutor Thiago, da Defensoria Pública, que é sempre um prazer dialogar com um órgão tão qualificado como a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, recomendaram a questão do reconhecimento facial, que também está sendo implementada justamente por uma emenda do senador Portinho, tão bem posta pelo Senado Federal e utilizada de forma unânime pelas 90 empresas reguladas pela autorização federal hoje. Mas aqui a gente tem um dado extremamente importante, presidente Leila, que é o seguinte: nós temos cerca de 20.100 sites ativos hoje no Brasil. 90 deles regulados, com licença federal, supervisão, que passaram por esse processo. Mais de 20 mil sites ilícitos. A questão que vem daí é o que aconteceu de errado? A lei foi mal feita, aprovada em 2023 pelo Congresso Nacional, a regulamentação eventualmente foi mal feita, feita pelo Ministério da Fazenda? Me parece que não. Me parece que nós temos uma das leis mais avançadas do mundo, inclusive recentemente o regulador chileno veio atrás do próprio Ministério da Fazenda, assim como das associações, para tentar entender melhor o reconhecimento facial, porque nós somos um dos primeiros países do mundo a adotar essa forma de reconhecimento como forma eficiente para evitar que crianças e adolescentes joguem nas plataformas autorizadas. Mas toda nova forma de regulamentação é um processo. E esse é um ponto central em entender em que momento do processo nós estamos, e esse vai ser um dos focos da apresentação justamente por isso. Para entender esse processo e o sucesso dele, tem um conceito internacional que ele trabalha com a ideia de canalização. Qual que é a ideia da canalização? A ideia da canalização é quanto do mercado, como um todo, ele entra para o mercado regulado, seja ele regulação federal, seja ela regulamentação estadual. Esse é o ponto-chave. Nós estimamos no âmbito da NJL hoje, e eu vou trazer alguns dados, aqui apresento o racional dos PLs, mas talvez o mais importante esteja aqui, a diferença entre o jogo ilícito e irregulado e o jogo ilícito e proibido. Aqui pouco mais de 12 mil, mas uma
comunicação recente do Ministério da Fazenda trouxe 20 mil sites ilícitos. Nós estimamos, no âmbito da associação, que o faturamento mensal das empresas reguladas seja de algo como 3 bilhões de reais, aproximadamente. O mercado ilícito, o mercado não regulado, fatura como algo, pelas nossas estimativas, 6,5 a 7 bilhões de reais mês. Veja, isso significa que a lei deu errada e que a regulamentação deu errado? Não. Nós canalizamos cerca de 30% a 40% para o mercado lícito. E vejamos, por que existe a aposta de cota fixa no Brasil, criado pela Lei 13756? Para servir como fundo de financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública e para o Fundo de Saúde, assim como o FUNCAP, FGFS e outros fundos públicos. Ou seja, isso só existe no Brasil hoje como uma forma para financiar a política pública. A capacidade de canalizar isso do mercado não regulado para o mercado regulado significa mais dinheiro nos cofres públicos para financiar políticas públicas essenciais. Saúde e educação é como a estrutura funciona hoje. Mas nós ainda temos um desafio relevante, que é o mercado ilícito de 6,5 bilhões de reais mensais. O IBJR, que é outra instituição do setor, vai discordar, mas a discordância dos valores do número, esse mercado ilícito é entre 40% e 60%. Sendo um, sendo outro, ainda é muito alto, senador Portinho, ainda é muito alto. E qual que é a problemática? O mercado ilícito não respeita regras. O mercado ilícito não tem reconhecimento facial, o mercado ilícito não proíbe adolescentes de jogarem, o mercado ilícito não tem estrutura de jogo responsável que a legislação tão bem feita pelo Congresso Nacional trouxe, presidente Leila. Como, por exemplo, o dever das casas de aposta, não só colocar a chamada, o aviso de atenção, como a doutora Tatiana trouxe, mas também tem instrumentos internos para analisar perfil de cliente, indícios de ludopatia. Aquele gráfico tão bem apresentado pela representante do Conselho Federal de Medicina, que aponta o jogador sem risco, com pouco risco, com baixo risco e com muito risco, tem que ser integralizado nos sistemas internos das empresas autorizadas pela regulamentação federal. E talvez deixar isso ainda mais claro na legislação, em que pese boa parte das empresas já o façam hoje, as empresas reguladas já o fazem, talvez esclarecer isso ainda mais na regulamentação seja extremamente produtivo e um dos pontos de consenso, me parece, dessa audiência pública. E justamente nessa linha nós temos alguns instrumentos essenciais também para entender esse papel da publicidade no âmbito desse mercado regulado. A publicidade ela é essencial como forma de informação e proteção do consumidor. Por quê? A partir de 20.100 sites, como identificar quais são os sites sob supervisão do Ministério da Fazenda, sob supervisão dos órgãos de segurança pública, quais sites estão no Brasil, tem representante no Brasil, tem estrutura de jogo responsável e eu tenho endereço para bater na porta e dizer, olha, por que determinado jogo está sendo ofertado de forma ilícita para crianças e adolescentes? Então, isso é um mecanismo de proteção, mas nós temos ainda outros 20 mil sites que não têm essa identificação, que estão no mercado ilícito e que a gente não consegue atingir eles. Por isso que a publicidade acaba ajudando a identificar quais são as operadoras que estão dispostas a trabalhar conforme a legislação brasileira. O grande ponto, talvez, aqui, seja a gente entender, dentro dessa medida, bem, precisamos regular a publicidade. Ok, como regular a publicidade? E me parece que esse é o grande ponto da audiência pública, tão bem posta pelo senador Portinho. E aqui, elogio, inclusive, o direito comparado trazido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e na mesma linha da discussão do benchmark internacional, talvez seja interessante colocar uma camada de complexidade relacionada com dois estilos de mercados. Um mercado com regulação incipiente, como o nosso, que existe há 90 dias, e um mercado com regulação madura. Quando nós trazemos dados, como vocês tão bem trouxeram, doutora Tatiana, relacionado, por exemplo, com o mercado do Reino Unido e o mercado da Espanha, esses são mercados muito maduros em termos de regulamentação. O conceito de canalização já está a favor deles. Alguns dados simples relacionados com isso. O Reino Unido, por exemplo, regulamentou o jogo em 1960. O jogo online foi regulamentado em 2005, isso significa 20 anos de experiência regulatória e uma taxa de canalização altíssima. Praticamente não tem jogo ilícito no Reino Unido. O percentual é muito baixo. Na medida em que o percentual é muito baixo e esse jogo já está canalizado no mercado regulado, é muito fácil colocar regras que vão restringindo a publicidade e talvez, quiçá, até desincentivando o jogo exagerado. E me parece que esse é um ponto central.
No Reino Unido, fácil, 20 anos de regulamentação. O consumidor brasileiro ainda não sabe qual que é o jogo lícito e ilícito. Esse é um ponto-chave. E talvez um dos pontos do relato tão sensível do senhor Hélio Roberto seja justamente relacionado com isso. Perder R$65 mil em 4 horas numa plataforma me parece impossível nas plataformas reguladas hoje sem um processo de conheça seu cliente qualificado. Porque essa plataforma vai apontar, tu estás jogando demais. Qual que é a tua capacidade econômica para lidar com esse tipo de gasto? Qual que é o padrão de jogo compulsivo e padrão de jogo saudável? E esse é um ponto central. Mas, contudo, o nosso processo está muito mais parecido com a Itália, que é uma regulamentação incipiente, uma regulamentação jovem como o Brasil. A Itália, em 2018, com o decreto Dignità, proibiu publicidade. Os impactos foram negativos com a proibição do decreto. Começaram a aumentar o número de sites de aposta ilegal. Os consumidores foram revertidos para o mercado ilícito. Isso significa sem proteção do consumidor, sem proteção da criança e do adolescente e, além disso, sem financiamento de políticas públicas, porque a aposta só existe para financiar a política pública. Então, a partir desses impactos negativos, recentemente a Comissão de Cultura do Senado Federal, que tem essa responsabilidade e competência temática, decidiu liberar a publicidade de novo, como uma forma de informar o consumidor primeiro de qual que é o mercado correto, regulado e autorizado, para depois fazer restrições de publicidade. Então, em que pese seja sempre muito produtivo o benchmark internacional, talvez um debate sobre em que momento nós estamos desse processo de regulamentação também possa ser saudável para que medidas de aperfeiçoamento legislativo com boa intenção não acabam tendo um efeito contrário. Um efeito, por exemplo, de aumentar o mercado ilícito que está à margem da atuação do Estado brasileiro. Isso significa que não é possível aperfeiçoar a legislação? Com certeza é. E acho que nós temos várias medidas extremamente produtivas do ponto de vista legislativo e regulatório para aperfeiçoar a legislação. Como elas, por exemplo, começando pela legalização dos princípios publicitários. Princípios de publicidade, que toda publicidade precisa adequar ao seu princípio de veracidade e informação, proteção a crianças e adolescentes, responsabilidade social e jogo responsável, identificação publicitária, consolidar direito do consumidor a uma informação responsável das casas de aposta e até mais, por que não? Hoje não está previsto na legislação a exigência de conter identificação da licença. Isso foi feito pela autorregulamentação do CONAR, mas não está em lei. Proibição de publicidade em canais, programas ou conteúdos veiculados a menores de 18 anos. Legalizar a necessidade de age gating, por exemplo, aquele bloqueio dos sites. Boa prática, por exemplo, todos os associados da NJL, inclusa a Superbet, adotam a prática de age gating hoje. Mas isso não é uniforme através do mercado. Por que não? Então, temos medidas para aperfeiçoar, mas me parece que elas não se passam por uma restrição de horário, nem por uma proibição da publicidade. Porque essas duas medidas têm a consequência provável de abrir espaço para o ilegal. E me parece que nesse início da regulamentação é justamente o que a gente quer evitar. Então, essas são algumas das nossas propostas. Agradeço mais uma vez, senadora Leila, pela atenção e pela oportunidade. Nós que agradecemos sua participação do senhor Pietro Lorenzoni, diretor jurídico da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Vou passar a palavra agora para o senhor Alexandre Fonseca, CEO da Superbets Brasil. Seja muito bem-vindo, senhor Alexandre. Muito obrigado, senadora. Boa tarde a todos presentes. Excelentíssima senadora Leila. Em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Eu agradeço muito a oportunidade de ser convidada para tratar de um tema tão fundamental e importante para o esporte brasileiro, que é a pluralidade da publicidade e o seu papel fundamental na consolidação de um setor regulado, que hoje é o das apostas esportivas. Senhoras e senhores, a publicidade ela é parte essencial da solução desse problema. Ela não é o problema. O debate no Legislativo é essencial para a consolidação desse entendimento e para que possíveis tensionamentos sejam devidamente resolvidos por meio do debate amplo com as empresas, associações, o Comitê Olímpico Brasileiro, os especialistas em publicidade e propaganda, o Conselho Federal de Medicina, entre outras entidades. O mercado de apostas esportivas no Brasil passou por uma profunda transformação e hoje, com quase 100 plataformas autorizadas a operar, é um dos setores mais plurais da economia nacional. Isso exige, naturalmente, espaço para publicidade legal, responsável, sobre diretrizes claras, com a obrigatoriedade da promoção do jogo responsável, como bem colocou
o meu colega Pietro Lorenzoni. Senador Portinho, restringir a publicidade nesse setor significa prejudicar diretamente o princípio da livre concorrência. A publicidade não apenas garante a visibilidade do mercado legal e competitivo, como também é fonte essencial de receita para clubes, ligas, federações, e sobretudo os clubes menores, que dependem de múltiplos patrocinadores para, enfim, custear suas operações, suas estruturas, contratações, até estruturas de base. Devemos enfatizar que, diante de um setor regulamentado há apenas 90 dias, ainda assim também em linha com o meu colega Pietro, me parece muito prematuro discutir qualquer tipo de restrição à publicidade. Fizemos questão de estar aqui hoje participando desse debate e contribuindo para essa discussão, mas ainda não há uma evidência clara do impacto causado por a publicidade de apostas após o mercado regulamentado. É importante observar que o risco de ações restritivas nesse momento, as quais sejam implementadas de forma precipitada, poderia comprometer o processo de consolidação desse setor, que somente em 2024, senador, contribuiu com 5 bilhões de reais de investimento no Brasil e já no primeiro trimestre desse ano gerou mais de 1 bilhão de reais em arrecadação de impostos. Estamos testemunhando um processo de profissionalização nesse setor, como investimentos em tecnologias, ferramentas de proteção ao apostador, campanhas educativas e iniciativas voltadas à prevenção da ludopatia, que sim é um problema central para a nossa indústria, e eu aqui, como operador regulamentado desse mercado, assim como todos os outros, temos o nosso compromisso em debater, controlar e tentar mitigar ao máximo possível. Esse problema não é um problema só da sociedade, ele é um problema da nossa indústria, e a nossa indústria também é parte dessa sociedade. As plataformas clandestinas são, na verdade, o problema que a gente enfrenta hoje. Quando eu vejo alguns participantes dessa comissão aqui falando da presença de menores de idade, depois da regulamentação, com a implementação dessas medidas de verificação, eu diria que é próximo ao impossível um menor de idade abrir uma conta hoje e apostar numa bet legal no Brasil. O que acaba acontecendo é, como o Pietro acabou de colocar, temos 20 mil sites hoje ilegais operando no Brasil. E dentro desses 20 mil sites, sim, é onde o ludopata ele acaba encontrando um abrigo, o menor de idade acaba encontrando um terreno fértil para se envolver em jogo de azar. Então, eu acho que hoje a gente tem um problema que é muito mais grave, muito mais sério, que é o combate ao setor, às bets ilegais no Brasil. E, obviamente, mais uma vez, eu acho que restringindo a publicidade do mercado regulamentado, dos operadores regulamentados aqui estabelecidos, isso acaba, sem dúvida nenhuma, nos rebaixando a posição de um operador ilegal e evitando criar essa diferenciação entre o operador que é legal e o operador que é ilegal. Então, só para concluir, que qualquer iniciativa que busque restringir a publicidade das empresas regulamentadas acaba, na prática, beneficiando diretamente as operadoras ilegais. Isso enfraquece quem está cumprindo a lei, fortalece quem a ignora deliberadamente, e nós não podemos permitir, senhoras e senhores senadores, que o mercado irregular avance justamente por essa falta de diferenciação. É exatamente essa diferenciação que precisa ser criada com urgência, senhora presidente Leila. A única forma de proteger a população é dar clareza ao consumidor. É a propaganda responsável, é permitir visibilidade para as empresas licenciadas por meio da publicidade responsável. A regulamentação inteligente da publicidade, e eu acho que aqui a gente está tratando do mesmo tema e entendo que estamos concordando com ele, sim é necessária. Ao mesmo tempo, é necessário adotar medidas rigorosas contra as operadoras ilegais, e principalmente contra os provedores de serviço que hoje insistem em prover aos operadores ilegais. Vamos entender que no Brasil hoje os operadores ilegais ainda encontram uma brecha para fazerem publicidade das suas bets. Eles ainda têm processadores de pagamento participantes do sistema financeiro nacional provendo o processamento do pagamento deles. Nessas bets ilegais, senhores, é que acontecem a maioria dos casos de manipulação de resultados, é que onde acontece a lavagem de dinheiro, a corrupção de agentes públicos. É lá. Hoje, quase todos os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro contam com algum tipo de patrocínio das empresas do setor de aposta. Esses contratos são fundamentais não apenas para manter o equilíbrio financeiro das equipes, mas também para garantir toda essa infraestrutura, como
eu já havia colocado aqui anteriormente. E restringir essa fonte de investimento, e tenho total clareza, senador, que o senhor não trata da restrição dos patrocínios aos clubes, mas existem outros direitos que orbitam no ecossistema financeiro dos clubes, os direitos de publicidade de arena, os direitos de publicidade de televisão, que hoje tem como seus grandes clientes as casas de aposta, e a partir do momento que a gente restringe aquela publicidade, ela acaba afetando diretamente a receita dos clubes. Além disso, só para finalizar aqui o meu discurso, as empresas regulamentadas estão investindo em mecanismos de controle para evitar abusos. Desde o final do ano passado, é um pouco mais comum, a Superbet é uma empresa que adota, outras empresas também adotam, campanhas de conscientização, campanhas sérias, produzidas de forma profissional, veiculadas em TV aberta, em grandes canais, que visam justamente dar clareza ao público de o jogo é diversão. Se ele não é mais divertido para você, pare de jogar. Tudo que é compulsivo, obviamente, é ruim e com o jogo não é diferente. Então, se existe um sinal de compulsão ao jogo, se você não consegue controlar os seus hábitos, dentro das casas de apostas regulamentadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, todos os usuários têm acesso a ferramentas de autolimitação, autoexclusão, e ainda contam com programas de parceiros que hoje oferecem tratamento psicológico, psiquiátrico e também através de assistentes sociais que ajudam o jogador não só a identificar que ele de fato tem um problema de compulsão ao jogo, mas também a tratar aquele problema e obviamente que da nossa parte das casas de aposta somos diligentes ao ponto de fechar aquela conta e encerrar a participação dele conosco, uma vez que a gente entende que o jogador não tem um comportamento saudável e isso pode prejudicar sim a saúde física, financeira e psicológica dele. Então, para finalizar, senhoras e senhores senadores, gostaria só de repetir o seguinte: a publicidade não é um problema. Eu acho que ela é parte essencial da solução e depende de nós aqui encontrarmos uma forma de uma regulamentação inteligente à publicidade, de forma que cria diferenciação entre o mercado regulamentado e o mercado ilegal, ainda assim preservando a saúde da população, que é isso que todos estamos buscando nesse mercado. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação e a exposição, do senhor Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil. Aproveitar aqui e citar a presença aqui do Paulo Maciel, que é o nosso presidente da Confederação Brasileira de Clubes. Seja muito bem-vindo, Paulo. Bom, feitas as considerações iniciais dos nossos convidados, eu passo a palavra agora para o relator e depois para o autor, e se o senador Chiquinho também quiser, para as perguntas, enfim, as considerações. Aproveitando e agradecendo a participação de todos, o Instituto Livre Mercado, fundamental. Eu sou um liberal, tenho muita preocupação em restringir ou tutelar, que eu acho que é o melhor dizendo, a iniciativa privada. Por isso eu prefiro dizer que o propósito maior é disciplinar a publicidade, Eu deixei muito claro que a distinção entre patrocínio e publicidade, patrocínio não é o objeto dessa maneira de disciplinar, mas a publicidade disciplinada. Foi muito bom alguns exemplos que foram trazidos, direito comparado. Eu compreendo, Pedro, que aonde amadureceu o jogo hoje, você talvez tenha uma incidência menor dos sites ilegais, das apostas ilegais, clandestinas ou não autorizadas, e também na questão da publicidade e na própria convivência com a atividade. Eu sempre digo, eu tenho amigos, eu sou especializado em dopagem, no esporte, tenho amigos, por exemplo, que moram em Amsterdã, e a questão das drogas, se você for a Amsterdã hoje, é completamente diferente de 30 anos atrás, a relação do morador da cidade com isso, porque você acaba convivendo e começa a se disciplinar,
E aí é um amadurecimento da sociedade que leva tempo, como você trouxe aqui alguns exemplos em relação ao jogo. Mas a minha grande preocupação, e eu tenho deixado claro, é com a publicidade massiva, não é a publicidade. Né? Não é a publicidade, por exemplo, que decorre de um patrocínio, que está investindo em clubes, que está investindo em campeonato. Né? É uma publicidade de um jogo que deve ser responsável, mas deve ter também a mensagem correta para o consumidor, porque se a gente no anexo X tem tantas mensagens, talvez uma só mais diretamente bastasse, e talvez a que menos é efetiva é justamente a do jogo responsável, porque para o homem médio não diz muita coisa. O ser humano ele se acha responsável, e ele deve se achar dentro do princípio da liberdade dele de agir. Né? O próprio, e eu tenho vivência na própria família, né, da dependência e do abuso no uso de álcool e droga, e dentro do processo de recuperação, né, é instigado que isso é uma decisão pessoal, né? Aquele, tanto no álcool, na droga ou na ludopatia, ele tem que querer, não adianta o familiar chorar, às vezes a internação é necessária para que ele possa se deparar com o problema, né, que ele enfrenta, e se conscientizar de que ele precisa se recuperar, se não tiver a vontade da pessoa. Então isso está dentro, Rodrigo, do que eu defendo, sim, que é o princípio da autonomia das decisões do ser humano e da sua própria responsabilidade. Quando a gente fala aqui em disciplinar a publicidade, inclusive até para o bem do próprio, primeiro do próprio mercado, né? Porque como eu tive a oportunidade de dizer a alguns que procuraram, Leila, até mesmo dentro da minha bancada, senadores que não são ligados ao tema nos nossos almoços, quando surge, eu até me surpreendi. Teve um que falou, é melhor parar com tudo isso, está tudo errado. Então, o próprio mercado tem que tomar o cuidado, porque a autorregulamentação é importante, mas o que a gente está fazendo aqui hoje é um reforço disso, né? Porque também a gente não vai estar desassociado do anexo X, né? A gente pode trazer uma coisa a mais, mas até para a preservação do mercado. Né? Então, o projeto do senador Chiefson, do senador Girão, ele parte de uma mensagem rígida, rigorosa, para o momento que a gente está enfrentando no país, porque é recente. E, de novo, assim, a minha grande crítica é que durante um ano o governo deu um ano grátis de imposto e não fez nada com relação a isso. E a causa é o que a gente está tentando enfrentar, porque só tem 90 dias que entrou em vigor tanto a parte de arrecadação quanto a parte de disciplina da publicidade, mas nesse período todo foi uma terra arrasada, né? E eu acho que nem o mercado quer isso. Então, a gente também não pode errar na mão, isso é verdade. Né? Mas a gente chamou a atenção, os dois autores chamam a atenção do problema com o projeto, e o nosso aqui, Leila, através dessa audiência pública, o senador Cajuru, Chico Rodrigues também e eu, nós pedimos para que a gente possa amadurecer, mastigar, digerir melhor esse momento que a gente vive, para não errar na mão. Né? Eu também não sou a favor de vamos acabar com toda a publicidade ou vamos acabar com o jogo, já foi aprovado, vocês sabem minha posição a respeito, e a gente tem que lidar com o que a gente está enfrentando nesse momento. Eu tenho duas questões, uma para o Pietro e acho que para ambos, né, que estão aqui representados, Alexandre, porque, primeiro, o Pietro, inclusive, ele fala na sua colocação, ele diz que a publicidade ela ajuda a distinguir o que é legal do ilegal. Né? Inclusive, trouxe aqui, até falei para ele, uma boa recomendação, que é a questão da exposição do número de licença para que o consumidor identifique o que é uma propaganda legal. Outro dia, até quando teve me levando aqui pela ANJ o seu parecer, eu entrei no meu X e falei assim, mas vamos lá, essa casa de aposta aqui que toda hora insiste em me mostrar propaganda no X, ela é legal ou ilegal? Eu não sei.
Aí teve que ter um trabalho de entrar no site para pesquisar, não, ó, ela é legal. Então você traz aí também até uma contribuição, né? Ter estampado o número da licença, a gente já começa a conseguir. E aí, dentro da minha pergunta e dentro da sua colocação, se você não enxerga que justamente essa disciplina sobre a publicidade vai poder ajudar também a distinguir e a combater o que é ilegal. Porque, por exemplo, se eu tenho um horário sem prejuízo, e já adianto que eu tenho refletido sobre a publicidade durante, ou não o exemplo da Espanha, que eu acho um pouco radical, de novo, o esporte escolheu as apostas, então não ter propaganda durante publicidade numa transmissão não faz muito sentido, né? Mas você restringir talvez a um horário diferente do que tiver a permissão, uma transmissão, e naquele período você poder ter a publicidade que tem a ver com a transmissão, já que o esporte escolheu as apostas, no sentido inverso, na verdade, da Espanha, me parece interessante se refletir sobre isso, né? Então você poder ter um horário de restrição, no meu relatório eu coloco de 10 às 6, não vejo problema nenhum se for de 9 às 6, mas durante a transmissão de um evento esportivo você permitir 30 minutos antes, 30 minutos depois, durante um intervalo ou durante um determinado tempo de transmissão para aquelas que não são futebol, né? E aí, naquele outro espaço de tempo em que não é permitido, se você tiver propaganda, vai facilitar até, na minha opinião, a fiscalização. Ela vai ver, porra, se nesse espaço que não é permitido eu estou vendo a propaganda, aquilo é um site legal. E aí você consegue, naquela propaganda direta, porque eu sei que tem a indireta também, que é um outro detalhe, né? E aí eu pergunto se essa disciplina sobre a publicidade, ainda que tenha as restrições como tem para o tabaco, para o álcool, ainda que tenha uma certa flexibilidade por entender que o esporte escolheu as apostas e que não dá para proibir durante uma transmissão não ter publicidade alguma, até porque na camisa do atleta vai ter, que é patrocínio, no nome do estádio vai ter, porque é patrocínio, eventualmente nas placas, que é uma questão que a gente tem que tomar um cuidado para não limitar a concorrência, isso eu já compreendi também, quero antecipar, estou refletindo sobre isso, mas se vocês não acham que exatamente o que não for dentro daqueles horários ou daquele momento permitido é o ilegal, e isso vai acabar ajudando o governo, porque a gente aqui no Congresso, a gente legisla, o Executivo também tem que fiscalizar, e aí eu também falo, tem só 90 dias, mas o que foi feito? Né? Tem 20 mil sites ilegais, o que está sendo feito? Então, assim, eu também tenho que cobrar do governo, porque aí é a parte dele. Então, primeiro saber se justamente, dentro do que você mesmo falou, a disciplina, não errando na mão, eu espero, da publicidade, nos horários em que ela não é permitida ou nos meios em que ela não for permitida, vai ajudar a identificar mais fácil aquelas ilegais, somado à sua contribuição da licença. E com relação a um tema sensível que o próprio Romário trouxe, o projeto original do senador Girão, ele proíbe a participação de qualquer influenciador, artista, atleta, ex-atleta e tudo mais. E eu acho, de novo, o esporte escolheu as apostas, né? Então, você também proibir a participação de ex-atletas, embora no meu relatório eu tenha colocado isso para discussão e venho amadurecendo, para isso serve a audiência pública, como uma fonte de renda, inclusive, para os ex-atletas, me parece razoável. Mas a pergunta é, para os atletas, a minha colocação procede de alguma maneira? Porque eu vejo um risco para a própria atividade. O cara que contratou um atleta que amanhã está envolvido em atividade, que surge um caso de manipulação, a própria casa já é um risco para ela, ou não? E aí eu queria saber, dentro desses princípios aqui, que eu já até adianto como relator, o que pensam sobre a participação de pessoas, falar de pessoas em geral, em publicidade de aposta. Eu gostaria de saber, do nobre senador Carlos Portinho, se Vossa Excelência gostaria de ter a resposta deles agora ou poderia passar para o autor do projeto. Primeiro. Essa é a minha última intervenção, inclusive. Então, ok, então eu concedo a palavra ao conversor pelo Pietro. Então. Ficar com muita coisa na cabeça.
Muito obrigado, vice-presidente, senador Chico Rodrigues. Senador Portinho, acho que inicialmente primeiro elogiar, porque é uma postura absolutamente republicana, liberal e exemplar. Acho que a abertura para o diálogo, que é o ponto mais relevante, então agradecer publicamente Vossa Excelência por isso. Talvez o ponto da justa medida na questão da publicidade eu deixo um pouco mais para o Alexandre, que é um grande especialista justamente sobre o tema e que talvez tenha inclusive mais dados de mercado que eu. Mas do ponto de vista de princípio, senador, eu acho que eu concordo com o senhor em 2 pontos essenciais. O primeiro, da necessidade de uma certa justa medida nessa regulamentação e de que é possível se disciplinar melhor e mais essa publicidade e que talvez seja também possível disciplinar melhor essa publicidade predatória em algum grau que acontece. Então concordo com Vossa Excelência, especialmente respeitado a livre concorrência e acho mais uma vez que o senhor Alexandre tem muito a contribuir aqui. E num segundo ponto que o senhor também traz e que eu concordo especialmente, talvez gostaria até de ressaltar com Vossa Excelência, é relacionado com essa publicidade de influenciadores em mídias sociais. Nós temos um ponto relevante no Brasil, que é a questão do mercado de afiliados. E não tenho como não recordar da própria fala do Hélio Roberto, jogador em recuperação, que ele diz que ele foi vítima de uma propaganda de enriquecimento falso. Isso não está na televisão. Isso está nas mídias sociais. Nós ainda temos hoje em sites ilegais diversos influenciadores fazendo publicidade não responsável e predatória e promovendo ganhos ilícitos e reais. E talvez aqui nós tenhamos, e que o senhor acerta tão bem na colocação, também a necessidade de regulamentar essas mídias não tradicionais e a forma pela qual fazer ela para conseguir proteger o consumidor. E nesse ponto absolutamente concordo com Vossa Excelência. Bom, começando pela parte da publicidade, senador, muito em linha com o que o Pietro acabou de colocar. Quando a gente faz uma restrição de uma publicidade televisiva, por exemplo, de um horário televisivo, hoje para você veicular um filme, uma campanha publicitária em qualquer canal de TV aberta ou fechada, você passa por um due diligência onde você tem que apresentar a tua licença de operação no Brasil, o filme, esse filme ele vai ser revisto, vai ser revisado pelo veículo e vai ser aprovado ou não, até por critério próprio. Então, fazer uma restrição, e para deixar claro, eu acho que publicidade de aposta no período da manhã, por exemplo, não faz nenhum sentido. Em geral, é o horário que a criança está assistindo a televisão, de fato, assim, não é uma coisa que nós fazemos. Então, não há o porquê haver publicidade, né, no período da manhã. À tarde, questionável, final de semana você ainda tem um jogo de futebol ou outro. À noite eu acho que, sim, faz total sentido, de fato o horário, o prime time, como eles chamam, então o horário mais... Prime time, que horário exatamente são? De 18 horas até a meia-noite. Esse é o prime time, hoje, de TV aberta, né? E você também tem a questão da mensagem. Aí eu concordo muito com os outros participantes aqui, que a mensagem só jogue com responsabilidade, ela talvez não sirva para o propósito. A gente precisa enriquecer isso. A gente precisa, sim, começar a conversar com a indústria e se a indústria quer se autorregular no sentido de enriquecer essa mensagem e trazer advertências mais contundentes para a audiência, ou se prefere que o Poder Legislativo regule isso. Mas concordo totalmente que essa mensagem ela precisa ser, sim, enriquecida e precisa ter a obrigatoriedade da campanha de conscientização, informando que o jogo ele é diversão, mas existe um potencial risco de adição que precisa ser considerado, existe um risco de perdas financeiras nele, e isso precisa ser, sim, comunicado. Eu acho que a clareza é o mais importante para todos nessa indústria. Com relação à participação de pessoas tratar de pessoas, né? Lógico que tem a questão dos influenciadores indiretos, afiliados, né? Que inclusive aprendi, não sabia, mas falando especificamente de atletas em atividade, é um problema haver a restrição para publicidade feita com atletas em atividade? Objetivamente. Veja, senador, assim,
o que eu acabo vendo... A gente tem, por exemplo, o patrocínio do Thiago Silva na Superbet, tá? É um atleta, obviamente, mundialmente reconhecido em atividade. Eu acho que é tão arriscado, tanto para nós, empresa, quanto para ele, que a chance dele cometer hoje uma manipulação de resultado é mínima, porque ele sabe que todo mundo está olhando ele de lupa. Então, assim, pra você ter uma ideia, na questão do caso do Paquetá, isso, dados divulgados já na internet, a maior vítima da manipulação, da suposta manipulação que houve no caso do Paquetá, foi no site de apostas que patrocinava o Aston Villa, que era o clube onde o Paquetá jogava à época. Então, a casa de apostas foi vítima também ali. Então, acho que existe um risco, sim. Enfim, se o Poder Legislativo entender que existe uma restrição a atletas em atividade, o que eu também entendo e respeito, obviamente, a gente vai acatar a medida de pronto e como deve ser. Agora, se você for olhar retrospecto, não me lembro de um caso que houve o envolvimento de um atleta patrocinado por uma casa de aposta numa suposta manipulação. Então, acho que quanto mais luz você joga ali, menor o risco de que isso ocorra. Pelo menos é a visão até o momento. Vou passar a palavra agora... Obrigada. Vou passar a palavra agora para o nosso autor, né, o senador Stevenson Valentim. Obrigado, Leila. Ficou claro que o projeto de lei lá tem uma visão. E eu vi muita discussão que entra para a questão da liberdade, também sou favorável à liberdade da pessoa, da autodeterminação das pessoas, da economia se autoliberar, mas eu sou contra que essa autoliberdade destrua a vida da pessoa. Porque senão a gente não teria consumidor, senão a gente não teria quem iria consumir o seu produto. Para isso, para as drogas, para o álcool, para o jogo, para qualquer outra coisa, a autodeterminação tem que ter limites. E o limite está aqui. Por isso que ainda o Estado tem que fazer alguma coisa sobre esses assuntos, principalmente sobre os vulneráveis. Eu não trato só de criança, mas não, trato de adultos. Porque eu posso fazer uma pergunta ao senhor Alessandro. O senhor contrataria para fazer propaganda das bets alguém que não fosse influencer? Alguém que não tivesse nenhum mínimo de influência sobre as pessoas seria contratado pela Bets para fazer uma propaganda? Senador, por princípio, eu respondo que não, porque não é se a gente contrata, enfim, faz um contrato... Tem um propósito. Exatamente. E aí o propósito é influenciar. É o alcance. Consumir. É o alcance e visibilidade que dá. Alcance e visibilidade, alcance em consumo, alcance em atrair mais pessoas para a sua bet. Por isso que o senhor falou que existe um problema de competição, poderia ter um problema de competição, porque algumas bets podem pagar mais, jogadores mais caros. Leila, é impossível. 2 dias Neymar consegue vender 150 mil camisas a R$500. É um influencer. É um poderoso influencer, qualquer time que é um homem desse. Messi, nos Estados Unidos, 1 milhão de camisas por time. Não é um influencer? Ele não consegue trazer as pessoas para consumir o produto que ele calça, que ele veste? Tem gente que quer saber a cueca de Cristiano Ronaldo para vestir, acreditando que aquilo ali que ele veste é bom. Então, o tema que está sendo discutido sobre a restrição ou não de utilizar pessoas com poder de influência sobre os demais, aqui estava tratando até de adolescente e criança, eu já vou agora além, sobre a sua autodeterminação. Perder R$75 mil não é crível, não é possível que um ser humano qualquer concorde com isso. Que ele é viciado, ok. E o senhor Alexandre me disse que identifica o comportamento dessas pessoas. Identificar o comportamento do senhor que perdeu R$75 mil? Quantos não estão perdendo agora, não R$75 mil, mas o pouco que tem para se alimentar, para pagar a luz, para pagar a água, acreditando que vai apostar e tirar mais dinheiro, retornar mais dinheiro, para poder ter um conforto. Talvez seja essa a nossa discussão aqui. Eu não estou falando de modo geral, porque queria eu, sinceramente, permitir os pequenos vícios que não se tornassem hábitos. Se fosse só um vício em um determinado momento, em um certo dia, o beber habitual, o tomar só um vinho na hora do jantar e não virar um alcoólatra. Então, essa é a preocupação do projeto de lei, e trazer os senhores aqui para ouvi-los é importante, porque eu não quero atrapalhar o comércio de ninguém, ainda mais de um país que eu defendo a liberação. Mas sou contra a liberação de drogas, sou contra a propaganda de álcool na televisão também, sou contra a propaganda de cigarros, que já foi extinta e por isso que caiu muito. Não é à toa que o Vapor quer entrar com a ideia bacana
que não é fumígeno, mas que quer atacar um mercado de 17 bilhões, que são os jovens. A gente está tratando aqui de vícios, de possibilidades. E eu queria esperar do senhor Rodrigo, assim, se um dia for possível, o senhor Pietro, a gente tem uma estatística de vocês, das BETs, se a gente consegue tipificar, qualificar, classificar quem são os usuários. Porque o Banco Central disse que, foi o Banco Central que disse, que o pessoal está usando o dinheiro do Bolsa Família, que não é para essa finalidade, para fazer aposta. E eu também discordo disso. Eu sou a favor da autoliberação, mas pegar o dinheiro que já é de uma arrecadação pública, que é destinada para alimentos, que é destinada para uma finalidade, e você fazer ali uma aposta achando que vai ganhar mais e perde. Então, eu queria saber quem é o perfil dessas pessoas. Porque quem perde 75 mil, eu não sei se vocês têm controle de quanto ele tem na conta, para poder gastar o que quiser. Eu também concordo que eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, desde que não comprometa a minha família, não comprometa a minha saúde, não comprometa a minha paz, minha capacidade psicológica, não comprometa o meu sono, que eu não dê um tiro na minha cabeça, depois devendo a agiota. É isso que a gente está preocupado. A nossa preocupação é essa. Mas eu vejo que a preocupação de muitas empresas, muitas bets, ou de muitas outras, do cigarro, da bebida, é só lucrar. A gente tem que saber que até o traficante sabe que se o viciado lá, o dependente químico morrer, ele não tem a quem vender. E ele não pode usar uma droga tão potente que mate ele no instante. Ele tem que ter o cliente para poder vender a droga dele. Já que a gente está falando de vícios aqui, entendeu? Eu coloco uma sugestão, Carlos Portinho, no nosso projeto de lei, eu acho que a gente vai colocar, já que o senhor está relatando, de colocar ali, como o senhor disse, aquela taxa da propaganda ok, entendeu? Dizer também, nas propagandas das bets na televisão, que isso, como qualquer outra droga, mas eu não estou tratando vocês como droga, mas causa dependência química, psicológica, que esse produto pode causar dependência, que esse produto pode arruinar a sua vida, que esse produto pode, igual cigarro, igual cerveja, igual qualquer outro. Porque o fato é, tem gente sendo destruída nesse Brasil. Tem família sendo destruída e tem muito parlamentar que está vendo já com outra visão essas bets. Não sou eu que estou vendo. Eu estou aqui tratando do meu projeto de lei que dá um limite para publicidades para que a gente não influencie tantas pessoas por um caminho só. Porque, querendo ou não, um cara que vai vestir uma camisa de um time, consegue vender em 2 dias 150 camisas, olha, para eu conseguir 100 votos é uma luta. E faço um monte de coisa. Então, você não me contrataria para suas bets. Certamente eu não seria garoto propaganda das suas bets. Você vai renunciar, Leila, para fazer... Porque o seu propósito aqui é outro. Mas você faria, Leila, uma propaganda em que você tivesse a consciência que poderia estar influenciando pessoas a perder 75 mil reais e comprometer a família dele? Você teria consciência disso? Será que quem faz isso tem consciência disso? Será que vocês da Bet... É uma vida, gente, que você está destruindo em troco de quê? Aí, o nosso projeto de lei só quer proteger as pessoas, é só isso. Eu não quero destruir o seu trabalho, pelo contrário, nós mesmos aprovamos. Agora que a gente precisa corrigir, sim, os erros que vêm acontecendo durante o processo, precisa. E tem que ser corrigido. Então, senadora Leila, porque as evidências que o senhor Alexandre falou, que ele disse que não há evidência sobre o tamanho da influência que causa. Eu disse algumas dicas só. Garanto para você que o shampoo que Cristiano Ronaldo usa na cabeça, eu estou usando. Para ver se eu fico bonito igual a ele. É assim que se faz o marketing. Isso é marketing. E vocês sabem melhor do que eu. Talvez eu, como político, não sei fazer o marketing que vocês fazem. Eu não posso contratar para minha campanha eleitoral um jogador caro para pedir voto para mim. Mas vocês têm as condições financeiras e a possibilidade jurídica para que isso aconteça. A gente só quer diminuir o impacto da influência naquelas pessoas fracas, naquelas pessoas que não têm a mesma capacidade que o senhor Rodrigo, que não joga, como eu que também não jogo, porque eu sei que se eu jogar eu vou perder. Não jogo nem na Mega Sena, porque eu tenho a certeza que a probabilidade não vai ser a minha. E também para não ocorrer o fato do vício em mim.
Deve ser prazeroso, né? Ficar ali assistindo o jogo, na expectativa de ganhar alguma coisa. Deve ser prazeroso isso aí. Prazer e vício estão unidos. Agradeço, Leila, mais uma vez a audiência de todos os senhores e senhoras que passaram por aqui. Me perdoe a primeira bancada que eu não tive a oportunidade de ver, mas eu só quero deixar registrado, Carlos, que a gente precisa fazer alguma coisa, porque quando eu tentei fazer algo com as propagandas de bebida, aí houve aqui o engavetamento de um projeto de lei. Espero que esse aqui não seja engavetado. Não, depende. Porque o que a gente quer, eu não queria que fosse vocês na situação daquele senhor que perdeu, de outros que estão perdendo a vida aí para agiotas, ou que senão que estão acabando com o seu patrimônio e com a sua família. Eu não queria que ninguém dessa sala fosse essas pessoas. Então vamos usar um pouquinho só no lugar, vamos se sentar um pouquinho só no lugar de quem realmente está desprotegido e espera algo da gente. Eu não quero ser o policial da sociedade, não. E nem quero ser o censor de vocês, não. Mas, ano passado, o ministro Fux já determinou a suspensão de certas propagandas. Já houve suspensão de propagandas das bets. Então, a gente parece que não está numa contramão, não. Parece que o judiciário e o legislativo está andando no mesmo ritmo, por mesmo caminho. E o que nós estamos querendo fazer aqui é justamente algo legal, que fique permanente. Bom para todos. Bom para vocês, bom para a sociedade. Quando eu falo bom para a gente, é bom para a sociedade. Tá bom? Obrigado, Leila. Eu acho que na sua fala o mais importante é o esforço coletivo, né? Buscar, assim, o Portinho o tempo todo tem falado isso, a questão do equilíbrio. E isso está na fala de todos aqui. Todos entendem a importância de fazer o debate e de se ter, através de um bom senso, de muito diálogo, o que é importante, o senso coletivo. Para o coletivo é importante para... né, o esporte, que o cobertor é curto. Eu entendo, por ter sido atleta, que muitas vezes o esporte também se associou às bets, não às vezes porque era o caminho preferido, mas era uma alternativa que foi plausível e que ajudou, que vem ajudando ao esporte ao mesmo tempo a questão, né, das bets, a publicidade. Então, eu acho assim que... eu tenho certeza que vocês entenderam, através dessa audiência pública, que não vai haver radicalismo, até pelo perfil do nosso relator, né, e desta comissão. O que nós queremos é um equilíbrio entre fazer uma regulação necessária para essa publicidade, né, num esforço coletivo de todos, para que a gente saia com o melhor projeto desta comissão, que ainda vai para a plenária, mas, enfim, melhor relator impossível, porque o Portinho está muito envolvido nessa temática e tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho, né, nesse sentido. Bom, nós recebemos aqui, antes de finalizar a nossa primeira audiência, algumas manifestações de cidadãos que eu gostaria de compartilhar. Não são todos, né, mas, enfim, olha... cai muito naquilo que nós conversamos aqui, né? Que nós ouvimos dos nossos expositores, do nosso relator, do autor e dos demais senadores. Mariana, do Distrito Federal, como vão proteger pessoas vulneráveis de bets? Como prevenir o endividamento e o vício? Júlio, do Rio Grande do Sul, a proibição de propaganda de apostas esportivas pode reduzir o vício entre jovens e grupos vulneráveis? Isso é um questionamento, né? Se de fato essa redução vai acontecer, porque tem os sites que não são regulados, não são, né, ilícitos. Então, Felipe de Rondônia, em vista ao parágrafo 8º do caput do artigo 226 da Constituição Federal, a proibição de publicidade é suficiente para a proteção da família? William, do Paraná, como equilibrar a liberdade econômica das bets com a proteção de jovens expostos a estratégias de marketing altamente viciantes? Já foi falado aqui. Fabrício, de Minas Gerais, o projeto conseguirá proibir publicidades de bets em canais de esporte, campos de futebol, em camisas de times famosos, em canais de TV? Franceline, de Santa Catarina, o projeto inclui também rifas fraudulentas promovidas por influenciadores nas redes ou apenas apostas esportivas comerciais? Aline, de São Paulo, como será a fiscalização uma vez aprovada a lei? Qual será a punição para as casas de apostas que operam de maneira irregular?
Então, Carlos da Bahia, acho que a democracia é aberta, não se deve proibir nada nesse país, e sim discutir e tentar resolver o problema. Ana de São Paulo, a apostas e os influencers que as promovem devem ser banidos, pois contribuem para o vício e o prejuízo financeiro de muitas pessoas. Nailton da Bahia, acho extremamente válida a proibição, como ocorreu na publicidade de cigarros. A quantidade de fumantes caiu de forma significativa no país. Larissa do Ceará, não seria mais efetivo trabalhar com a proibição das bets do que apenas restringir sua publicidade? Né? A Fabrício de Minas Gerais, essa proibição também vai alcançar os youtubers, né, famosos, celebridades, grandes emissoras de TV aberta? Sidney de São Paulo, como a proibição de publicidade, qual seria o impacto no esporte de alto rendimento, em especial futebol? Também estão preocupados, né? Porque diminuindo a publicidade, essa redução, se a gente não tiver um acordo aqui, um bom senso, também pode prejudicar, com certeza, né? A questão financeira do futebol e de outras modalidades. Ronaldo, Rio de Janeiro, quais alternativas de comunicação restariam para as empresas de bets, caso o PL seja aprovado? Né? Lucas do Rio, acho que deve ser regulamentado, as emissoras de TV em jogos de futebol já fazem propaganda das bets. David do Pará, nem tudo que é legal é moral. Bets devem ser limitadas pelo prejuízo causado à população, até mesmo proibidas, se for necessário, claro que futuramente. Juliana de Tocantins, concordo com a proibição total da publicidade de jogos de qualquer tipo. Enfim, são inúmeras manifestações a favor, contra, isso é democracia, meu povo. E eu, como presidente dessa comissão, não li todas, mas, enfim, quero agradecer. Gostaria de saber se o nosso relator gostaria de dar alguma palavra final antes de encerrarmos. Eu vou dar 1 minuto antes de encerrarmos, que já estão falando ali para encerrar. Vou dar 1 minuto para as considerações finais aqui dos nossos expositores. E você não vai falar? Agradecer a presença de todos e dizer que isso é democracia. Isso aí, vamos embora. 1 minuto, Rodrigo, 1 minuto, senhor Alexandre e o Pietro. Vamos lá. Como eu não falei a primeira vez, eu vou pedir mais 1 minuto, rapidinho. Vamos lá. De saída já. Primeiro, quando eu falei da senadora Leila, ela falou da venda de camisas, né, que era a referência que o senador Stiverson estava falando naquele momento, para ser claro em relação a isso. Primeiro ponto, contra a liberdade da pessoa, né, que foi a fala do senador Stiverson. Na realidade, a gente não pode tratar uma pessoa que é um viciado e colocar isso para toda a sociedade. A gente tem que resolver o problema do viciado, não da sociedade como um todo. A sociedade como um todo não se vicia de uma vez em bebidas, em jogos, em cigarro, né? Pessoas individualmente se viciam e a gente trata isso individualmente. Não acho que o Estado tem que fazer algo. Tudo que o Estado faz, ele faz muito mal. Aqui eu faço com a frase de Reagan. O Estado não é a solução, o Estado é o problema. Se você pensar lá numa situação do hospital Monsenhor Valfredo Gurgel, o maior hospital de Natal, nesse momento, notícia de semana agora, está superlotado e com vários problemas na realidade do SUS, o Sistema Único de Saúde de Natal. É sério que o SUS vai resolver o problema relacionado à questão da ludopatia? Não tem nenhuma capacidade nem de atender os pacientes graves. Né? Imagina resolver as pessoas. Concluir isso, Rodrigo. Tá? Por fim, o JF, minha realidade do Ceará, e aqui caminhando para o fim disso. Eu concordo plenamente com o que o senhor Alexandre falou. A publicidade mais abertura é a solução. Luz é a solução. Clareza é a solução. Se isso vai ser aproveitado sim pelos ilegais, como é em quase todo o mercado. E esse mercado hoje é controlado por uma coisa muito perigosa para o país, que está tomando a economia formal, que é o PCC, que é o Comando Vermelho. Não podemos deixar brecha para o crime organizado. Senhor Alexandre Fonseca. Bom, começar agradecendo o convite para estar aqui hoje, parabenizando também a essa comissão pela convocação da audiência. E deixar claro que o jogo patológico e o impacto negativo que o jogo online pode causar à sociedade, ela é uma preocupação também da nossa indústria. E por isso, contem conosco para discutir e apoiar as iniciativas que propostas pelo Legislativo, pelo Executivo ou pelo Judiciário, para que a gente possa, dentro da medida do possível, mitigar, fazendo, obviamente, votos que a gente consiga eliminar o jogo patológico, seria uma utopia, mas que a gente possa, dentro do possível, mitigar os impactos que o jogo causa e poder, dessa forma, também contribuir para a sociedade, né? Eu acho que isso é um compromisso que
os operadores têm como, enfim, empresas constituídas no Brasil, então, e sendo assim, tem compromisso com a sociedade. Então, basicamente é isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Carlos Portinho. Foi um prazer estar aqui hoje. Pietro Lorenzoni. Muito obrigado, presidente Leila. Fazer coro às palavras do senhor Alexandre, agradecer pela oportunidade, pelo debate democrático. Senador Portinho, senadora Leila, acho que é não só extremamente relevante como a forma correta de se desenvolver esse processo legislativo e nos colocar absolutamente à disposição, não só da Casa, mas também dos demais expositores, Instituto Livre Mercado, Defensoria Pública do Estado do Rio, próprio Conselho Federal de Medicina. Nós temos um interesse relevante de participar e de fazer propostas de desenvolvimento legislativo e regulatório, aquilo que cabe para a associação com base em evidências. Então, acho que todos os dados que a gente conseguir trazer para a mesa adequados para a utilização do Brasil, a gente vai estar absolutamente à disposição de vocês e agradecer mais uma vez. Obrigado. Nosso relator Carlos Portinho. Não, já agradeci. Já finalizou? Então tá bom. Mais uma vez eu quero agradecer a todos a participação. Antes de encerrarmos a presente reunião, eu informo que a segunda audiência pública sobre o tema está prevista para ser realizada no próximo dia 23 de abril. Tá? Nós vamos só tentar puxar o horário para um pouco mais cedo, né, porque se estendeu muito, então, né, pelo nível, né, qualificados dos nossos expositores e também o nível de debate. Hoje houve um envolvimento realmente assim, dos senadores. Eu acho importante que nós vamos puxar para mais cedo e agradecer a presença de todos vocês, todos os expositores, por estarem conosco aqui, o nosso relator Carlos Portinho. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Até mais, gente. Obrigada. Boa quarta. Pode ter pessoas de qualquer país, de qualquer parte do mundo, pode às vezes não ter a barreira linguística, mas não conseguir se comunicar, mas através da música a gente consegue tocar junto. Concertos em Geral, neste sábado, 6h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Em 1872, Padre Cícero chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. No ano seguinte, o povo consegue um milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, o túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da beata Maria de Araújo.
Foi destruído, por ordem do clero, para que dela não restasse vestígio. TV Senado. Democracia todo dia. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Havendo quórum regimental, declara aberta a 12ª reunião da CPI das Bets, criada pelo requerimento 680 de 2024, para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além de possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 11ª reunião. Aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal. A presente reunião estava destinada à oitiva da senhora Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital, convidada nos termos do requerimento número 27 de 2024, de relatoria do senador Isalci Lucas. Contudo, no final da tarde de ontem, recebemos um e-mail no nosso e-mail da CPI, um ofício comunicando a decisão do habeas corpus número 2544442, e a referida decisão está em segredo de justiça e os membros poderão acessá-la por intermédio da pasta de documentos sigilosos dessa CPI. Informo também que a Advocacia do Senado Federal recorreu da decisão por meio de agravo regimental, de forma a preservar as prerrogativas das comissões parlamentares de inquérito previstas no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e da Lei 1579 de 1952. Passo em seguida a palavra para a nossa relatora Soraya Tronic, que quer fazer uso, em razão desse habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, à nossa convocada. Senadora Soraya, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros parlamentares, senadores Alci, todos os servidores que estão aqui, todos que estão nos assistindo. A convidada Deolane Bezerra impetrou mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Os autos foram distribuídos e estavam conclusos para a decisão desde o dia 4 de abril. Um pedido de urgência, lógico, mas só ontem à noite, na véspera da audiência da senhora convocada Deolane Bezerra, foi exarada a decisão, o salvo-conduto. A Advocacia do Senado Federal agravou. Esse agravo foi distribuído mais ou menos 1h. E algo que eu gostaria de destacar aqui, para que os senhores entendam, nós que somos advogados conhecemos bem as artimanhas da advocacia, não há nada de legal, mas o juízo foi induzido em erro, na minha opinião. Nós teríamos maior acesso aos detalhes, porque, em tese, está correndo em segredo de justiça estes autos. Primeiro, não vejo motivos para segredo de justiça. Contudo, mesmo em segredo de justiça,
a senhora Deolane Bezerra mostrou esta decisão nas redes sociais. Na verdade, muitos de nós descobrimos não por e-mail ontem, mas pelas redes sociais, porque o Senado e a Advocacia do Senado não foram intimados até agora, até o momento, né? Ontem à noite o gabinete ou se habilitou. Qual que foi a decisão? Foi notificado ontem à noite. Mas nós mesmos descobrimos pelas redes sociais. Lamentável, e isso aqui pode incorrer em alguma responsabilidade por parte da senhora Deolane Bezerra. Outro detalhe que me causa espécie. Este HC foi distribuído por prevenção. Prevenção é quando um magistrado, quando um juiz já está naquele caso e esta nova petição, este novo caso, tem algo a ver, eu estou só saindo do juridiquês, tá? Tem algo a ver que chama a competência deste mesmo magistrado para que não há conflitos de decisões. Porém, distribuído por prevenção, por quê? Porque caiu com o mesmo ministro André Mendonça, um outro HC, na CPI da manipulação dos jogos e apostas. Porém, esta CPI nada tem a ver com aquela. Isso não é motivo de prevenção. Chegando o HC ao gabinete, o magistrado, quando verifica que não há prevenção, que a prevenção é definida pela presidência da Corte. Mas existe um gabinete que analisa, não é o ministro Barroso que fica olhando a prevenção uma por uma e distribuindo, tá, gente? Existe um gabinete que foi induzido em erro, porque a petição, com certeza, deve ter vindo. Distribua-se por prevenção aos autos número tal. Os autos já foram arquivados lá atrás. Ponto, não há prevenção. Mas, mesmo assim, se a distribuição do Supremo errou, a primeira coisa que se deve fazer dentro de um gabinete é analisar uma das primeiras preliminares aqui. A prevenção, quando o magistrado verifica que não há prevenção, ele declina da competência, remete novamente para a distribuição para que o HC seja distribuído independentemente. Então, eu acredito que aqui também os nobres advogados, colegas nossos, conseguiram induzir em erro também o ministro André Mendonça, que é muito capacitado, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Muito capacitado, mas com todo o respeito, data máxima vênia, eu vou dizer que foi a assessoria do ministro. Algum estagiário também incorreu em erro. Mas tudo bem, ele ainda pode reverter isso em tempo, presidente, porque ele pode reconsiderar. Ele pode reconsiderar hoje, ainda mais em uma situação crassa. Isso aqui é uma questão muito comezinha do direito, muito simples, mas quando a gente percebe isso, então a decisão dele aqui é nula. É nula. Por isso que nós já recorremos, nós vamos trabalhar na segunda turma com os demais membros, vamos entregar memoriais, explicar a situação. Outro problema que é bom destacar para os próximos convidados, e a questão da senhora Deolane Bezerra, a convocação dela, o convite dela, primeiro que eu acho que ela não tem interesse processual. Por quê? Ou tal interesse de agir. Eu duvido também que eles tenham colacionado a convocação ou o convite. Por quê? Porque nós já estamos convidando todos aqueles que serão ouvidos aqui com todas as garantias constitucionais. E eu vou ler aqui para os senhores, ó. Convocação para depoimento perante a CPI das Bets na condição de testemunha. Vamos lá. Eu vou ler o parágrafo.
Tem todos os detalhes aqui, porém, vamos lá. Consoante o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º, inciso 2, letra G, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, Vossa Senhoria, atentem-se para isso, Vossa Senhoria estará dispensada de responder às questões que poderão levá-la à autoincriminação, sendo-lhe facultada a assistência de advogado. Serão assegurados ao profissional da advocacia todas as prerrogativas previstas na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Vossa Senhoria terá o direito, de acordo com o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, a ser tratada com urbanidade e respeito, como devido em todos os casos e instâncias em relação às testemunhas. Portanto, aqui, ela já não era obrigada a falar. De antemão, ela já tem os direitos aqui assegurados, porque nós não somos infratores da Constituição. Nós cumprimos aqui. Então, aí, para mim, falta interesse processual. Por último, falta também a questão dela ter sido convocada como testemunha ou como investigada. Primeiro que, quando este convite, essa convocação foi feita, havia, sim, um inquérito em curso. Então, aquilo poderia ensejar uma interpretação de que ela seria investigada. Porém, este inquérito foi arquivado. Naquele momento, aconteceu isso. Hoje, a realidade é outra. Então, esta senhora, poderia colaborar conosco, trazer informações, ajudar a definirmos todos juntos, a sociedade, todos aqueles que estão envolvidos. Nós não somos contra ela, não somos contra nada. Não havia uma regulamentação neste país para incriminá-la exatamente em relação à promoção das bets. Nós estamos ainda legislando sobre o assunto e nós desejamos fazer uma legislação absolutamente compatível com a realidade do país, levando em consideração que essas pessoas estavam atuando e estão atuando como influencers ou influenciadores ainda no meio de um limbo legal. Então, por que esse medo todo? Aí, tudo isso que acontece, juntando aqui tudo, eu já digo que acende para mim a luz que não estava acesa, presidente. Acende a luz. Porém, nós já temos aqui, nós gostaríamos de ouvi-la e que ela nos ajudasse a interpretar as informações que vieram dela, Exalci. Por quê? Porque ela pode aqui nos explicar os RIFs, os relatórios de informações financeiras dela. Porque nós não queremos, de maneira nenhuma, tomar uma decisão sem perguntar para a pessoa. Nós não queremos indiciar ninguém sem entender. Nós gostaríamos de conversar com ela e dizer: senhora Deolane, a senhora pode explicar essa entrada de recurso aqui nas suas contas? Essa saída? Qual é a origem desse recurso? Nós gostaríamos de perguntar para ela, mas ela, pelo jeito, não quer responder. Enfim, senhor presidente, é lamentável, nós já recorremos e vamos trabalhar com afinco para reverter essa decisão, porque isso é um assunto interna corporis. O Poder Legislativo, durante um período de CPI, tem poder de polícia. Tem poder de polícia, presidente. Nós gostaríamos muito, como um poder, de sermos respeitados, presidente. Respeitados nas nossas decisões. Nós estamos cumprindo o nosso dever. Então, agradeço, senhor presidente, peço que possamos agora deliberar sobre as outras matérias e, enfim, vamos trabalhar com toda a equipe da CPI para reverter essa decisão. Presidente, um comentário. Pois não, senador Exalci. Um comentário, presidente, sobre essa situação, né? Bem, a decisão do ministro André Mendonça, no HC 254442,
representa um ponto de equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais e os interesses legítimos de investigação parlamentar, mas também evidencia os limites institucionais enfrentados pelas CPIs, como no caso aqui a CPI das BETs. A decisão reafirma a jurisprudência consolidada no Supremo, no sentido que a comissão, a CPI, não tem poderes ilimitados e deve respeitar direitos individuais, como o da não autoincriminação, o direito ao silêncio e a inviolabilidade da liberdade física e moral do convocado. Embora a paciente tenha sido formalmente chamada como testemunha, o ministro identificou sua condição material de investigada, porque no requerimento citava as investigações da operação em Pernambuco, o que ativa, então, essas garantias constitucionais do direito de não comparecer. Mas esse entendimento também se alinha à função contramajoritária do Supremo na proteção da liberdade civil e, sobretudo, ao respeito ao devido processo legal, evitando que a CPI se transforme em instrumento de constrangimento público ou penalização informal. No caso aqui, né, o ministro André interpretou que ela é investigada, apesar que parte dessas investigações já foram, inclusive, arquivadas. Tem outras ainda em andamento. Mas a questão, presidente, é inegável que a ausência da Deolane Bezerra prejudica substancialmente os trabalhos da CPI BETS, tanto no aspecto investigativo quanto simbólico. Como influenciadora de grande alcance, diretamente vinculada à plataforma suspeita de participação em esquemas ilícitos no setor de apostas, o seu depoimento poderia esclarecer práticas estruturais de contratação e movimentação financeira no período anterior à regulamentação trazida pela Lei 14.790 de 2023. A CPI busca entender não apenas os crimes individuais, mas mecanismos sistêmicos de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, manipulação de resultado, para os quais a experiência direta de figuras como Deolane seria reveladora. A sua atuação junto a plataformas como a Esporte da Sorte ilustra como influenciadores digitais funcionavam como intermediários legitimadores de práticas empresariais nebulosas. Isso traz uma atenção, né, com relação ao direitos individuais e interesse público. Esse caso aqui, portanto, evidencia essa tensão clássica aí, a garantia dos direitos individuais, especialmente de investigados em CPIs, e o interesse público na obtenção de informações essenciais para os esclarecimentos de práticas ilegais e também a formulação de políticas públicas eficazes. Apesar da decisão judicial, há uma perda concreta para a CPI. Um depoimento potencialmente decisivo é esvaziado. A decisão cria, de fato, um efeito desmobilizador, pois outros convocados podem usar o mesmo argumento para se esquivarem do debate público das investigações legislativas. Conclusão. A decisão do ministro está fundamentada nessa questão, né, mas impõe um obstáculo à CPI das BETs, dificultando o esclarecimento de práticas ilegais associadas ao setor de apostas. O caso Deolane é emblemático de como a ausência de regulamentação e a instrumentalização de influenciadores digitais criaram um ambiente propício de abusos que, mesmo sob investigação, podem escapar do escrutínio institucional em nome de garantias individuais. Trata-se de uma colisão legítima de direitos e interesses, cujo equilíbrio exige respostas mais robustas aqui do Legislativo e do próprio sistema regulatório. Então, nós precisamos discutir um pouco também a legislação da CPI, porque, mantido essa tradição aí, não existe mais papel. CPI pode acabar. É um instrumento que é super importante no parlamento e que ficará esvaziado se continuarem decidindo dessa forma. Não é? Inclusive, nesse caso específico, o advogado não deu todas as informações, porque o requerimento não era o único instrumento, não é, de decisão se poderia vir ou não, porque parte dessa investigação já foi arquivada. Então, mas mesmo assim ela teria que vir para justificar outras coisas, o sistema, né? Porque, de fato, houve muito recurso desviado. A gente está trabalhando aqui com 30 bilhões, 50 bilhões que não pagam impostos, né? No caso aqui tem muitas, muito claro, né, de bens adquiridos ilegalmente, com valor simbólico, tanto imóveis como móveis,
como carros bilionários, né, em nome de pessoas que não têm renda nenhuma. Então tem lavagem de dinheiro, tem uma série de coisas que a própria, né, Deolane podia contribuir muito com relação a isso. E ela, inclusive, saber do que parte do que ela faz tem levado esse caos, né, de pessoas vulneráveis, né, como pessoas do Bolsa Família, viciadas, ludopatia para todo lado agora, né, e que grande parte disso é fruto dessa irresponsabilidade de influenciadores que não mediram consequências, né, para os apostadores. Então, a gente precisa buscar uma alternativa para que a CPI não morra no Congresso Nacional. Eu acho que é importante, não é só esse caso, tem vários outros casos que daqui a pouco ninguém mais vem para cá. Estão querendo instalar agora, né, outra CPI das facções e tal. Quem é que vem? Ninguém, né? Então, o ministro precisa, o Supremo precisa realmente ter uma atenção especial com relação a esse instrumento, que é um instrumento previsto constitucional, né, de competência do Congresso. Mas eu peço então também, presidente, a votação das transferências de sigilo, né, que está na pauta. Acho que tem um da senadora Soraya e tem vários meus aqui, das instituições de pagamento. Essa instituição de pagamento é onde passa todos os recursos, né, das apostas. Então é importante isso aí. Ele que não quer, mas ele quer. Vereador Isalci. Presidente, os requerimentos meus são do 411. Eu vou dar encaminhamento aqui às nossas deliberações e eu queria dar ciência aqui aos senhores e senhores senadores que nós temos 31 requerimentos extra-pautas, são 22 apresentados pelo senador Isalci e 9 apresentados pela senadora Soraya Tronic, compreendendo 23 transferências de sigilo, 7 convocações e um pedido de informação. Nos termos do artigo 235, inciso 3 da linha D, item 5, combinado com o artigo 89, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, proponho a votação em grupo dos requerimentos. Eu vou informar os números dos requerimentos que estão sendo aprovados aqui. 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412 e 411 de 2025. Eu proponho que haja uma votação em globo desses requerimentos. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se acham, aprovados. E na próxima semana nós não teremos reuniões, mas podemos compensar após o feriado da Semana Santa. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião dessa CPI com data e pauta a serem divulgadas nos canais oficiais do Senado Federal. Declaro encerrada a presente reunião. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Já não é mais a minha pequena, não. As performances de Gal Costa mexem muito comigo. Vem, Cris! A música toca em lugares que, às vezes, o discurso verbal puramente não toca. Espaço Cultural, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada.
é o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Em abril, uma programação especial que reconta e celebra a história do Brasil. Era belo de se ver seu plantio de algodão, suas roças grandiosas de arroz, milho e feijão, e tudo isso em socorro do povo do sertão. Toda sexta, 21h, aqui na TV Senado. Havendo o número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 8 de abril de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão um conjunto de documentos que eu passarei a fazer a leitura na próxima reunião. Vamos direto aos itens da pauta, em razão do avançado da hora. Presidente, eu pois não, falei com a senadora Margarete, que tem relatoria, eu não tenho, é só um requerimento, e eu queria ir lá com o SAFE para abrir lá a comissão dele, que ele está esperando. Se for possível, ler o requerimento que está na pauta. Se não houver objeção. É rapidinho, 3 minutos. A CDR, o que está me informando é que a CDR já encerrou, já votaram lá, senador Plínio. Já? Já terminou. Ótimo, melhor ainda. Ok? Então, mantenho a ordem na sequência publicada. Item 1, projeto de lei 868 de 2020, tramita em conjunto com o PL 709 de 2024 e PL 943 de 2020. Não terminativo. Esse projeto estava na ordem do dia de hoje, a pedido do relator, foi retirado de pauta. Item 2 também foi retirado de pauta, o projeto de lei 5521 de 2020. A senadora Margarete Busetti, a relatora, me pediu a retirada de pauta para ajuste no parecer. O item 3, projeto de lei número 13 de 2022, tramita em conjunto com o PL 1903 e 2024, também o 1474 e o 1510 de 2024, não terminativo, dispõe sobre o transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos. Essa matéria é oriunda da Câmara dos Deputados, né, e tem como relatora a senadora Margarete Busetti, que se esforçou para trazer no dia de hoje esse relatório, e eu cumprimento a relatora pelo esforço. O relatório é pela aprovação do projeto de lei número 13 de 2022, na forma da subemenda substitutiva número 1 da CMA, ficando prejudicados os demais projetos. Concedo a palavra à senadora Margarete Busetti, relatora da matéria, para a leitura do seu relatório. Obrigada, presidente. Peço permissão para ir direto à análise, porque é um relatório bem extenso. E, olha, nós estamos há 6 meses trabalhando com a ANAC, com a BEAR, com o IMEPOR, para que esse projeto pudesse ser aprovado. Conforme o artigo 104 do RIS, compete a essa Comissão de Serviços de Infraestrutura analisar a presente proposta, que tem como tema central o regramento acerca de condições de prestações de serviços de transportes aéreos.
No caso em pauta, trata-se do estabelecimento de medidas que garantam a oferta de serviços seguros e de qualidade para o transporte de animais de estimação, mais especificamente os cães e gatos por via aérea. Corroborando o entendimento proferido pela Comissão de Meio Ambiente na forma do parecer do Senado Federal número 2 de 2025, entendemos que as propostas originais contribuem em pontos específicos para a construção da solução mais adequada à garantia dos direitos dos animais e de seus tutores, mas não são individualmente capazes de solucionar os problemas que originaram essa importante discussão, nem de conciliar essa solução com as questões relacionadas à segurança do transporte aéreo. Sendo assim, concentramos a análise no substitutivo trazido pela emenda número 1 da CMA. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, do ponto de vista de adequação dos dispositivos legais aplicáveis ao serviço de transporte aéreo, é fundamental avaliar todo e qualquer impacto que uma determinação associada à oferta de um serviço específico pode causar na cadeia de procedimentos associados ao gerenciamento da segurança de voo, cuja proteção se sobrepõe a qualquer outro objetivo. Sendo assim, reconhecida a necessidade de disciplinar o tema, de forma que o cidadão possa transportar seu animal de estimação com segurança e qualidade por via aérea, o atendimento a essa necessidade encontra limite nos parâmetros operacionais de segurança do voo. Não bastasse a abundância de relatos e processos judiciais que tratam de problemas encontrados por usuários de transportes aéreos nacional, no momento de embarcar seus animais de estimação, o emblemático caso do cão Joca, que morreu após passar um longo período sob condições inaceitáveis durante uma operação desastrosa de transporte aéreo interestadual. Comprova a necessidade de se disciplinar esse tipo de serviço, provendo à população garantias mínimas de que o serviço ofertado cumpre com requisitos mínimos de qualidade e segurança. Esse disciplinamento deve, contudo, respeitar o equilíbrio saudável entre legislação, regulamentação, de forma que a implementação dos serviços e cuidados e responsabilidade que se dê na implementação de forma compatível com a necessária flexibilidade normativa que permeia o detalhamento das condições nas quais ocorre cada operação específica. É nesse contexto que corroboramos a opção adotada pela CMA de alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento da produção da nova lei autônoma sobre a matéria, sendo o transporte aéreo público da matéria amplamente regulado e cujo marco legal se encontra atualizado e concentrado no referido código. Cabe implementar as diretrizes para o disciplinamento desse tipo de específico de contrato de transporte aéreo neste momento, diploma legal. É, portanto, coerente a opção de inclusão do novo capítulo 4º do Contrato de Transporte Aéreo de Cães e Gatos dentro do título 7º do Contrato de Transportes Aéreos de inclusão da seção 6ª da responsabilidade por danos a cães e gatos no capítulo 1º da responsabilidade contratual do título 8º da responsabilidade civil. Analisando a proposta de inclusão do capítulo 4º do Contrato de Transportes Aéreos de Cães e Gatos, começando pela inclusão do artigo 245-A, que determina a obrigatoriedade da oferta do serviço de transportes
de cães e gatos, ressalvada a existência de limitações relacionadas à segurança operacional, observamos um avanço representativo e, ao mesmo tempo, responsável dos direitos dos tutores em relação ao transporte de seus animais. Analisando em detalhe os parágrafos que acompanham a determinação do caput, observamos que o dispositivo proposto é eficiente na circunscrição das condições nas quais o serviço deve ser prestado e nas ações que competem a cada agente envolvido. O parágrafo 1º do artigo em análise especifica quais animais devem ter seu transporte previsto dentro das possibilidades compatíveis com o sistema de gerenciamento da segurança de cada operador. E o parágrafo 2º prevê a determinação de requisitos específicos a serem desenvolvidos pelo órgão regulador, no sentido de garantir tanto o bem-estar animal quanto a segurança do voo. Esses dois dispositivos moldam a determinação do caput para que a implementação das melhorias desejadas possa ocorrer de forma compatível com a estrutura já existente no mercado de aviação nacional e internacional. O parágrafo 3º e parágrafo 4º do mesmo artigo estabelecem que as companhias, ao ofertarem esses serviços, devem dar total publicidade aos trâmites necessários à sua utilização e devem ter pessoal capacitado para executar a operação nos moldes exigidos. Por fim, os demais parágrafos detalham aspectos relevantes da execução do transporte que deverão ser considerados pelo regulador e pelo prestador no momento de estabelecimento dos requisitos normativos e dos serviços ofertados, respectivamente. Em complemento ao artigo anterior, no artigo 245b, garante que, no caso de transporte fora da cabine, seja garantido o bem-estar do animal e seja utilizado o mecanismo de rastreamento. Na mesma linha, o artigo 245c, que garante o estabelecimento das limitações, sejam considerados tanto os requisitos relativos à segurança operacional, quanto aqueles relacionados aos atos de interferência ilícita. Por fim, o artigo 245d encerra o capítulo 6º, determinando que o tutor deverá cumprir todas as obrigações contratuais e com as instruções da equipe do transportador para que o transporte seja realizado. Analisando a proposta de inclusão da seção 6 da responsabilidade por danos a cães e gatos, observamos que o texto do artigo 266A determina a responsabilidade do transportador independente da culpa, nos casos de morte ou lesão decorrentes da prestação de serviço, com a intenção de garantir que esse transporte ocorra de forma adequada para a garantia da segurança do animal. Em contrapartida, são elencados no parágrafo 1º e no parágrafo 2º situações excludentes, baseada na quebra de vínculo causal entre a execução do transporte e o dano ocorrido. Na mesma linha disciplinadora, no artigo 266b, da mesma forma, seção responsabiliza o tutor pelo comportamento do animal durante a operação de transporte, tanto em relação a companhias aéreas como em relação a terceiros. O texto consolidado na emenda número 1 da CMA representa o conjunto dos elementos presentes nas propostas originais que se mostram mais relevantes e que são compatíveis com os procedimentos de segurança aplicáveis às operações de transportes aéreos públicos. A implementação desse dispositivo como parte do marco legal que disciplina o transporte aéreo no Brasil certamente contribuirá
para que o transporte de cães e gatos ocorra de forma mais segura e permitirá, de um lado, que os operadores planejem e ofertem serviços adequados para o público pet e de outros, que os tutores tenham plena consciência de seus direitos e deveres e possam usufruir com confiança do transporte aéreo público junto com seus animais. Voto, senhor presidente, pelo exposto e em consonância pelo disposto no artigo 260, inciso 2º, a linha A do RISF, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 13 de 2022, na forma da emenda substitutiva número 1 da CMA, ficando prejudicados os demais projetos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, nobre senadora Margareth Busetti, pelo relatório que apresenta, um relatório robusto, que trata de dar encaminhamento a uma situação que é um problema nacional, né? Sim. O transporte de animais por via aérea, né? E que já deu assim, situações constrangedoras, gerou situações constrangedoras para o Brasil e situações que gerou inclusive comoção nacional. Hoje, né, o cuidado com os animais hoje é um apelo, né, de todas as classes. Então, é um projeto que traz um conjunto de propostas, né, para aumentar a segurança no transporte desses animais, né, que só o regulador não deu conta de resolver. Então veio para o legislativo. A preocupação, né, presidente, é que ele seja executável. Exato. Que senão não... Na verdade é o tipo de coisa que o próprio regulador podia resolver, por meio das instruções e tal. Mas acabou não gerando um ambiente de maior segurança, de maior resposta, né, e isso faz com que o legislador, né, apresente, crie mais uma norma, mais uma regra, né? O importante agora é dar efetividade à norma, é dar cumprimento à norma, né, e garantir proteção, cuidado aos animais no Brasil. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda substitutiva número 1 da CMA. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Presidente, posso apresentar um pedido, um requerimento de urgência para essa matéria ir à plenária ainda hoje? Porque nós estamos há 6 meses discutindo isso. Pois não. Submeto o pedido da senadora Margareth Busetti de tramitação urgente ao plenário do Senado Federal. Senhores senadores e senadoras que concordam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Assim será feito o encaminhamento ao plenário. Nós vamos passar agora à deliberação dos requerimentos. E eu queria, antes, eu vou fazer a leitura do conjunto dos requerimentos e depois nós faremos a votação em bloco de todos eles. Os senadores autores que estiverem presentes, que quiserem encaminhar a matéria, terão a palavra. Mas, além daqueles que estão na ordem do dia, tem outros 3 requerimentos, né, os requerimentos números 32, 33 e 34, de autoria. Um é de minha autoria, né, que pede informações à Agência Nacional de Energia Elétrica. O outro é de autoria do senador Randolfo Rodrigues, líder Randolfo, que pede faz o convite a um dos diretores da ANAC, e um requerimento do senador Lucas Barreto, que aqui está, que também convida representantes do ICMBio para comparecer no âmbito dessa comissão. São esses 3 requerimentos extra-pauta. Eu indago aos senadores se concordam com a inclusão. Não havendo objeção, ficam incluídos os 3 itens na ordem do dia de hoje. Item 4, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura número 9 de 2025, requer nos termos do artigo 73 do Regimento Interno do Senado Federal a criação de subcomissão temporária composta de 5 membros titulares e igual número de suplentes para, no prazo de 360 dias, destinada a examinar a grave situação criada pela deterioração da BR-319, rodovia que viabiliza o contato da região norte com o restante do território nacional
e sugerir providências para a solução no menor tempo possível para resolver esse problema diante das dificuldades impostas aos moradores de toda a região e dos problemas econômicos criados pela atual conjuntura. Requerimento de autoria do senador Plínio Valério, a quem asseguro a palavra para encaminhar. Obrigado, presidente. Primeiro, elogiar, né, sua intenção em abrir, que nós possamos fazer essa subcomissão. Não é tão normal e tão comum que um presidente abra mão do poder total. Então, o senhor só merece elogio de nossa parte e reconhecimento. O senhor é de Rondônia, não sofre tanto quanto nós no Amazonas, mas sofre também por não ter a BR-319. Você, no caso, indo para Manaus, nem sempre a gente tem que sair. O Amazonas é o único estado do Brasil que não é ligado por via terrestre ao Brasil. Tanto é que a gente entrou com ação agora no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Fux, que é o relator, nos diga se nós somos brasileiros ou não. A Constituição garante esse direito, né, assegura esse direito. Todos são iguais, a região são iguais. O Amazonas não está sendo. Eu acho importante a gente colher esse subsídio e trazer para que o senhor, como presidente, depois faça suas conclusões. E eu defendo dessa maneira. A BR-319, para nós, é a nossa redenção. E vi o resgate da cidadania e falando economicamente. Não sai da nossa memória, não há quem apague da nossa memória, seja psiquiatra, psicólogo, seja lá o que for, não apaga o nosso conterrâneo morrendo asfixiado e a imagem dos carros transportando oxigênio atolado na BR-319 sem poder socorrer. Portanto, é muito válido, eu só tenho elogios e nós vamos trabalhar. Agradeço, Vossa Excelência, senador Plínio Valério, e, assim, a comissão ela tem um conjunto de temas para trabalhar, um conjunto de diretrizes, né? Aquilo que o papel da comissão já é bastante alargado, né? Discutir setor de óleo e gás, né? Aviação, ferrovias, rodovias, hidrovias, né? Telecomunicações, enfim, tem muitas matérias para a gente encaminhar aqui. Esse tema da BR-319 é um tema indispensável, não apenas para a região norte do país, não apenas para o Amazonas, para Rondônia, que estão ali, são estados irmãos, vizinhos, mas é um tema estratégico para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, né, para a integração dessa região a todo o território nacional, que vez ou outra fica estrangulado. Quando a hidrovia não tem passagem porque o nível do rio baixa, a opção que teria é a 319, que hoje está inviabilizada. Então, dada a importância dessa matéria, a urgência do encaminhamento de solução para esse tema da pavimentação da 319, eu estou submetendo à apreciação esse requerimento e faço votos de que essa comissão, né, possa cumprir, né, o papel de encaminhar, né, primeiro o relatório quanto à situação fática que lá está, né, e o encaminhamento de propostas de solução. Espera-se de curto prazo, porque de longo prazo é o sofrimento. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. O item 5, requerimento da Comissão de Serviço de Infraestrutura número 23 de 2025, requer que na audiência pública, objeto do requerimento número 99 de 2024, seja incluído o senhor Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Esse requerimento de autoria do senador Lucas Barreto, a quem asseguro a palavra para encaminhar. Senhor presidente, nós estamos incluindo aí o presidente do IBAMA e quando protocolamos esse requerimento, a assessoria do IBAMA disse que o IBAMA não tem nada a ver e que é com o ICMBio a licença da prospecção da Foz do Amazonas. Então agora nós estamos convidando os dois. A ministra Marina virá sozinha e, dependendo do que ela falar, aí já fica aprovado para convidar o diretor do IBAMA e para convidar depois o nosso presidente do ICMBio. Para que nós tenhamos condição de saber. É importante frisar, senador Plínio, que o petróleo no Amapá é importante para a Amazônia e para o Brasil. Nós não conseguimos prospectar a 50 quilômetros de onde já estão explorando, onde já tem 16 poços vão produzir 14 bilhões de barris. Imagina o senhor, as nossas reservas são 16 bilhões.
Então, é um absurdo que nós não tenhamos a condição de prospectar a nossa riqueza. Aí aprovou-se agora, a SEMA do Amapá, a Secretaria de Meio Ambiente, aprovou no Amapá um centro que a Petrobras fez, um centro de proteção e de resgate da fauna, que é importantíssimo para o Amapá. Mas será que esse centro vai ser aprovado para proteger se houver um derramamento de óleo na Guiana? Então, tem que estar esse centro lá, sim, mas para atender a prospecção e a exploração do petróleo no Amapá. É uma grande reserva. Todos falam que é o grande prêmio, o pré-sal ali da nossa costa do Amapá. E imagina os senhores, o pré-sal, ele partilha royalty com todos os estados. Imagina que o pré-sal vai ajudar o governo irá arrecadar 100 bilhões de reais, o dobro do déficit, e poderá também financiar aí o asfalto da BR-319, tão sonhada pelos amapaenses, e tantas outras coisas, né? Tem um fundo a ser criado que financiará ciência, tecnologia e formação tecnológica. Então, queria pedir aos senhores a aprovação desse requerimento para que a gente possa trazer a ministra Marina Silva aqui para saber por que só o Amapá que não. Por quê? Quais são as forças ocultas que estão impedindo que nós exploremos essa riqueza que não é do Amapá, é do Brasil. Pré-sal é do Brasil, sendo que, presidente Marcos, em Macaé, Amapá e Pará não receberam um centavo o Estado não recebeu nem um centavo de pré-sal. Apenas os municípios do Amapá receberam 93 mil, enquanto o Rio de Janeiro ficou com 16 bilhões de reais no ano passado. Então, isso são dados oficiais. Então, cumprimentar o senhor e agradecer sempre pelo apoio que dá, sendo amazônica, para que nós possamos ter esse petróleo prospectado e explorado na costa do Amapá. Perfeitamente. Aproveito para cumprimentar o senador Lucas, né? Tem vários requerimentos aqui aprovados com relação a esse tema, né? O senador Lucas, não só aqui na comissão, mas no plenário do Senado também, é um grande defensor, né, do petróleo do Amapá. O petróleo do Amapá, na verdade, vai gerar benefício para o Brasil inteiro, né? Mas o estado do Amapá é um estado que, assim, tem uma riqueza muito grande e o povo vivendo na pobreza. E eu entendo que os entraves não são ocultos, não. Os entraves são visuais, são visíveis. É o mesmo entrave que está lá na região amazônica com a 319. Os mesmos entraves, as mesmas ONGs, o mesmo procedimento que nós sabemos. São conhecidos. Então, o Lucas, por isso eu chamo o Lucas de companheiro de infortúnio e ideais. Inclusive, da última vez que a ministra veio aqui, ela disse que Belo Monte, que hoje, imagina se não tem Belo Monte para gerar energia para o Norte e Nordeste. O Amapá injeta 1.000 megawatts lá no linhão de Tucuruí. Nós apenas consumimos quase 300 megawatts. Mas imagina se não tem Belo Monte. Em Belo Monte, ela disse que houveram duas questões, uma técnica e uma política. A técnica foi resolvida quando o Brasil decidiu que era questão nacional Belo Monte. E a política, ela perdeu o cargo. Obrigado. Obrigado, senador Lucas. Portanto, encaminhado o requerimento. O item 6... requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, número 26 de 2025, requer que, na audiência pública, objeto do requerimento 57 de 2024, sejam incluídos entre os convidados um representante da Eldorado Brasil Celulose e um representante da Cedro Participações. Requerimento de autoria do senador Zequinha Marinho. O item 7, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, número 27, requer a realização de audiência pública para debater o PL 3220 de 2019, que altera o parágrafo único do artigo 73 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, e da outras providências sobre o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de interesse público. Requerimento de autoria do senador Espiridião Amin.
O item 8, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura número 28, requeiro, nos termos do artigo 90, inciso 13 e artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa nos estados brasileiros com o objetivo de realizar um Plano Nacional de Diligências nos trechos rodoviários atualmente sob regime de concessão. Requerimento de autoria desse presidente, senador Marcos Rogério. O item 9, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura número 29 de 2025, requer nos termos do artigo 90, inciso 13 e artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa nos estados da Federação com o objetivo de apurar, in loco, os problemas relacionados às concessões ferroviárias no Brasil, bem como identificar os pontos críticos da malha ferroviária nacional atualmente sob responsabilidade da iniciativa privada. Também requerimento de minha autoria. O item 10, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, número 30 de 2025, requeiro nos termos do artigo 90, inciso 13 e artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa nos estados brasileiros com o objetivo de apurar in loco as condições técnicas, sociais, ambientais e econômicas nas regiões envolvidas em projetos de concessão de hidrovias no Brasil, também de minha autoria. E o item 11, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, requer nos termos do artigo 90, inciso 13 e artigo 142 do Regimento do Senado, a realização de diligência externa nos estados brasileiros com o objetivo de fiscalizar e levantar informações relacionadas às concessões no setor aeroportuário. Aqui, esse requerimento está em conjunto com o do senador Randolph, que trata do mesmo tema, o dele direcionado ao aeroporto de Macapá. Exatamente o item 30, o requerimento número 32, que foi aprovado extra pauta. Requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 e 5 da Constituição Federal, que seja convidado o senhor Tiago Souza Pereira, não, esse aqui é da convocação, diretor da ANAC, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre o constante descaso e reiterada ineficiência na prestação de serviço aos usuários do Aeroporto Internacional de Macapá, autoria do senador Randolph Rodrigues, que já teve a oportunidade, inclusive, de encaminhar a matéria. O item seguinte, requerimento número 33, requer nos termos do artigo 90, inciso 13, e artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa no município de Nova Mamoré, no estado de Rondônia, com o objetivo de verificar em loco os impactos provocados pela recente enchente que atingiu a região. Requerimento de minha autoria. E o requerimento número 34, do senador Lucas Barreto, que requer, na audiência pública objeto do requerimento número 99 de 2024, sejam incluídos o excelentíssimo senhor Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas e Energia, e o senhor Mauro Oliveira Pires, presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Eu submeto à comissão o item 35, não foi incluído na pauta por equívoco. Indago, esse é o requerimento que eu anunciei, que seria pedido de informações à Agência Nacional de Energia Elétrica, e ele não foi incluído, muito embora eu anunciei a inclusão dele extra pauta. Se não houver divergência, fica, portanto, ratificada a inclusão conforme anunciado no início dessa sessão. Requer que sejam prestadas pelo senhor diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informações sobre possível acordo relacionado à transferência de controle societário da Amazonas Energia S.A., prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica do Estado do Amazonas, após fim da vigência da medida provisória número 1232, de 12 de junho de 2024. Esse é o requerimento. Eu queria passar aqui a presidência ao senador Lucas para que eu pudesse fazer o encaminhamento dessa matéria. Com a palavra o senador Marco Rogério. Senhor presidente, esse tema é um tema que eu estou pedindo a aprovação desse requerimento, considerando justamente os efeitos dessa decisão e a possibilidade de impacto que isso pode gerar na conta de luz de todos os brasileiros. Tem uma situação dessa medida provisória que está sendo objeto de questionamento nesse momento. Essa medida provisória ela venceu e, posteriormente ao exaurimento do prazo de vigência dessa medida provisória, atos estão sendo praticados. E o requerimento que eu estou apresentando, ele vai na direção justamente de solicitar informações sobre em que pé está as tratativas em relação a essa concretização desses atos que foram praticados, repito, dentro de um ambiente onde se discute a validade ou não da medida provisória em razão do seu exaurimento, em razão da sua caducidade. Nesse sentido, estou solicitando informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, se propôs qualquer tipo de acordo no âmbito judicial acerca de transferência de controle societário da empresa Amazonas Energia S.A. e, em caso positivo, explicitar, quando esse acordo foi proposto, suas razões, seus fundamentos jurídicos e de mérito e seus termos, explicitar os motivos pelos quais a ANEEL não discutiu a possibilidade desse acordo em audiência pública, o envio de avaliação jurídica sobre a possibilidade desse acordo após o fim da vigência da medida provisória 1232, de 12 de junho de 2024, informar se a ANEEL estimou os impactos desse acordo aos consumidores brasileiros de energia elétrica, bem como os riscos associados e, em caso positivo, enviar os documentos que contenham essas estimativas e enviar a avaliação jurídica que justifique o sigilo dos documentos com essas estimativas. O que se comenta é de um impacto de acima de 14 bilhões com relação a essa transação. Mas essa informação a comissão não tem. Não se tem esses números, não se tem esses dados, e o objetivo aqui é apurar realmente qual é o real impacto dessa transação. E o envio de parecer jurídico emitido pela Procuradoria-Geral Federal, junto à ANEEL, que subsidiou a cláusula 7ª do segundo termo aditivo no contrato de concessão número 1 de 2019, com condição suspensiva de eficácia dos respectivos termos, possibilitando o envio dos documentos comprobatórios de formalização da operação pelos pretensos novos controladores da Amazônia Energia em prazo superior ao de vigência da medida provisória 1232 de 24. Além desses pedidos, e aqui estou encaminhando uma ponderação no sentido de que, antes de encaminhar esses documentos à comissão, que a agência tenha a cautela de não avançar com qualquer tratativa sem antes informar o Senado Federal. O exaurimento das medidas provisórias no Brasil, quem declara o seu início e o seu final, o início é o Executivo quando sanciona,
Mas a caducidade, o momento em que ela deixa de cumprir os seus efeitos, é feito pelo presidente do Congresso Nacional. Por essa razão, estou encaminhando esse requerimento para que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa prestar as informações, as devidas informações a esta comissão. Era o apelo que gostaria de fazer, senhor presidente. Devolvo a presidência ao titular. Obrigado. Tem algum outro mais? Estava ali? Só votar tudo. Submeto os requerimentos à apreciação dos senhores e das senhoras senadoras. Aqueles que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as atas. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos e o esforço enorme, até às 14 horas e 38 minutos aqui, declaro encerrada a presente reunião. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Saiba o que as empresas podem fazer para contratar mais pessoas com autismo. Nessa entrevista, vamos falar sobre o potencial de produtividade e de criatividade das pessoas com transtorno do espectro autista e de como essas contratações podem trazer vantagens competitivas para as empresas. Inclusão da pessoa com autismo é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Flávia Calafange. Ela é a diretora para a América Latina do HD Sunflower, o cordão de girassol. Flávia, bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigada a você pelo convite, Marcelo. Flávia, vamos começar então falando um pouco sobre essa realidade. A gente já estava conversando um pouco sobre isso antes de começar a entrevista. E você traz números, às vezes até duros, né, sobre a realidade do mercado de trabalho para as pessoas que têm autismo. Conta para a gente como é que está essa situação hoje aqui no Brasil. Olha, atualmente 85% da população adulta autista está fora do mercado de trabalho. E eu diria que os outros 15%, eu me arrisco a dizer que muitas vezes estão subempregados ou não têm um desenvolvimento de carreira adequado dentro das instituições. Então, eu estou muito satisfeita de poder hoje conversar com você sobre isso, para a gente ver como mudar a mentalidade das empresas brasileiras com relação a pessoas neurodivergentes, autistas, com TDAH, disléxicos, e ampliar a forma de contratar para poder, como você mesmo bem falou, melhorar o rendimento e a produtividade. É importante que a gente está trazendo aqui essa situação e mostrando, por exemplo, eu quero que você mostre, a gente mostrar que
contratar as pessoas neurodivergentes pode trazer vantagens competitivas para as empresas. Falando especificamente do autismo, tem algumas características das pessoas autistas que são muito favoráveis ao mercado de trabalho, especialmente para algumas carreiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente já começar aqui a desmistificar um pouco a ideia que muita gente tem das pessoas autistas e que não conhecem esses potenciais que são tão favoráveis às atividades de trabalho. Os autistas até hoje não tinham sido considerados, e se você for parar para pensar, desde o momento da descrição do cargo, né? As empresas geralmente colocam para todos os cargos, excelente comunicação verbal, escrita, oral. Por quê, né? Por que a pessoa tem que ser um excelente comunicador? Isso vai depender, obviamente, do cargo que ele for postular. Então, o que está acontecendo é que agora as grandes empresas, eu acabo de voltar de Viena, do Zero Project, que é um evento que acontece na ONU, em Viena, que é para transformar o mundo num mundo sem barreiras para pessoas com deficiência. E lá apareceram uma série de iniciativas, eu vou falar aqui de algumas. A Microsoft, por exemplo, identificou que os autistas têm o hiperfoco, eles têm capacidade, mais disciplina, mais acuracidade, são mais detalhistas. Então, eles mudaram a forma de contratar. O primeiro filtro, a primeira entrevista, que era aquela coisa olho a olho, aquelas perguntas diretas sobre personalidade, que o autista geralmente vai fugir, não vai passar nesse primeiro filtro, ele foi mudado. Então, por exemplo, eu vi algumas dinâmicas, um grupo de autistas sentado numa sala com espaguete e marshmallow. E aí eles falavam, tá, construam aqui um castelo, ou façam, né, alguma figura. E aí, curiosamente, como eles podiam interagir e como eles fizeram, assim, coisas inesperadas, assim, a criatividade do autista é totalmente diferente do neurotípico. O autista consegue enxergar o mundo de forma diferente. E todas essas... eles estão utilizando também o Minecraft, o joguinho, porque o autista, como gosta muito de jogo, utilizam para poder ver como ele se diferencia. Eu vi a Ernst Young também, eu tinha visto já, que eles colocam numa tela uma figura e entregam os blocos para eles replicarem os blocos do que estava na tela, né? Com os blocos do que estava na tela. O neurotípico demora muito mais tempo do que o autista. O autista vem e rapidinho faz. Então, assim, tentar identificar quais são realmente as habilidades e os talentos. Eu, como tenho uma filha autista, eu não gosto nem do anjo azul, nem do superdotado. Mas, assim, enxergar que sim, eles têm talentos diferentes e as empresas estão obtendo vantagens. Teve uma empresa alemã que se chama Outcom, que acho que são 86% dos funcionários hoje são neurodivergentes. Eles estão focados em tecnologia. Mas eles falam que a produtividade é muito maior, a disciplina é muito maior, a capacidade de resolver os problemas de forma diferente do esperado. Então, assim, o mundo está mudando e é a hora das empresas no Brasil também começarem a pensar sobre isso. Vamos dar uma dica, então, para os empresários e empresárias brasileiros sobre qual o caminho para eliminar essas primeiras barreiras e permitir que essas pessoas tenham a possibilidade de chegar dentro das empresas. Depois a gente fala um pouco sobre o ambiente de trabalho ali dentro. O que a gente precisa? Dar uma dica para a gente mudar essa cultura. Então, as empresas hoje têm claramente, com a sua agenda ESG, elas têm claramente o que elas vão fazer. Os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente estava falando. Era esse? Voltar para isso. Era isso? Não, eu ia falar que tem muito claro o que vão fazer com gênero, tem muito claro o que vão fazer com etnia, com raça, mas o universo da deficiência ainda é muito desconhecido. Então, quando contratam deficiente, na grande maioria das vezes, contratam deficientes que têm algo visível, ou então situações onde eles acham que mais facilmente vão poder lidar. Então, como você faz para preparar os seus líderes, a sua área de recursos humanos, para poder também abrir o espaço para os neurodivergentes, pensando que isso vai te trazer uma vantagem competitiva? Mudar essa cultura.
E dentro do ambiente de trabalho, o que é importante para trazer essas pessoas? Quer dizer, uma vez que a pessoa entrou, que a empresa contratou uma pessoa que tem autismo, a empresa, né, deu essa oportunidade para a pessoa e está se dando também uma oportunidade. Quais são as ações que as empresas devem fazer para favorecer o desenvolvimento profissional dessas pessoas dentro já do mercado de trabalho, dentro já dos seus ambientes corporativos? Então, não existe um autista igual ao outro. Então, eu acho que por isso também o desafio é tão grande, tá? Poder identificar quais são os talentos e as habilidades de cada um, o diferencial, contratar a pessoa na sua íntegra, né? Não um número, para poder entender realmente aquela pessoa, o que ela pode trazer de vantagem dentro do ambiente de trabalho e as acomodações a serem feitas que são desde o chefe saber que aquela pessoa, às vezes, vai ser honesta demais, às vezes vai ser muito rígida, vai ter que cumprir o horário, não vai poder deixar ele esperando. A flexibilidade é uma coisa, né, difícil para o autista. Então, assim, poder o próprio líder se adaptar ao funcionário. As equipes, eu achei muito legal que a Microsoft, eles têm assim, dentro da área, o autista tem um coach, alguém que vai ajudar a orientá-lo dentro da área. E na empresa eles têm um buddy, que é um amigo que vai ajudar na sociabilidade, vai ajudar no dia a dia para a pessoa não se sentir tão diferente dentro da empresa. Porque geralmente, e aí também eu acho interessante a gente falar, que tem muitos autistas dentro das empresas que eles ainda não têm diagnóstico. E essas pessoas, elas sofrem caladas, elas utilizam o que se chama masking, elas fingem que está tudo bem, mas todo dia de manhã, para ir para o trabalho é um sofrimento, é um desafio muito grande. Então, aquele indivíduo que era o antipatizado, aquele que está sempre excluído das rodinhas, aquele que almoça sozinho, geralmente ele pode ser neurodivergente, ele pode ter alguma dificuldade e pode estar sofrendo. E em vez de ver ele como chato, como o difícil, ver ele como uma pessoa que está sofrendo, né? Isso também é novidade. E incluir, né, fazer esse movimento de inclusão e não o movimento contrário que muitas vezes acaba acontecendo. A gente tem uma legislação que é uma legislação considerada avançada, a gente tem algumas leis feitas para proteger e para promover o espaço de trabalho e da educação das pessoas com autismo. A lei, uma vez aplicada, ela ajuda a mudar a cultura e, por seu lado, a cultura da sociedade também é o que acaba gerando as leis. Como é que você enxerga hoje a legislação brasileira para as pessoas com autismo e os impactos que elas estão trazendo para a nossa sociedade e também, claro, que abre espaço para você trazer também um alerta, caso você considere que essas leis estão ali muito bem escritas, mas ainda falta. Eu quero que você traga para a gente a sua visão. Você tem lugar de fala nisso. Você falou muito bem que as leis são muito elaboradas, muito bonitas, e se elas realmente fossem seguidas, cumpridas, seria sensacional. Mas nós não temos como regular, como fazer com que essas leis sejam cumpridas. E aí eu vou te dar um exemplo, não sei, dos planos de saúde. Eu morava no Chile, voltei para o Brasil, preenchi questionário para conseguir um plano de saúde para minha família e quando eu falava que minha filha era autista, eu fui negada em todas as propostas que eu preenchi. E isso é uma coisa que está bastante agora saindo à luz. Então, no que diz respeito ao ambiente de trabalho, existem as cotas, mas não são cotas para autismo, são cotas para pessoas com deficiência. Então, é mais fácil eu contratar aquela condição que vai ser mais simples para eu lidar, que não vai exigir tanto estudo, como eu falei, tanta educação da cultura da empresa para poder receber, aceitar. E a contrapartida vai ser poder ter benefícios dos talentos e das novas aptidões que não tinham sido mapeadas antes, que o autista tem. Essa mudança de cultura dentro das empresas, voltando um pouco para a questão do mercado de trabalho, tem algumas questões que são importantes a gente trazer aqui também. Os autistas normalmente são pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada para algumas coisas, por exemplo, sons, né, emissão de luzes, principalmente luzes que piscam. Quer dizer,
O que é importante assim, para o ambiente de trabalho, para tornar os ambientes mais amigáveis? Existem ações, às vezes simples, claro, considerando que dentro, né, desse universo também existem os vários tipos diferentes, os níveis diferentes de autismo, né? As pessoas também são diversas entre eles, assim como os neurotípicos, como, né, nós chamamos, também são diversos. Mas como é que a questão, por exemplo, dessas hipersensibilidades que eles têm pode ser tratada dentro do ambiente de trabalho para permitir que ele tenha mais desenvolvimento e entregue mais para a empresa e possa desenvolver mais esses talentos que você está trazendo aqui para a gente? Como, novamente, não existe um autista igual ao outro, eu falei antes, é importante, no momento de contratação, entender. Ele pode estar num ambiente barulhento? Ele precisa de um protetor auricular? Ele precisa estar perto da saída? Porque os autistas têm muitas comorbidades também, tá? Então, os autistas são extremamente ansiosos, na grande maioria das vezes. Muitos têm TDAH. Então, enxergar o autista sabendo exatamente quais são as necessidades que ele vai ter para poder ter um rendimento melhor. E não só falando de autismo, né? Como eu sou diretora do Cordão de Girassol, a gente faz palestras dentro das empresas para poder dar determinadas indicações das diferentes condições, como o ambiente deve estar preparado, porque às vezes são coisas muito simples. É só o RH perguntar. Fala, o que você precisa para trabalhar conosco? Valorizar e fazer com que a pessoa sinta que ela é importante e aí ela vai poder abrir e dizer. E eu me atrevo até a mencionar que muitas empresas, que como eu falei, têm autistas, não sabem. Isso que a gente está falando de diagnóstico tardio, que apareceu a atriz Letícia Sabatella, começam a aparecer pessoas que você fala, mas ela não parece. O autista muitas vezes não parece, não tem como você saber. Ele vai se sentir cômodo com a lei do cordão de girassol, a gente conseguiu isso, né? Dele poder usar o cordão de girassol e a pessoa saber que ele pode precisar de respeito, empatia, solidariedade, paciência. E eu acho que até agora isso não estava sendo visto, nem comentado dentro das empresas. Flávia, você teve participações internacionais, agora representando o Brasil em discussões sobre empregabilidade para as pessoas com autismo. Participação no Dia Mundial, né, na efeméride, na comemoração do Dia Mundial na conscientização sobre o autismo e também um projeto chamado Zero Project, que eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, um pouco sobre o que você levou representando o Brasil internacionalmente e do que você traz também como novidades, inclusive de grandes empresas que têm aumentado suas contratações de pessoas com autismo e sobre os resultados que essas empresas estão conseguindo. Tá, o Zero Project, no ano passado, eu fui palestrante, painelista, para falar sobre as emergências ambientais naquela hora, que estavam assim, tinham muitas coisas, teve o Rio Grande do Sul, tinha a Espanha, e era para falar que os deficientes são os primeiros que morrem, né? Que é difícil identificar. Então, o cordão de girassol ajuda nesse momento aos brigadistas, aos bombeiros poderem socorrer as pessoas com deficiência. Mas lá em Viena, que foi o Zero Project nas Nações Unidas, nós tivemos um painel que era só sobre empregabilidade de autistas. E nesse painel, que foi, assim, para mim, muito emocionante, apareceu uma universidade na Flórida, que é a primeira universidade Beacon College para pessoas neurodivergentes. E isso, para mim, é uma excelente notícia. Fiquei muito feliz, porque sempre vai ser uma preocupação minha com o que vai acontecer com a Felícia quando ela acabar o colégio. Depois teve uma empresa japonesa que estava utilizando autistas para separar os grãos de café. Eles têm uma empresa de café premium e os autistas, como são muito detalhistas e muito perfeccionistas, eles estavam separando os grãos, que eram os grãos perfeitos, digamos assim, de café, e ela estava dizendo a rapidez, a facilidade e a acuracidade dos autistas para fazer essa função específica. A Zara recebeu um prêmio, a Inditex,
porque eles atingiram uma meta de dobrar o número de contratados e explicando como os neurodivergentes estavam sendo recebidos pela empresa, então foi muito legal. A Microsoft, eu falei também já, né, que eles mudaram a forma de... Tem até quem quiser entrar, é muito interessante. Tem o programa de seleção da Microsoft, pode googlear e ver como que eles estão contratando autistas. Eram formas de poder, todas as empresas encontrando caminhos para poder mapear os talentos e as qualidades que iam ser valiosas e diferentes dos autistas e como isso podia aumentar a produtividade, a criatividade, a resolução de problemas dentro do ambiente corporativo. É surpreendente. Eu tenho a impressão que foi a própria Microsoft que mencionou 30% de ganhos na produtividade com os neurodivergentes. E para o Dia Mundial, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A gente está falando sobre um assunto que você tem lugar de fala, você é mãe de uma criança autista, de uma menina que está perto de completar 15 anos, a Felícia, né? 16. 16, está perto de completar, já está com 15 anos, perto de completar 16 anos. A gente está falando de mercado de trabalho, mas antes do mercado de trabalho, todos nós passamos pela educação. Como é que está essa situação hoje no Brasil? Quais são as dificuldades? Traz um pouco dessa sua experiência de mãe, educadora e ativista, né, dentro dessa questão que é falar sobre o autismo. Olha, a minha experiência foi bem dura. A Felícia tem 15 anos, ela estudou em 14 colégios. Ela pequenininha, a gente morava no Chile, lá no Chile, que agora eles têm lei de autismo, mas eles não tinham na época. Ela foi, digamos assim, convidada a se retirar de 3 jardins de infância. O primeiro, eu cheguei, a professora estava chorando, tinha crianças amarradas dentro do jardim. O segundo, ela caiu, se machucou. No segundo dia de aula, a pessoa me ligou e falou, vem buscar sua filha aqui, que ela parece um animal. Se ela não tomar uma droga, ela não vai poder vir ao jardim. No terceiro, a professora bateu nela. Eu cheguei, a professora estava chorando, falou, olha, hoje eu bati na sua filha. Então, assim, depois eu vim ao Brasil e no Brasil, como já existia a lei e os estabelecimentos têm que aceitar o autista, foi um desafio muito grande tê-la nos colégios normais, né, digamos assim, e ela, dentro da sala de aula, ser excluída, ser isolada, apesar de alguns colégios terem já a mentoria, a tutoria na sala de aula, se as famílias não estiverem abertas para receber essas crianças, elas ficam totalmente isoladas, né? Ficam que nem uma planta dentro da sala de aula. E quando a mentora sai de perto, a tutora sai de perto, vai no recreio, por exemplo, elas são agredidas, elas sofrem bullying. Minha filha chegava em casa e ficava assim, sai daqui maluca, que era o que diziam para ela. Então, assim, voltamos para o Chile. No Chile, ela ficou 2 anos fora do colégio, quase 2 anos sem ir ao colégio. E ela escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo uma gravata. Eu falei, por que você está pedindo uma gravata? Porque os colégios no Chile têm gravata, ela queria estudar. E os colégios não aceitavam de jeito nenhum lá. O Natal, na verdade, o que ela queria era poder estudar. Poder ir para o colégio. Aí terminei colocando ela numa escola especial lá. E lá, ela é super otimista, positiva, mas depois de um mês ela falou, mãe, eu sou especial, mas eu não sou muito especial. Eles são muito especiais, eles não caminham, eles não falam. Eu quero caderno, eu quero matéria. Ela queria inclusão. Ela queria estudar. Ela queria estudar. Junto das pessoas. E agora a gente mora numa cidade pequena, no interior, né, em Visconde de Mauá. E lá o desafio é muito grande, porque é uma escola estadual. A cidade tem 6 mil habitantes, mas ela já passou por algumas situações de bullying. Semana passada, a gente fez a caravana da inclusão lá para poder falar de inclusão, porque não tem material adaptado, não tem a sala de recursos, não tem a tutoria. Então, assim, eu fui lá na regional, em Volta Redonda, fazer uma reclamação, mas falar, o Estado não tem dinheiro. Então, assim, os pais dos autistas hoje, pelo menos os que estão na situação que eu estou, em escolas públicas, a escola vai passando o autista de ano e ele se transforma num analfabeto funcional, depois ele se torna um adulto e aí vai
às vezes, entra pelo regime de cotas dentro das universidades. Eu conheço algumas famílias que os pais acompanham os alunos dentro da universidade, porque não fazem trabalho de grupo, não tem material adaptado, a mesma coisa. E aí essas pessoas se formam, muitas vezes não conseguem emprego, como a gente falou, 85% está fora do mercado. Muitos entram em depressão, as cifras são de 66%, eu acho, dos autistas têm depressão. E muitos se suicidam. É uma realidade muito difícil, Flávio. Agora, você está nessa batalha há muito tempo, você representa com legitimidade a causa dos autistas. Você acredita que, apesar de todas essas dificuldades, apesar de termos uma boa legislação, mas que ainda não está sendo plenamente cumprida, você vê um cenário de mudança, não só na questão da legislação, de infraestrutura, de empresas contratarem, mas principalmente o ponto que você traz aqui, que é uma mudança de cultura de toda a sociedade, das famílias trabalharem com seus filhos em casa, para que chegando na escola eles tratem os diferentes com respeito, com um olhar para essas diferenças. Você acha que a gente tem uma chama de esperança e de que a nossa cultura está mudando, que a gente vai conseguir oferecer um futuro melhor para essas pessoas? Olha, eu sou uma eterna otimista. Eu acho que a gente vai conseguir mudar. Assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para esse Dia Mundial da Conscientização do Autismo na ONU. Lá existe a agenda para cultura, para educação, para saúde, para empregabilidade, para políticas públicas. E eu poder estar presente dessa discussão. Eu agora estou fazendo parte da ION Neurodiversity, que também é uma organização mundial de neurodivergentes que querem mudar essa situação no mundo inteiro, né? Que querem tentar ter uma agenda próxima à ONU. Foi a ION que me convidou para esse evento. Então, assim, eu acredito que sim, vamos caminhando para tornar o mundo melhor e, de certa forma, não temos muita escolha. Se hoje 1 de cada 36 são autistas, o mais provável, se você não tem um autista hoje na sua família, muito em breve você vai ter, ou um neto, ou um sobrinho, ou um parente. Então, assim, o mundo mudou, a gente tem que acordar para isso e tem que reagir. Eu acredito que sim, vamos conseguir construir rapidamente uma agenda de trabalho com todos os países para poder desenvolver e melhorar e trazer dignidade e paz para as famílias autistas. Flávia, existem empresas no Brasil que já estejam trabalhando exclusivamente com seleção de pessoas com autismo? Sim. No Brasil, já chegou a Specialist Stern, que é uma empresa dinamarquesa, presente em vários países, que está especializada em selecionar pessoas dentro do espectro autista, principalmente para vagas de tecnologia. E tem empresas brasileiras, outros você falou, né? Algumas, apareceu a Talento Incluir, Stardust, que é uma organização também de pessoas neurodivergentes, e o Neurodiversity, que é essa que me convidou para o Dia Internacional do Autismo, quem organizou o evento lá da ONU, eles também já têm um braço no Brasil para poder ajudar as empresas a contratarem neurodivergentes. Falando dessa sua experiência mundial, dessa esperança de que essa situação mude no Brasil e em outros países do mundo, para você, Flávio, o que é cidadania? E agora vamos expandir aqui. O que é cidadania pensando globalmente? É a gente pensar nas nossas responsabilidades, nossos direitos dentro do mundo, né? E eu agora, para mim, foi assim, uma experiência muito emocionante poder pensar que eu sou cidadã do mundo, né? Eu também estudei escola pública. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas pessoas? Se cada um fizer no seu entorno essa mudança, a gente constrói um mundo melhor, né? Bom, Flávio, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo e por essa entrevista no nosso programa. Obrigada a você. Boa tarde. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu me lembro, por exemplo, das campanhas das diretas. Havia uma movimentação extraordinária na tentativa de pressionar o Congresso Nacional para que ele aprovasse a volta das eleições diretas. Isso não aconteceu, mas a esplanada, desde a Catedral até o prédio do Congresso Nacional, foi tomada por milhares e milhares de pessoas. A Praça dos Três Poderes não é só fachada. Desde o início, as pessoas ocupam espaço para lutar pelos seus direitos. É uma das ideias que mais deram certo em Brasília. A outra é a superquadra. Eu tive a sorte de passar minha infância numa superquadra. Diferente dos condomínios de hoje em dia, que criam muros para isolar os moradores, os prédios do plano piloto são erguidos em pilotis, para que as pessoas circulem livremente pela cidade. democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As tarifas impostas pelos Estados Unidos aos parceiros comerciais são um risco ou podem gerar oportunidades? No programa Agenda Econômica, nós vamos discutir os caminhos que o agronegócio brasileiro pode trilhar para aproveitar esse momento de turbulência e alcançar novos mercados. O nosso convidado é o consultor legislativo Fernando Lagarde. Olá. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Prazer, muito obrigado por atender o nosso convite para falar sobre esse tema. Fernando, que é especialista em agronegócio, doutorando em agronegócio, né? Fernando, antes de entrarmos, assim, no agronegócio especificamente, eu queria te perguntar o seguinte: os negócios entre Brasil e Estados Unidos, né, o comércio, ele é significativo para o país? Sabemos que os Estados Unidos hoje é o segundo parceiro comercial do Brasil. Qual que é a importância desse parceiro em termos gerais, não ainda especificamente só no agronegócio? Os Estados Unidos é, sem dúvida alguma, um parceiro comercial estratégico para o Brasil. Para colocar em números, é importante a gente pensar o seguinte: até 2009, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial do Brasil. Se pensarmos nos últimos 20 anos aproximadamente, o Brasil teve um déficit comercial com os Estados Unidos da ordem de 50 bilhões de dólares. E, por outro lado, teve um superávit comercial extremamente significativo com a China, em torno de 350 bilhões de dólares. Por que mencionei a China? Porque a partir de 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial brasileiro. Mas o que é relevante? Para o Brasil, é muito importante o segundo parceiro comercial, mas para os Estados Unidos, do ponto de vista estritamente econômico, não é, porque a gente representa menos de 1% das importações americanas.
Se a gente pensar especificamente em relação ao ano de 2024, que é o último ano que estão com os dados completamente calculados, encerrados, a gente pode pensar o seguinte: o Brasil exportou cerca de 40,3 bilhões de dólares para a China e comprou cerca de 40,6 bilhões. Isso quer dizer... Estados Unidos, né? Eu falei... Você falou China, Estados Unidos, perdão. E isso dá um déficit de cerca de $1/4 de bilhão de dólares. Então, assim, em tese, não se pode dizer que os Estados Unidos não seja estratégico para o Brasil do ponto de vista comercial, embora a gente não seja do ponto de vista econômico para eles. Muitas pessoas podem pensar o seguinte: bom, eu estou comprando mais dos Estados Unidos do que vendendo, que é isso que acontece, né? Perfeito. Temos um déficit. Então, esse não é um bom parceiro. Eu posso abrir mão dele, mas não é bem assim no comércio, né? De forma alguma. O fluxo comercial desses dois países no ano passado, Brasil e Estados Unidos, frisando aqui, é superior a 81 bilhões de dólares. E pensando, por exemplo, na balança do agronegócio, dados do AgroStat, a gente teve um superávit de cerca de 11 bilhões de dólares, que é um conceito diferente do desagregado do comércio exterior. Vamos mostrar esses dados que você falou do agronegócio. Temos aqui uma tabela que mostra justamente o que você falou. A balança do agronegócio, nós exportamos mais de 12 bilhões. Perfeito. Importamos muito pouco, né? 1 bilhão, e tivemos aqui entre aspas, lucro, um superávit. Então, quando a gente pensa no agronegócio, o Brasil é menos importante ainda para os Estados Unidos do que no comércio como um todo. Pegando economicamente esse aspecto, sim. Agora, o que é relevante em relação a este dado específico é que há uma integração de cadeias. A gente tem outros interesses e, por exemplo, só ter uma empresa brasileira como importante player na área de carnes nos Estados Unidos faz com que a gente não possa observar somente em relação a esse aspecto de importação americana, mas seria menos importante do ponto de vista estritamente econômico. Bom, você falou que até 2009 os Estados Unidos era o nosso principal parceiro. Perfeito. E hoje é a China. Há algum fator, algum aspecto que explique essa mudança? Eu acho que são múltiplos fatores. A China, ela se tornou... o Brasil passou por uma revolução agrícola na década de 70. O Brasil era um importador líquido de alimentos. O Brasil era visto como um risco de segurança alimentar, ao passo que a China passou por uma revolução industrial. O que aconteceu com a China? Que hoje a China é a indústria do mundo. Ano passado, pela primeira vez na era moderna, um país teve um superávit comercial superior a $1 trilhão. Então, a China se tornou uma potência e, como potência, ela compra de todo mundo e tem uma predisposição de ter uma maior influência geopolítica. Só para se ter uma ideia, ela construiu um porto em parceria com o Estado peruano de 3,5 bilhões de dólares. O porto de Xangai, que gera uma grande cobiça. A China está nessa rota da seda com investimentos de infraestrutura, não só na América Latina, como também na África, fazendo com que ela amplie a sua capacidade de negociação. E a China, sem dúvida alguma, eu falei do primeiro aspecto que diria econômico, mas tem um aspecto populacional. É um país com uma população muito grande, demanda muita proteína. O país que teria mais condições de prover essa proteína era o Brasil. E o Brasil, naquela virada ali do ano de 2009, conseguiu ampliar sua produção de soja, milho e carnes e atender a China. Então, esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto, a China tinha que diversificar por questões geoestratégicas as suas compras e o fez tendo o Brasil como parceiro, que é um parceiro que produz alimentos de qualidade, sustentáveis, atendendo todos os critérios de eficiência. Então, assim, me parece que esses são alguns dos fatores que explicam por que a gente mudou. E os Estados Unidos é um competidor nosso na venda de produtos primários. Então, seria natural que, se a nossa maior pauta exportadora ainda continua sendo o produto do agronegócio, a gente expandir as vendas para a China. Bom, vamos falar então agora especificamente das tarifas que o presidente Trump tem imposto, não só ao agronegócio, tem imposto não só ao Brasil, né, tarifas em todo o mundo, inclusive não sabemos ainda até onde isso pode chegar, né? Ele fala de reciprocidade. Recentemente, na discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia,
nós vimos que houve uma pressão muito grande dos produtores franceses internamente, o que inviabilizou não a assinatura daquele memorando, mas tem trazido discussões sobre a efetividade ou não desse acordo. Nos Estados Unidos, esse público, os produtores rurais, agrícolas, também são um público importante. Eu pergunto o seguinte, o Donald Trump pode ter o interesse de favorecer esses produtores, por exemplo, impondo tarifas específicas em produtos do nosso agronegócio? Isso ele teria dificuldade, em grande parte, porque o que acontece, a gente não exporta. Nosso principal comprador não é os Estados Unidos. Ele não vai conseguir colocar tarifas de importação para produtos brasileiros relativos ao agronegócio, embora haja um embate muito forte em um produto específico, o etanol. Ele já o faz com açúcar. Então, pior do que está, vai ser difícil ficar nesse sentido. No entanto, a gente há de convir o seguinte, que os Estados Unidos eles têm uma tarifa média baixa. Então, o senhor mencionou a questão da reciprocidade, então ele dificilmente vai restringir a entrada de produtos do agronegócio para os Estados Unidos. No entanto, ele o fez de outra forma, como foram as tarifas de 25%, mas não foi para o Brasil, para todos os países. O Brasil ainda é um importante exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Isso causa problemas para o setor siderúrgico nacional. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele acaba gerando, não no agronegócio, mas na economia brasileira como um todo, um problema significativo. O nosso produto agrícola mais importante na pauta de exportação dos Estados Unidos é o café. Que 4,7% das nossas exportações para os Estados Unidos. Quando a gente, no início da nossa conversa, a gente tratou, quando a gente coloca das nossas exportações para os Estados Unidos, são cafés não torrados, vamos colocar nesses termos, é o único produto agrícola, não vou dizer o único, mas o produto agrícola de relevância. Os outros são produtos de transformação e também minerários, né, que são a nossa principal pauta exportadora, porque a gente exporta mais para outros setores que são mais demandantes. A China, sem dúvida alguma, é a nossa grande compradora de soja. E a gente só não vende mais para a União Europeia por causa das barreiras tarifárias e, às vezes, até não tarifárias para acesso do mercado europeu. Bom, o Donald Trump pode não ter tanto sucesso impondo tarifas para o nosso agronegócio, porque, como você explicou, a gente não exporta tanto, mas ele está impondo, por exemplo, para a China. Isso pode abrir novos mercados para o Brasil? Os produtos chineses e de outros países do mundo, porque não é só a China, estão ficando mais caros para os americanos. E os chineses tendem a buscar esses produtos em outros locais. Isso pode acontecer? O que a gente espera, o que aconteceu com o boom de commodities do agronegócio no final dos anos, em torno de 2008, 2010, a gente espera que isso pode se refletir. Há alguns limitadores, porque hoje a gente vende a uma proporção muito maior para a China do que vendia naquele momento. Mas por que isso pode acontecer? Nesta semana que se passou, o ministro da Agricultura esteve na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e disse que cerca de 400 frigoríficos americanos não teriam a sua renovação automática de venda para a China. Isso abre uma oportunidade para o Brasil vender mais carnes. Porque a China, os Estados Unidos vende muito para a China, muito produto agrícola. Vende. Ele vende soja, milho e também proteínas, vamos colocar carnes. Então, se porventura os Estados Unidos, como fez, colocou uma tarifa adicional, isso é importante talvez destacar, a China já tem uma tarifa de 20% no aço e ele colocou 25% adicional. Então, a China hoje paga 45% de tarifa de importação para a venda de aço nos Estados Unidos. Essa é uma estratégia do governo americano para a proteção da sua indústria nacional. Então, a China vai, sem dúvida alguma, fazer uma política como já fez. Ela teve algumas estratégias. Ela colocou uma tarifa variável de 10% a 15% em produtos energéticos e agropecuários. E aí, quando coloca produtos agropecuários, abre uma margem, se a gente tiver condições, e acho que tem, de exportar mais para a China. O que vai determinar isso são as oportunidades e janelas de mercado.
Outra coisa, se não há essa renovação automática dos frigoríficos, um país que naturalmente pode prover mais carne para os Estados Unidos, sem dúvida, para os Estados Unidos não, para a China seria o Brasil. E outra coisa que a China fez foi fazer uma reclamação formal na Organização Mundial do Comércio, só que isso vai demandar muito tempo para se ter uma resolução. Então a China, ela tem poder de retaliar os Estados Unidos, diferentemente de outros países que teriam muito mais dificuldade. Os Estados Unidos impôs uma tarifa de 25%, mesmo a tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio para o Canadá e o México. O Canadá já indicou que vai colocar vai retaliar também com tarifas a produtos americanos. O México, ele está dizendo que está estudando as possibilidades para defender os seus interesses. Então, não é tão fácil um país com menos capacidade econômica fazer a retaliação. Volto à questão da reciprocidade. Esse é o momento da gente falar o seguinte: se o México, por exemplo, retaliar os Estados Unidos vai falar, eu vou aplicar o princípio da reciprocidade. Ele vai colocar a mesma tarifa que o México aplica em média. Então, ele vai aumentar mais ainda a tarifa de importação, que dificultaria mais o México. Por isso é difícil fazer uma retaliação quando não é uma economia como a China ou um outro player. O exemplo da União Europeia também é bastante peculiar. Ela propôs colocar uma tarifa bastante alta, cerca de 50% no uísque americano. O presidente americano diz o seguinte: se colocar essa tarifa, se ela entrar em vigor, eu vou colocar 200% sobre as bebidas alcoólicas, que é uma contra-reação americana. O vinho europeu que abastece muito nos Estados Unidos. Exato. Aí o que acontece? Então, é difícil. Aí sim, aí a gente entende o que é uma guerra econômica planetária. Todos os países têm vantagens econômicas e, se todo mundo trabalhar na sua melhor eficiência, todos ganham. Se começa essa guerra predatória, o que pode acontecer é que muitos vão ficar sem seu desenvolvimento econômico, sem sua maior possibilidade de produzir melhores efeitos e bem-estar para a sua sociedade. Bom, você acha que ainda existe espaço nesta guerra? Acho que o termo guerra se aplica muito bem, né? Porque tarifa de um lado, tarifa do outro, você explicou muito bem para nós isso. Você acha que ainda existe espaço para diplomacia e a diplomacia seria o melhor caminho? Porque alguns países têm tentado a diplomacia, até o Brasil tem ido muito nessa direção, né? Ao contrário de já retaliar. Você acha que nesse contexto ainda há espaço para uma discussão na OMC, para que a diplomacia entre em campo? A minha visão em relação a esse tema é que no dia que surge um problema, ainda mais que a gente tem os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Nós temos uma relação histórica que ultrapassa a questão comercial e ultrapassa um governo. O governo do presidente Trump tem 4 anos, pode ter continuidade ou não, mas nós temos uma relação histórica. O que eu imagino, sempre que há um problema com parceiros históricos que dividem princípios, valores e mesmo interesses, é que a diplomacia é o mecanismo mais adequado. A gente não tem uma capacidade econômica hoje de uma retaliação direta. Então, a diplomacia, como ocorreu no primeiro mandato de Trump, em que o governo que estava comandando o Brasil era aliado, digamos assim, politicamente, fez uma negociação. Então, a gente tem que usar o mecanismo da diplomacia para, se não reverter todos os efeitos, reverter algum efeito. Essa é uma primeira estratégia. Uma segunda estratégia que eu imagino ser bastante razoável é fazer parcerias com quem tem interesses em comuns com a gente. Seriam basicamente os importadores e os consumidores em um nível, vamos dizer, amplo. E, claro, a gente vai, como se ocorre no Brasil, buscar os apoios, talvez até mesmo parlamentares, para mostrar as nossas especificidades. O Brasil é muito importante geopoliticamente, é um país estratégico para resolver problemas, talvez como esse equívoco que ocorre aqui na América Latina, entre a Guiana e a Venezuela. O Brasil é um parceiro de primeira hora dos Estados Unidos, ele tem muitos outros interesses, tem empresas americanas que operam no Brasil. E, assim, eu falei 2 estratégias. Uma outra estratégia que a gente sempre pensa, e eu acho que é fundamental, é diversificar.
você vender para outros mercados. Não é fácil. Perder um mercado, você perde imediatamente. Conquistar é difícil. Uma quarta vertente é aproveitar, como o senhor colocou momentos atrás, se a China retaliar os Estados Unidos e a gente tiver preço e tiver oportunidade, a gente suplementar a ausência americana no mercado chinês ou em qualquer outro mercado que tenha a sua conectividade de preço. São 4 estratégias. Uma quinta estratégia que a gente sempre pensa é, sem dúvida alguma, produzir uma maior relação comercial, uma integração com empresas que possam nos favorecer. Eu acho que essas são as linhas que seriam mais significativas. Enfrentar, eu acho que não é possível, porque a gente não dispõe dos instrumentos adequados para fazer isso. Bom, se esse patamar de relação comercial do Brasil com a China aumentar, sobretudo no agronegócio, nós temos uma questão. Se a China quiser comprar mais carne brasileira, nós não temos hoje produção de carne uma produtividade tão grande, né? Porque está se plantando muito no Brasil, você não tem tanto pasto. Como é que isso poderia ser resolvido? Eu acho que a gente, sempre quando eu ouço as questões tecnológicas, toda a questão operacional no Brasil é possível de resolução. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de aumentar a produtividade, trabalhar com a questão de maior densidade de cabeça de gado por metro quadrado, recuperar pastagens degradadas. O Brasil ele tem todas as condições de ampliar imensamente a sua produção, mesmo de proteínas, sem devastar um hectare sequer. Então, não vai ser de um dia para o outro, mas se a gente tiver uma tendência de vendas, a gente vai conseguir fazer isso de forma sustentável, com produtos, como sempre o fez, de qualidade para qualquer mercado do mundo. Bom, a China compra muita carne dos Estados Unidos do gado confinado, que é aquela carne para o consumo humano, né? A carne que eles compram do Brasil é muito mais usada na indústria. Seria isso mesmo? Eu acho que isso foi alguns anos atrás. Hoje já há um mix. E mais do que isso, a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer as parcerias de tal modo a atender qualquer nível de exigência de qualquer mercado, não só o chinês. Agora, se a gente começa a vender mais carne para a China e outros produtos agrícolas, há uma tendência de que internamente a gente comece a ter alta desses preços? Como é que funciona essa relação direta entre a venda no comércio externo, a exportação e o preço do produto internamente? Toda commodity, a gente começa... porque é um desafio, né? E é um trade-off e é um dilema. A gente quer, sem dúvida alguma, buscar mais desenvolvimento econômico. Para buscar mais desenvolvimento econômico, a gente quer preços melhores. Não é à toa que o presidente Lula está no Japão agora e gostaria de abrir o mercado japonês para carne, porque eles remunerariam melhor a gente. Então, a gente tem interesse, sim, de vender e vender a preços melhores para remunerar adequadamente os produtores brasileiros. Isso pode gerar uma pressão de preços no Brasil? Eu diria que sim, pode gerar, mas nós temos condições de fazer uma produção que atenda tanto o mercado interno e externo, sempre pensando que a commodity tem um preço de equilíbrio. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Além disso, houve uma tendência de maior exportação de ovos. Um outro aspecto que a gente nunca pode esquecer é que o ovo é um substituto proteico e a proteína houve historicamente um crescimento de preço, então ele também vai puxar para frente. E um quinto fator, nos últimos, vou dizer, 15, 20 anos, houve um aumento de consumo de ovos pela população brasileira. Isso não é ruim per si. Por quê? Porque a gente está conseguindo consumir mais proteína. Então, assim, claro que a gente tem que fazer uma diversificação proteica, a gente tem que fazer um planejamento para atender não só o mercado externo como o interno. Mas esse é o desafio, que é um bom desafio. É ter que produzir mais, gerar mais empregos, mais desenvolvimento e suprir o mercado externo com produtos de qualidade. O exemplo do ovo mostra que
a racionalidade às vezes supera as bravatas, né? Porque no mês de março as exportações de ovos do Brasil para os Estados Unidos aumentaram de forma dramática, porque eles estão com problema de crise de gripe aviária lá e estão importando muito mais ovos do Brasil. Ou seja, ao mesmo tempo em que o presidente dos Estados Unidos ameaça com tarifas, o país recorre ao Brasil para suprir seu mercado, né? Perfeitamente. Eu acho que tem alguns ditados assim que a gente ouve ao longo da vida, né? Que, por exemplo, dinheiro não aceita desaforo e quem tem o poder na relação comercial é o comprador. E o comprador, precisando, ele não vai ficar fazendo restrição porque ele vai precisar do produto, então ele compra. Então, nesse sentido, eu imagino que seria um bom exemplo a questão dos ovos. E, claro, na relação comercial, a gente pode sempre pensar o seguinte, a gente faz acordos. Às vezes, um mau acordo é melhor do que uma boa demanda, porque a boa demanda vai esgarçar os dois agentes e vai gerar menos desenvolvimento para ambos. Às vezes, você faz um acordo que fica em meio termo, fica melhor. E eu acho que isso é o que tem que ser procurado e o que os diplomatas brasileiros que têm excelência nessa área já estão tentando fazer. É claro que ainda é muito cedo para a gente saber onde isso vai dar, né? O presidente Trump tem anunciado medidas sucessivamente, né? Cada semana uma medida nova. Mas, assim, na sua opinião, na sua avaliação inicial, a gente caminha para qual cenário? De fato, nós vamos ter uma mudança no patamar de tarifas no comércio internacional? Isso tende a se acomodar? Como é que dá para já, com esses primeiros sinais, avaliar um cenário futuro? É uma pergunta muito complexa. Eu penso o seguinte, algumas das medidas que o Trump anunciou como candidato, parecia que eram propostas de campanha, né? Tentar anexar o Canadá, a Groenlândia, ter maior controle ou tomar de volta o canal do Panamá. São coisas que a gente imaginava que eram coisas de campanha. Mudar o nome do Golfo do México por decreto que ele o fez. Então, olhando isso e vendo que há uma continuidade, um reflexo do candidato para o presidente, que ele deu continuidade, eu acho que essa é uma política que ele vai manter nos próximos anos, mas é no seguinte sentido, ele coloca a tarifa, ele pressiona e vai para a mesa para negociar em posição melhor, já que ele tem uma força. Eu não acredito, em longo prazo, que a gente vai manter tarifas ou que vai ter uma tendência de aumento de tarifas, porque isso é predatório, isso acaba causando muitos problemas econômicos, até mesmo do ponto de vista interno nos Estados Unidos, como inflação e perda de renda. Então, assim, produzir ineficientemente não é uma solução adequada. Uma outra questão que eu sempre penso em relação a todo esse embate que o Trump coloca é que se ele for muito bem sucedido, ele ganha essa guerra comercial e os Estados Unidos ficam melhor, mas fica um pouco melhor e o mundo muito pior. Então, é melhor fazer um jogo de ganha-ganha, ou a gente primeiro faz uma acomodação para corrigir as distorções, né? Corrigir os rumos e trabalhar com um maior nível de eficiência do que todo mundo ficar com desconfiança de todo mundo e todo mundo atacar todos. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Prazer, nós estamos à disposição na consultoria legislativa do Senado sempre que for possível. Conversei com Fernando Lagares Távora, que é consultor legislativo do Senado, especialista em agronegócio. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, vá lá, se inscreva e acesse a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado e até o próximo Agenda Econômica. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos.
Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós precisamos ter um banco único onde todos possam se abeberar, buscar informações no combate ao crime organizado. Então, a primeira ideia é essa, integração das polícias. Nós não podemos mais ter 4 polícias federais, várias polícias estaduais multiplicadas por 27, N guardas municipais, cada uma delas literalmente atirando para um lado. Nós temos que atirar na mesma direção. A PEC não traz nenhum apontamento de fonte de receita para o FUNPEN ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Não seria mais apropriado que já viesse, já que o governo tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Fazenda juntos, que viesse um apontamento de uma fonte de receita vinculante? O governo, ao solicitar o orçamento de 24, reduziu o valor de investimento no Fundo Penitenciário e reduziu no Fundo Nacional de Segurança Pública. Depois o relator reduziu mais ainda. E sem orçamento é só discurso. Nós não ousamos colocar na PEC as fontes de recurso, porque as sugestões eram várias. Nós deixamos isso ao parlamento. Eu também concordo que essas despesas com segurança pública devem estar fora do teto de gastos, devem ser excluídas e também, talvez, fora da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos abertos. Mais do que nós pedimos que os integrantes dessa doutíssima Comissão de Segurança nos encaminhem emendas parlamentares. Nós temos o portal de transparência, como já disse, em que as senhoras e os senhores tenham plena segurança de acompanhar a movimentação desde o momento da destinação até o momento que elas aportam no seu destino final. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senadores aprovam penas mais duras para quem rouba cabos de energia e telefonia. Parte do dinheiro das multas de trânsito vai financiar a saúde e o enfrentamento às mudanças climáticas, segundo o projeto que seguiu para a Câmara dos Deputados. E Senado inaugura o gabinete da bancada feminina. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. A Lei Orçamentária Anual de 2025 foi sancionada pelo presidente Lula nesta quinta-feira com apenas 2 vetos. O primeiro veto cancela cerca de 40 milhões de reais, incluídos por meio de emendas parlamentares e que, segundo o Executivo, violavam regras do arcabouço fiscal. O segundo veto corta recursos no valor de cerca de 3 bilhões de reais para empréstimos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. De acordo com o Executivo, o valor ultrapassava o limite legal. O Congresso Nacional vai votar vetos presidenciais no dia 27 de maio. Essa foi uma das decisões da reunião de líderes do Senado, feita na residência oficial do presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
Ficou acertado que o Congresso fará uma reunião no dia 27 de maio para a análise de vetos presidenciais. E até lá nós vamos fazer acordo. Já tem alguns, mas tem outros que está difícil. Então vamos ver se até lá a gente consegue, numa terça-feira, 10 horas da manhã, marcada essa reunião do Congresso para que a gente possa deliberar sobre isso. O líder do Partido Novo falou também sobre as próximas votações no Senado. Semana que vem vai ser uma semana parada, né, aqui no Senado Federal. E nas outras semanas tem algumas matérias que nós vamos avaliar, né, a questão do devedor quanto mais, né, está na pauta, né, a leitura das PECs que continuam em pauta. Acredito que nós teremos também uma prorrogação pelo que foi decidido na reunião de líderes da CPI das BETs. Penas mais duras para quem roubar cabos de energia e telefonia. É o que prevê projeto aprovado no plenário do Senado. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado aumenta as penas para furto, roubo e receptação de fios, cabos ou equipamentos usados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia. A punição para furto deve variar de 2 a 8 anos de prisão. Para roubo, a pena será dobrada, podendo chegar a 16 anos de reclusão. De acordo com o Instituto Conexis Brasil Digital, no ano passado, quase 5,5 milhões de metros de cabos de cobre foram furtados e roubados no Brasil, prejudicando diretamente mais de 7 milhões de pessoas. Como bem concluído na Comissão de Constituição e Justiça, o PL é meritório, sendo o caso de sua aprovação nos termos lá delineados. Se trata de um assunto da maior gravidade na segurança social do nosso país. Tomara que seja em breve sancionado e produza efeitos. O menino está no hospital, uma doença rara, gravíssima. Conseguimos o home care. Não foi aqui em Brasília, é em outro estado. Na hora que a gente conseguiu, a mãe me liga e fala: não quero mais, porque se eu levar meu menino para casa, estão roubando muito cabo de energia no meu bairro, roubam todo dia, eu não vou ter tomada para ligar o aparelho para o meu filho ficar vivo. Olha o desespero da mãe. O saneamento básico deve ser um direito social previsto na Constituição. Isso foi aprovado pelos senadores em plenário e a proposta seguiu para votação na Câmara dos Deputados. Serviços como limpeza urbana, tratamento de esgoto, água tratada e coleta de lixo não fazem parte da realidade de todos os brasileiros. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que quase metade dos brasileiros não tem serviço de coleta de esgoto e cerca de 16% não tem acesso à água. A falta de saneamento básico gera doenças como diarreia, verminoses, febre amarela, hepatite, leptospirose, infecções na pele e nos olhos, entre outras. Os problemas com a falta de saneamento básico resultam diretamente no aumento de inúmeras doenças e de deficiências que seriam evitáveis. Quando nós falamos de saneamento básico, é importante que a gente fale de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, porque o maior dano ao meio ambiente brasileiro é justamente o lançamento de afluentes sem tratamento nos cursos d'água do Brasil. Uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo plenário do Senado nesta terça-feira reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito social, como já é o caso da educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, alimentação, previdência social e segurança. O Brasil já reconhece saneamento básico como direito humano e agora a gente traz uma legislação que saneamento básico vai ser reconhecido também como direitos sociais. Um direito tão fundamental como o direito à locomoção, à liberdade de ir e vir, tão fundamental como o direito à saúde, tão fundamental quanto o direito ao trabalho devidamente remunerado, tão fundamental quanto o direito ao 13º salário, enfim, aos direitos sociais básicos que são proclamados no artigo 6º, estamos incluindo com essa proposta de emenda constitucional o direito ao acesso ao saneamento básico. O que é que vai mudar na vida das pessoas isso ser um direito?
fortalece a ideia da nossa cidadania e que o saneamento dialoga profundamente com ser cidadão de primeira ou não ser cidadão. Porque se a gente for analisar, quem pode tem saneamento, quem é mais pobre tem menos acesso ao saneamento. Em 2020, o Senado aprovou um novo marco legal do saneamento básico. Entre outras medidas, a legislação estabelece metas para universalizar o acesso à água potável e ao tratamento de esgoto no Brasil até 2033. Todos nós fizemos a nossa parte do ponto de vista de colocarmos no arcabouço legislativo brasileiro uma condição para que a iniciativa privada pudesse investir, já que há décadas o Estado brasileiro nunca teve a capacidade adequada de fazer investimentos, tanto no tratamento de água quanto no tratamento de esgoto no Brasil. Os senadores também analisaram outras propostas esta semana. Uma delas cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O plenário aprovou nesta terça-feira a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O objetivo é garantir tratamento digno às famílias que enfrentam a perda dos filhos durante a gravidez. Entre as ações estão o serviço de apoio psicológico especializado, a realização de exames para investigar a causa do óbito e acompanhamento de gestações futuras para evitar novos casos. O projeto também garante espaços reservados em hospitais, evitando a exposição das mulheres enlutadas com as que acabaram de ganhar bebê, e altera a Lei de Registros Públicos para permitir o registro oficial da criança nascida morta. A perda de um filho durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de vida é uma dor enorme e que afeta milhares de famílias brasileiras anualmente. Esses são os dados do Ministério da Saúde, que revelam desde 2023 foram registrados mais de 20.200 mortes fetais no Brasil, com o maior número de casos entre mulheres de 20 a 29 anos. Aproximadamente 40% dessas perdas aconteceram entre 28 e 36 semanas de gestação. Os senadores também começaram a discutir a PEC que inclui os guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. Essa previsão já existe em lei. O objetivo é incorporar também a Constituição. Como podemos ainda não tê-las na condição formal de serviços de segurança que integrem o sistema de segurança pátrio, quando, na verdade, sabedores e cônscios de que as mesmas, ao longo desses últimos anos, fazem, na prática, cotidianamente, atividades e funções correlatas àquelas que são próprias de outros instrumentos e de outros órgãos de segurança pública nacional. Financiar a saúde e o enfrentamento às mudanças climáticas com parte da receita das multas de trânsito. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. Isso significa que segue direto para a Câmara dos Deputados se não houver requerimento para votação no plenário do Senado. Sugerimos a destinação de 10% dos recursos oriundos das multas para o Fundo Nacional de Saúde e 5% para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, devido à nobreza do seu propósito e à importância que possui em financiar projetos, estudos e empreendimentos que visam a redução de gases de efeito estufa. E o governo deve apresentar nos próximos dias uma proposta de emenda à Constituição que integra as forças de segurança pública do país. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, antecipou aos senadores da Comissão de Segurança Pública do Senado o conteúdo da PEC, que deve ampliar poderes da Polícia Federal. A proposta modifica as competências em relação à segurança pública do país. O texto dá à União o poder de estabelecer políticas e planos nacionais relacionados à segurança pública e defesa social. Nós precisamos ter um banco único onde todos possam se abeberar, buscar informações no combate ao crime organizado. Fica aparecendo de verdade, como está escrito aqui, se a lei vai disciplinar a organização e funcionamento desses órgãos que participam do sistema de segurança conforme as diretrizes da política nacional, fica aparecendo, como está aqui na lei, uma interpretação de que haverá sim uma lei nacional impondo
como serão organizados e como funcionarão esses órgãos. O ministro reforçou que não vai haver interferência entre as polícias e não serão retiradas as prerrogativas de governadores e prefeitos em relação às forças policiais estaduais e municipais. E disse que a intenção é criar um federalismo cooperativo. Nós acabamos introduzindo algumas alterações nesta PEC, garantindo expressamente aos governadores e também aos prefeitos que não haverá interferência nenhuma no comando desses chefes de executivo sobre as políticas locais. A PEC da Segurança Pública estabelece ainda novas responsabilidades para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, que passará a ser chamada de Polícia Viária Federal, para incluir também o policiamento ostensivo em ferrovias e hidrovias, além das rodovias federais. Em relação à Polícia Federal, a PEC dará atribuição para que ela atue em ações de crimes ambientais, para agir contra práticas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas que tenham repercussão interestadual ou internacional. De acordo com o texto, as guardas municipais passam a fazer parte do rol dos órgãos de segurança pública previstos na Constituição. Elas irão atuar na segurança urbana, em ações de policiamento ostensivo e comunitário, além de fazer prisões em flagrante. A PEC estabelece ainda a criação de ouvidorias e corregedorias públicas e autônomas em todo o Brasil. Os Fundos Nacionais de Segurança Pública e de Política Penitenciária passarão também a constar na Constituição e não poderão ser contingenciados. Na PEC não traz nenhum apontamento de fonte de receita para o fundo, para o FUNPEM ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Não seria mais apropriado que já viesse, já que o governo tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Fazenda juntos, que viesse um apontamento de uma fonte de receita vinculante? O governo, ao solicitar o orçamento de 24, reduziu o valor de investimento no Fundo Penitenciário e reduziu no Fundo Nacional de Segurança Pública. Depois o relator reduziu mais ainda. E sem orçamento é só discurso. Esse é um ponto que me parece fundamental. Sem orçamento é só discurso. O ministro Ricardo Lewandowski já apresentou o texto da PEC da Segurança Pública ao presidente da Câmara dos Deputados e deve enviar formalmente a proposta na próxima semana. Hugo Mota disse que dará prioridade à PEC e só depois de ser aprovada aqui pela Câmara dos Deputados é que a PEC da Segurança Pública será analisada pelo Senado. A presidência do Senado divulgou nota sobre a ação da segurança do Congresso Nacional para conter manifestantes indígenas no início da noite desta quinta-feira. De acordo com a nota, a Secretaria de Polícia do Senado esclareceu que, devido ao avanço inesperado de manifestantes do acampamento indígena Terra Livre em direção à sede do Poder Legislativo, foi necessário conter os manifestantes. A nota ressalta que a ação da Polícia Legislativa foi por meios não letais. Ainda segundo a nota, abre aspas, a presidência do Congresso Nacional reforça seu respeito aos povos originários e a toda e qualquer forma de manifestação pacífica. No entanto, é indispensável que seja respeitada a sede do Congresso Nacional e assegurada a segurança dos servidores, visitantes e parlamentares. Fecha aspas. O movimento Abril Vermelho e as invasões de terra que o MST promoveu este mês em vários estados foram tema da audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os senadores ouviram o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O ministro Paulo Teixeira apresentou aos senadores os programas prioritários do Ministério, entre eles o Programa Nacional de Reforma Agrária. De acordo com Paulo Teixeira, as ações de regularização fundiária contribuem para evitar conflitos e garantir o direito à terra. O ministro enfatizou a importância de promover o diálogo entre os proprietários de terras e os movimentos sociais em busca de soluções negociadas para os conflitos fundiários. Quando eu entrei em 2023, tinham 514 conflitos fundiários.
teve uma redução de 34% entre 22 e 23 e de 42% no número de mortes entre os primeiros semestres de 23 e 24. Assim, essas ações de reforma agrária e de mediação de conflitos estão diminuindo os conflitos no campo brasileiro, diminuindo as mortes e dando uma perspectiva para ambos os lados, que aquele que deseja a terra e aquele que a tem. Alguns senadores questionaram as invasões de terra e o movimento Abril Vermelho, promovido pelo MST em vários estados do país. Você viu agora esse negócio do Abril Vermelho. Se você pegar aí, só para nós termos uma noção aí, só agora, em 2025, teve 30 invasões, só agora no mês do ano de 2025. Então, nós temos que acabar com isso, nós temos que dar pacificação no campo, nós temos que regularizar essas propriedades que o INCRA já deu sinalização de assentamento, nós precisamos regularizar essas propriedades. Dizer para o senhor que no ano de 23, no ano de 24, esses protestos não resultaram em nenhuma permanência dessas pessoas nas áreas em que elas eventualmente ocuparam. E que, por isso, na minha opinião, isso deu uma característica de protesto, porque não teve nenhuma consequência do ponto de vista do direito à propriedade dessas situações. Esse grupo terrorista está tão à vontade no governo Lula que promove reiteradas invasões com a sensação de não repressão por parte das nossas forças policiais, como nós temos visto. Não temos conhecimento que o MST tenha sido considerado em algum momento um grupo terrorista. Eu, pelo contrário, tenho visto ações do MST como cooperativas que produzem leite e derivados, cooperativas que produzem arroz orgânico, cooperativas que produzem produtos industrializados com muito mérito. O Estado brasileiro tem o dever de atender a todos. Outro ministro que participou de audiência no Senado essa semana foi Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos. Ele falou aos senadores sobre investimentos feitos pelo Ministério. A audiência pública reuniu os parlamentares das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. O ministro mostrou o crescimento do número de passageiros nos aeroportos brasileiros. No ano passado, mais de 118 milhões de pessoas usaram o transporte aéreo, 5% a mais do que em 2023. Para este ano, a expectativa é atingir quase 124 milhões de passageiros, um aumento de 4,4%. Registrar um aumento significativo no número de passageiros internacionais. Nós tivemos no ano de 2024 um crescimento no turismo internacional brasileiro em 14% e tivemos um crescimento de passageiros internacionais em torno de 17%. É o maior volume de estrangeiros vindo viajar pelo país. Silvio Costa Filho afirmou que o brasileiro acha cara a passagem aérea porque compra sempre de última hora. O ministro disse que, na verdade, o preço dos bilhetes diminuiu. Quando a gente pega um retrato do Brasil, nós tivemos, no valor globalizado, uma queda nos preços das passagens em 8%. Por quê? Porque houve uma queda na redução do QAV, do combustível da aviação, em mais de 18% nesses últimos 2 anos. A cultura do povo brasileiro é comprar a passagem de última hora. A gente está trabalhando através de campanhas publicitárias para que a gente possa incutir na cultura do brasileiro, tentar comprar passagens com mais planejamento, como existe hoje na Europa, e como existe em outros países, e como existe nos Estados Unidos e na própria Ásia. O ministro falou também dos investimentos públicos no setor, principalmente em relação à aviação regional. Importante registrar que nós tivemos nos 4 anos anteriores, se vocês pegarem 2019, 2020, 2021 e 2022, nós tivemos 1,5 bilhão de investimentos.
Em 2 anos do governo atual, nós tivemos um investimento de 700 milhões e agora, 25, 26, nós vamos investir mais 1 bilhão e 200 milhões de reais, 1 bilhão e 100 aproximadamente. A fusão entre as empresas Gol e Azul foi outro assunto debatido na audiência pública. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde o número de companhias operando já é muito pequeno, ou seja, nós temos nesse momento, 3 companhias operando e uma delas ou 2 delas em processo de fusão, ou seja, reduzindo, né, a oferta de empresas no Brasil. Eu defendo que o Brasil possa ampliar a quantidade de novas companhias aéreas. Eu acho que esse caminho da fusão não é saudável para o setor da aviação brasileira, porque quando eles tomaram essa decisão de poder começar a conversar, não se tinha uma linha de crédito que hoje nós estamos implementando no país. Nós vamos aportar nas companhias aéreas brasileiras, naturalmente crédito, quase 4 bilhões de reais. Então o Brasil hoje tem a agenda de crédito que está sendo ofertada e concomitantemente nós estamos tendo um crescimento da aviação no país. Um orçamento equilibrado, sem desperdícios e com espaço para os investimentos de que o Brasil precisa. Esses foram os objetivos destacados pelo senador Efraim Filho, eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento. O deputado Isnaldo Bulhões foi escolhido relator geral. O senador Efraim Filho foi eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional por voto de aclamação. O novo presidente designou Isnaldo Bulhões como novo relator geral. Conhecida como CMO, a Comissão Mista de Orçamento é formada por senadores e deputados federais, responsável por analisar a lei de diretriz orçamentárias, o orçamento anual, o plano plurianual, os gastos e créditos do presidente da República, além de fiscalizar a execução orçamentária. O que é importante dizer do orçamento? 90% são despesas obrigatórias. Apenas 10% do orçamento do Brasil é discricionário. E é por isso que nós temos a responsabilidade de saber escolher bem. E entender, senador Carlos Viana, que a palavra da moda no Brasil, que é equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, ela deve ser uma premissa na discussão dessa comissão. Um país com potencial como o Brasil, que indiscutivelmente cada vez mais avançará para alimentar o mundo, precisando de obras estruturantes, fundamentais para o crescimento econômico, tem apenas a capacidade de 7% de todos os seus recursos para o investimento. Então, a gente tem que buscar, não a curto prazo, mas a médio prazo ou longo, um caminho que a gente busque cada vez mais de forma programada, meu presidente Efraim, buscar eficiência para que o investimento desse país seja do tamanho que ele realmente precisa. Foi inaugurado esta semana no Senado o gabinete da liderança da bancada feminina. O novo espaço foi proposto pelo ex-presidente Rodrigo Pacheco e concretizado agora pelo presidente Davi Alcolumbre. Estavam na inauguração, além dos convidados, a presidente da bancada feminina, senadora Leila Barros, as senadoras da bancada,